produto era ruim, na sequência veio um cara falando, pô, eu tenho mais de ano e é top. Porra, já tomou ele assim, ó, plau, já tomou aqui, ó. Aí agora veio falar que isso aqui é análise gráfica. Pô, isso aqui é análise fundamental, é análise on-chain, cara. É análise on-chain, cara. Ô, Misael. Porra, Misael. Vamos lá? Vamos lá? Tô calmo, Misael. Tô calmo, mas se quiser dar uma mamada meia hora com o relógio quebrado, tá bom também. A gente faz uma fila, tu vai mamando assim meia hora, né? Pausa o relógio e tu vai meia hora mamando. Tá bom? Caralho, CZK, a moeda do CZ, hein? CZK, o que que é? Tchecoslováquia? República Tcheca? Que dinheiro é esse aí? E aquele monte de compra-venda igual no order book? Qual monte de compra-venda? Não tô ligado o que você tá falando não, cara. Ó, o Barros tá na fila já. Show? Então, só retomando aqui o assunto aqui. Editor, o Teteu, corta essa parte aí do Misael, tá? Corta essa parte aí, corta esse esculacho aí. Isso aí nada a ver, cara. Isso aí nada a ver. Isso aí é bobeira da minha parte, tá? Corta essa parte aí. Mas voltando aqui ao assunto, turma. Voltando ao assunto aqui. Não é um indicador que ele vai te falar o melhor momento de comprar, mas ele te diz uma região. Porque aqui, ó, ele começou a dar um dia... Foi aqui que ele começou a dar um. O preço estava em 30 mil dólares. O preço caiu para 15. Então, ele não está dizendo o melhor momento de compra. Porque o MVRV começou a bater um aqui nos 30 mil dólares. E ele foi até os 15 mil. Você está vendo aqui, né? Você vê aqui na lateral, né? Ele começou a dar entrada em 30, 29, 25 mil dólares. Vamos falar 25 mil dólares, vai? Ele deu entrada em 30, 25 mil dólares e continuou dando entrada até 15 mil dólares. Então, não é o lance pra você falar assim, ah, não, bateu um, é o dia da compra. Não, cara, ele ficou muito tempo, aí ele subiu um pouquinho, o MVRV, depois ele caiu um pouquinho. Aí o melhor momento foi quando bateu 0,8, que foi aqui quando bateu 15 mil dólares. Você vê aqui na lateral, né? Quando ele bateu 16 mil, aí sim foi o melhor momento, foi a baixa da baixa. Mas ele não é um indicador que vai te mudar, vai te falar assim, ó, compra nesse dia, nessa hora. Não, ele vai te falar, ele vai te mostrar a tendência. Aqui, a mesma coisa, ó. O MVRV, quando ele cai, o Bitcoin aqui estava em 4 mil dólares. Quando ele começa a cair, o Bitcoin vem até 3 mil dólares. Então, obviamente, comprar em 3 mil dólares é melhor do que 4. E aí, ele não te dá o melhor momento de compra e nem o melhor momento da venda. Ele te dá um momento, cara, tá chegando na máxima. É o que ele fala pra você, ó. O que ele fala pra você? Tá chegando na máxima. Tá chegando na máxima. Tá chegando na máxima. Tá chegando na mínima. É o que esse indicador faz. Tá? Então não adianta a gente achar que é um indicador que ele vai te dar dia exato e valor de compra exato. Não, mas é um momento bom. Então, assim, o cara começou a comprar em 30 e foi comprando até 15, fez um preço médio no MVRV, pô, se deu bem pra caralho. Ele tem um preço médio entre 30 e 15, pô, ele deve ter uma média aí de 20, sei lá, 25, 18. Ele tá com um preço médio legal. Hoje, o preço do Bitcoin tá em 90 mil, pô, se o cara fez um preço médio em 20, caralho, ele tá com quase 5x, mesmo caindo. Né? Show de bola. Então, o que esse MVRV tá mostrando pra mim? Beleza, melhor momento de compra já foi? Já foi. Mas a gente ainda pode estar longe de um momento de venda, ou seja, tem espaço para maior subida ainda. E vamos ver. E vamos ver que bicho que vai dar, né? Tá? Vamos ver. Show? Show? A furadeira tá pegando aí a furadeira? Vai atrapalhar meus cortes, a furadeira? Vai atrapalhar minha live, será? Mas não dá, tem que arrumar. Esse telhado aqui tem que arrumar porque
Eu sei que esse momento é difícil. Essa sensação de impotência, um misto de sentimentos de tristeza com raiva, saudade com angústia. E sabe qual é a pior parte? Se você não agir da maneira certa em relação a esse afastamento da sua princesinha da Disney, ela vai continuar pisando em você. É triste, é chato, mas é a realidade. Mas calma, pequeno gafanhoto. Já ouviu aquela frase que diz que "para tudo tem um jeito na vida"? Pois bem, eu te garanto que essa situação tem jeito e é mais simples do que parece. Lembre-se que simples não significa ser fácil. Quer um exemplo? Muitos nutricionistas e profissionais de educação física dizem que é simples ter um corpo estético. Treine e se exercite pelo menos 4 vezes na semana. Se alimente com uma dieta balanceada e tenha de 6 a 8 horas de sono por dia. Agora eu te pergunto, é fácil seguir isso à risca? Acredito que não seja tão fácil assim. Assim funciona quando uma mulher te ignora. Toda a cartilha de boas práticas que você não cumpriu para chegar nesse ponto de ser ignorado e desprezado é o que faz ficar se sentindo pior ainda. Deu atenção demais, foi meloso demais, fez tudo o que ela quis, mimou demais. Nessa situação, ela cria nojo da sua presença, meu nobre. Um homem que ela admira e deseja não faz tudo o que ela quer. Você está cansado de saber que elas preferem os cafajestes e incontroláveis, mas você prefere ser o cara bonzinho, né? Calma, que eu não estou dizendo que você precisa ser um completo idiota para poder ter a atenção dela e o desejo dela só para você. O que estou dizendo é que você precisa saber algumas coisas simples, mas que vai ver na prática que colocá-las em prática não são fáceis, mas também não são impossíveis. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você, então se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável. Só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Quando perceber que uma mulher está se afastando e demonstrando frieza, haja imediatamente. Se aplicar essas 5 estratégias com precisão, terá grandes chances de reverter a situação e fazê-la voltar a correr atrás de você. São ações simples, mas com um impacto gigantesco. Muitos homens acabam perdendo a oportunidade por desconhecer esses segredos. Primeira estratégia: a prova de gelo. Se uma mulher começa a se distanciar, isso pode significar 3 coisas. Ou o interesse dela diminuiu, ou ela está apenas jogando, ou algo que você fez a desagradou. Em qualquer um desses cenários, a forma como você reage define o desfecho da situação. Seguindo a lógica de que ela está apenas testando você, o melhor a fazer é aplicar o gelo. Como? Simples. Reduza sua disponibilidade, rejeite alguns convites e demore mais para responder mensagens. Isso mostrará que você não está se importando com a indiferença dela e, mais importante, que você tem opções e uma vida própria, independente dela. A ausência cria um espaço psicológico poderoso. Quando uma mulher percebe que um homem não está mais tão acessível, isso ativa um instinto primitivo de valorização. O ser humano, por natureza, deseja o que não pode ter facilmente. Portanto, ao se afastar estrategicamente, você faz com que ela comece a refletir sobre suas atitudes e a questionar se sua decisão de se distanciar foi acertada. É nesse momento que a mulher pode começar a reconsiderar e, muitas vezes, a correr atrás. Contudo, essa estratégia só funciona se ainda houver algum nível de interesse da parte dela. Se a mulher realmente perdeu completamente o desejo por você, o distanciamento apenas confirmará sua decisão de seguir em frente. Por outro lado, se ela ainda tem sentimentos ou ao menos sente uma atração latente, o seu afastamento servirá como um gatilho para reativar esse interesse. O medo da perda é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que existem, e é justamente esse medo que pode fazê-la repensar a maneira como está te tratando.
Um erro comum que muitos homens cometem ao aplicar o gelo é exagerar na dose. Se você simplesmente some por tempo indeterminado ou adota uma postura fria e indiferente de maneira exagerada, pode acabar comunicando desinteresse real, o que levaria a mulher a também se afastar definitivamente. A chave aqui é equilíbrio. Seu distanciamento deve ser sutil, mas perceptível. Responder com menos frequência, demonstrar que sua vida segue normalmente e que sua atenção não está mais voltada exclusivamente para ela, já é suficiente para que a estratégia tenha efeito. Além disso, essa abordagem ensina uma lição valiosa sobre valor pessoal. Um homem que se preza não implora por atenção. Ele não precisa correr atrás de alguém que claramente não está lhe dando prioridade. Essa atitude por si só já o torna mais atraente. Mulheres sentem-se naturalmente atraídas por homens que demonstram autoconfiança e sabem se valorizar. O jogo da atração muitas vezes se baseia na percepção de escassez e valor. Se você se torna excessivamente disponível, sua presença perde valor. Se ela ainda sentir algo por você e estiver apenas tentando medir sua reação, o distanciamento a fará temer perdê-lo. Todos sabem que a ausência abre espaço para concorrentes. Desapareça por um tempo. Se ela se sente confortável para jogar com você, é porque, de alguma forma, você permitiu. Uma mulher só se sente segura para agir assim quando tem certeza de que o homem estará sempre disponível. No momento em que você deixa claro que não ficará esperando eternamente, ela sentirá medo e urgência, buscando sua atenção. Outro fator relevante é que, ao aplicar o gelo, você também testa o real interesse dela. Se, após seu afastamento, ela não demonstrar qualquer esforço para reaproximação, é um sinal claro de que o interesse dela já havia se esgotado. Isso evita que você perca tempo insistindo em algo que não tem futuro. Nesse sentido, essa estratégia não apenas pode reacender o desejo da mulher, mas também serve como um filtro natural para identificar quem realmente valoriza sua presença. Vale lembrar que essa abordagem não deve ser usada como uma manipulação vazia. O objetivo aqui não é apenas provocar reações ou criar insegurança nela, mas sim reposicionar sua presença na dinâmica do relacionamento. Se você sente que está sendo desvalorizado, é essencial que sua resposta demonstre que você tem alternativas e que não aceita ser tratado como uma segunda opção. Por fim, ao dominar essa estratégia, você fortalece sua mentalidade e sua posição dentro de qualquer interação. O gelo não se trata apenas de afastamento físico, mas sim de demonstrar que sua vida continua independente da validação externa. Quando uma mulher percebe que você é um homem que não depende emocionalmente dela, a dinâmica do jogo muda completamente. Isso te coloca em uma posição de vantagem, onde o interesse dela por você pode ser reacendido de forma natural. Portanto, use essa estratégia com inteligência. Se aplicado corretamente, o gelo pode transformar completamente a forma como as mulheres te enxergam. Mas lembre-se, sua prioridade sempre deve ser seu próprio valor. Quando você entende isso, não precisa correr atrás, porque quem tem valor sempre será procurado. Segunda estratégia: a incerteza a faz refletir. Saia um pouco do radar dela. Quando você some, ela começará a se perguntar onde você está, com quem e o que está fazendo. Essa incerteza pode levá-la a procurar por você. Mas aqui vai uma regra de ouro: não vá atrás. Se ela perceber que sempre que se distancia você corre atrás, estará criando uma zona de conforto onde ela se sente livre para manipulá-lo. Não permita que isso aconteça. Quando um homem se submete a essa dinâmica, aceitando migalhas de atenção, transmite a mensagem de que está disposto a receber qualquer coisa, mesmo que seja pouco. A incerteza é um dos gatilhos emocionais mais poderosos que existem. O ser humano é naturalmente curioso, e quando não tem todas as respostas, tende a preenchê-las com suposições. Se uma mulher percebe que você não está mais sempre disponível, ela começará a imaginar os motivos. Isso cria um efeito psicológico, onde a ausência se torna mais impactante do que a presença constante. Muitas vezes, é nesse momento que ela começa a sentir sua falta e a questionar suas próprias atitudes. E quando um homem aceita pouco, ele não é respeitado. Nem por essa mulher,
nem por nenhuma outra. Enquanto você enxergar uma mulher como necessidade, será visto apenas como uma opção. A chave para a verdadeira autoconfiança é entender que sua felicidade não depende de ninguém além de você. Se acreditar que precisa de outra pessoa para se sentir completo, sempre estará vulnerável a ser manipulado e deixado de lado. Distanciar-se não significa ignorá-la completamente ou agir com frieza extrema. Trata-se de mostrar, de maneira sutil, que você tem outras prioridades além dela. Isso não só desperta a curiosidade, mas também a obriga a repensar sua posição na sua vida. Quando um homem é escasso e seletivo, sua presença se torna valiosa, e qualquer mulher que tenha interesse real começará a se esforçar para manter contato. Outro ponto importante é que a incerteza não deve ser gerada de forma artificial. Muitos homens tentam fingir que estão ocupados ou que têm outras opções, mas se isso não for genuíno, será facilmente percebido. O segredo está em realmente construir uma vida interessante e independente, onde a atenção que você dá para uma mulher seja algo que ela precisa conquistar, e não algo garantido. Mulheres valorizam homens que demonstram que têm controle sobre suas emoções e suas decisões. Se você se desespera ao primeiro sinal de afastamento dela e corre atrás, está entregando todo o poder da dinâmica para ela. O correto é manter-se firme, sabendo que se houver interesse genuíno da parte dela, ela buscará se reaproximar naturalmente. E se não houver, significa que seu tempo estaria sendo desperdiçado de qualquer forma. Quando uma mulher sente que não tem total domínio sobre você, ela se vê obrigada a investir mais para garantir sua atenção. Isso muda completamente a percepção dela sobre o relacionamento. Em vez de estar no controle absoluto, ela passa a se esforçar para manter você por perto. O jogo psicológico da incerteza cria uma nova dinâmica, onde o interesse dela cresce proporcionalmente à sua imprevisibilidade. Entender esse princípio é essencial para qualquer homem que deseja ser respeitado e valorizado. A insegurança faz parte da natureza humana, e quando aplicada corretamente dentro de um relacionamento ou uma fase de sedução, pode transformar completamente o comportamento de uma mulher. Se ela percebe que você tem opções, que sua vida não gira ao redor dela e que sua atenção não é garantida, inevitavelmente se sentirá mais motivada a conquistar seu espaço. Portanto, não tema a incerteza. Abrace-a como uma ferramenta poderosa para estabelecer uma posição de valor. Quando você domina essa arte, não apenas se torna mais atraente, mas também se fortalece emocionalmente. Um homem que sabe lidar com a ausência e o distanciamento de forma estratégica sempre será visto como alguém difícil de substituir. Terceira estratégia: reavalie a situação. Se tudo estava indo bem e de repente ela começou a se afastar, pode ser que algo que você fez a desagradou. Analise os encontros que tiveram, relembre as conversas e tente identificar possíveis momentos em que ela pode ter se sentido incomodada. Pequenos detalhes, como piadas sobre a sogra ou um olhar discreto para outra mulher, podem parecer irrelevantes para você, mas são rapidamente percebidos por elas. As mulheres são observadoras por natureza. Mesmo que você esteja de óculos escuros, ela saberá se desviou o olhar para outra pessoa. Acha que é um mestre na arte de observar sem ser notado? Engano seu. Elas já dominaram essa habilidade há tempos. O afastamento pode ser um reflexo de algo que a fez sentir desvalorizada ou insegura. Comentários impensados, mudanças na sua atitude ou até mesmo uma resposta fria em um momento importante podem contribuir para essa mudança no comportamento dela. O ideal é revisar sua postura e tentar compreender quais ações podem ter desencadeado esse afastamento. A percepção feminina é altamente sensível e detalhes que passam despercebidos para os homens podem ser decisivos para elas. Se você identificar um erro, não tente consertá-lo desesperadamente. A melhor abordagem é reconhecer o deslize internamente e ajustar seu comportamento de forma natural. Pedir desculpas em excesso ou tentar compensar de maneira exagerada pode parecer forçado e transmitir fraqueza. O mais importante é demonstrar maturidade e equilíbrio, sem parecer que está desesperado por aceitação. Outro fator a considerar é o timing do afastamento.
Pergunte-se se houve algum evento recente que possa ter influenciado sua dinâmica com ela. Às vezes, questões externas à relação, como problemas familiares, estresse no trabalho ou mudanças emocionais, podem afetar o comportamento dela. Se for esse o caso, o melhor a fazer é dar espaço sem pressioná-la por respostas imediatas. A comunicação também é essencial nesse processo. Se houver abertura para uma conversa sincera, busque entender de forma sutil o que pode ter mudado. Evite cobranças diretas ou tom defensivo. Em vez disso, demonstre interesse genuíno pelo bem-estar dela e esteja atento às entrelinhas. Muitas vezes, as mulheres não dirão abertamente o que as incomodou, mas deixarão pistas claras para quem souber interpretar. Não tome o afastamento dela como um ataque pessoal. Em vez disso, enxergue como uma oportunidade para evoluir e aprimorar sua inteligência emocional. Relações são feitas de aprendizado constante, e cada experiência serve como base para fortalecer sua postura como homem. Quanto mais autoconsciência você desenvolver, mais preparado estará para lidar com essas situações, sem perder sua compostura. Além disso, evite cair na armadilha da insegurança. Muitos homens, ao perceberem o afastamento de uma mulher, começam a agir de forma carente, cobrando atenção e demonstrando fragilidade emocional. Essa abordagem apenas reforça a decisão dela de se distanciar. O correto é manter a confiança e demonstrar que sua felicidade e autoestima não dependem exclusivamente dela. A verdade é que uma mulher interessada de verdade sempre dará sinais, mesmo que sutis. Se depois de avaliar a situação e ajustar sua postura, ela continuar distante e desinteressada, pode ser um indicativo de que o problema não está apenas em você, mas na compatibilidade entre vocês. Nesse caso, aceitar a realidade e seguir em frente pode ser a melhor decisão para preservar sua dignidade e bem-estar emocional. Aprender a lidar com essas situações de maneira madura é um diferencial que coloca você em outro patamar. Mulheres valorizam homens que sabem se posicionar, que possuem inteligência emocional e que não se deixam abalar facilmente por mudanças de comportamento. Demonstrar segurança e equilíbrio faz com que ela o veja com outros olhos e, muitas vezes, reacenda o interesse que parecia estar esfriando. Portanto, reavalie, ajuste sua postura se necessário e siga em frente com confiança. Se o interesse for verdadeiro, ela voltará a se aproximar naturalmente. Se não for, você sairá dessa experiência mais forte e preparado para interações futuras, sem deixar que pequenas oscilações afetem sua autoestima. Quarta estratégia: coloque-se sempre em primeiro lugar. A prioridade da sua vida precisa ser você. Imagine que sua vida é um veículo. Quem deve estar no volante? Obviamente você. Não aceite o papel de passageiro enquanto outra pessoa decide o rumo que sua vida vai tomar. Isso se aplica a todas as áreas, mas principalmente aos relacionamentos. Muitos homens acreditam que precisam de uma mulher para se sentirem completos e, por conta disso, se jogam aos pés de qualquer uma que demonstre um pouco de atenção. Eles abandonam seus próprios objetivos para viver em função de alguém. Quando você age de forma diferente, valorizando a si mesmo e entendendo que há coisas mais importantes em sua trajetória, se torna um homem de alto valor. E um homem de alto valor não precisa se esforçar tanto para atrair o tipo certo de mulher. Grave essa frase na sua mente. Se você vê uma mulher como necessidade, ela o verá como uma simples opção. O segredo está em demonstrar que sua felicidade não depende dela, mas sim da sua própria realização pessoal. Quando você coloca sua vida, metas e evolução acima de tudo, automaticamente passa a ser mais atraente, pois transmite autoconfiança e independência. Nenhuma mulher quer um homem que implora por atenção. Pelo contrário, elas sentem atração por aqueles que possuem uma vida interessante e uma mentalidade forte. Um homem que sabe para onde está indo e não se deixa desestabilizar por fatores externos desperta respeito e desejo. Por isso, invista em si mesmo antes de qualquer coisa. Desenvolva habilidades, construa seu império e se torne alguém que qualquer pessoa teria orgulho de estar ao lado. O erro de muitos homens está em centralizar sua existência no relacionamento. Quando fazem isso, perdem sua essência e, com o tempo, se tornam desinteressantes. O equilíbrio entre vida pessoal e afetiva é essencial. Quanto mais você cuida da sua vida e mantém sua independência emocional,
mais natural será a atração de pessoas que realmente valem a pena. Além disso, priorizar-se não significa ignorar ou desrespeitar os outros. Significa apenas ter clareza sobre seus objetivos e não abrir mão deles por ninguém. Se alguém realmente gosta de você, essa pessoa respeitará seu espaço e seus planos. Aqueles que tentam fazer você mudar suas prioridades para se encaixar na vida deles, não estão preocupados com seu crescimento, apenas com a própria conveniência. Nunca abandone seus projetos por causa de um relacionamento. O verdadeiro amor surge quando duas pessoas completas se encontram e compartilham suas vidas sem dependência. Um homem que tem sua própria direção e não se curva à vontade dos outros se torna alguém impossível de ser ignorado. Se você se coloca em primeiro lugar, as pessoas ao seu redor naturalmente o valorizarão mais. A autoconfiança que vem de viver a própria vida da maneira correta é irresistível. Você não precisa provar nada para ninguém, apenas continuar sua jornada com determinação. As mulheres percebem isso e passam a enxergá-lo como alguém diferente da maioria, alguém que não se curva à necessidade de aprovação constante. Por fim, lembre-se, seja sempre o protagonista da sua história. Quem controla a própria vida atrai não só as mulheres certas, mas também oportunidades e respeito em todas as áreas. A vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar os outros enquanto suas próprias ambições são deixadas de lado. Mantenha o foco no que realmente importa: você. Após tudo o que discutimos, há algo essencial que precisa ficar claro. Sua vida, suas escolhas e seu valor não devem ser definidos por ninguém além de você. Cada palavra dita até aqui não tem o intuito de fazê-lo jogar com os sentimentos de outra pessoa, mas sim de despertar sua consciência para que jamais aceite menos do que merece. A verdadeira força de um homem está na capacidade de manter sua dignidade e respeito próprio, independentemente das circunstâncias. Quando você entende que não precisa implorar por atenção, que não deve se sujeitar a migalhas de afeto, começa a enxergar seu próprio valor. E acredite, quando você se coloca como prioridade, o mundo passa a te ver com outros olhos. Nenhuma relação pode ser mais importante do que seu amor próprio. A independência emocional é um dos maiores poderes que você pode conquistar. Homens que se respeitam, que sabem o que querem e que não se deixam levar pelo medo de perder, são aqueles que verdadeiramente inspiram. São aqueles que não apenas atraem, mas cativam e despertam desejo genuíno. Então, se há algo que você deve levar consigo a partir deste momento, que seja isso: jamais negocie seu valor. Nunca se diminua para caber nas expectativas de alguém. Você merece ser admirado, desejado e respeitado, mas isso só acontecerá quando você mesmo acreditar nisso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza e abriu seus olhos para algo que antes parecia confuso, então mostre sua presença. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Seu engajamento é fundamental para que mais homens possam receber essas mensagens e despertar para uma nova realidade. E claro, compartilhe esse vídeo com amigos que precisam ouvir isso. Deixe seu comentário abaixo. Quero saber sua opinião e sua experiência. Juntos, seguimos evoluindo. E lembre-se, um homem de valor nunca se curva. Ele cresce, aprende e avança. Nos vemos no próximo vídeo. Eu passei muito tempo observando as relações entre homens e mulheres e constatei um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença, e é necessário dizer para você que alguém exerce o controle da relação. Essa frase pode soar estranha aos seus ouvidos e você pode pensar: eu sou o homem da relação, eu sou o brabo. Óbvio que estou no controle. Eu sou o macho alfa da história. Será mesmo o alecrim dourado? Será mesmo que você é todo esse cara? Bom, se você se pega pensando em por que ela faz as coisas que faz e muitas vezes não mostra respeito ou consideração por você, saiba que você não está tão no controle quanto imagina. Uma mulher que respeita seu homem não tem atitudes que o machucam. Isso é um fato. Se ela te admira como homem,
ela te vê como o líder que vai ser o alicerce da vida dela. Se ela te vê emocionalmente forte, ela sabe que você é o porto seguro dela. Se você corre atrás para fazer mais grana, para ter um corpo mais bonito, para se vestir melhor, para desenvolver novas habilidades, e não é um vitimista barato que só reclama e ocupa um lugar de mimizento na sociedade, já é um bom começo. Mas nunca é culpa sua, não é? Pois bem, agora, já que você ouviu essa descascada para acordar para a realidade, e digamos que minimamente você é um camarada decente e ocupa o papel que um homem deve ter na relação e na sociedade, mas mesmo assim ela é orgulhosa, eu vou te revelar o que verdadeiramente destrói o orgulho dela e te coloca em vantagem no jogo. Você já refletiu sobre o que realmente desestabiliza uma mulher? Não é um rosto atraente, tampouco uma conta bancária recheada, e com certeza não é um sujeito desesperado rastejando atrás dela como um filhote carente. O que realmente faz uma mulher perder o rumo, questionar suas certezas e até reconsiderar suas escolhas? Um homem que simplesmente não se importa. Sim, a indiferença é o golpe definitivo. O ego feminino se sustenta em um único pilar: atenção. Se você a concede, perdeu. Se você a retira, parabéns. Agora você é o troféu. Talvez você esteja aí, preso na ilusão de que ser gentil e dedicado fará com que ela te valorize. Que se você demonstrar interesse, respeito e disponibilidade, ela irá reconhecer seu valor. Besteira. O homem que corre atrás tem apenas uma função: inflar o ego dela. E o pior, ou melhor, dependendo do seu grau de masoquismo, assim que ela enjoar, vai te descartar sem hesitar. Mas e se desta vez fosse diferente? E se, ao invés de ser um figurante na peça dela, você assumisse o papel principal da história? Se prepare, porque hoje vou te mostrar por que a indiferença é a única resposta que ela não consegue digerir. No final me conta, quem está atrás de quem agora? Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você, então, se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável, só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Sem mais delongas, vamos ao primeiro tapa na cara. Número 1. O ego dela é um monstro insaciável e sua atenção é o prato principal. Já percebeu como as mulheres se alimentam de atenção? Como vivem de curtidas, elogios e mensagens de admiradores desesperados apenas por um oi? Isso não acontece por acaso. O ego feminino tem uma única fonte de nutrição: validação. E pouco importa se essa validação vem do cara que ela realmente deseja ou de um completo desconhecido. O essencial é saber que existe alguém na fila pronto para gastar energia tentando impressioná-la. Agora, aqui vem a parte amarga. Se você é esse cara, parabéns. Você se tornou um fornecedor gratuito de aprovação. Sabe aquele sujeito que curte todas as postagens, envia bom dia religiosamente e insiste mesmo quando recebe uma resposta fria e seca? Pois é, esse não vale absolutamente nada para ela. No máximo, é um lembrete reconfortante de que sempre haverá um coitado de plantão pronto para massagear o ego dela. E sabe como ela te enxerga? Como um mero fã. Agora, observe o ponto de virada. Quando um homem de alto valor dá atenção, a história muda. Pois um homem assim tem opções. Ele não precisa implorar, nem bajular. Então, se ele demonstra interesse, isso tem significado. Agora imagine que esse mesmo homem do nada desaparece. Para de responder, ignora mensagens, some dos stories. Pronto, o sistema dela entra em pane. Será que fiz algo errado? Será que ele perdeu o interesse? Encontrou alguém melhor? De repente, ela se vê obcecada tentando entender o que aconteceu. Porque para um ego que se alimenta de atenção, ser ignorada por um homem que não está nem aí é um golpe mortal. Agora me responde, quem tem o controle?
O bobo que rasteja ou o homem que age como se ela fosse insignificante? A resposta está clara. Aqui vai a última verdade. Quanto mais atenção você dá, mais previsível você se torna. E quanto mais previsível, menos interessante. Quer um exemplo? Ela posta uma foto no Instagram. Quem é o primeiro a curtir e comentar um linda em menos de 30 segundos? O desesperado. E quem some, não curte, não comenta e nem visualiza os stories? O homem que faz ela perder o sono. Adivinha quem ocupa a mente dela? Exatamente. O que é raro, sempre tem mais valor. Se acha que isso é apenas teoria, segura firme. Porque no próximo tópico vou te mostrar como essa ausência de atenção a faz entrar em desespero. Número 2. Quando você é indiferente, o sistema dela entra em colapso. Agora que já entendemos que o ego feminino sobrevive de atenção, vamos ao que realmente interessa. O que acontece quando você simplesmente para de alimentar essa fome? Já adianto, não é bonito de ver. As mulheres passam a vida inteira rodeadas de atenção gratuita. Desde que postam sua primeira selfie, já existe uma fila de caras prontos para elogiar e idolatrar, sem que elas precisem fazer qualquer esforço. Então, quando um homem aparece e simplesmente não dá a mínima, a mente dela entra em curto-circuito. No começo, ela pode fingir que não se importa, mas pouco a pouco, a ficha começa a cair. E aí, meu amigo, entra o ciclo do desespero. Primeiro, ela acha que você apenas está ocupado. Depois, começa a estranhar. Ele viu minha mensagem e não respondeu. Viu meu story e não curtiu. Algo está errado. Em seguida, esse estranhamento vira desconforto. Ele nunca foi assim. Será que está com outra? O desconforto vira paranoia. Por que ele sumiu? Perdeu o interesse? Está com alguém melhor? E pronto. Você acabou de plantar a semente da dúvida. Enquanto ela está presa nesse turbilhão de pensamentos, checando o celular a cada 5 minutos, você está vivendo sua vida. E acredite, essa sensação de perda de controle é o maior pesadelo para um ego que sempre foi inflado sem esforço. Agora vem a cereja do bolo. Ela nunca vai admitir isso. Pode continuar postando stories como se nada tivesse acontecido, sair com outros caras para tentar te provocar ou fingir que nunca te notou. Mas, no fundo, ela está incomodada. E esse incômodo, meu caro, é sua maior vantagem. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, mulheres não querem o fácil. Elas desejam o desafio, o mistério, o inatingível. Quando você se torna o homem que não se importa, você ativa o gatilho mais poderoso da mente feminina, o desejo pelo inalcançável. Agora, meu amigo, a bola está no seu campo. Vai continuar jogando o jogo dela ou finalmente virar o protagonista da sua própria história? 3. O truque da mensagem inesperada. Após dias ou até semanas de silêncio, de repente, chega um "oi sumido" ou algo como "ei, sabe onde tem uma boa pizzaria?" Ou até mesmo "acho que te vi outro dia, mas não tenho certeza." Agora pare e reflita. Ela realmente está interessada na sua resposta? É óbvio que não. O verdadeiro motivo por trás disso é simples. Ela quer testar se ainda tem acesso a você. Se você responde empolgado, tenta puxar papo e demonstra satisfação por receber essa mensagem. Jogo encerrado. Mas, se você responde de forma fria, sem abrir espaço para prolongar a conversa, ou até mesmo ignora, a dinâmica muda completamente. Nesse momento, ela sente que perdeu o controle. Agora vem o golpe derradeiro, a indiferença total. Entenda de uma vez por todas, mulheres só jogam com aqueles que acreditam ser fáceis de manipular. Se você é previsível, reage sempre da mesma maneira e está constantemente disponível, você se torna um adversário frágil. Mas quando você demonstra que não se importa, que tem opções e uma vida bem estabelecida, a percepção dela muda. Ela perde completamente o poder. E adivinha o que acontece? Ela começa a vasculhar suas redes sociais, a perguntar sobre você para amigos em comum e a buscar formas de chamar sua atenção. O mais curioso é que, quanto mais você a ignora, mais ela se aproxima. A grande questão agora é: o que fazer quando ela finalmente voltar? Se você está cansado de ser o brinquedo dela, de aceitar restos de atenção e ser descartado quando ela bem entender, então chegou a hora de mudar o jogo. Dê um basta agora. Você precisa aprender a se tornar um verdadeiro desafio,
a nunca mais abaixar a cabeça e a colocar qualquer mulher no devido lugar. 4. Quando ela voltar, qual deve ser sua atitude? Se você seguiu tudo até aqui, uma coisa é certa: ela vai voltar. Pode demorar dias, semanas ou até meses, mas a volta é inevitável. O problema é que, nesse momento crucial, muitos homens estragam tudo. Depois de tanto tempo mantendo firmeza e controle, ela reaparece. E o que fazem? Correm para recebê-la de braços abertos como um filhote abandonado. Erro fatal. No instante em que ela percebe que ainda pode te manipular, que você ainda está sob controle dela, ela desaparece novamente. Missão cumprida. O ego dela foi restaurado. Mas se você deseja manter o controle e se tornar um homem que nunca mais será pisado, preste atenção nas 3 regras essenciais para quando ela retornar. Primeiro, nunca responda imediatamente. Se ela manda uma mensagem do nada, a pior coisa que você pode fazer é responder em segundos, como se estivesse esperando por isso. Isso só confirma para ela que você ainda está sob seu controle. Em vez disso, espere. Deixe a mensagem esquecida por horas, talvez um dia inteiro. Ela é quem deve se questionar. Ele viu e me ignorou. Ele não quer mais falar comigo. Ele tem outra. Mulheres valorizam aquilo que é raro. Se você responde na hora, você se torna dispensável. Segundo, seja breve e direto. Nada de responder com empolgação ou prolongar o papo. Se ela manda um "oi" sumido, mantenha a mesma energia. Se pergunta como você está, diga apenas "bem, ocupado". Nada de iniciar novas conversas ou dar espaço para que ela retome os joguinhos. Mantenha o mistério e observe como isso a deixa inquieta. Terceiro, ela não é sua prioridade. Se ela sugere um encontro, não aceite imediatamente. Diga que precisa ver sua agenda, que tem outros compromissos. Isso reforça a ideia de que ela não é o centro do seu universo. E acredite, nada é mais poderoso do que isso. Quando uma mulher percebe que não tem controle sobre um homem, que ele pode simplesmente seguir sem ela, é nesse momento que ela sente a necessidade de provar seu valor. Isso não é um joguinho. Isso é psicologia básica. Mulheres não valorizam homens que se entregam de graça. Não respeitam os que rastejam e não se interessam por quem implora por um espaço na vida delas. O que elas realmente desejam é um desafio. Se você seguiu tudo até aqui, parabéns. Você já está trilhando o caminho certo. Agora, falta apenas um último ajuste: sua mentalidade. Porque não basta apenas fingir indiferença uma vez, é preciso se tornar, de fato, um homem que nunca mais será ignorado. E no próximo tópico, eu vou te mostrar como desenvolver essa mentalidade de alto valor, para que nenhuma mulher jamais brinque com você novamente. Chegamos ao final desse conteúdo, e se você acompanhou tudo até aqui, é porque realmente deseja transformar sua mentalidade e sua forma de se posicionar. E isso, por si só, já te diferencia da maioria. Muitos passam a vida inteira presos em padrões destrutivos, reféns de emoções que só os enfraquecem. Mas você escolheu enxergar a verdade e agir de forma diferente. Essa mudança é o que te coloca no caminho do autodomínio, do respeito e do valor genuíno. O que falamos aqui não se trata apenas de técnicas ou estratégias para lidar com mulheres. Vai muito além disso. Isso é sobre o seu valor como homem, sobre como você se enxerga e como se permite ser tratado. Porque quando você para de aceitar menos do que merece, quando você entende que ninguém tem poder sobre você a menos que você permita, a sua vida muda completamente. A indiferença, a postura firme, o respeito próprio, tudo isso não é um jogo, é uma escolha. A escolha de não ser mais um entre tantos que vivem rastejando por atenção, que mendigam migalhas de interesse e se sujeitam a relações onde só um lado ganha. Quando você internaliza essa verdade, você se torna um homem que impõe respeito, que não pode ser manipulado e que atrai, naturalmente, quem realmente vale a pena. A grande pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai simplesmente deixar essa informação passar, voltar aos velhos hábitos e repetir os mesmos erros? Ou vai aplicar de verdade e ver os resultados com os próprios olhos? A decisão é sua, mas uma coisa é certa. Uma vez que você entende a dinâmica do poder e do valor, nunca mais pode fingir que não sabe. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a abrir os olhos e enxergar a realidade por um novo ângulo,
Então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo como esse. Também quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo contando qual foi o maior insight que você tirou dessa conversa. Vou ler cada um deles. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa eu adivinhar. Você acha que desaparecer da vida de alguém é só se jogar no sofá e esperar que a pessoa sinta sua falta, como se fosse mágica, e de repente ela voltasse implorando, né? Mas não, meu camarada. A realidade não funciona assim. Primeiro, entenda o seguinte: sumir da vida de alguém não é um joguinho barato de contato zero. Não se trata apenas de parar de responder mensagens e torcer para que a pessoa desmorone de saudade. Se fosse tão simples, todo mundo estaria feliz e reconciliado com o ex, certo? Esse afastamento tem um propósito mais profundo: atingir o psicológico da pessoa, bagunçar suas certezas sobre você e fazer com que ela se questione sobre tudo. O objetivo é provocar uma reviravolta emocional e demonstrar que você tem muito mais valor do que ela jamais imaginou. Mas calma aí, não significa que você deve sair bloqueando e fingindo que evaporou. O segredo é se afastar de um jeito que crie um impacto, que faça a pessoa notar que sua ausência deixou um buraco. E mais do que isso, é se transformar nesse período, valorizar-se a ponto de, quando reaparecer, estar em uma versão tão superior que a pessoa se pergunte por que foi tão ingênua ao te deixar partir. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como fazer isso da maneira certa, porque se você tentar por conta própria, pode acabar sumindo e a pessoa nem notar sua falta. Então presta atenção e aprende, porque eu não estou aqui para te ensinar a ser invisível, mas para mostrar como essa estratégia pode fazer com que ela pense em você dia e noite. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você. Então, se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável. Só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Vamos direto ao ponto. Número 1. Alívio inicial. Eu sei, essa não é a resposta que você queria ouvir, mas a verdade é nua e crua. Assim que você para de correr atrás como um cachorro perdido, a primeira reação da pessoa é um imenso alívio. Nossa, finalmente me livrei daquele grude, ela pensa. E não, isso não é exagero, é simplesmente a realidade. Enquanto você estava ali, sempre disponível, mandando mensagens a todo momento, a outra pessoa sequer se preocupava. Pelo contrário, sabia que bastava um aceno e você surgiria correndo. Esse alívio nasce do ego inflado, que se nutre da sua insistência. Para ela, você era apenas uma certeza de que alguém ainda rastejava por migalhas de atenção. Na mente dela, você era como um cachorrinho bem treinado, pronto para aparecer sempre que ela quisesse. Mas então, de repente, você some. E num primeiro momento, a pessoa relaxa. Menos uma notificação irritante no meu celular, ela pensa. Só que ela não imaginava que você realmente seria capaz de se afastar sem olhar para trás. Número 2. O efeito do silêncio. A princípio, a pessoa comemora como se tivesse ganhado um prêmio. Mas pouco a pouco, aquele alívio se transforma em inquietação. O silêncio que antes era bem-vindo, agora começa a se tornar um incômodo. E é aí que as dúvidas começam a surgir. Será que ele cansou de mim? Será que encontrou alguém melhor? Isso não acontece apenas porque você sumiu das redes sociais, mas porque você desapareceu de forma a transmitir uma única mensagem. Eu não dependo mais de você para ser feliz. Esse silêncio só tem efeito se você realmente estiver investindo em si mesmo, ao invés de ficar apenas espreitando de longe. É quando você se fortalece, se torna mais emocionalmente equilibrado, que a outra pessoa começa a sentir um verdadeiro impacto. Sumir por sumir não adianta.
O segredo é desaparecer e, ao mesmo tempo, renascer como uma versão que a fará questionar se não cometeu um grande erro ao te deixar. Número 3. A transformação silenciosa. E agora vem o grande golpe de mestre. Enquanto você está na sua, vivendo sua melhor fase, a pessoa começa a perceber que talvez tenha cometido um erro. Durante esse tempo de afastamento estratégico, você não ficou se lamentando, mas sim evoluindo, crescendo e se tornando alguém que nem você imaginava ser. Isso reverbera no universo dela, mesmo sem uma única palavra ser dita. Aquelas memórias que antes eram insignificantes começam a ganhar um peso inesperado. A dúvida passa a corroer sua mente. Será que eu fiz a escolha certa? Para piorar, chegam as fofocas dos amigos. Nossa, viu como ele está bem? Parece outra pessoa. E isso é música para os ouvidos dela, ao mesmo tempo que é uma tortura psicológica. Enquanto ela achava que você estava arrasado, na verdade, você estava se reconstruindo e se tornando alguém que não se encaixa mais na imagem que ela tinha de você. Número 4. O ego ferido. Se a pessoa engatou um relacionamento rebote, pegou alguém só para massagear o ego, ou simplesmente estava aproveitando a vida de solteira, a comparação é inevitável. E aí, meu amigo, a diversão perde o brilho. Aquela segurança de que você estaria sempre ali começa a desmoronar. O ego dela, que antes se alimentava do seu sofrimento, agora começa a sentir o baque. Será que ele encontrou alguém melhor? E pior ainda, os comentários dos outros só alimentam esse desconforto. Nossa, você viu como ele está incrível? Parece que está em outra fase da vida. Isso aciona um alerta mental nela. O que antes era apenas um leve incômodo, agora vira um turbilhão de pensamentos. O ego não gosta de perder, e muito menos de perceber que perdeu alguém que agora parece estar melhor do que nunca. Esse vazio não é só a sua ausência física, mas a constatação de que você seguiu em frente, enquanto ela ainda está presa no passado. Se você está cansado de ser tratado como descartável, aceitando migalhas de atenção e sendo deixado de lado quando a outra pessoa bem entende, então é hora de reagir. Pare de alimentar o ego dela enquanto destrói o seu. Chegou a hora de dar o golpe final e mostrar que sua ausência tem peso. Agora, a escolha está em suas mãos. Chega de ser tratado como descartável. Se deseja ser respeitado, chegou o momento de mostrar que rastejar por alguém nunca mais será uma opção. Número 5. Comparações inevitáveis. Agora chegamos ao ponto onde a maré realmente vira. Lembra de como ela estava confiante, sentindo-se no controle total da situação e te vendo como a parte mais fraca da história? Pois bem, meu amigo, essa ilusão de poder começa a ruir. E por quê? Porque, sem perceber, ela inicia um processo inevitável, a comparação. Ela olha para o que tem hoje, ou pior, encara o vazio que a ausência de conexão deixou. O tempo passa e a narrativa muda. O que antes parecia alívio agora se torna um fardo. O que antes era doce, agora amarga. Aquele sentimento de liberdade vira uma corrente que aprisiona seus pensamentos. Cada dia que passa sem que você caia na tentação de enviar aquela mensagem clichê. Só queria saber como você está. Fortalece esse efeito. Aqui está o segredo. Seu valor não ressurge porque você implorou, chorou ou fez cena. Pelo contrário, ele ressurge porque você sumiu da equação, desapareceu do cenário e mostrou que sua vida seguiu normalmente. Não foi a sua ausência em si, mas a sua presença no mundo, vivendo sua melhor versão, que fez ela começar a enxergar tudo de forma diferente. Esse afastamento abre espaço para que ela enfrente o maior adversário, suas próprias emoções. No começo, é apenas uma curiosidade inofensiva. Como será que ele está? Mas pouco a pouco, essa curiosidade cresce e se transforma em desejo de reconexão. Só que dessa vez, não porque ela acredita que você ainda está no papo, mas porque surge o medo de ter perdido algo realmente valioso. E para descobrir se ainda pode ter isso de volta, ela precisa reunir coragem para te procurar. Quanto mais tempo você se mantém firme, mais ela reflete. E acredite, nesse silêncio, as comparações são brutais. Ela olha para o lado e vê que aquele substituto não chega nem perto do que você era. Ou então sente o peso do vazio deixado por uma relação genuína. E quanto mais você demonstra estar feliz e realizado sem ela,
mais cresce o desejo de resgatar o que um dia tiveram, ou pelo menos de conhecer esse novo você. Então, não vacile, não mande mensagem, não dê sinais de vida. Cada dia de silêncio é um novo espaço para que ela perceba que, agora, o lado fraco da história é ela. Número 6. A reversão do jogo. A pessoa que antes estava segura, achando que tinha tudo sob controle, agora começa a se questionar. A saudade aperta, a curiosidade explode e o medo de ver você seguir em frente sem olhar para trás se instala. É aí que começam os sinais sutis. Mensagens do nada, indiretas como: "Nossa, você está tão bem agora, né?" Ou "Parece que sua vida melhorou depois que terminamos." Mas, na verdade, o que ela está dizendo é: "Estou me corroendo por dentro e preciso saber o que está acontecendo." Não se engane, isso não é um elogio sincero. É dor de cotovelo disfarçada. Mas essa virada de jogo não acontece porque você sumiu como um fantasma. O impacto real vem de mostrar que você mudou, evoluiu e, acima de tudo, que sua felicidade nunca dependeu dela. Você não ficou preso ao passado, lamentando. Você usou esse tempo para crescer, para se tornar um homem melhor, alguém que não implora por atenção. Agora, quem sente o impacto é ela. A cada vez que te vê seguindo em frente, vivendo bem, ou ouve falar das suas conquistas, é como se levasse um choque de realidade. Ela percebe que perdeu alguém que nem sequer conhece mais. O que antes era conforto e controle, virou insegurança e dúvida. E é nesse momento que o jogo se inverte de vez. Quem tinha o poder nas mãos agora se pega questionando suas próprias decisões. Ela pode não chegar com um pedido de desculpas direto, mas aquelas mensagens casuais, perguntas inesperadas e até uma pontinha de ciúmes são o jeito dela dizer: "Será que ainda tenho chance?" E é aí que você escolhe. Encerra esse capítulo ou começa uma nova fase, mas agora com as cartas na sua mão. Número 7. A realização brutal. E aqui vem o golpe final, aquele que encerra a partida de uma vez por todas. Depois de toda essa trajetória, do alívio à curiosidade, das comparações à saudade, chega o momento em que ela encara a verdade nua e crua. Ela já não faz mais diferença na sua vida. E nada, absolutamente nada, pode ser mais doloroso do que isso. Esse é o soco no estômago que tira qualquer um do eixo, porque, no fundo, ela sempre achou que você ainda estaria ali, que no momento certo bastaria um estalar de dedos para que tudo voltasse ao que era antes. Mas agora, ao perceber que sua vida não apenas seguiu em frente, mas se tornou ainda melhor sem ela, a ficha cai. Ela não te afeta mais. Ela não tem mais poder sobre você.
ela não é mais o centro do seu universo. E isso destrói qualquer ego, porque é fácil lidar com alguém que implora, que rasteja, que se humilha. Mas como se lida com alguém que simplesmente não precisa mais de você? Como reagir quando percebe que quem ficou para trás foi ela? O que antes era certeza vira insegurança. O que era controle se dissolve. O que parecia uma vitória se transforma em arrependimento. E agora, esse arrependimento a assombra. Porque a pior dor não é perder alguém. É perceber que quem perdeu foi ela. Então, no final, a verdadeira vitória não está em quem jogou melhor, manipulou ou tentou se manter no topo. A verdadeira vitória pertence a quem soube se afastar, se reerguer e brilhar sozinho. Porque superar alguém não é fingir que seguiu em frente. Superar é seguir em frente de verdade. É olhar no espelho e sentir orgulho da pessoa que você se tornou, sem precisar provar nada para ninguém. Se antes ela achava que você seria só mais um cara implorando por atenção, agora ela tem que viver com o peso da realidade. O que era fraqueza virou força, o que era dependência virou independência, e o que parecia uma derrota se tornou sua maior vitória. A maior vingança não é fazer alguém sentir sua falta. A maior vingança é não sentir mais nada. E aí, curtiu esse conteúdo? Chegamos ao final dessa jornada intensa de transformação e resgate do seu verdadeiro valor. Durante todo esse processo, você viu como a mudança de postura pode alterar completamente a dinâmica de poder, fazendo com que aquela pessoa que antes parecia inabalável agora comece a sentir o peso da ausência. Você entendeu que o segredo não está em correr atrás, implorar ou tentar convencer alguém do seu valor, mas sim em deixar que a sua evolução fale por si só. Se tem algo que você deve levar desse conteúdo, é que a verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Nada que você disser ou fizer para tentar provar seu valor terá o mesmo impacto que simplesmente viver a sua melhor versão. O tempo é um aliado poderoso, e quanto mais você se mantiver firme, mais clara será a diferença entre quem você era e quem você se tornou. A cada dia que passa, enquanto você cresce, evolui e se fortalece, a outra pessoa se vê cercada por dúvidas e arrependimentos. As comparações inevitáveis, o medo de ter perdido algo valioso e a percepção de que você seguiu em frente criam um efeito psicológico devastador. Mas esse não é o objetivo principal. O verdadeiro triunfo não está em causar arrependimento no outro, mas sim em conquistar a sua liberdade emocional. Em alcançar um estado onde você não apenas finge que superou, mas realmente se sente completo, pleno e em paz consigo mesmo. E sabe qual é o maior poder que você pode ter? O poder da escolha. No final, não se trata mais de reconquistar alguém que te deixou, mas sim de decidir se essa pessoa ainda merece um lugar na sua vida. O jogo vira de verdade quando você percebe que não precisa provar nada para ninguém, que sua felicidade nunca esteve nas mãos de outra pessoa, mas sempre foi sua responsabilidade. Se antes você se via como alguém fraco, dependente e perdido, agora você tem em mãos todas as ferramentas para se tornar a melhor versão de si mesmo. E esse é um caminho sem volta. Quando você entende o seu próprio valor, nunca mais aceita menos do que merece. Você para de se contentar com migalhas e passa a exigir, não dos outros, mas de si mesmo, um padrão mais alto de respeito, amor e dignidade. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente para uma nova perspectiva e te ajudou de alguma forma, não guarde isso só para você. Deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que precisa abrir os olhos e enxergar o próprio valor. Agora eu quero saber, em qual dessas fases você se encontra hoje? Você já começou sua jornada de evolução ou ainda está preso no ciclo de sofrimento? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e quero saber sua opinião. E lembre-se, para um grande homem, sempre há um novo amanhecer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, meu nobre. Ah, então é para isso que você se apaixonou?
É para isso que entregou sua dedicação, tempo e carinho? Você aí, todo estraçalhado, revivendo cada conversa como se fosse um looping de vergonha dentro da sua cabeça, tentando entender onde errou, ensaiando aquela mensagem patética de "sinto sua falta" ou qualquer outra coisa igualmente lamentável. Meu nobre. Senta aí que a verdade vai doer. Correr atrás de alguém que já deixou claro que não te quer é basicamente colar um cartaz na testa dizendo "me humilhe mais, por favor". E sabe o pior? Esse é o jeito mais rápido e eficiente de garantir que ela nunca, jamais, nem por engano, se arrependa da decisão de te descartar. Cada vez que você manda mensagem, insiste ou tenta forçar aquela narrativa de "olha como eu mudei", só reforça na mente dela que, nossa, ela acertou em cheio ao te deixar. Mas calma, não precisa dramatizar, porque ainda dá para reverter essa situação. Você pode levantar a cabeça, fazer ela repensar tudo e, o melhor, sem rastejar, sem se humilhar e, principalmente, sem jogar fora o pouco de dignidade que ainda tem. Tá pronto para isso? Se não estiver, paciência. Mas se estiver, se prepara, porque vai doer, mas vai curar. Antes de seguir, um papo reto. Esse vídeo só chegou até você porque alguém teve a atitude de curtir, se inscrever e fazer o mínimo para o algoritmo entender que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas. Então, não seja só um espectador. Curta, se inscreva e ativa o sininho. Meu nobre, essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube só respeita números. Então, temos que fazê-la enxergar que unidos, vamos entregar cada vez mais esse conteúdo a quem precisa. Eu cansei de ver bons homens sofrendo, sem nem ao menos terem a chance de encontrarem o caminho e uma direção para a plenitude. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo edificante e que fala com o seu eu interior, sem fazer parte de fato da mudança, e de apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros. Agora, sem rodeios. Presta atenção, porque ninguém vai ter coragem de te falar isso na cara. Insistir, implorar ou agir com desespero só serve para reforçar na mente dela que ela tomou a melhor decisão ao te dispensar. Dói ouvir? Claro que dói, mas é a verdade pura e simples. Aquela mensagem que você mandou, achando que ia ser o divisor de águas, que ela ia ler e pensar: nossa, ele realmente se importa, vou dar outra chance. Pois é, amigo, não foi isso que passou na cabeça dela. O pensamento real dela foi mais algo como: meu Deus, ele não cansa de passar vergonha. Quanto mais você insiste, mais você se transforma num show ambulante de constrangimento. Desespero nunca foi atraente. Nunca será. E sabe o que acontece quando alguém vê você se rastejando? Você perde qualquer resquício de valor que ainda tinha. Vamos ser sinceros. Isso não reacende sentimentos, não cria nenhuma conexão especial, e muito menos faz alguém pensar: acho que me precipitei em largar esse cara. O pensamento real dela: graças a Deus que eu me livrei dessa encrenca. E aí, vem você achando que se mandar a mensagem perfeita ou fazer um drama cinematográfico sobre como sua vida virou um caos, vai mexer com o coração dela. Spoiler, você não é protagonista de novela, e ela não está esperando uma grande declaração para mudar de ideia. Cada tentativa sua é só mais um tijolo no muro da indiferença. E sobre ficar vigiando as redes sociais dela? Você realmente acha que isso vai te ajudar? Você vê uma foto nova, ela sorrindo, e lá vem aquele soco no estômago. Com quem será que ela tá? Será que tá feliz sem mim? Quer saber por que isso dói tanto? Porque você tá se alimentando de uma ilusão ridícula. Você acha que ficar observando a vida dela vai te dar uma resposta mágica, ou pior ainda, uma chance de reconquistá-la. Mas o único prêmio que você ganha é um ingresso vitalício para o show do seu próprio sofrimento. Aqui está a verdade sem rodeios. Insistir só reforça o motivo pelo qual ela te largou. Você basicamente está assinando um contrato dizendo: parabéns, você tomou a decisão certa. Mas calma, porque isso não é o fim. Você ainda pode reverter essa situação e tudo começa com a única decisão inteligente que você pode tomar até agora: parar de insistir. Quer saber como isso funciona? Senta aí que eu vou te explicar.
Agora que você entendeu que insistir só faz você parecer um outdoor ambulante de "por favor, me despreze mais", chegou a hora de mudar o roteiro. E eu vou mandar a real com uma frase que pode doer, mas que é exatamente o que você precisa ouvir. Ela só vai começar a se perguntar se tomou a decisão certa quando você parar de agir como se ela fosse o oxigênio que te mantém vivo. Parece estranho? Eu sei. Você cresceu acreditando que esforço é tudo, que correr atrás é sinônimo de determinação. Errado. Esforço exagerado só grita desespero. Mas quando você para de insistir, algo quase mágico acontece. Você planta a semente da dúvida. E a dúvida, meu amigo, é o calcanhar de Aquiles de quem adora ter controle sobre tudo. De repente ela começa a pensar: por que ele sumiu? Já seguiu em frente? Tá com outra? Como assim ele não tá mais babando por mim? O conceito é simples. Ninguém valoriza o que está sempre disponível, como a almofada velha no sofá. Pense naquele livro jogado na estante que você nunca deu bola. Agora imagine que de repente ele some. Pronto. Do nada, você se lembra de como ele era interessante, útil e sente falta. É exatamente isso que você precisa fazer. Virar o livro perdido. Mas não confunda com um livro mofado. Você não vai sumir para ficar chorando no escuro. Aqui está a chave para reverter o jogo. Sumir com propósito. Você não vai ser aquele ex-patético que desaparece só para ficar roendo as unhas esperando ela mandar mensagem. Não, senhor. Você vai sumir para se reconstruir. Vai usar esse tempo para se tornar a versão mais evoluída de si mesmo. Aquela que ela nunca imaginou que poderia existir. E é nesse espaço de "cadê ele?" que as fichas começam a cair. Você some do radar, e a ausência fala mais alto do que qualquer textão que você já quis enviar. Mas aqui está o segredo. Não é só desaparecer, é renascer. Porque se você some apenas para voltar o mesmo cara carente, parabéns. Você acabou de desperdiçar uma oportunidade de ouro. Se você está cansado de ser tratado como capacho, de aceitar migalhas e ainda pedir desculpas, é hora de acordar. Agora que você entendeu o básico, vamos ao que realmente interessa. O manual prático para virar o jogo e fazer ela repensar cada segundo da decisão de te largar. Presta atenção, porque isso aqui não é mágica, é estratégia. Passo 1. Desapareça de verdade. Nada de só um oi, ou vou curtir esse post porque foi legal. Não, campeão. O sumiço é total. 0 mensagens. Nada de likes. Aparição em stories. Nem pensar. E pelo amor de tudo que você tem de bom, nada de tentar colher informações através dos amigos dela. Isso é patético. Agora, se quer realmente mudar a sua história, a primeira coisa a fazer é investir em você. Você vai sumir para se reconstruir. Porque sumir é a parte fácil. Difícil é ressurgir como a melhor versão de si mesmo. Enquanto isso, aqui vai a receita para o sucesso. Aparência. Chegou a hora de se olhar no espelho e ser sincero. Mude o corte de cabelo. Experimente roupas que transmitam confiança. Comece a praticar alguma atividade física, ou, pelo menos, saia para tomar um ar. Quando você se sente bem fisicamente, não só melhora sua autoestima, mas também transmite segurança. Mesmo que ela não perceba de imediato, o mundo ao seu redor vai notar. Carreira e hobbies. Está preso no mesmo trabalho monótono há anos? Hora de mudar isso. Invista em cursos, descubra uma nova habilidade ou até mesmo um hobby que te motive. Sabe o que é realmente atrativo? Uma pessoa com propósito. Quando você tem um objetivo maior do que apenas ficar acompanhando as redes sociais dela, você automaticamente se torna mais interessante. Amizades e vida social. Saia da toca. Chame os amigos. Conheça novas pessoas. Frequente lugares diferentes que te tirem da zona de conforto. Isso não serve apenas para distraí-lo, mas também para provar, tanto para você quanto para ela, que você tem uma vida independente. Porque, convenhamos, quem realmente sente falta de alguém que está sempre preso na sombra da própria tristeza? Quando você coloca esses passos em prática, algo surpreendente acontece. Primeiro, você percebe que sua vida segue em frente e pode ser muito melhor do que antes. Depois, as notícias sobre essa sua nova versão chegam até ela, seja pelas redes sociais, por amigos em comum, ou simplesmente pela energia que você agora transmite. Ela vai perceber que perdeu mais do que imaginava.
E se ela vai atrás? Talvez. Mas a pergunta principal passa a ser: será que você ainda quer? Passo 3. Estratégia nas redes sociais. Aqui está o que separa os maduros dos imaturos. Redes sociais não são palco para desabafos emocionais, postagens tristes ou indiretas. Proibido compartilhar músicas melancólicas, poemas sofridos ou qualquer coisa que grite por atenção. Isso só reforça a imagem de fragilidade. Em vez disso, jogue com inteligência. Publique fotos com amigos, momentos de lazer, viagens, comidas interessantes. Demonstre que sua vida está fluindo naturalmente e sem exageros. Mas lembre-se, moderação é essencial. Postar demais passa uma imagem de desespero por validação. O segredo está em gerar curiosidade, não em implorar por atenção. E, fundamentalmente, nada de interagir com ela, sem curtidas, sem comentários, sem visualizar os stories. Você deve ser um enigma, não um stalker. Passo 4. Tenha novas prioridades. Agora que você já aprendeu a desaparecer e a causar impacto com classe, é hora de redefinir suas prioridades. Isso é mais do que fingir estar bem. É sobre realmente estar bem. Abra espaço para novas experiências, pessoas e possibilidades. Saia com outras pessoas. Não precisa entrar de cabeça em um novo relacionamento. Mas conhecer novas pessoas reforça que o mundo é vasto e cheio de oportunidades. Explore coisas novas. Faça aquela viagem que sempre adiou. Inicie um hobby desafiador. Envolva-se em um projeto inspirador. Isso não só te ocupa, como também te faz crescer e se tornar mais interessante. E sabe o que acontece quando você cresce? O mundo percebe, inclusive ela. E aqui está o verdadeiro golpe. Enquanto você evolui, ela permanece na mesmice. O contraste é devastador. Nada fere mais o ego de alguém do que perceber que a vida de outra pessoa melhorou justamente sem ela. Mas sabe qual é a melhor parte? Quando você atinge esse nível, o arrependimento dela já não tem mais importância. Enquanto ela tenta entender o que perdeu, você já está em um patamar onde a opinião dela é irrelevante. O jogo nunca foi sobre ela, sempre foi sobre você. E quando você percebe isso, ninguém mais tem poder sobre sua felicidade. Agora, um toque de realidade. O arrependimento dela nunca deveria ser seu objetivo final. Se sua transformação ainda gira em torno dela, você só mudou a aparência do problema, mas continua o mesmo por dentro. Toda vez que você coloca sua felicidade nas mãos de alguém, está entregando o controle da sua vida de bandeja. Sua autoestima não pode depender da validação de outra pessoa. E aqui vem a magia. Quando você desaparece, trabalha em si mesmo e se torna a sua melhor versão, o script muda completamente. As pessoas só valorizam o que perderam. Ela começa a se perguntar: será que ele era tão incrível e eu não enxerguei? Será que ele está com outra pessoa? Mas, nesse momento, nada disso importa mais. Você percebe que sua felicidade sempre esteve em suas próprias mãos. Quando você chega nesse ponto, a decisão é sua, baseada no que você realmente quer, não por carência ou necessidade de aprovação. Todo esse processo não foi para ela, foi para você. O arrependimento dela é apenas um efeito colateral da sua evolução. O verdadeiro prêmio é ser uma pessoa confiante, independente e que não precisa de validação alheia para ser feliz. Resumindo, pare de correr atrás do arrependimento dela. Corra atrás de você. Quando você se valoriza, não precisa implorar. Agora me diga, qual desses passos você vai aplicar primeiro? Me conta nos comentários. Se esse papo fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal. E segure essa dica final. Faça algo inesperado, mude seu estilo, viaje, aprenda algo novo. Não só você vai se transformar, como também vai deixar qualquer um que te subestimou pensando duas vezes. E no próximo vídeo vou te mostrar se ela ainda vale seu esforço ou se é hora de seguir em frente de vez. Spoiler: provavelmente é hora de seguir em frente. O caminho para a superação e para a construção de uma nova realidade passa, inevitavelmente, pela transformação interna. Quando um relacionamento termina, a primeira reação pode ser a dor, o desespero ou até mesmo a vontade de reverter a situação a qualquer custo. Mas a verdade é que esse tipo de pensamento apenas prolonga o sofrimento e mantém você preso a uma narrativa que não te favorece. O primeiro passo é compreender que sua vida não pode girar em torno de uma única pessoa. O verdadeiro poder está em tomar o controle da própria trajetória e construir um novo eu, mais forte, mais confiante e completamente independente de qualquer validação externa. A mudança começa no espelho.
Sua aparência não define quem você é, mas influencia diretamente em como você se sente. Um novo corte de cabelo, roupas que realcem sua confiança e até mesmo uma mudança nos hábitos diários fazem toda a diferença. Cuidar do corpo não é apenas estética, é uma forma de demonstrar amor próprio. A atividade física libera endorfina, melhora o humor e impacta positivamente na forma como os outros percebem você. Um homem ou uma mulher que se sente bem consigo mesmo transmite uma energia inegavelmente atraente. E essa energia é notada, quer você perceba ou não. Outro ponto crucial na jornada de superação é sua carreira e seus hobbies. Se você está estagnado há anos em um trabalho que não te motiva, talvez seja o momento de buscar novas habilidades, explorar novos cursos e se desafiar a aprender algo diferente. Pessoas interessantes têm propósitos. Quando você tem uma missão maior do que simplesmente stalkear as redes sociais de quem te deixou, sua vida ganha um novo significado. O mundo se interessa por quem tem ambição, por quem busca crescimento. E quando você se coloca nesse caminho, o impacto é inevitável. A vida social também tem um papel essencial nesse processo. Ficar trancado em casa remoendo memórias do passado não vai te levar a lugar nenhum. É hora de sair da toca, chamar os amigos, conhecer novas pessoas e se abrir para experiências que te tirem da zona de conforto. Expandir seus círculos sociais não é apenas uma forma de distração, mas também uma maneira de se redescobrir. Quando você se cerca de novas influências, você percebe que a vida continua e que existem inúmeras possibilidades além da dor de um término. E então vem um dos momentos mais decisivos, o impacto do seu desaparecimento. Quando você some das redes sociais, quando para de interagir, de curtir ou comentar, um efeito curioso acontece. De repente, a pessoa que antes estava acostumada com sua presença começa a se perguntar onde você foi parar. O silêncio tem um peso imenso. Ele não grita, mas ecoa. O mistério instiga. Quem antes não valorizava, começa a perceber o espaço vazio que você deixou. E essa ausência pode gerar questionamentos que antes não existiam. O uso estratégico das redes sociais faz parte desse jogo, mas é preciso inteligência para não cair na armadilha do exagero. Nada de lamentações públicas, indiretas melodramáticas ou tentativas desesperadas de chamar a atenção. Em vez disso, o segredo está em postar o suficiente para demonstrar que sua vida segue em um ritmo positivo, sem parecer forçado. Fotos em eventos, viagens, momentos de diversão com amigos, tudo isso constrói uma narrativa de alguém que está bem e seguindo em frente. Mas atenção, moderação é essencial. O objetivo não é parecer desesperado por validação, mas sim despertar curiosidade. Com o tempo, sua mentalidade começa a mudar. O foco deixa de ser sobre o arrependimento de quem te deixou e passa a ser sobre sua própria evolução. Quando você percebe que seu crescimento é real e que sua felicidade não depende de ninguém além de você, o jogo muda completamente. Você não está mais preocupado se a outra pessoa vai perceber o que perdeu, porque a essa altura, sua vida já está tão melhor que a opinião dela se torna irrelevante. E, ironicamente, é exatamente nesse momento que ela pode sentir o impacto da sua ausência com mais força. A diferença entre quem segue em frente e quem fica preso ao passado está no poder das prioridades. Se você ainda está preso na ideia de que precisa de validação externa para se sentir bem, então sua transformação ainda não aconteceu de verdade. O crescimento real vem quando você entende que sua felicidade nunca deveria estar nas mãos de ninguém além de você. E a partir desse momento, quem passa a decidir se uma reconciliação faz sentido ou não é você, e não a outra pessoa. Esse processo não é uma questão de vingança ou manipulação, mas sim de autorrespeito. Quando você investe no seu crescimento pessoal, tudo ao seu redor começa a mudar. Você se torna mais interessante, mais confiante e mais seguro de si. E essa segurança se reflete em todas as áreas da vida. O trabalho melhora, as amizades se fortalecem, novas oportunidades surgem e o melhor de tudo, você percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo. A mágica desse processo está no efeito colateral. Enquanto você evolui e cresce, quem te subestimou começa a notar a diferença. O contraste entre o que você era e o que se tornou é avassalador. E isso atinge diretamente o ego de quem achou que sua ausência não faria diferença. Mas quando você chega nesse nível, o que ela sente ou deixa de sentir já não tem mais relevância, porque sua felicidade se tornou independente de qualquer opinião externa. E é nesse momento que você percebe que toda aquela obsessão inicial não fazia sentido. O arrependimento dela, se vier, será apenas um detalhe. O verdadeiro prêmio é a sua transformação, sua nova mentalidade e a confiança inabalável que você construiu. E, ironicamente, é exatamente quando você deixa de se importar que você se torna alguém realmente irresistível. Afinal, o que realmente torna alguém atraente não é a tentativa desesperada de provar seu valor, mas sim a tranquilidade de saber quem se é e de não precisar de validação constante. Essa confiança é magnética. E quando você atinge esse estágio, sua vida se enriquece de uma forma que nenhuma relação perdida pode definir. Se tem algo que você precisa levar deste processo, é a lição de que ninguém tem o direito de ditar o seu valor. Quem te deixou não define quem você é. O que define você são suas escolhas,
sua postura diante das adversidades e sua capacidade de crescer independente das circunstâncias. O maior erro que você pode cometer é ficar esperando que alguém perceba o que perdeu. Quem realmente vale a pena na sua vida não precisa ser convencido do seu valor. E quem precisa ser convencido nunca enxergou o seu real potencial. Valorize-se, invista em si e siga em frente. No fim das contas, quem perde é quem não soube te valorizar. Mas quando você aprende essa lição, percebe que a única opinião que realmente importa é a sua. E esse é o verdadeiro poder da autossuficiência emocional. Então agora eu te pergunto: qual será o primeiro passo da sua transformação? Escolha agir, porque a mudança só acontece para quem tem coragem de sair da zona de conforto e construir a própria felicidade. O tempo vai passar de qualquer forma. Cabe a você decidir se ele será seu aliado ou seu inimigo. Faça a sua escolha e comece agora. Se essa mensagem fez sentido para você, então não deixe essa transformação parar por aqui. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a evoluir cada vez mais. E olha, já ativa o sininho das notificações, porque aqui só tem conteúdo que realmente faz a diferença. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like. Pode parecer um clique simples, mas ele mostra que esse tipo de conteúdo é valioso e merece alcançar mais pessoas. E falando nisso, compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser a pessoa que vai abrir os olhos dele para uma nova fase da vida. Agora me conta aqui nos comentários. Qual foi o maior insight que você teve com esse vídeo? Alguma parte bateu forte para você? Quero saber sua opinião, sua experiência e, claro, qualquer dúvida que você tenha. Eu leio os comentários e sempre trago conteúdos baseados no que vocês precisam. A jornada não termina aqui. Tem muito mais vindo por aí, então fica ligado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, siga firme na sua evolução, porque o mundo pertence a quem tem coragem de se transformar. Até a próxima, meu nobre. Você já percebeu o que faz alguém desejar desesperadamente sua atenção, perceber seu valor e, de repente, querer você mais do que nunca? Isso acontece no momento em que você decide que já chega. No instante em que você escolhe seguir em frente, focar em si mesmo e no seu próprio crescimento. É como se um raio de arrependimento atingisse essa pessoa, fazendo-a perceber o que perdeu. E então, ela começa a correr atrás de você, a te perseguir como se fosse a única coisa que realmente importa. Ela não viu isso chegando, mas agora não consegue imaginar a vida sem você. Esse é o poder de se afastar, de recuperar sua força e deixar que sintam todo o peso da sua ausência. Mas aqui está a verdade crua. Isso não é apenas uma reviravolta aleatória do destino. Isso é a consequência direta de recuperar seu poder, de dar um passo para trás e permitir que sintam o vazio profundo que sua ausência cria. Quando você direciona sua energia para dentro, obriga essa pessoa a confrontar a dolorosa realidade de não ter mais você. Ela é forçada a encarar a verdade de que te subestimou e agora não suporta a ideia de te perder. Como diz o ditado, não corra atrás, deixe que percebam que precisam de você, e não o contrário, e não para por aí. Conforme você continua focando em si mesmo, sua energia se torna ainda mais magnética, ainda mais atraente. Você se torna aquela pessoa que atrai os outros com seu silêncio, fazendo com que desejem desesperadamente sua atenção. Eles começam a enxergar o que estão perdendo e o arrependimento só aumenta. O desejo pela sua atenção cresce, junto com a saudade de uma conexão que não valorizaram quando tiveram a chance. Então, se você está pronto para aproveitar esse poder e fazê-los perceber o quanto precisam de você, prepare-se. Vamos mergulhar em 9 verdades inegáveis que explicam exatamente por que eles só te querem quando você já não os quer mais. Isso não é apenas uma mudança no equilíbrio. É sobre retomar o controle. Mas antes de mergulharmos fundo, aqui está um desafio para preparar o terreno para o que vem a seguir. Se você está pronto para se tornar aquela pessoa que ocupa os pensamentos de alguém sem esforço, deixe um comentário com a frase: "É hora de virar o jogo". Isso não é apenas uma frase de efeito, mas um compromisso com o domínio dessas habilidades estoicas e com a transformação de si mesmo em alguém inesquecível. Deixe que suas ações e sua mentalidade deixem uma marca tão profunda que eles não consigam parar de pensar em você. 1. O poder da ausência. Agora vamos ao primeiro ponto. O poder da ausência. Você pode estar se perguntando: sério? Só por estar ausente, alguém pode me querer mais? E a resposta é um sonoro sim.
Vamos analisar por que esse conceito aparentemente simples tem um impacto tão forte. Quando você está sempre presente, mandando mensagens, ligando, aparecendo por perto, a outra pessoa começa a te dar como certo. É como o Wi-Fi, só percebemos sua importância quando ele desaparece. Sua presença constante se torna algo esperado, garantido, como aquela fatia extra de pizza na geladeira, até que de repente não está mais lá. E é aí que a mágica acontece. Pense nisso. Você está sempre disponível, sempre lá quando essa pessoa precisa de um ombro para chorar ou de companhia. Ela sabe que se ligar às 2 da manhã, você vai atender. Sabe que, se quiser te ver, você vai largar tudo para estar com ela. Mas um dia, você decide mudar. Resolve focar na sua própria vida, no seu crescimento e para de estar sempre disponível. De repente, aquela atenção garantida desaparece e a outra pessoa se vê perguntando: o que aconteceu? É aqui que o poder da ausência entra em ação. Sua ausência cria um vazio na vida da outra pessoa, um espaço onde você costumava estar. E tem uma coisa sobre os vazios: eles não gostam de ficar vazios, eles precisam ser preenchidos. Sua ausência força a outra pessoa a encarar o espaço que você ocupava e a perceber o quanto sente falta da sua presença. Como o filósofo estoico Epicteto sabiamente disse: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Quando você está sempre por perto, essa pessoa pensa que já sabe tudo sobre você, sua disponibilidade, seu valor. Mas quando você se afasta, ela é forçada a reavaliar. De repente, percebe que não te valorizava tanto quanto deveria. E é aí que começa a querer você ainda mais. Agora, vamos adicionar um toque de humor. É como quando sua série favorita termina com um suspense inesperado, e você fica desesperado para saber o que vai acontecer no próximo episódio. Sua ausência é esse suspense na vida da outra pessoa. Ela fica se perguntando: espera aí, perdi o final? O que vai acontecer agora? E aqui está o verdadeiro segredo. A ausência não apenas faz o coração sentir saudades, ela faz a mente entrar em colapso. Eles começam a imaginar tudo o que você pode estar fazendo sem eles. Tudo o que está acontecendo na sua vida, todas as novas pessoas que você pode estar conhecendo. De repente, eles percebem que não são mais a estrela do seu show. E é nesse momento que voltam correndo para tentar recuperar seu lugar na sua vida. Mas vamos deixar uma coisa clara: isso não é um joguinho, nem uma manipulação. É sobre entender seu próprio valor. É reconhecer que você tem valor, independentemente de alguém enxergar isso imediatamente ou não. Como disse o grande Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. Ao se afastar e focar em si mesmo, você não está apenas mostrando a eles o que estão perdendo, está mostrando a si mesmo o que merece. Então, abrace o poder da ausência. Isso não é só uma estratégia, é um reflexo do seu amor próprio. Quando você se afasta, está dando à outra pessoa a oportunidade de perceber o quanto você significa para ela. E se ela não perceber, bem, aí é problema dela, não seu. Continue crescendo, continue focando em si mesmo. Porque no final das contas, às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente ser menos disponível. Essa jornada não é só sobre fazer alguém querer você de volta. É sobre garantir que você se queira ainda mais. Então, valorize-se e deixe sua ausência falar mais alto que palavras. Porque quando você se valoriza, as pessoas certas começam a te valorizar também. Agora, antes de passarmos para o segundo ponto, você pode estar se perguntando: por que eles só percebem meu valor quando eu já não os quero mais? A resposta é simples: isso é parte da natureza humana. Nós tendemos a subestimar o que temos fácil. Quando você está sempre presente, dando atenção e carinho, é fácil para outra pessoa cair na armadilha de achar que isso nunca vai mudar. Mas no momento em que você muda o jogo, no momento em que você para de correr atrás e começa a focar em si mesmo, tudo muda. De repente, sua presença se torna algo raro, valioso. E essa ausência obriga a outra pessoa a enxergar o que está perdendo. Então, se você quer dominar essa dinâmica e transformar sua presença em algo irresistível, continue comigo. Vamos explorar ainda mais o poder de se afastar e como isso pode mudar tudo ao seu favor. Estamos apenas começando. Eles são os que estão tentando recuperar o tempo perdido. Vamos visualizar essa cena. Imagine que você é a única pessoa se esforçando na relação. Você sempre manda mensagem primeiro, sempre faz planos, se desdobra para manter tudo funcionando. Você é basicamente um time de torcida de uma pessoa só, sempre torcendo por eles. Mas o que acontece quando você decide: chega, estou fora? Você para de colocá-los em um pedestal e começa a focar em si mesmo.
É como aquele momento nos filmes em que o azarão finalmente percebe o próprio valor e para de tentar impressionar todo mundo. E adivinha o que acontece depois? A dinâmica muda. De repente, você não é mais quem busca validação. Agora são eles. Eles sentem essa mudança e ficam completamente desequilibrados. Essa virada de jogo é poderosa porque os obriga a te enxergar de uma maneira totalmente nova. Como disse o grande filósofo estoico Sêneca, o poder da mente está em ser inabalável. Quando você para de entregar seu poder e começa a recuperá-lo, eles não conseguem ignorar. Você não está mais à disposição deles, e isso te torna incrivelmente intrigante. Pense assim, quando você está sempre disponível e animado, eles sabem exatamente onde estão na sua vida. Mas quando você se afasta, quando deixa de ser previsível, você cria um senso de mistério. De repente, eles não têm mais certeza se ainda possuem sua atenção, e essa incerteza pode ser irresistível. Aqui vai um exemplo divertido. Lembra daquela série que você gostava, mas que ficou meio chata, então você parou de assistir? Aí, de repente, um amigo te conta que o último episódio teve uma reviravolta insana e agora você está viciado de novo, maratonando tudo para alcançar a história. Isso acontece porque a série deixou de ser previsível e voltou a ser interessante. É exatamente assim que funciona quando você muda a dinâmica em um relacionamento. Você passa de alguém sempre presente e previsível para alguém que é difícil de definir, alguém mais interessante. E, convenhamos, essa situação tem um certo toque de humor. É como quando seu gato decide te ignorar. E de repente, você está desesperado, tentando chamar a atenção dele. Você está lá com um punhado de petiscos, chamando, vem cá, fofinho, olha para mim. Mas o gato simplesmente segue sua vida, indiferente. Agora imagine que essa pessoa que te dava como garantido está se sentindo exatamente assim, desesperada, para ter sua atenção de volta. Mas atenção, isso não é sobre manipulação. É sobre entender que relacionamentos devem ser uma via de mão dupla. Se você é sempre quem carrega todo o peso, é hora de soltar e ver se o outro lado vai fazer algum esforço. Se fizer, ótimo. Se não, parabéns. Você acabou de abrir espaço para alguém que realmente vai te valorizar sem precisar de lembretes constantes. Então, abrace essa mudança na dinâmica. É um lembrete poderoso de que você merece ser valorizado, não só pelos outros, mas por si mesmo. Quando você para de correr atrás, cria espaço para que as pessoas venham até você. E acredite, aqueles que realmente te valorizam vão aparecer. Continue crescendo, continue focando na sua felicidade e na sua jornada. Você não está apenas mudando a dinâmica, você está mudando as regras do jogo. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais fascinante, o poder da independência. Esse conceito é transformador e essencial para entender por que eles começam a te querer justo quando você já não os quer mais. Imagine essa situação. Você sempre foi a pessoa que se esforçava, que estava sempre disponível, que fazia de tudo para encaixar essa pessoa na sua vida. Eles se acostumaram com isso, talvez até tenham passado a te considerar garantido. Mas então, algo muda. Você decide focar em si mesmo, nos seus objetivos, na sua felicidade. Você para de esperar pelas ligações deles, para de reorganizar sua agenda por eles e começa a viver por si mesmo. E aqui está o segredo. Independência é incrivelmente atraente. É como acender uma luz na mente deles. De repente, eles te veem prosperando sozinho, sem precisar deles. E isso os atinge como um raio. Você deixou de ser apenas a pessoa que sempre esteve ali. Agora, você é alguém que está construindo uma vida, crescendo e brilhando por conta própria. E isso, meus amigos, é quando as coisas começam a virar. Como disse Marco Aurélio, aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Quando você vive em harmonia consigo mesmo, você transmite uma sensação de paz e confiança que é irresistível. Essa força interior é o que atrai as pessoas de volta para você, especialmente quando percebem que não são mais o centro do seu mundo. Mas por que a independência causa esse efeito? Porque ser independente é um sinal de autoestima. Quando você é independente, está dizendo ao mundo, eu tenho valor por conta própria, não preciso de ninguém para me completar. E acredite, as pessoas percebem isso. Elas começam a enxergar o que estão perdendo, alguém completo, autossuficiente e vivendo a vida nos próprios termos. Essa é a essência do poder da independência. Agora, pense em uma festa. Tem uma pessoa lá, que conversa com todo mundo, amigável, mas sem se destacar muito.
E tem outra pessoa que está completamente confortável consigo mesma, confiante, sem precisar de atenção, mas curtindo a própria companhia. Para quem você se sentiria mais atraído? Provavelmente para a segunda pessoa, certo? Esse é o poder da independência em ação. Então, se você quer que alguém veja o seu valor, não tente provar isso a eles. Prove a si mesmo. Mostre ao mundo e a si mesmo que você é uma pessoa incrível com ou sem eles. O efeito disso? Eles vão começar a perceber o que perderam, mas nesse ponto você já estará tão focado em si mesmo que talvez nem se importe mais. Quando você incorpora a independência, você se torna aquela pessoa que não precisa correr atrás da aprovação de ninguém. Você está ocupado perseguindo seus próprios sonhos, e isso é muito mais atraente. É essa confiança e autossuficiência que fazem os outros quererem fazer parte da sua vida, mesmo que antes não tenham reconhecido seu valor. Mas vamos esclarecer uma coisa. Independência não significa afastar as pessoas ou ser indiferente. Trata-se de priorizar a si mesmo, seus objetivos e seu bem-estar. Trata-se de mostrar que, embora você valorize relacionamentos, você não depende deles para sua felicidade. Essa mudança sutil, mas poderosa, altera completamente a forma como os outros te enxergam. Eles começam a te ver como alguém desejável, não porque está sempre disponível, mas porque está vivendo uma vida plena e interessante. Uma vida da qual eles agora querem fazer parte. E aqui está onde a mágica acontece. Quando você se concentra na sua independência, você naturalmente atrai mais positividade e oportunidades. Você não está esperando que alguém te valide, porque você já se validou. E é exatamente nesse momento que eles começam a sentir sua falta, a desejar aquela energia e confiança que você agora transmite. Então, qual é a lição aqui? Abrace sua independência, cultive-a, use-a como uma ferramenta poderosa, não apenas para enriquecer sua própria vida, mas para fazer os outros perceberem o que perderam quando te subestimaram. Lembre-se, você é seu maior patrimônio. À medida que você continua crescendo e prosperando sozinho, aqueles que não enxergaram seu valor antes, finalmente o verão. Mas, até lá, pode ser tarde demais para eles. No final das contas, viver de forma independente é amar a si mesmo o suficiente para saber que você não precisa de ninguém para validar seu valor. Então, vá em frente, viva sua melhor vida e observe enquanto os outros percebem o quanto querem fazer parte dela. Agora, vamos falar sobre um conceito poderoso. O efeito da raridade. Esse é um verdadeiro divisor de águas e atinge diretamente o motivo pelo qual as pessoas só parecem te querer quando você já não as quer mais. Veja bem, as pessoas são naturalmente programadas para desejar aquilo que não podem ter facilmente. É como aquele último pedaço de pizza que de repente se torna 10 vezes mais apetitoso quando você percebe que pode perdê-lo. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. Quando você se torna menos disponível, você se torna raro, e essa raridade aumenta seu valor aos olhos deles. Imagine que você está sempre por perto, sempre disponível, sempre pronto para largar tudo por eles. Eles se acostumam com isso, passam a considerar sua atenção garantida. Mas no momento em que você se afasta, algo fascinante acontece. De repente, eles começam a notar o espaço que você deixou para trás. Percebem que sua presença não era algo para ser subestimado. E num piscar de olhos, você deixa de ser uma presença comum na vida deles para se tornar algo raro e valioso. É como a diferença entre um objeto do dia a dia e uma peça de coleção rara. Você não se importaria muito em perder uma caneta comum, pois pode conseguir outra facilmente. Mas se perder um item raro e limitado, sentirá o impacto. Quando você se torna raro, você deixa de ser apenas mais um e passa a ser aquele item exclusivo que eles de repente não conseguem parar de pensar. Como disse o filósofo estoico Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. Quando você percebe que seu tempo e atenção são bens valiosos, você para de distribuí-los gratuitamente. E acredite, quando você se valoriza, os outros começam a te valorizar também. Vamos trazer um pouco de humor para essa ideia. Lembra de quando você era criança e ignorava seus brinquedos até que outra pessoa queria brincar com eles? De repente, aquele brinquedo se tornava o mais interessante do mundo. Adultos não são muito diferentes. Todos queremos aquilo que sentimos que podemos perder. E é exatamente isso que acontece quando você cria um pouco de distância. Isso não significa jogar joguinhos ou fingir desinteresse. Significa simplesmente focar genuinamente em si mesmo, no seu crescimento e na sua felicidade. Quando você para de estar sempre disponível e começa a viver sua melhor vida, eles não podem deixar de notar. Sua ausência se torna um lembrete poderoso do seu valor.
e eles passam a desejar aquilo que antes tomavam como certo. Imagine um cenário em que você sempre manda mensagens, está sempre disponível para atender ligações e nunca diz não para um convite. Agora, imagine o oposto. Você começa a focar em seus próprios interesses, passa mais tempo com outros amigos, investe no seu crescimento pessoal. Você deixa de ser aquela pessoa sempre acessível. E é aí que eles começam a sentir sua falta. Eles começam a se perguntar o que você anda fazendo, por que não está mais por perto, e essa curiosidade rapidamente se transforma em desejo. O efeito da raridade nos ensina que muitas vezes menos é mais. Quando você para de se doar tanto, dá aos outros a chance de sentir sua falta, de te valorizar e de perceber o que podem perder. Essa é uma ferramenta poderosa, não só em relacionamentos, mas em todas as áreas da vida. Então, leve isso como um incentivo. Não tenha medo de se afastar um pouco e deixar que as pessoas sintam sua ausência. Foque em si mesmo e deixe que os outros descubram o quão valioso você realmente é. Lembre-se, você não é qualquer um. Você é alguém que vale a pena sentir falta. E quando você começa a se tratar assim, os outros também começarão. Agora, vamos falar sobre um dos aspectos mais transformadores dessa jornada: o contraste da confiança. Aqui é onde as coisas realmente começam a ficar interessantes. A confiança é uma daquelas qualidades que são ao mesmo tempo magnéticas e transformadoras. Quando você para de querer alguém, algo notável acontece. Você começa a irradiar um novo nível de confiança. E acredite, eles percebem isso imediatamente. Imagine este cenário. Antes, você estava preso no mundo de outra pessoa, talvez até um pouco inseguro, sempre buscando a aprovação ou a atenção dela. Mas então, você toma uma decisão: focar em si mesmo e deixar de lado a necessidade de validação externa. Você para de se importar tanto com o que essa pessoa pensa e começa a se preocupar mais com seu próprio crescimento, felicidade e bem-estar. E é nesse momento que você se torna irresistível. É como se um interruptor fosse acionado dentro de você e, de repente, você anda mais ereto, sorri com mais brilho e exala uma autoconfiança que antes não estava lá. Essa mudança não passa despercebida. Na verdade, é gritante. A pessoa que antes te subestimava agora te enxerga sob uma nova perspectiva. Você já não é aquele que estava sempre ali, esperando por atenção. Agora, você é alguém que está prosperando sozinho. E esse contraste entre quem você era quando os queria e quem você é agora que não os quer mais, cria uma mudança poderosa na forma como eles te percebem. Como disse o filósofo estoico Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Ao reagir à indiferença deles com confiança e segurança, você envia uma mensagem clara. Você não precisa deles para definir seu valor. E acredite, isso é incrivelmente atraente. Vamos adicionar um toque de humor aqui. Pense nisso como uma transformação de lagarta para borboleta. Antes, você rastejava atrás deles, mas agora você abriu suas asas vibrantes e está voando alto e livre, fora do alcance deles. Eles olham para você, surpresos, tentando entender onde foi parar aquela pessoa que antes pareciam dominar. A confiança, meus amigos, é como um farol em um quarto escuro. Ela atrai as pessoas, desperta curiosidade e as faz se perguntar como não perceberam isso antes. Quando você para de querer alguém e começa a se concentrar em sua própria jornada, sua confiança cresce. E com ela, o desejo deles por você se intensifica. Eles começam a perceber que a pessoa que tomavam como garantida evoluiu para alguém extraordinário, alguém que não precisa da aprovação deles para se sentir completo. E aqui está a grande virada. Essa confiança não apenas os atrai, mas também te fortalece. Você começa a se enxergar de forma diferente também. Percebe que seu valor não está atrelado à opinião ou ao afeto de ninguém. Você é valioso pelo que é, não por quem te deseja. Então, leve isso como um impulso de motivação. Abrace sua confiança, abandone a necessidade de ser querido e observe como sua segurança não apenas transforma você, mas também altera a forma como os outros te enxergam. Você não é apenas um plano B. Você é o evento principal, a pessoa que eles, de repente, não conseguem tirar da cabeça porque não está mais buscando aprovação. Lembre-se, confiança é contagiante. Quanto mais você a cultiva, mais as pessoas são atraídas por ela. E no final, você descobrirá que a única aprovação que realmente importava era a sua própria. Então, continue crescendo, continue brilhando e deixe sua confiança ser a força que não só atrai, mas também te capacita a viver sua melhor vida. Agora, vamos falar sobre um dos sentimentos mais intensos que alguém pode experimentar: o arrependimento.
Já notou como as pessoas só percebem o que tinham depois que perdem? É o clássico, você não sabe o que tem até perder. Mas aqui entra um toque de sabedoria estoica. Imagine isso, você sempre esteve lá para alguém, oferecendo apoio, carinho, atenção. Mas eles não souberam te valorizar. Um dia, você simplesmente decide seguir em frente, se focar em si mesmo, e então, bam! Eles são atingidos pela dura realidade do que perderam. É como se estivessem caminhando pela estrada da memória, mas em vez de aproveitar a paisagem, tropeçam em cada pedra do caminho. O arrependimento é um sentimento poderoso, meus amigos. Ele tem o dom de sussurrar no ouvido das pessoas. O que foi que você fez? E para eles, não se trata apenas de sentir sua falta. Trata-se da dor profunda de saber que tinham algo incrível e deixaram escapar. Como disse Sêneca, todo novo começo vem do fim de algum outro começo. Mas aqui está a grande questão. Esse fim, para eles, é o começo do arrependimento. O arrependimento pode ser um professor cruel. Ele os força a reviver, repetidamente, todos os momentos em que te subestimaram, todas as vezes que não perceberam seu valor. É como um filme que se repete em um loop infinito, e a cada repetição, a dor se intensifica. E é aí que eles começam a te querer mais do que nunca. Eles anseiam por uma segunda chance, mesmo sabendo, no fundo, que talvez nunca a consigam. Então, se algum dia você sentir que não está sendo valorizado, lembre-se disso. Às vezes, a jogada mais poderosa que você pode fazer é se afastar e deixar que sintam a dor do arrependimento. Não se trata de vingança, mas de permitir que enxerguem seu verdadeiro valor. E quem sabe, talvez esse arrependimento seja exatamente o que desperte um novo começo, onde finalmente percebam que você era tudo o que sempre precisaram. Permaneça forte, continue focado no seu crescimento e deixe que a dor do arrependimento deles seja uma prova do seu valor. Você vale muito. Agora, vamos explorar um dos aspectos mais fascinantes dessa dinâmica, o mistério da incerteza. Esse é um dos maiores gatilhos que fazem alguém começar a desejar aquilo que antes negligenciavam. Imagine isso. Você parou de mandar mensagens, parou de perguntar como foi o dia deles. De repente, eles estão se perguntando, o que está acontecendo? A incerteza os enlouquece. É como tentar resolver um quebra-cabeça com peças faltando. E deixa eu te dizer, as pessoas amam um bom mistério, especialmente quando envolve alguém que pensavam ter sob controle. Quando você cria um pouco de distância, você também cria um grande espaço para a curiosidade. De repente, eles estão pensando em você mais do que nunca, relembrando conversas, se perguntando onde você está, o que está fazendo e por que não está mais por perto. Como disse Marco Aurélio, não é a morte que um homem deve temer, mas sim nunca ter começado a viver. E nesse caso, eles começam a temer perder a conexão que tinham com você. Quanto menos eles sabem, mais eles querem saber. E aqui está o detalhe mais interessante. A incerteza não é apenas intrigante, ela é magnética. Ela os puxa de volta como um ímã. Eles começam a sentir sua falta, a desejar a certeza que antes tinham, mas que agora desapareceu. Então, abrace o mistério, mantenha-os curiosos, deixe que sintam o impacto da sua ausência e observe como, de repente, eles se tornam aqueles que estão correndo atrás. Porque seu valor não diminui só porque alguém não o reconheceu a tempo. Continue brilhando, continue crescendo e deixe que eles descubram sozinhos o que estão perdendo. A reversão de papéis é um dos momentos mais impactantes desse processo. E acredite, é quase poético como tudo se desenrola. Imagine isso. Antes, você era quem corria atrás, quem buscava validação, quem sempre estava disponível. Mas, de repente, algo muda. Você decide se afastar, focar em si mesmo e então, BUM! Os papéis se invertem. Agora, são eles que estão correndo atrás, tentando recuperar o que antes tomavam como garantido. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Ao parar de buscar a aprovação deles, você se coloca em uma posição de poder. E então começa a dúvida na mente deles. Por que eles não estão mais atrás de mim? Será que acabei de perder algo valioso? Esse pensamento é o que vira o jogo completamente. Antes, você era quem sempre mandava mensagem primeiro, quem sempre fazia planos, quem estava sempre disponível. Mas agora, você não está mais se esforçando. Você não está mais acessível. E eles sentem essa mudança como um choque de realidade. De repente, são eles que começam a mandar mensagens, a tentar chamar sua atenção, a querer recuperar aquilo que antes não valorizavam. A beleza dessa inversão de papéis está no fato de que não se trata de joguinhos, não se trata de manipulação. Trata-se de reconhecer o seu próprio valor.
Quando você foca em si mesmo, você se torna o prêmio. E aqui está o detalhe mais motivador. Ao se afastar, você não apenas ganha o controle da situação, você ensina a eles uma lição valiosa sobre sua importância. Você prova, não com palavras, mas com atitudes, que não precisa implorar pelo amor ou atenção de ninguém. Então, continue brilhando, continue crescendo e observe como naturalmente os papéis se invertem a seu favor. Você está no controle agora. Agora, vamos falar sobre um dos maiores gatilhos psicológicos de todos, o medo da finalização. Esse é o 9º e último ponto, e acredite, ele é poderoso. Quando você finalmente decide seguir em frente, há um momento de pânico absoluto para eles. De repente a ficha cai. E se isso for realmente o fim? E não há nada que faça alguém te querer mais do que o medo real de te perder para sempre. Pense nisso. Você parou de mandar mensagens, parou de se importar, parou de tentar. E mais do que isso, você está vivendo sua melhor vida. Você está radiante, está crescendo, está se tornando a melhor versão de si mesmo. E então, algo acontece na mente deles. Aquele pensamento incômodo, aquela dúvida insistente. E se eu nunca mais tiver essa pessoa de volta? De repente, aquilo que era confortável se torna uma ameaça. O que era seguro se torna incerto. O que era garantido agora está escapando pelos dedos. É o clássico, você só percebe o valor de algo quando o perde. E quando esse pensamento se instala, a reação deles é previsível. Desespero, tentativas apressadas de reconexão, mensagens do nada, lembranças do passado jogadas no ar, como se isso fosse reverter tudo. Como disse Maquiavel, os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E nesse caso, você é o patrimônio que eles subestimaram, até perceberem que talvez nunca mais possam te recuperar. A grande lição aqui é simples. Deixe-os sentir esse medo. Deixe-os experimentar a angústia de perceberem que não há mais volta. Porque esse medo é uma prova clara do seu valor. Quando você escolhe a si mesmo, quando foca no seu crescimento, quando para de implorar por migalhas de atenção, você se torna alguém que não pode ser facilmente substituído. E isso os faz perceber muitas vezes, tarde demais, que te perder foi o maior erro que já cometeram. Esses 9 fatores mostram que, ao recuperar seu poder, focar em si mesmo e se afastar, você força os outros a encarar a realidade da sua ausência. E essa realidade, muitas vezes, é o que finalmente os faz enxergar seu verdadeiro valor. Mas a grande questão aqui não é apenas fazê-los te querer de volta. É sobre você perceber, de uma vez por todas, que nunca precisou ser desejado para ser valioso. Seu valor sempre esteve ali. E agora, finalmente, é você quem o reconhece. Place between Canada and the U.S. Justin Trudeau saying that the goal is to get these tariffs lifted. We'll have to wait and see if that comes to fruition. But just be aware, talks are apparently being had, guys. Back to you. Yeah, so that's kind of, let's just call that a bit of a nothing. Talks are being had, goal is to get rid of the tariffs. You don't say, oh, okay, I know what's happening now. I just covered some intel at 2031, so that's why you would have, it's the first fill that I put in is going to be getting some short out at 2031. So that's what just popped in there. I'm obviously not long intel, as you guys can see. I've only gone short. We were out of it once, and then we jumped back into it. SMCI starting to come into VWAP. The other thing about SMCI, it's so far from the prior lows. That was the initial plan to short that 38.4. So we're working off of VWAP and the pre-market lows as well. So I have Intel short at 20.45, Marvell short at 72.75, SMCI short, that's correct. The shorts are correct. It's only Intel that's wrong for me. So it looks like it's okay with the exception. I guess that means it's not right. I'll see if I'll take a fill here, if it will show the right positions for me. Hopefully we'll take one and we'll be able to get into it. Okay. All right, so we're just net short everything. Maybe we can start looking at some other stuff. We're short Apple, we're short AMD, we're short Intel. Pretty simple stuff here. Hopefully we start to get, there we go, I just took a fill. No. I'm too frustrated. I won't be entering any more positions, so I'm just gonna wait to see what happens. We're now $1 plus in the money right now on that. I mean, I don't wanna keep explaining the positions. We're net short everything right now, and we're hella up. So I'll leave it at that right now. Alibaba, I was looking at 138 to come into play. If that comes, great, but that's what I'm looking at, Alibaba right now. Apple, look, we're flat on AMD right now. We're flat on Intel.
looking for more, man. We talked about it. We're short Intel 32s. We're short AMD right here at 65s. And we're short $1 right here in the money on, and it's a big position on Apple. So we wrote down here Apple early that we like that short. We also like the TQQ short. So we did like the overall market there. The only thing that's really been disappointing, AMD's ran up and we were able to get a great price short, so I'm fine with that. The most disappointing thing has been Intel. And, you know, I know that it was a great green name for me yesterday, but we played it in the afternoon. So we're going to try to stay patient up to 2060. It could easily break that. I'm not in love with this. I would really love to get out if we do come back down. Intel not trading the way I thought it would today, that is for sure. You know, CHIPS Act, I thought it was a bad thing, and I don't like it. All right, the next fill should be correct. Right now, I am long nothing. So either that gets wiped out. I will take a fill right now to see. So I just took a fill. Okay, here we go. It's going to work. So this is going to work. So now all my positions should show up there on the bottom. So there we go. Looks like we're good to go here, Neil. Yeah, it looks okay. Yeah, it looks right. I am long Palantir. It got to the first level. So Palantir goes into, there's 3 support levels. There's the low, yesterday's low, there's the higher low, there's the absolute bottom at 78. It just went trend reversion. I just drew this trend line. It just went a trend revert. So very quickly here, prior bar 84.5, where it's more like 84.44, where the stop is going to go underneath, and then play back into VWAP for Palantir. Just a mean reversion play here on PLTR. We said the only long I liked was if Palantir did a crazy move to the downside, like that trend down and reversion up, which it's done a couple of times in the last few days. So yeah, we'll see if someone heads to the upside. Not much has been all that strong this morning. So I guess if you're looking long, you had to find a kind of a support level or mean revert anywhere you can. Intel, oh, I just typed it twice. Right, we'll do this, go to the black chart while we're waiting for that to give me time to reload. Intel has been trending higher. There's no question about it. So I have a bid to try to get more out underneath VWAP at 2020, but if it runs a fresh high, I'm out. You know, not going to fight this stock. And at the end of the day, if it goes, I'm going to get in and I'm going to get out where my stops are going to be. So I played on SMCI, not at the level we wanted. We wanted it up here, but I played under VWAP. It broke prior bar high, so we jump out of the trade. That's it. And now we move on to the next opportunity. Intel, we'll see what happens there. Palantir, I just realized we didn't get our other fill down there. So I don't want to chase this up. I was trying to grab it through 84.50. I didn't get anything till 90. So I am trying to add to this position, but it has to be down closer to that, 84 high to 84 mid to reload on Palantir, and we're out in front of 86. All right, yeah, NVIDIA, I mean, we should look maybe at some Rigetti, maybe, so we could definitely have a quick look over there. We did short some more AMD. AMD is right here at 100. I am not going to be taking any more until like $100. I put down $100.80. I still want to look at 101. The issue here for me is that the NASDAQ is doing nothing. And it's just like you're battling with it. So I'm going to stay with my own rhetoric that I like the short. We're underneath the 50. We're underneath VWAP. If I have to withstand being flat on a couple of these trades for now, fine. But at the same time, definitely understanding that we could be wrong. NVIDIA's trying to go right now. Obviously, if that goes, then AMD probably follows. So we're going to let it just settle down. It's not moving. I mean, the last time AMD did a move like this, I normally off the open, what I'm trying to get at is like, rarely. You had that big move there. Now you're up here. I just don't think it's going to hang out. It's 950 right now. There's a move coming. I'm just going to favor the short. Could be wrong. That's for sure. We are 10 cents away. We're short right now at 30s. We did cover some down there. We still have about 75% of this position on. And I don't want to reload. I don't want to reload any of the shorts. Let's just be wrong with what we have. We're not layering into anything right now. We're very, very comfortable with the amount of shares that we have. We're green on the day so far, but that's position pending. So again, you can ask us anytime if we're red or green or what we're doing or what's going on any of the stocks. I know we did have that position board down, but it is right now. So yeah, we're going to wait. Looks like we're about to get stopped out, which will put us red on Intel if it does run that top. So you were just in a couple positions. Well, if I had winning stock off the open was going to be a long out of the 4 that I was in on my bingo card, I didn't, flat out.
But I did just cover Palantir. We didn't get that ad, but it got to 86, so I just covered it there. I'm surprised. I really did think there were going to be some better shorts in there that you could hold on to. You had to basically it's right at the open that you had to have it. But we took our intel. I'm always gonna get out when it runs that prior high. And so the last entry got to VWAP, and it's at that prior high right now. So the only way that I'm gonna continue to like this, gotta have it. You want to select your draw tool if you want to draw a trend line. Is if it holds the trend or holds the top, and it can break this trend. I didn't draw that very well. It's a little bit higher up. If it can break that trend, hold a double top, then I can reload what I got out in front of VWAP and then keep my stop in on Intel. Palantir gave you the revert. Let's see if it can continue. I mean, if Palantir holds VWAP and does the whole Palantir trend up thing to run all the shorts to the moon, great. But that was one shot mean reversion. And now I'm looking for, back to the thesis, like what's at our levels. I just looked up at NVIDIA. That's getting close to 115. Which is, there you go, prior day lows where the bouncing was, 114.5 to 115. That's still underneath the pre-market high, so this is starting to set up. NVIDIA was in the trade for me, but it could start to be one here at that 15 level. All right, it's still Apple, it's still $1 in the money. As I said, I'm going to be positive today so far, positions pending, so we'll wait. Rigetti, congratulations, man. We did talk about that. Was another one that you could have had there. Have some water. Yeah, up to 850. We talked about that short float there today. Rigetti was down 11% or something. I'm not sure the exact number there. But yeah, down into $7. I had mentioned that the hold, we had last gone long Rigetti at $6. In my own account, we got out at 9 on that same day, which turned out to be a mistake because it went to 14. But right there, Rigetti's having one of those days again, as we've just bounced off that low and just kept going all morning. So right now, it's still going. I was going to say watch out for 850, but like we already took out that 825. Now it just continues. Wow. Okay, Neil. Now we're starting to get excited again. There goes, hopefully, Intel. We did get some more up there. We're short at 38. We're now in the money. Let's just start to piece a little bit out there. 37s, 38s on Intel. Apple's going to be a monster. This is what we talk about. Neil says goes against him, gets out quickly. That's fine. Different trading styles, right? We all have our different styles. At the end of the day, you want to look down and you want to see red or green. And if it's red, it's not going to be a lot of red. That's the main idea. So we had our stops. Now that this is falling back in, let's take advantage of it. This market is just a real funny thing, man. Like at any point, anything can get turned on its head. So that's why we're taking some profits. Obviously, I can see the net right now, and it's been pretty good. So let's just hold on to these shorts. If the market does fade here, we're going to be huge. If not, we have our stops, and we've been taking profit to keep this day in the pocket. So there goes Apple. Again, like I don't know. This has been a big trade for me today. Here's Apple right here. We talked about 236 short, key level. Let's wait. Let's be patient. We got it, Neil. It's $1.50 now in the money. So let's see if Apple wants to continue to go. But this market is... It's starting to look strong again. I don't know what you're doing, but it's a pretty choppy day. So look, I'm only like I got a Palantir. Palantir's at 86 and going higher. So if you're thinking short and it reverts, I'm probably not thinking hold the long through VWAP and it's going to break highs. But Intel, I got 44.5 as a price. Whatever, it's rounding down this time, doesn't really matter. The high is 57, so we're risking 12, 13 cents. VWAP sits at that same level. So we got some out at VWAP at that 1-to-1, but there's just no follow through. I said if it broke trend, that I would add back in. Now can it hold on to that top? I still think it's a short up here, but the money fills have been, sort of at 50 and above as opposed to in the 40s, meaning that's the, like the good prices on the short. We call them money fills sometimes. And it can be above like a line. But anyways, if we get another reload, it's going to have to continue to show these wick tops here. Like on the way up, let it wick and then get in. Because on the way down, when I'm in at 15, out there, and then we're in 25 and out there, like taking like 10 cents away each time. Like my style, I don't want to hold that 2 points against me. I'd rather find my way back into it, see if we can't build a better position. Because if we flush through the low of the day, Intel's breaking 20. That's just the kind of stock that it is. Right. Yeah, it's how that stock rolls. Palantir, I want to hold hope that if the market goes up, this is going to be the one because it's done this 2 days in a row. But it's starting to roll right back over to the downside. So no higher low yet on Palantir.
if you're patient with it, it did it yesterday and did the day before. Initial flush, higher low. Even when it pulls back, you get the higher low. So if there's going to be a long on Palantir, I want to just, let's calm down. Don't want to jump into it too early, because if you think the market's weak and Palantir goes lower, 78's in play. Oh my. I just want to say, like, we're going to have completely different trading styles. Like, I have right now, like, many shares, so I'm going to start to cover into this area. Like Intel, we took those shares, we got nervous about it. So I'm covering at VWAP right now, and we just hit our 1 daily goal. So, but again, that's with all of these positions still pending. We still do have many shares on board. So we're going to start to exit out of some of these positions right now. So here goes AMD. Let's take some more out right here at VWAP. So just to let you know, we're out of about 40% of our AMD. We still have about 70% or so of Intel, and I'm going to start to cover it right here. Like, see how it's getting stronger? Like, it's bouncing off of that VWAP. I don't want to be here for it. We'd rather cover. We just got some more covers down there just to let it go, because see, now with this move back up, we're no longer at our 1 times daily goal. We're still in the money, but we just gave back half of our day by sitting there and holding and waiting for something to happen. So take advantage of it, man, and just trade what you're trading, and let's just keep going. So again, trade whatever size is comfortable for you guys, right? Apple right there, down $1. We're waiting for that. We just got a great fill. And this is what I'm trying to do, find out key levels. Like Apple was just down here, was a huge move down, and we didn't take enough advantage of that. So we got to do that. Like, these numbers are coming out. That's 234.70 right down there to the downside. So I'm going to put another bid down there, 240.34.75. We'll see if we can get out of some more, because now the market is trying to rip against us. So more covers. Yeah, I don't know if the market's ripping or not, but I mean, I could just tell by my net right now that we're fluctuating. So we've given back about half right there. And look what just happened to Rigetti. We're still up. Oh, NVIDIA just lost right now. I do want to say right now, a big shout out. I mean, I could see shout out to Adara is going to be there as well. Positive day for Adara, positive day for myself. Joe, congratulations too on a positive start so far there. So let's just keep it going, man. Apple, AMD, and Intel. Yeah, NVIDIA just broke VWAP, so I was like, oh, the market's coming back in there when I saw us go lower. But you have a big divergence between things. You've got NVIDIA beneath VWAP. You've got Google breaking the high of the day right now on Intel there. So, like I said, we got 44s, 45s, and there's our stop there, risking 13 cents. I just now am out half of it when it bounces off of VWAP. So don't want to let this one get away. Like when it pops 10 cents in the money, you have to ask how much are you risking to that high and what can you get out of it. So let's go over to Adara. It is time for Happening Now. We're waiting here for some numbers. Right now it's just about 10 a.m. So we should be getting these wholesale inventories revisions. There we go. So 0.8% versus 0.7% forecast and previous. Wholesale sales month over month actually negative 1.3% versus positive 0.5% expected and positive 1% previous. So again, wholesale inventories revised month over month, slightly above expectation. Wholesale sales month over month, lower than what we were expecting. We will have here at 12 p.m. comments from Treasury Secretary Scott Bessent. I'll be covering that for you if anything is market moving there. Then at 2 p.m., Donald Trump is set to sign more executive orders. This has been announced within the last few hours because it wasn't here as of 8 a.m. So just certainly keep an eye on that. Donald Trump signing some executive orders. The market here trying to make a little bit of a leg higher, a higher low of this drop at the open, but pretty weak start to the day for the SPY and the NASDAQ. That is for sure. About half the Meg 7 names are trading lower to start the day as well. Let's take a look here at some earnings plays though. We're getting RGTI with earnings initially pushing lower, now pushing to the upside. This one also is about a 25% short float, so decent short interest. Be careful with RGTI, as always. Then we have Zscaler, another earnings play from last night. They did beat on earnings and sales, but their guidance was a little bit tepid for Q3 2025. Just remember, after the close, we have Broadcom and Costco reporting, and other earnings plays you can check out today include MongoDB and Macy's, guys. Back to you.
All right, thanks, about Dara. Macy's. Yeah, so the number comes out, and of course, now we got to sort of like absorb what's going to happen right there. So again, look at all these covers. We just got another cover right there for Intel. You know, worried a little bit now. We just got down into VWAP again and bounced for AMD. So I do have more bids down there, and we're just going to wait to see what winds up happening now for these names. Again, pretty comfortable with what we're in, and just letting it happen naturally. Good covers down there, but you know, trying to put some more orders at VWAP. Like, I don't need this profit to sort of vanish away, right? So we've been having a good day. We're just net short. The Apple 236 was huge. I don't even like that gap up there. Like, I'm not even sure even when it came in, I was like, Apple just gapped there? Like, that's pretty crazy, but still does do that gap. So we do have that fill, and we're taking advantage of that. Any dips down now, I mean, we might as well take another 235 fill, because again, like, you know, we've got some more shares here, so we'll take a little bit of a dip in that. And then Intel, man, Intel's not exciting to me anymore. I do have lower bids. We can let this thing fall down for sure, but I am bidding. I'm just looking at my math here. We're bidding about 15% down here again at VWAP at 30s, and then we're down for, you know, significant more, about 50% of our out if we can get it down here at 2020. I'm actually at 2018s for that downside play. So here it comes. We'll see if we can get a nice move down in for Intel. Like I said, we'll bid out 25% or so in and around, or sorry, 15% or so in and around 30s to 31s for Intel. Apple's trying to get back up to the upside as well. So I don't know, man. This is just a pretty wild day so far. Yeah, I think Palantir is a long. We shouldn't have got out of it in the first place, but that was a plan of action. We were bearish on the market. It's stair-step to the upside. It's doing everything that it did yesterday and the day before, with the exception, I'd say, of having any kind of weakness after the first push. Like, these are the red candles on Palantir. Like, you can go back and see, like, there were real dips yesterday in the morning on the way to the upside. There's no real dip here. Like, it's just going sideways for a bit and then gone. So the next time, if it can go sideways off of VWAP, then I want to go long off of... VWAP's just a line in the chart. I kind of like here a little bit better, like 85.8. So even if it dips under VWAP and holds these prior lows, this one should be a long. We were in it and we kind of let it go, and that's a mistake, like I said. I wish I could tell you that these were longs on Intel, but those higher lows aren't. Those are covers. And the only way that I get short again in front of this high is if it puts a wick high. Break 50, fail a little bit higher, and then short back underneath. Otherwise, it's time to look for some flips to the long side. Palantir being the first one, because that was the one that I liked to the long in the first place. Looking for others, Google stands out. Google definitely stands out as one for sure, but let's go to Adara and then come back and find some more. Yeah. Just to be aware here, I can see that Howard Lutnick is speaking on CNBC. That is the trade, or yeah, I guess commerce secretary for the U.S., Howard Lutnick. He did make some comments recently as well, suggesting that Donald Trump would be willing to meet Canada and Mexico halfway on tariffs, and also making some comments about the potential strategic reserve for crypto. So Howard Lutnick does have the tendency to say things that move the market. Be aware, he is speaking on CNBC, guys. Watch the market. Back to you. I mean, that is exactly what we're trying to do, is watch out for this market. I took a short here in Palantir. Let's see if it wants to work out for us. Again, short off the 200 period moving average. I'm just going to give this to 87.50, not even 88.50. I mean, I know this name is super strong and they can get on this, and it looks like right now, as the market continues to go higher, right now they're on Palantir, and that's fine. We're short, so we're short Palantir at 90s, as you can see. So we'll take a piece out like in the 50s if it can get down there. Don't know again where we're going to go here, but that's where we are bidding to take something out of PL. So, all right, that's going to be my play there. All right, the only thing that's in trouble now, obviously Palantir is still working. There goes Palantir, now 15 cents, now 20 cents. I do have a bid 62s if we can get out of 20% of it. That will put us in 30 cents worth of a win, and we just got missed. Can you believe that? I think it went to 65 right there. So it's AMD, the only one that's in question so far here for me right now. What's oh, there it is. We get it. Right there on Palantir, another 25 cents there. We'll wait to see if Palantir can get lower. What's up, Adara? Howard Lutnick is still talking. He just said that the tariff reprieve that we're seeing with automakers, where they have 1 month until these tariffs come into effect, he said this is likely not just about automakers, and it could include all
USMCA covered products. The USMCA is the United States, Mexico, and Canada Trade Agreement. I looked it up. It mostly covers auto and auto parts, chemicals, steel-intensive products, and textiles. So basically what he's saying is there could be a reprieve for quite a lot of these tariffs, but he said this is still going to only last 1 month. So Howard Lutnick hinting that this tariff break or exemption for U.S. autos could also apply to other things covered in the USMCA or the trade agreement, but again, only till April 2nd, 2025. Also, I'm just seeing some comments from Trudeau pop in. I think they're from about 10 minutes ago, but worth noting. He did say that as long as there are tariffs from the U.S. that are completely unjustified, they will be responding strongly. He also said that the Canada-U.S. trade war is to persist for the foreseeable future. That's just me quoting him. Back to you. Nice, nice. Yeah, so I mean, look, I don't think we got anything too crazy out of that. There were every now and then you'd see like the book drop or move around a little bit. The other name is coming into play. We haven't traded NVIDIA yet because it never got to those prior lows, which are now the pre-market highs, but you're starting to work into there. So 115 is the level. The market, it's clearly strong going into it, so let's let it get there before even considering the fade. Alphabet, we keep referring to it, and then going over things that are shorts. But Google looks real strong today. It just went green. I mean, you can look at the chart. The thing I don't like is that you're at a resistance spot. I don't want any part of a long at resistance. We talked about it this morning about breakouts in a general sense. So yeah, Google's too late. So it's NVIDIA 115. Intel's right at that top right now, that 2060 level. So it's a good chance that it's going to run it right here. We're in it for the third time up here. If it breaks out that high, then we got to wait for 21s. And 21 will be next. So I think it's either 21 or 2060 breaking out here on Intel and I get out, or we're going to have NVIDIA come into 115. So we're waiting for it to get there, show some kind of weakness, play the curl back in. Got to wait for a dip buy on Alphabet. I'm not taking any punches in the high of the day. All right. Yeah, same kind of talk for me here as we just wait to see, you know, if the market's going to take out the top. I mean, it's running right now. We said that there was going to be a level that we decided to reverse into the long. I don't think we're there yet. It's just been, it hasn't really been, I was going to say it feels like a slow grind because like my net's kind of just doing this, but it's starting to get going a little bit. And I think the number one problem right now is Apple because, and again, we're out. We only have 30% left, but you're right at the top here. I don't really like all of this tariff talk because I have no idea where it's going to end up. I'd rather they just stop talking. I mean, it's better if they stop, but it seems like there is some relief happening here. So we'll short a little bit of Apple up here, but waiting out for 237. Adara with more news again. We have more news. So Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, said, quote, "We're in discussions on possibly delaying the second wave of our planned tariffs." So in case you were not aware, or in case you missed it, on, I believe, Tuesday, Justin Trudeau announced that Canada would have some tariffs going into effect immediately. That would be 25% tariffs on $30 billion Canadian of goods. Their second wave was supposed to happen in 21 days from that announcement, and it would be 25% tariffs on an additional $125 billion Canadian of goods. So that second wave, $125 billion wave, might not be happening. He said they're in discussions about delaying this new tariff wave, guys. So Canada potentially delaying another round of tariffs. Back to you. Right, I'm not sure. So right now, Palantir, we did get a reload up there, and we did get some more out. So we got some out in the 90s right now on Palantir. Palantir, 40 cents in the money, but again, like just tipsy-turvy here with the futures. Thanks for that reporting there, Adara. Apple, okay. We did it again. We got some more shares upside, but does that mean that we can get them out? I don't know. We're bidding now in and around 236. Maybe we do get that fall. Okay, there it is. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right now, so that's a good trade there for us. Neil, Palantir is now 50 cents in the money. Shh, the whisperer's here. We'll figure out what's going on with Palantir again. Nice push down in. There it is, man. Palantir, one more time. Nice trades back into the downside there for PLTR. Let's go. It is going to be your P&L number one name here so far today for us, Palantir. Intel's a little bit of a problem. I know you're on that as well. We're right here at $20.60. Yeah, it didn't break the high. It kind of wicked the pre-market high. They're at a dark pool wick.
that went through. No, it just broke the high now. So I got back in at the same price, but it's not broken the top as far as I'm concerned. So I'm out of it. That was just a 63 print. Slap to fail on Intel. 2 days in a row, it's been a good short. Right now, it is not. It's higher lows and continue to trend up. NVIDIA got to 115. Again, these are just dark pool wicks. Ignore that. The pre-market high, at least from after 6 o'clock, that's what we track it, from where I track it from, is 115.14. But then remember, this was also a quadruple bottom yesterday. So support to resistance, playing it back into VWAP here on NVIDIA. Alphabet still tracking and looking really strong in here. Might pull back into VWAP. When we're talking about this, we got some questions addressing a webinar this morning about trends up in VWAP. If it's respecting VWAP and an upward trend and you like the long, that's a good place to try to get back in or get in the first place. So Alphabet, relatively strong, no question about it. I like VWAP in here if we can grab it. And then just before we go to Adara, Rigetti reported, obviously was down, now 6% up. It just bounced off $8 and went back into the high. I think you can safely say this has the potential to squeeze at this point. So that's a big reversal, trap some shorts down here and break it out. I actually think this is a better opportunity than Google just on a percentage basis. So I think looking for a dip on Rigetti is just going to pay you off a little bit better than it will on Alphabet. Dara. Just keep an eye here on Macy's, another earnings day on watch. I mentioned this one a bit earlier, and it was on the watch list, but in case you missed it, here's the move because it's bounced really nicely. They did beat here on earnings per share, but missed on sales. Their guidance lower than expected for both revenue and earnings for fiscal 2025, I guess there. But also we have some comments. Just be aware, comments coming out from Vladimir Putin of Russia. So be aware for any geopolitical tensions. Those can move the markets. Also, Donald Trump posting here about the massive trade deficit with the world was just announced. So he will change that. We got trade numbers earlier today. Donald Trump says that he will be changing the trade deficit. So keep an eye on that. We know that the trade and tariffs, of course, have been on watch as of late, guys. Back to you. He will be changing the trade deficit. Yes, well, he will. You know, there's certain things that aren't completely in your control that have to do with that. You got to worry about the U.S. dollar. Is that going to get any weaker? I mean, come on, man. You had the ECB lowering rates, everybody. And the U.S. isn't doing anything. That's not going to make the dollar weaker. So come on, NVIDIA, get down. I know you want stocks to go up, and the market is actually, the ES just has broken through VWAP. It's tracking highs, and NASDAQ's broken through VWAP. Cannot get filled on the south side of 50s here on NVIDIA. So I'm going to try to bid right there at 50. Oh, never mind. Go. I did just get filled on the south side of 50s on NVIDIA. So we'll play it into VWAP in here. It's held to 115 level. If we can get VWAP, great. And we might get a chance to dip buy on Rigetti after all of this. But like the fail for me is going to be I liked Intel 2 days in a row, but that's it breaking out the high. It is just completely upside at this point on Intel. If it does work, it's going to have to break the day-long trend. So now you've got a big higher low put in. You got to do something along those lines. All right, NVIDIA, get down into VWAP because this is when we want to work in here. Patiently wait for that price. It finally got there. And then I remind myself, what's the price I like the most on Intel? 21. It's at 2060. The even dollars have been paying out the best on that stock. All right, so tough morning so far for these shorts, but we'll see if they can still pay out, man. I mean, the only stock that we've taken a hit on here is Intel, and for good reason, man. I mean, it's actually up right now. Like, that's a great trend higher. I'm going to sit in it just against 70s there. Again, that's where we closed yesterday. We'll see if it holds it. We're going to sit in that one. I don't know if Palantir is a short or not, but it's 70 cents in the money. So we're going to start. There it is. Take some more out here. Palantir, been great off the 200 period moving average. You know, with this market at highs, I don't think this is a short. So we're already out of 65%. I'm going to put another bid right there. We just got more before it just ripped up there. Out now on Palantir. Like, this market rips. This stock is ripping people's faces off. So let's get some more out there on Palantir and stay positive on it as we watch out for these futures now ticking highs. We wrote down on the TQQs that we wanted to. We're still, like, considering all the
thousands of shares I've traded today, we're still well in the pocket. We're going to be red because we're holding on to some of these right now. Without Intel, we're green, but we can't say without a stock. We're waiting for TQQ to come up to $70. And so if that can get there, then I feel like that would be that short that we're looking for. Right there's 70. It's your 50 periods, 200 period moving average on a 5-minute chart. So we'll look to see if that can hit right there. So there goes Intel. We tried it one more time against 70, I guess. I don't know if it broke there or not, but we did get out of Intel. So our only red stock today is going to be Intel. What's up, Adara? We have more comments coming through from Howard Lutnick, who is the U.S. Secretary of Commerce. And I do want to clarify, this is just the market, that Howard Lutnick, he's not, of course, Donald Trump, who was the president. He's just making comments, and he has made comments before that have not necessarily been timely and or come to fruition. But regardless, it's worth noting, he did say that the expectation is that the April 2nd reciprocal tariffs will be starting high and then start to come down. As mentioned earlier, he did say that the plan is to make everything that's USMCA compliant or compliant with the US-Mexico-Canada trade agreement. That could, much like the auto tariffs, be deferred for a month. Now, in terms of how much of the goods in question are compliant, he said it's probably roughly 50% of Canada and Mexico products, but, quote, that is an off-the-cuff estimate. So basically, long story short, Howard Lutnick's comments imply that roughly 50% of Canadian and Mexico products might be, I guess, viable for a potential exemption until April 2nd, at which point we'll get tariffs, reciprocal tariffs, but these reciprocal tariffs might also come down lower. So lots of comments of a variety of nature from Howard Lutnick, basically just suggesting that these tariff talks are still continuing. Speaking of Lutnick, Justin Trudeau of Canada just said that Lutnick's most recent comments are, quote, a promising sign, and it aligns with some of the conversations that Trudeau has been having with officials from the administration. Back to you. So a bit of a bounce here in Bitcoin here. 91. Ooh, yeah, the scaling. I don't know what it is about that chart. Every time I come in, my scaling's changed. I have to fix it again. 91, and you're heading right into, it's like 91.8 or 91.6 to 91.8's been resistance on the chart. So look for it to get in there. Maybe there's a reversion, but strong moves. Just want to acknowledge it. Not trading any. I think it's the first time this week that I wasn't looking at Bitcoin, but here comes 115 and that pre-market high on NVIDIA. So we're able to get some out. Oh yeah. I mean, I'm only in NVIDIA right now, so yeah, you're right. I just looked up and I'm like, yeah, you're all the highs. So this pre-market top, if it breaks it, I'm out. If it wicks it and does a stop like this, then I get back in and then we work off and see if it can work down into VWAP. But right now you're just trending to the upside. I know I'm going to look at Google right now and say, okay, there wasn't a good chance to get in. So I probably wouldn't have got into Alphabet. All right, I feel a little bit better about that. Like there was no dip that I would have reasonably taken on Alphabet. But here's a wick at 115. That means re-entry onto NVIDIA. I want to see if I can get 80s in here. Still giving it to that same high. Should be willing to take something in the 70s like last time and then play back into VWAP. Rigetti has shown zero signs of pulling back, everybody. I said I'm not taking that top break. Rigetti's just going to have to wait. If it does go full squeeze zone, I think we'll have a chance at it later. But we're back in to what we covered on NVIDIA and still have the stop at that. It's about 115.25 on NVDA as we're just rocketing to the upside in this market. Yeah, big time rocketing up right now to the upside. So, yeah, look, we got Palantir still green for us, but we did get stopped out. We talked about that. It just made a high into 88 and then came back in. So I shorted 65. I mean, I wish we would have got much better, man, prices. But unfortunately, by the time I noticed it, it was already back in 30 cents. So the high of the day there right now for Palantir is 88. So I'm going to go short against that. I do notice that we have this level here, 88.25. I think you can wait for that if you really wanted to do something, but I'm going to wait for an 88 break. If we break too much above that, then we can reverse out. Look, again, Apple, we'll be red on Apple. We'll be red about like 1 or 2 units or so on Apple there because it does take out the top. We did have a good move there, but we were trying to think about that level there. And of course, the futures just continued. We're still down that 1%, so I'm still happy thinking about the short, but it doesn't necessarily mean that the short's going to come in. All right, there's Intel. We re-shorted it. We just looked at our sticky note, and it's like we didn't even want to get short Intel till 21.
So we got excited there early and just trying to play off pre-market highs because we thought the market was going to be down. But then when we break higher, we just need to get back to the strategy that we had sort of thought about in the beginning. And that was going to be short this. So let's stay short until we break 21. We do have more offers upside right here. So we'll take a position. We're in a position. So, you know, if it breaks, it breaks. But for right now, we got to wait. And that's what we're trying to do. So be patient with this as this move continues to go to the upside. You know, sort of the show just continues, man. I mean, I still want to be negative on the trade. I'm just not sure. Like, here's the triple Qs. Again, just to have a look at it on a 30-minute chart. Like, I still feel, although we took out the 50-period moving average, there's this look right here, 498 and change, all the way up to 500. I kind of want to be short until 502, 503, but that's more of a longer-term play. We have to deal with the positions that we have right in front of us because we're intraday traders. So be careful with whatever you're doing now today. AMD getting up to that 101 again. So let's put more shares on as we get into 101. That's the area that we liked. We have to stick to our guns at some point here. So let's do that. We're still in the short, but stocks are getting real frothy right now to the upside. Still down 1%, but some of these NASDAQ names really rebounding. Shorting Palantir not right, it looks like. Yeah, no question about it. Was that a call for a dare? I don't think so. Okay, we'll go to a dare for the small cap recap. All right. A lot of small caps having some big days today. We're going to start though with the IWM, the Russell 2000, bouncing here. Not quite a double bottom on the 15-minute chart, but nice bounce off this 204.70 level. Currently just above 207. Nice recovery for that Russell 2000, the IWM. First name here is AEON. This is Aon Biopharma. Penny stock about 80 cents at the high. Couldn't find any news on this one, but it does have about a 350,000 share float, so very small float for AEON. Then we have KITT. This is not a Kiss Robotics. This name has run in the past pretty frequently. Announced last night they're intending to acquire Seatrapid International. So acquisition interest here from KITT. Then last but not least, ALXO. This one has a notable 19% short float. It's also one that's run in the past. ALX Oncology, basically highlighting this development plan for their evorpacept treatment, which has been used to treat a couple different cancers in a trial process. This was through an R&D Day webcast event. So research and development on watch for ALX. Also getting a price target increase from Jefferies. So make sure to like and subscribe as we send you back to the guys. Yo. Thank you, Adara. And yeah, I said wait for 21. 21 here now. 2090, 89 at least on Intel. So this was the prior high. It wasn't just at the close yesterday. It was also where it was in the open, where the shorts were actually working. So every single time we actually there were some good spots where you could get at the $0.50 into VWAP, but that's about it for Intel. I just went over to Rigetti's absolutely flying at this point. It hasn't really done a big pullback outside of the one into VWAP, so we know this can fall 50 cents in a heartbeat. So keeping a close eye on it. I want to see if it can hold the higher lows and maybe dip into VWAP and catch the next available dip in Rigetti. It doesn't really matter what the report is. They don't make money. It's a squeeze potential name, 25% short float. So if it wants to go up, it's just going to go, and it doesn't really matter. And it's into a strong market as well. So Rigetti, VWAP, it doesn't look like it has a chance to get that close to it. So NVIDIA ran the top, but it just wicked it. So I'm always going to get out when it runs through the stop level and then try to get back underneath that 115. Unlike Intel, NVIDIA is at least at the 115 level. Like, that's the price that we liked. So let's see if it can get to VWAP this second time through. So Rigetti, we're still watching Intel for the 21, and then NVIDIA at the 115 level as well. Yeah, Bitcoin kind of pulled back off that 91,000 level for all the strength that it just had. All right. I don't look. We reshorted AMD right now. It's trying to work out for us. We're into the TQQs. Why? Because we had said this was the price we wanted to short, 70. So we're there shorting 70. I'm in it late because I wanted just to see if there was some sort of a pullback in. So the high of the day is $70.20. So we're going to wait to see so we'll take a little bit of a profit there. We're going to wait to see right here what comes through. Put the stop out there, 70.
Let's just take a little bit of a run at the top. $70.30 there at the top. Here it comes back in, man. Nice pickup for us here on the futures as it's coming screaming back in there. We'll take some more 75s. It's a 20 handle win. We said that we would want to short the futures. The only name that we were really patient enough for there today is this one, and it's a good one. So far. Anyways, I don't know. We're out already of 20% of it for those 20 handles or so. Let's wait to see if we can get even lower. I would say a good spot right here, 69.50s. Here it goes. Look at it, just getting aggressive again to the upside. So let's put a bid down there, 69.50. We'll see if we can get something on the TQQs. Right now, short 95. So you can cover it all right now and, put this in our pocket. Look, Neil, I'll tell you if you tell me, man. I have one green stock today. Palantir's the only green one that's a long. There we go. So Neil and it's a long. One green. And it's a long. I came in here thinking no longs. Okay, here we go. That's, by the way. Futures. Yeah, we just came back in. Well, it turned to the camera and turned back, and NVIDIA just dropped, about 50 pennies in there. Look, the buyers came in last time at 114.20 on NVIDIA, so I want to make sure we get a couple outs there, and it's same plan. Play it out back into VWAP. If we get VWAP, great. So right now, I'm on the bid at 42, I believe. Check that. I was not on the bid at 42. It was short. That's the price that we like. Now we're on the bid at 42. Just got the 42 fill there. And now we're looking for VWAP on NVIDIA. Let's go. Intel just broke the trend line as well, but I was in NVIDIA when it happened. So there's Intel breaking the trend line. Oh, that shorts to 90. So we need to get something at the 80 level on Intel. One at a time, though. One at a time. Thank you, Monty G. We did call that TQQ play. Bang, man, the chef is in the building right there, but we are not in the building on Palantir. Our last short was 88. We got stopped out at 88.20s, that high of the day, but it looks like it does hold. It basically broke it by like 10 cents to give us that dollar right there, dollar plus. It doesn't matter, we don't have it. Kill somebody. All right, so anyways, we covered more than 50, we covered actually 70% of the futures. We called this right into this level. So shout out to Monty G. Shout out to everybody as well. We covered into 69.50 right there for the TQs. I mean, basically playbook, man. We wanted that. We are nervous. If the futures drop down, fine. We'll be able to hold a little bit. Let's put something else. Okay, here it comes. I'll put another 5% here in the 50s. If that hits, great. But then my next little level there, 69.15 or so to come into play for the TQQ. So let's just put that in right now. We'll put about a 10% of that trade right there. We did not get anything out. I mean, that went to 72. I'm actually bidding 72, ironically enough, but it was on ARCA, so didn't have a chance to get it. It's gonna have to break the level to get on that gateway, because again, they pay the most rebates pretty much. So I'm gonna wait there for ARCA to come in and give me that fill. But yeah, right here, hopefully we do drop through on Intel. We were weighted at 93. We missed that fill. Yeah, all right. So again, one positive name so far here today. It's going to be the futures. And then, you know what? I mean, AMD's positive, but we got to wait for this trade. We just didn't cover it again down there at $100.15. So I don't know, man. I'm just going to start putting some bids out to try to cover some of these plays because the market is definitely running longs. So it's running long and running our shorts out of the building. So be careful with what we're doing here. TQ's all the way back to 70. It's been a fun day, but definitely more fun for the longs. Man, we were long yesterday and we switched it up today. I'm still going to be net short as we go over, and we'll figure out Neil's positions after this. Well, I'm in only shorts. Okay, so we're okay. You can see the positions there. All right, so same rhetoric. Kind of speaks for itself. Yeah, we haven't done crypto too much, but 91,000 is holding. So I think it was maybe Bitcoin. And it held all morning, Adara. Yeah, good position. Nice hold for Bitcoin. It's worth noting that one of the biggest stocks in this space, MSTR, is actually above that $300 level, trading around 317 right now. So good look for Bitcoin. Let's talk about Bitcoin itself. This is BTC on the daily chart. Right now, making some lower lows. So yeah, lower highs, higher lows here off of this 3-day drop we had last week. So let's see what we do here. As mentioned by Neil, holding nicely here just below 91,000 as of right now and poised for a 3-day winning streak. So good look for Bitcoin, but really who's going to be center of the focus for Bitcoin this week is this individual.
His name is David Sachs. This is admittedly a slightly older photo of him, but he is the White House's AI and crypto czar, and he's expected to lead tomorrow's White House Crypto Summit. I've seen some questions in the chat about it, so we actually don't have that much information, but I'll tell you what I'm aware of. It's going to take place from 1:30 p.m. to 5:30 p.m. tomorrow, Friday, March 7th. Again, David Sachs is expected to lead this event, but we're not even really sure if that is the case, though, again, as crypto czar, it's very likely he will be. A lot of people are expecting an update here about this crypto reserve. Donald Trump teased this reserve, which could include Bitcoin, Ethereum, Cardano, and Ripple, and Solana. He teased this on Sunday. We had some comments from Howard Lutnick about it as well, so we'll have to wait and see what happens. But he could be the center of attention as we await the crypto summit tomorrow, 1:30 p.m. Eastern to 5:30 p.m. Eastern. So that's the deal there. In terms of other cryptos here, everything pretty strong. XRP up 7%, Ethereum 3.5%, Solana almost 6%, Doge almost 4%, but Cardano actually slightly red today, guys. Back to you. Thank you very much, everybody. You can see it on the screen right here. Trade money, gain real experience with the Real Trading Campus program. It's back because if you're ready to become a real trader, the next training cohort for Real Trading Campus kicks off March 24th. This time, they're expanding their reach. If you live outside of the U.S., it's a chance to apply and join this program. You're going to trade U.S. equities during regular market hours, so be sure you're available for the continuous U.S. session. You've got market microstructure, marketplaces and venues, different order types you're going to learn, professional execution as well in 4 separate phases, all culminating with the chance to go live in a funded account. Space is limited, everybody, so don't wait around. These tend to fill up really, really quickly. So if you're outside of the US, you want to trade on a professional platform like we do here at Real Trading, then here is your chance. It does require your time. Not going to lie to you about that. You're going to be trading every single day. You're going to be spending at least a few hours a day each day in the market. You're going to have one-on-one coaching, and you got to execute, and you got to be willing to learn. But if you have a passion for trading, it doesn't cost you anything but that time. So scan the QR code in front of you, go to realtrading.com/campus, start your journey. How's about nowish, everybody? So shout out to Real Trading, appreciate them for that. I mean, we always talk about trading being hard, and I'm not afraid to say that it is, but it's always difficult for me to be too overly negative in trading because it's given me everything. And I haven't done anything else, so I can't be overly negative about it, but I can tell you I learned a lot from the mistakes and successes of other traders on the trading floor over the years. It's an invaluable experience, so take advantage of it. NVIDIA just did another, I didn't get filled there, just did another lower high, wicking the 115 level, now starting to work back into the downside. So unfortunately, I just didn't get picked up there on the 115. I'm going to leave it in, see if we can't get it. We still have the original position underneath 115. Position pending. We'll see if this one can get to VWAP. So far, so good on that name. We missed the trend break on Intel because we were trading NVIDIA. That was this trend break, but it came right back into the high, holds the lower high at 2090, first bids at 75 at pre-market high and this level. And then if I zoom it out a little bit further, you can see the range when it was up here in the afternoon, found support at 66, so bid there. The opening range top here was at like 55, bid there, and then VWAP, right? So we have our bids kind of strategically in front of the key price levels on Intel. If it falls into VWAP, this will finally look a heck of a lot better for a short trade. The other name, everybody, is just this Rigetti. Like Rigetti, rocket ship, red to green on earnings, super strong name, starting to pull back into VWAP for the second time here today. Haven't traded Rigetti. I feel like it was a miss. And when going through, I'll call a spade. When going through all of the names that were in play today, I kind of missed this one, and then now you just got to work over into what's an incredibly strong name. So we get to VWAP. I'm looking for a bottoming tail candle and a reversal here on our GTI. So far, so good on NVIDIA, at least, as hopefully that'll join Palantir, but it's position pending. I just tried to add to it and didn't. We get to VWAP. We'll be green on it, but it's still a kind of upward trending market, at least for now. But so far, it's looking a little bit better on these latest shorts. Okay. Coffee is good. Coffee, yeah, we got another refill there.
of the coffee. Oh, that's the thing shirt. Nice, I like that. This is that infamous salmon shirt that is probably 7 or 8 years old. Well, when did we start the show? I don't know. Five years ago. Okay, so 5 years old. Oh. All right. We now have multiple names that are positive for us here today. There goes AMD. So, you know, if we're just patient, man, like we don't have any, first of all, AMD's fine. We stair-stepped it up, we got out. We never got burned on AMD, thankfully. But we wrote down on our sticky note 101. You know, we wrote down on our sticky note up here 70. Well, TQs is fine. We wrote down on Apple 236. So this one I can't hate on because there's the 236 short. We nailed that for $1.50. The problem is we're red on this. Well, we were red, but barely. This is not the problem for me. Actually, we're not really red on anything. We're red on Intel is the most severe one. But then, like, we shouldn't be short up here then. You know, once 236 breaks with confidence, gets to 237, it's too much. We should not have re-shorted into this area. Okay, so, like, bad job right there. Not a great trade. But the futures, okay, so now we're bouncing around here. Let's take another advantage of this down here at this spot. You know, I was talking to Joe. There's one thing trading to make money. There's another thing trading for the show. Like, I'm trying to make money. And I said to Joe, I think it sometimes looks ridiculous when I have all of these outs like this, because it's like most traders that are trading the futures probably wouldn't be scalping it this way. But then Joe, like, set me aside and was just like, dude, you got to trade. If you're here to try to trade to make money, don't worry about how it looks on the show. And I think that that's been something for me that I've had to battle with. And I'm always saying, like, you know, I have this many shares, that many shares. It doesn't really matter who has what. I think at the end of the day, if you're red, you're red. If you're green, you're green. The net is completely up to you. It's not even relevant to anybody's discussion. Everyone can trade what they're doing. And that's why I'm saying, like, ask us, like, how many red stocks do we have? How many green stocks do we have? And then up to that, after that, it doesn't really matter. Like, all of these ideas, like, we're getting out of AMD. I'm telling you, I'm nervous. It's at the 50-period moving average. We're green on the stock, but if it runs, then we're screwed. So you got to try to be, like, as patient and, like, sticking to what you're doing, because if I get too caught up, like, looking at the net and worried about what my positions are, you have to trade your blotter and trade your ideas. And I mean, that's the number one thing across the whole board. And here we go again. Like, I know what my number one problem is: sticking in names and being stubborn with them. Like, I just told you, my worst play today was Intel. So I averaging into it again? Like, anyways, we wrote down 21 on here, so we want to try to be patient. Now we're short here at $20.87. Feel much more comfortable about this play than we did, like, blowing it all right here. So let's give it a spot. If it does break above, we have our order to get out on a break of 21. So if that happens, we're out. And that would be the end of that play. I see you were short as well, and you got stopped. Like, so we're all going to have It broke the high of the day. So, like, it's, like, and again, you'll always see me, generally speaking, unless I've keystroked in the past, sometimes you place an incorrect stop order. If I take that trade, I'm out on the break. And then I wait for the other high. And the next high is 21 into 21.10. So I'll take another shot up there. But it's always going to be that tight stop. NVIDIA is still doing its, before we go to Adara, Rigetti just pulled back. And I now am, well, I'm trying to get it. I didn't actually get filled on Rigetti. So it just did this dip on Rigetti. So since it bounced off VWAP, it just put in a higher low off $8.50. I want to see if we can't get the 860 as we're going to go back over to Adara. I want in on Rigetti, but it's now, forget about VWAP, it's the trend line. It's just the trend. If it breaks this prior low, I want to be out. So I want to risk 20 cents on Rigetti to be able to play into the highs. RGTI is a rocket ship. Adara? The whole market. Keep an eye here in TNXP. Speaking of rocket chips, it's dropped a little bit since then, but Tonix Pharmaceuticals, I'm not seeing any news on this, but that's about a 187 million share float. And we also want to take the time to thank our friends at eSignal. Traders, listen up. First month, free. That's right, we're waiving fees. Trade smarter, not harder. Upgrade to Elite. Analyze, strategize, capitalize. Our platform, it is everything. Infinite data, instant trading, lightning fast market insights, game-changing charts predicted with back-testing, reliable, real-time data. Global markets at your fingertips. All in one platform, so do not miss out. Execute your best trades now with eSignal. Are you ready to elevate your trading?
Scan that QR code or click the link in the description. Back to you. Are you ready for it? Yeah, so there goes the TQs. So again, Mara's staying in the pocket with it, but there it goes blasting higher. So we might have liked the short, but hard to like the short now, as we are well above everything, man. We said that there was going to be a time where maybe we flipped long. I guess we should have just trusted VWAP, and then we would be absolutely huge. But again, was thinking the short, and I actually think that this is a very hard time to intraday trade. Even though we had the long yesterday and we were really celebrating, it's just with all this news coming out, Commerce Secretary this, President that, Trudeau this, it's just like all this tariff talk is making it very difficult to layer into some of these. That's why I'm mad about Rigetti, because not going over Rigetti in the pre-market, Rigetti was quite possibly the cleanest scenario for a trade. Something that if it starts going, you don't have to worry as much about all the nonsense and the talk that's going through, because it's a simple squeeze play. It was down because everything else was gap down. It broke past the prior highs. It was a breakout through prior lows. It was a breakout at the pre-market high, the prior lows, the prior highs. Every single breakout worked on Rigetti. Now I'm trying to grab it through VWAP, through the higher low here. If we get VWAP, we get it, but I want to get into this trade. And again, sometimes it's just that preparation aspect, like, a little bit less time this morning than usual to go through all the list of names, and might have missed a couple. Didn't really talk about what's blowing up on my e-signal trade rate is Mara. Like, this has actually been near the top of the list the entire time as Bitcoin continues to go. And there's a pretty standard long setup. Like, there's your stair step up, there's the prior high, it pulls back in, VWAP, same thing. So, got to try to get into some of these longs. As I said, Rigetti, I'm trying to get this 860 right now, give it to the 840 level. I believe that's another call. We have sector watch. Let's go to Adara, maybe see what else might be relatively strong and weak that we can work ourselves into. I already know I want Rigetti. We just have to go long now. It's interesting because despite this bounce in the market, there's actually very little green in this sector board. We have a lot of weakness in finance, health technology, consumer services, some sharply red names, including Airbnb and Starbucks, commercial services, consumer durables, Tesla leading the way to the downside, with some of these other names relatively strong. Utilities really weak. Producer manufacturing has a lot of weakness. Retail trade lightly red here. And then let's talk about these tech sectors, because a lot of names here are selling off quite aggressively. Broadcom down here, Netflix, Oracle, Palantir all weak. Meta slightly red as well. But two Big 7 names are trying to buoy the market. They're Google and Apple. So keep an eye on these two. AAPL, we know we had Ming-Chi Kuo, noted supply chain analyst, commenting earlier today that he thinks this foldable iPhone could begin production late next year. So keep an eye on this market. It is interesting, though, given that bounce, that there's not as much green as the sector board as you might expect. All right. Thanks, Adara, for all of that update. Look, man, I mean, we finally went long on Intel. We were horrible shorting Intel all day. But never fear, we have the ability to flip over our positions. So right there, as the market is taking out days high right now, obviously, thanks to Derek for that update, as we look at different sectors, we look at the DXY, obviously, US dollar moving around, bang, here we go, Neil. We make back right there a third of position pending again. We'll take some more outs there at 11, but position pending, we get a third back on Intel, finally going long, breaking that 21. We said we'd have to find a spot. I'm gonna get out of another piece right there of Intel. So we just got out there of 70% of it, some at 09, some at 11s. And then we'll wait to see what winds up happening now with Intel. I was gonna use, again, on that short, not horrible. We were able to get something out there at 91s, but I'm gonna use that now as our area to get out the other way. So we could still lose. I mean, obviously it's pulling back. We're only long here at 02. Although the market is trying to go higher, you could see Intel right now trying to pull back a little bit. Let's see if it can ramp up and get going long now. AMD breaking 101. So we didn't really average back into this trade. We took one fill there at 80. We got not it all out, but we got some out here. So my stop is at $100, 101.11s. So 10 more cents up and we'll get out of that one. Obviously, holding short AMD and long Intel,
Probably not going to work. I mean, they're both really ramping upside right now. So if this does pull back, we'll get out of some. But for right now, we're 3 times the shares, obviously, in Intel. That we are a little bit more than that than we are in AMD because, again, Intel's a $20 stock. But here goes it looks like AMD will be a red stock for us as well, as that's going to run the top now finally. So yeah, man, the short's not printing here today, but we did get some money back going long a little bit there on Intel. So yeah, man, I lost the plot right off the jump, man. We were short early, but again, I feel okay with stuff. Like Palantir was fine. Obviously, we had that short and that pulled right back. If there was anything that's not at the highs right now that we were shorting, it's Palantir. Palantir is under every single spot that we were short. So, you know, sometimes it is about the prices that you pick. Try to be patient with your trades. And we weren't really that patient with Palantir. We gave it a go, and we were able to take some money out of it. But at the end of the day, it does run that top before making a VWAP stance right now. So this is also another possible long spot for Palantir. Rigetti just broke the high again. That doesn't hit the like and subscribe button. That's right. That's right. I gotta get a haircut just like that for when I go to Florida. I'm overdue. I know it looks short, but I need one. Palantir for my only green stock to be a fail, it is one. Why? Because I kind of missed the full entry, and there was probably a higher low that I could have worked off of right in there. Didn't get it. Not going to chase it. Market's at highs, and it's down all the way at VWAP. That doesn't look that good. Come on, Rigetti. All right, so if it pulls more than, you know, like 40, 50 cents away from my bid to the upside, then I don't leave the bid in, because that way you're getting long if it kind of rinses to the downside, which is not what I want. So Rigetti just broke the high another time here. Gonna look for the next available dip. I want to join this trend, but I don't want to force it. I hate buying at highs at this time. It's 11 o'clock, and I have a rule about breakout trades at this time of day. I don't like them. That's the rule. I don't like breakout trades right around 11 o'clock. I'd rather let other people take the break, let it fail, drip back in, and try to buy the dip. I am eyeballing Mara, however, because it's been good structure on Mara. So if you got something else that's stepping up, it's at resistance now, but it's got an obvious sort of higher low support at 1540. That's only like 1% away, which is 15 pennies on Mara. So if it dips into this level and goes a little sideways, then I want to join that trend, but it's going to be about that patience. So whether it's that, or whether it's Rigetti on a little bit of a dip, those are the two things that I am now looking at. And I saw an observation in the chat that the Chinese stocks are weak. Baba just went red on the day. So I'm a little bit surprised by that. I mean, they were strong, everything else strong, but it is what it is. This is all that terror talk is going on, so that's going to weigh heavily on it. If Baba can hold 140, that was actually the level that we had the short yesterday. Late in the afternoon, kind of this little pullback in here. It went 50 cents and then broke higher. This is the spot that I was looking for a theoretical long, because I didn't think we'd get there. Well, we're here now. So it's going to have to break trend, and it's not going to do so without some kind of significant move up. I'm not going to get into it now, but this is the area that if it holds, I'd try to get it back through 41 and into VWAP. But it's going to be a Rigetti story, I think, at this point. Rigetti or Mara. Look, guys, some decent reds across the board here for us trading, but we're gonna battle back, man. We do have the midday show coming through. I already hear them talking about Rigetti, which has been a nice play today. I'm getting out some more Intel right here at 2110s. Again, just to like sort of stop some of this bleeding here, because I don't need this to retrace back in on right now. So we're getting some more out, and we've done pretty good, man. We're out of half of this already. AMD's fallen back in, and we're starting now to take some out. Yeah, I wish I had some of that, Ramin. But yeah, don't we all right now? But here it comes back in for AMD. It's trying to go. We're bidding some lower lows here. I'm bidding breaking through $100.50 would be nice. That's right where I'm sitting right here, $100.46, right at the 50-period moving average. See what I'm saying? Like, I don't want to cheer for Intel. I don't want to cheer for AMD to go down, because I feel like that would obviously affect this Intel trade. So I'm going to start to get out of some more of this Intel, even though we're just basically flat. We just took out some 05s. We'll reload it if it comes back in, but I'd rather this market tank, because, you know, I think I can get some more
oomph in this short for AMD. So we'll bid here in and around the 50s and see if that can matter. But yeah, took a little bit of money back there on Intel out of half, but here it comes back in, falling back. We did want to give this a shot down here again into these 90s. So we'll see if 90 can hold. Reloading a little bit here on Intel, but it's AMD that is starting to come in right into the 50 period, right where we said we should be sitting. I'm sitting in the 40s. Let's take a piece out here in the 50s. So far, so good there. Yes, sir. It's AMD right now as we go to the downside. But the most red name here today is Intel, and we'll let that go as it falls back down as well. So AMD downside finally, Intel trying to go as well. Adara at the desk with Money Talks. The money's certainly speaking to the downside here. This looks a little bit like a head and shoulders in retrospect on this daily chart for the USD, set for our 4th straight day of downside. Next level of support resistance on this daily chart for the dollar would be around 103.4. So currently here trading around 104. Not much left there to drop to that level. Have to wait and see what happens there. Today was pretty light when it came to economic data. We did have a couple things of note here. This trade balance, which we know Donald Trump already spoke about in ending this trade deficit. Initial jobless claims higher than expected. Labor costs lower than expected here. And wholesale inventories above expectations. At least that was the revision. And then wholesale sales below estimates. Now we're going to have Fed's Waller coming in later today around 3:30. But two events are going to come earlier that are going to be of more importance. Scott Bessent, Treasury of U.S. Treasury Secretary. Sorry about that, guys. He'll be coming in at 12 p.m. At 2 p.m., Donald Trump will be signing executive orders. Then tomorrow at 12:30 p.m., we're going to be getting Fed Chair Jerome Powell giving a speech on the economic outlook. It's going to be at this monetary policy forum held by the University of Chicago School of Business. So Fed Chair Powell, 12:30 tomorrow. Economic outlook is the subject of the speech, and that's something we're certainly waiting to hear a lot about. Really quickly, before I throw you guys back, I don't think it's huge, but just be aware, Axios just published this article saying that TikTok sale talks are at a standstill, so not any progress. Beijing and ByteDance are not super communicative with any potential bidders, so it looks like we're not really sure what's going to happen on April 5th when this deadline hits on the TikTok ban, guys. Back to you. Oh, yeah, that's right. They keep moving the goalposts on that. Yep. Yeah, I think we stopped. I shouldn't say we stopped caring about those headlines, but I think a lot of times you're just waiting for something a little bit more concrete. I do believe, regardless of how anything plays out, I think win for Meta, I think win for Alphabet. Because even if they divest, they don't get the algorithm. Many ways, and you end up with a weaker form in North America, and then that's just better for Google, and that's better for Meta regardless. So I like, yeah. I mean, I'm the one I'm dip buying is Meta, so I guess I'll say I like Meta better, for lack of a better term. But I like them both. I just like Meta better right now. Rigetti for the first time since 10:30, and then again at about 10 o'clock. So every half an hour it seems to try to dip. So I just grabbed it on that trend. Intel. I'm going to show you the 15-minute chart. Sorry. Well, I can zoom out a 3-minute chart. That's good enough. So I made the top. When it broke that top, I wanted to get out. Showed you where we wanted short, where we wanted out. It just, again, broke that trend, which is actually not from the bottom. Let's just draw it again here from the higher low. So there's another trend. What's annoying about this is when it's making the trend break, it's just sort of like someone's piling into it. So like getting it on the way down isn't working after it does that wick top. And that's exactly what happened the last time it broke trend. Like I didn't get the initial push down. I'm ending up getting the fills on the back end instead of on the front end of that flush, which is frustrating because it means it gets immediately going down like 10, 12 cents, and you're not getting that first profit take or two. But still going to put the bids out there at sort of the obvious support levels there. So we're into Rigetti finally. Mara, we're not in Mara yet. That's certainly one worth watching. It's holding that 15.4, but some lower highs off of this as Bitcoin's actually back underneath 91. So just a bit of a small alert there. I mean, I like the trend on Mara has been to the upside, but you're starting to see IBIT lose the trend a little bit. So yeah, I don't think I'd want that Mara long unless I see Bitcoin starting to go back up a little bit. As I just heard Sharif talk to Adara. Adara's the #1 P&L here today. So congratulations to you, Miss Adara, as we celebrate successes
here, that is for sure. Congratulations to Adara. You know, it's not hard to be number one when we're red, but congratulations there to Adara for being that. And great trades, right? She trades the spread of your names. I think she said Zscaler. I'm not sure. AppLovin and Zscaler. So 2 names that we ignored. Zscaler. But good for you there, Adara. All right, so nice moves down to for $200 now and 40 cents. So, hey, man. Okay, we've got AMD at least, as this one has really, you know, we wrote down 101 for this. We wrote down 21 for Intel. We're finally in the prices that we thought we wanted, so let's wait for that. I was very, very... All right, the TQ, same thing, doesn't matter. We had written down short 70s. Doesn't matter, it went up to 40s. I'm not, like, honestly... To hold something, we held at 30 handles or so against us. We were short there at 70. We were short there again at 70 15s. So I think on average, we probably lose about 20 handles on that play. We're flat on the TQQs after everything, but this move down is nice, and we don't have it, but we did call it. Doesn't matter, you can call anything you want unless you trade it, doesn't matter. But that's a nice move right there to the downside. This is that area that we had got out in the past. So if you are still net short on the TQs, congratulations, I got stopped out. We can look again as like, you know, VWAP. Yeah, why we punched out and this and that. And that's why we talk about e-signal and back testing and all that kind of stuff. But at the end of the day, there's really no reason for that to have stopped there. Obviously 70, 50, an even level could have been it, but not on a triple ETF. No one cares. I mean, individual cents, no one's looking at that. I wouldn't think on that. So if anything, I would say 71. You know, if we ran all the way up there and came back in, I think that would be a mistrade, but I'm not hating myself for getting stopped out of that one because we had broken above all my levels. So for now, that is fine. All right, man. I mean, we're making the money back right here. So let's go. Bring it on down to Amityville as we get hit right now at $20.82. Sounds like that was a good idea to get back into the short of Intel and make a little bit of bread here on that. So I'll put another bid. We didn't get out of as many shares as I'd hoped there. We'll see if we can get one more fill at 82. We're bidding it now. Just one little move back in there. Did we get filled there? Not yet. Now we did. Now we did. All right, so there's the fill there on 82s. Oh yeah, it's just covering up because it's the same candle. So, all right, so we get the fill there. Now we'll wait for a little bit lower on that one. And then here we go, Neil. Finally, man, hopefully this will be a green name. And let's just start to cover a little bit right now. As AMD back in the money now, 50 cents. Didn't even realize that we were all the way down here because we were looking at Intel. So let's put a bid now. We just missed it. Let's punch a little bit higher. All right, we get 26s. Let's see if AMD wants to fall back into VWAP, which is $100. So if that falls, great. Now we're starting to bid back up a little bit. Yeah, so we're bouncing off. I'm watching NVIDIA and the NASDAQ, and they're obviously leading a bit of everything here. I'm going to get to your super chat, Mr. Black. But like, same thing Sean just said about the Qs. I'll say the same thing about NVIDIA. I'm not in it. I saw a couple of people are still in their short. I also got the fills off of 81, 82 just now there on Intel. So I'm at a third of the position. But Tyler Black, I don't know why I said Ty Black. Oh, there's a baseball player. T Black. T Black. I think it was a guy on the Brewers. And T Boone Pickens. I'm in draft mode for baseball. So T Black, thank you for the super chat. Any thoughts on Airbnb? Thanks, guys. Trade safe. We're actually not using Airbnb for the first time since we've been going down to spring training this year. It's weird. Every year we use an Airbnb, and we're not doing it this year. But with that bounce, the reason I got some more out on Intel was A, it was catching a bid at 80, but B, NVIDIA and the market were bouncing right there. So I actually love Airbnb. I love the business. I've never owned the stock. And I think this is the kind of name where I don't know that it's bouncing off the 50 period yet, but I care more about where the buyers have been than the line on the chart. I know we talk about the 50 and the 200 period a lot, and I like them as well, usually on the stocks that I'm in love with. But I think when you see where there's a bunch of buying coming in there and it's like 10% lower than where it is now, well, you can long that to the stop there. But I always think in the longer run, I kind of like those levels a little bit better on a stock like Airbnb. So that's the first thing that I consider. The other thing that you want to be able to consider there is, you know, obviously it's in a big hefty downtrend and maybe let it reverse that trend before getting into it. But in a general sense, like I really, really love that business in general. Like we're not really hotel people anymore ourselves. Although we were in a hotel from Montreal because we were there for like 2 days.
But we use specifically like Airbnb almost everywhere we go. So shout out to them. I just don't love the level it's at now so much as that support 10% lower. So Rigetti's, oddly enough, not doing much. It held the trend line and is bouncing off the trend line, but I haven't been filled at the prior high at 890 just yet. And we already talked about Intel. It was Mara that I kind of backed away from because Bitcoin lost 91 and Mara bounced anyways. So maybe Mara doesn't care about Bitcoin today. He just wants to go higher. I guess that's possible. Yeah, that could be definitely possible. I mean, here goes crypto again, 91,000 and still going. Shout out to Jag there for the T-Boone pickings. Okay, so let's just quickly look to see who's making money yesterday and what these numbers do look like. So, we had a couple big days the last couple days. Yesterday wasn't too huge as we looked at some of the P&Ls, but there it is. So yesterday we had in New York, and it's past 11 o'clock. All right, New York and NASDAQ, 15,000, 16,000, 10,000 right there on Canada, Amsterdam. So a little bit of a look there for Europe yesterday. Look at this. Yeah, Saudi Arabia market is in the building. The first time we've seen that there as well. Madrid, LSE coming through again. It looks like we had some nice trading happening right here over in Europe yesterday. So, hey, man, the markets just aren't here. That's why we're with Real Trading. Over 60 plus markets available to trade at Real Trading. All right, I got to hit the gym. It's been a pleasure. Thank you so much. Disastrous day here, but I'm thinking we'll get a lot better. Yeah, Saudi Arabia. Nice to see Saudi Arabia on there. I didn't even know we had that market. Yeah, man. Shout out Real Trading, everybody. Yeah, we have that market for sure. We got it about a couple months ago. We did get that market. Okay, it's Joe. It's Sharif, the unnamed soldier there, because we don't, Joe's not on the board there, but he will be gracing your presence immediately. Okay, thank you, and we'll see you at 2 o'clock. You can't see him. Ciao. What is up, beautiful people? Welcome to How to Trade During the Midday. That is your boy, Joey Dang Options. Also known as John Cena. Dun, 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 dun. You can't see. People, welcome to How to Trade During the Midday. That is your boy, Joey Dang Options. Also known as John Cena. Dun, 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 dun. You can't see. You flipped heel now, bro. What's going on? I heard you flipped heel. The Katina Man was at that. You know about that? No. John Cena flipped heel, correct? The Katina Man has confirmed it. He was at I don't even know what that means. Means he's a bad guy now. Babyface and heel. That means so like like New World Order, right? I'm losing my mind. What's up, Mateus Lane? Lionel Flores, Andrew Chow, and Tiger the Cosmic Cat. Meow. We got Dino, we got DLV, we got Pax, the Corleone family, we got Bovin. How about White, Nubian King, and Matt G? Shout out to Stuart. And Notorious G88. We got Stevie B. We got Bro, Kalua. Who else? Charmine Khan. Why not? Los Palomas, Hermanos, Gladys G. We got Easy Media, Dinkelberg, and Farm Boy. Shout out to Muhammad and Mary, Junior Son, Ronaldo, Sam L, The Skips, Glenn Smith, 1320. Oh! Miss A, we got, oh man, it's moving too quick. Moving quick, We got Adrian, we got Roger, we got Diggity, Jacobs, Venado, Tez, Farmer Boy R, DJ Resky. Okay, that's fine. That's fine. Everything's good. Vern, Frank Hong, Midday Rester. What? Courtney Blake, you can't rest midday. That's when we're trading, baby. Juan Padilla, Cleo 3, Venado. Shout out to Adara. Fred Lou, we got who else? Fred Lou's spam in the chat, bro. Chill, Fred. Just because you're from Canada doesn't mean you can't spam this chat. One more, Indeed Money, and then that's the terror said Katina Man. Indeed Money and Lo-Fi Soul, as opposed to hi-fi. I'm a big lo-fi. High fidelity. Big lo-fi. I like lo-fi. Low fidelity, huh? Yeah, I like lo-fi girl. You listen to lo-fi? No, I guess you don't listen to lo-fi. Bro, girl, I told you this already. Right, I'm 100, and I can't help the fact that I'm aging, bro. Well, I said I was referring to I'm on one yesterday, and you gave me that blank stare there, like what are you talking about, bro? I'm not gonna lie, I just don't know. Whatever. All right, man, my guy. So this is what we got cooking up here today, thus far, guys. We'll pull up my screen here real quick. Okay, let's see what we got going on here real quick first. Then what we got here is some TQQs, and then we traded some JD, but we'll talk about JD right after we get back from Adara.
So guys, I just want to let you guys know, especially those of you who trade these smaller names, Gorilla, G-R-R-R, G-triple-R. This one dropped here. There was a short report coming through here online. Then, that was about 7 minutes ago. Just now here, Citron Research, which is run by Andrew Left. That is the individual and group that was pretty heavily shorting GameStop as of the short squeeze. And then again, in 2024, Citron Research reposted this short report saying, quote, "This is just the tip of the iceberg on this one." If you don't recall, the short note on MSTR from Citron Research sent the stock down $100 from its all-time high in a single day. So Citron Research can move the market, posting, I guess, echoing this GRRR short report. So GRRR getting 2 negative notes today, guys. Back to you. Thank you very much, Adair. Go ahead, Joseph. Yeah, guys. All right, so this is what we got cooking up for this session thus far. So a nice little trade on the TQQs here. These are 2 separate trades, guys. So this is this is my last out around here, and then we just added here for the break of the high day, and then the continuing to the top side, and we've now pulled back. And then now let's take a look at JD as well to see what we cooked up on this name here as well. But yeah, guys, same thing. It sold off after, so a nice break of VWAP, and then the continuation to the top side. I mean, the report was pretty good. I like it. China's trading relatively better than the NAS and NYSE Amex, whatever. They're up higher year to date significantly. So I'm like, okay, let's just follow the strength, especially when you have an earnings report. You just want to try to continue because price actions tends to be a little bit more orderly, and we like that. But we got a lesson today, Sharif. Yes, we're going to be talking some options, right? Dude, I want to know what that head and shoulders pattern that you have on your screen there is like. On JD here? Screen? Yeah, on JD here. What the hell? That's a shoulder 1, head, shoulder 2. Yeah. Right there. We will see if we can do here. Do we have an uptrend preceding it? Nah. No, it was a downtrend. Yeah, downtrend. But I didn't even recognize that until you mentioned it here. So very, very good point there, Sharif. And then you have a break of a nice support level right here as well too. Yeah. So there you go. Break of that neckline there. So way to point that out. I didn't even look at it in that aspect. This is pre-market trading, and then right out the open there, you get shoulder 1, head, and then shoulder 2 right there. So yeah, good luck there, my friend. Sir. You want to cover something before we hop in? We got these are the small cap gappers we've got in feud today. As you can see, GV is giving up the ghost. It's the top left-hand corner. It might lose its spot on the side chart awfully soon. But we got a holdover from yesterday. It goes by the ticker TNXP. It's up 50 points. It's trading at the day's high. It just rejected 17. I like it off 1550, hence the 10 exponential. Rigetti, knees are heavy. It doesn't need to make any sense to you. Bad report, good report, it doesn't matter. Quantum's in vogue right now, and this bad boy is up 9.5% despite the bad report, so we're going to keep that on watch. Astis, ASTS, as well on watch. It's only up 2%, but it's a multi-day runner, and a one we know is kind of like a high flyer. It has that history. It's a repeat offender, so I'm going to keep my eye on this one. Getting a bit expensive now as it moves up, so we're going to have to size in appropriately. ALXO. Kind of doing a bull flag here, doing the dance with no pants with this $1.25. Seems to have a range between $1.28 and $1.35 with this outlining area. Good move up 28%. We'll keep an eye on that. SG, another bull flag looking name. However, it is breaking down below the volume weighted average price. It will have to maintain its price level above it for me to stay interested. Viking Therapeutics up and to the right. VKTX, not even touching the 10 exponential. The last time we even glanced that way was like 9:35, so it's been an hour and change, an hour and a half since we've touched that. And last but not least, Teledoc, TDoc, not one that I typically trade, but it's got a good price. It's obviously not a small cap gapper. Up and to the right, Joseph, up 8 1/3. These are the ones I'm watching. Bang! All right, yeah, let's go here, guys. We got a good lesson here today. So just make sure you are paying attention. I know a lot of traders like to talk about this stuff, calls and put walls. So this is what we're going to do on today's option lesson. All right. So we talked about. What did we talk about on Tuesday on the options? Anyway, yeah, that's short term. Anyways, guys, we're gonna worry about right now. I did the lesson. I'm trying to ask you what I did. Anyways, but here we go, guys. Call and put walls. This is what we want to pay attention to. All right, so guys, let's get right in. In options trading, call walls and put walls refer to price levels where there's a significant concentration of open interest in call or put options. These levels often act as support or resistance in the market due to hedging activity by market makers and traders, okay? So 1, understanding call walls and put walls. So what is a call wall?
a price level where there's an extreme high amount of call open interest. Very simplistic, okay? We went over some examples and we're gonna go do that shortly. So it acts as resistance because many traders have bet that the price will not go beyond this level. So if you're looking at the call side and you see an outsized number of open interest, that can act as a resistance zone. And what we need to do to get through that resistance zone, someone needs to absorb that liquidity. But if there's too much, you need a big participant. That's why it acts as a resistance level, all right? So market makers may sell calls at this level and hedge by shorting the underlying asset, reinforcing the resistance, okay? So it gets a really tough wall to go through resistance-wise, okay? So keep that in mind. So a put wall, a price level where there's an extreme high amount of put open interest, so the complete inverse of that, okay? This can act as support because many traders have bet that the price will not drop below this level, okay? Market makers may sell puts at this level and hedge by buying underlying assets, reinforcing support. So, okay, so when they say they're buying they're going long, right? So when they sell puts, you're synthetically long. You're essentially long because you're on the inverse of what a put is. If you buy a put, that means you want to go short, okay? If you sell a put, that means you have a long buy. So example, if a stock is trading at $95 and there is a massive call wall at 100, price may struggle to break above 100 due to resistance created by hedging dynamics and options positioning, okay? So that's really key to important. And we recognized this there on NVDA the other day. At 140 on the call and the put wall, call and put side, there was an extreme amount of open interest, exceeding as high as 134,000 on the call side of open contracts. So times 134,000 by 100, and then 80-something thousand, around 87 to 90,000 on the put side. So what that does is just causes complete pinning within the underlying asset, and that's why NVDA had the inability to break through 140, okay? So what is open interest and how it relates to call put walls, all right? So open interest is the total number of outstanding options contracts that have not yet been closed or exercised, all right? It is slightly different than volume, okay? Open interest will maintain, but volume will reset every day, all right? So if you go to an expiration cycle, that open interest is maintained throughout the whole duration, the whole lifespan of that contract, where volume will vary from day to day, all right? So high open interest at certain strike prices, that level is significant because many traders have placed trades at that specific strike, okay? So high open interest in calls, possible resistance equals a call wall, and then high open interest in puts, possible support equals a put wall. All right, so how open interest affects price movement. If OI decreases, it means positions are being closed. Market sentiment is weakening at that level. So with our NVDA example, if you've seen that 134,000 start to dwindle as you get closer to expiration or even throughout the lifespan of it, this can give you some more confidence and more confluence within your trading, like, hey, we may exceed this strike price, okay? So if OI at the $100 strike for calls is large, market makers may hedge by shorting the stock as price approaches $100, making it harder to break through. If OI at the $90 strike for puts is massive, market makers may hedge by buying the stock near $90, creating even more support, okay? So this is our NVDA example leading into earnings. This grew, so this is an outdated picture. This was a couple days before expiration, before this expiration cycle, and it was on a Wednesday, okay? So keep that in mind, okay, guys? So what happened here is that at 140, leading into the earnings report, we had these massive sizes of open interest on the call and the put side. You don't often see that. And a lot of traders said, hey, Joe, look at that 150 strike price. We have a lot of open interest there as well, too. And I said, hey, yeah, you're not wrong. But one, look at the put side, look at the open interest on the put side, right? And then one thing to also note is that in order for us to get to 150, we have to break through the 140 level, and someone needs to absorb all that liquidity
at that 140 strike price, as we can see here, which took a lot. And you know, from it's considering the event already happened, we had the inability to break through. And then yesterday, I believe, or the day before, we traded as low as 109. Okay. So 3, how large and call and put walls impact market sentiment? A large call wall, bearish/neutral bias, indicating strong resistance. Traders expect price not to break above this level. Okay. Market makers hedge by shorting the underlying asset, reinforcing resistance. If price breaks above a major call wall, market makers must cover the shorts, leading to a potential gamma squeeze, rapid price increase. So what happens in a gamma squeeze? That's when all these traders who have these out the money contracts, now we're starting to trade at the money and in the money, and that's when gamma is at its greatest, and that's when you can see that squeeze type price action. All right. So example, if SPY has a huge call wall at $500, traders expect price to struggle to go beyond it. If SPY starts breaking above 500, it could force call sellers to hedge by buying SPY, causing a short squeeze higher. We're going to stop here, guys, because I'm pretty sure Shrieve's got some stuff cooking up there. Yes, we got sir. a couple more slides to go through, and then we'll finish the lesson of the day in an hour or so. All right, guys? All right. If you have any questions, if you have any questions, just put them in the chat. Yes, sir. Great look there, Joe. Guys, TNXP is really going here. So we got long at 17s, the wet the beak all the way up to 50. Where look, we traded this badly. Didn't think it was going to go so directional. I had a dip trade, set it up at 16.25 for the 10 exponential. It's not even looking that way, okay? So we take 50 pennies quick as you like on TNXP, but it's still not a good trade. We'll do a little bit better. Up 62%. It's a monster name. Keep your eye out on this one. It is going. It's very directional. It's very strong, and it behooves me to give you the details on it. TNXP, here they are. TNXP. Typed it in wrong. Am I in this position yet? No, not yet. Okay. So TNXP, $92 million market cap, 8.17 million shares traded on the day with a float of 9.5 million shares. What does Trade Idea say? It tells me 1.87 million shares on TNXP with about 6% short float there. That's what we're talking about on, what's this called? Tonix Pharmaceuticals. Sure. So good luck. Let's see if it can come back down to shadow the 10 exponential. I'm waiting for a dip trade here on Viking Therapeutics, another strong one, another one that's been respectful of the 10 exponential. It's a bit spreadier of a name, 6 penny spread on a $30 name. Not bad, but not filling me to the downside. Get it, Adara. All right, so we're going to keep an eye out on that one. And then we're also involved right now in this one, ALXO. I'm looking to wet the beak there at 40. We're long 37s. Already took a little bit of a profit touch there. It's having trouble with that 40 penny level. Let's see if it's able to cross. There is a nice move up on this one and a nice bull flag and hold of the volume weighted average price. Alas, I'm going unfilled here at the 40 penny level despite being on it on the ask. So that's what I'm keeping my eye on right now. Those 3 names. We're talking about TNXP. We're talking about ALXO. We're talking about VKTX. And I would be remiss if I didn't mention Rigetti. These are heavy because this one is just so directional and so respectful of the 10 exponential moving average on the 5 that, I feel really silly not having gotten into that. While Joe was dropping hot lines in the lesson. So Rigetti up and to the right, very nice upward channel, a bull flag kind of continuation with an aggressive consolidation area. Not even really consolidation, it's an upward channel for sure. So we got a couple of prints there nicely on ALXO, please as dang punch. Let's set up another beak wetter. We're gonna wait at 42s to front run the high of the day. So I'm still unfilled at the moment over here on my friend Viking Therapeutics. I've been waiting at 20s. It's showing me 20s, but we're not getting filled because of the spread. So that's okay. Yeah, I can jump in here. I don't know. It's holding the 10. That's the thing. And the 10 is dynamic. So I throw my order out where the 10 was, and then it doesn't cross because the 10 is dynamic, as I mentioned. So here we go. We're going to wait at, let's see if we can get maybe 25s. I'm going to wait here for a 25 print. We'll see if we can get something in and around there. So those are the looks I got on them. Wow, TNXP, bro, you got to chill. You got to come down to support level, man. What is this thing doing? Here we go, 69% incoming here for TNXP. It's got, a smaller float. It's not the biggest short float we've ever seen. That's
for certain, but how we weasel into this, an entirely different story. I was in at 17. I really should have been holding on this monster. I don't know if Tisha's in the chat right now. Tisha, what are you looking at? How do you feel about TNXP here? What's your move? Are you waiting for a moving average, or are you just punching in and moving with the strength on maybe just like a micro pullback? Here we're getting a pullback right now into 18s. So not a bad look right now on TNXP. I just don't want to punch in at highs, Joseph. It's just not my move, man. Good news. Good idea. Yeah, it's no good. It's no good. Yeah, we're still going unfilled over here on Viking. So we're just going to punch in at the highs, and I'm going to try to take a mid print here at 33s there. It lets me in. So now we're long at 33s. It's not what I wanted to do, guys. I really did not want to be punching in at highs. I had a bunch of dip trades all set up the way, just like how I like them, and none of them got filled. So let's throw out spaces. But that's my move for now. Thank you for the €2 super chat. Thoughts on LNXP earnings tonight? Let's have a look. So let's load up the chart over here. LNXP. LNXP? Okay, I think I typed it in right. LNXP. No, my friend. Don't super chat again. I think you typed in the ticker wrong. Just tag Joe or I. You don't have to super chat again. Let me know which one you want to look at, because that one is an incorrect ticker. Unless you maybe, I don't know. Unless I'm not getting anything on it. And I have all the gateways for Europe and stuff like that. So if it was there, I would know. So just tag Joe or I again. What's that? Clutched. And I will give you my opinion on that. No problem at all. All right. So that's the look right now, guys. We're involved in Viking. We're involved in ALXO. Got a couple of beak wetters here on Viking. Nothing yet on ALXO. Nothing yet on Viking. And we traded Astis to the high side, TNXP to the high side. It is now coming down. Here we go, topping tail into 1863. Not a bad look. Now, here's the deal. I'm probably going to wait at 16.5. 16.5 is the 10 exponential moving average. In fact, it's a little bit lower than that. The reason I want to do that is because I want to front run it, right? So here's what I'm going to do. I'm going to wait at 55s. See, come what may, I'm going to have to give this to 16, okay? Because it can zig, it can zag. So what I'm going to do is I'm going to throw out my order right now for my stop there on TNXP. So there, we'll throw that on there. That's it there. We have Viking. We got the fills. Okay, so now we got $0.25 here on Viking on the dip trade. So let's go ahead and set up some orders to the high side over here if we can. How many shares? Yeah, we got good amount of shares there on Viking. Joseph, what do you got? Dang, yeah. We're in some JD here, guys. Hey. Looking to play some continuation to the top side here. If we break 43.60, then I'm just going to get out of this trade, because what I was looking for is just a nice ABCD pattern. But you can see we ran into some prior resistance here, guys. So we got to really pay attention to this. So just below this support zone here, we're going to hop out of the trade if it breaks, and then that's it. So we'll aim for a target at VWAP, and then we have an out right around here, around 43.60, because this is the support zone I'm going to use. If a liquidity grabs down here and then decides to want to go again, then I'm just going to hop right back in. Clutch Ed said, LXRX. He said that there. Don't worry, Sharif's going to take good care of you. As these big names start pulling in here, Sharif, Amazon selling back through the volume weighted average price. The Q's coming back in as well too. Apple holding relatively strong, but also coming in as well here, guys. And then the SPY also pulling back too. So let's see if these Chinese ADRs are going to play out and be relatively strong. Let's take a look at JD from a daily perspective, because we know that China's been performing extremely well. So let's see where we stand here, guys. Sorry about that. Let's see where we stand on this front. And cook it up. All right, so yeah, this is a look. So again, nice breakout here above this, but then a lot of choppiness around here. And then during the earnings report this morning, we couldn't really crack this high here, but now pulling back in. Solid report, but again, we'll hold off on this. We'll wait to see if we can continue to climb higher and higher. Still positive on the session, up about 0.25% here, guys. So we like JD on today's session. The reason why I was looking
looking at it, it popped up on my scanner, one, because of earnings, and it was trading above a specific cam structure that I like. It's R6 breakout, because they tend to continue a little bit higher because you're in new price discovery from an intraday standpoint. FXI was on my radar as well too, guys, because it was sitting on top of R4, so I'll pull up FXI for you guys to see how it's trading on the day, and it was relatively weak. So around this level is R4 in the pre-market. I don't have them up here, but then it just continued to sell off as the overall market was rallying. I guess the American market was rallying. So that is JD and TQQ. But yeah, I'm going to continue to monitor some of these names. Let me know what you guys are looking at. We'll go over some things for you for sure. Zscaler half decently traded this yesterday evening. Good report as well too. Cybersecurity, do you think it's taking some market share from CrowdStrike there after that outage? So yeah, you got a good look there on Zscaler. So a bit choppy. It's not the most liquid stock as well too, guys. Keep that in mind. So to trade this name, slightly spready. I know Adara likes that. Let's see what we got for it. Oh, not crazy. Nothing crazy. Only about a 3-cent spread. So that is Zscaler. Sharif Joe, possible double top of the day on regular trading hours on the ES. Yeah, I see what you're looking at here. Possible double top. Nice wick here. Not had the inability to crack through. Touch some of these prior wicks here on yesterday's post market, so we'll keep that in mind as well too, guys. I was thinking that, hey, maybe we come into this post market support level, but not just yet. It may take some time to crawl up there. We're going to be patient. We're going to pack our patience, especially here on JD. Sharif, what do you got cooking up, my guy? We're in TNXP. We're at 55s. We've been scalping up a storm as it dips down, getting the fills on the dip down, and then taking profits on the way up. Trying not to exhaust all the shares that we have, because I am kind of bullish on this name right now, with that 16.25 being an area of resistance previously, looking for it to act as support. At the moment, here we go. I'm waiting at 82s, popping back up into 78s. Already scalped a little bit, but we're getting some downward pressure right now on TNXP. Let's see if we can get a pop-up and getting filled at 82s. Adara, what's up? Apple's on watch here, Sharif. Ming-Chi Kuo earlier today commenting about Apple. You can find out more on our watch list. He dropped some more comments about Apple. He said that the exclusive supplier here of the MEMS oscillators for Apple's in-house modem, this is SI Time, is apparently set for robust growth in coming years driven by new orders. So supply chain analyst Ming-Chi Kuo is saying that Apple's apparently, the supplier of part of Apple's in-house modems is set for growth coming forward here, guys. Back to you. Thank you for that, Adara. Yeah, still dealing with this TNXP trade. It's nor tanking, nor really popping off. It's at the 10 exponential, which I like, obviously, because that's kind of a little bit of my move there for these pullbacks. It's going to have to hold up at this area, though. And the buying has kind of dried up a little bit. You can always kind of reflect to see what kind of volume we're getting in on these bad boys just by looking at the level 2. There we go. We get the print at 77s. Not a bad look there. Now I'm waiting a little bit higher. Let's pack our patience here to see if we can extract some more profitability on the bang to the high side. Aw, Joseph, man, I always over-enter the amount of shares. So frustrating. I'm getting back in. I don't care. All right, so we're back into this monster. Let's see if we can get something around 17s and change. 17 is a bit of a tougher level, obviously, being the whole dollar and stuff like that. So we'll see. And besides, I was watching this at 17 on the way down initially. It looks like somebody of note with a bigger position has been kind of keeping this bad boy down below 17s for a little bit, not that long. So let's see if we can get something above that 16 area. What I want to do is I don't want to give up too much here. So if we drop back down, I'm going to put 59s and then we'll go like that. So we'll look to defend that level. Now I have to deal with another trade here that is not going my way. This is doing really well, ALXO, but it's this trade now that I have to be careful with. I'm talking about Viking Therapeutics. It's coming down into 30. So now we've got 30, 20. It's showing me 16. So we're 4 pennies out of the money. It's going to have to hold this general area. Okay. I'm not going to be DCAing into this until, you know, whatever, some sort of expression that I can't come up with in my mind right now. So that's what we're going to do. We got shares on this one as well. So let's put something at the $0.25 to see if we can extract some profitability if it is to get a little bit of a pump up there. So 3 positions right now. ALXO at 37s. That's doing well. It worked close to the high of the day. Viking Therapeutics, we'll find out about how this one does. And then,
TNXP dropped down, so I did get stopped out for the small amount that I had there. Still positive on it, though. Definitely looking to do a little bit better. We'll do this. We'll just do that. Fine. Devin no Haney, worries. man. The Devin Haney. Devin Haney. What a guy, bro. Devin Haney. That's what we're involved in right now, Jody. All right, yeah, I'm going to keep my eye up here on iBit as well, too, guys. We traded as high as 93K on the day. So are we going to turn around at some point? Maybe, possibly, hopefully. I was telling Sharif earlier this morning, I'm like, hey, this might be the time where we go and test those all-time highs, the period that we go and test those all-time highs, and then just continue to climb higher. You know, we're running into some key support zones. If I pull up Bitcoin here, we can see that, hey, this is a key level. Like, this isn't going to be easy to punch through, right? Like, this is by no means this is almost like a call or put wall in itself, right? Considering we're talking about them. So this is going to be difficult in order for us to get through. We're going to need momentum, and we're going to need an extreme amount of volume to step in order for us to punch through and then to continue to climb higher. But here we go in JD here, starting to squeeze a little bit here, climbing higher and higher. Let's go, JD. A couple pennies in the money there, looking pretty good. But here we go back onto some Bitcoin. And that's my narrative, right? I'm like, hey, we're sitting up on top of this zone. This candle isn't genuine on this print, but if you look at this day on a different chart, whatever charting platform you may use, TradingView, whatever it may be, you can see that this closes as a hammer, right? And now we haven't broken through that to the downside. We're now sitting on top of these zones and opening up on top of these zones. So come Friday, which is tomorrow, if we get something extremely positive coming from Donald on this reserve, this is going to absolutely go parabolic, in my opinion. Could I be wrong? Most definitely, absolutely, I could be wrong. But I think that's going to be the case. If we head mid-zone, and our next target's going to be probably 100K. And I told you it's nothing for Bitcoin to put in those 100K days. So just keep that, 10K days, sorry. So it's nothing for it to move 10K in a day. And then if it really wants to go parabolic, that's when you're going to go and put in a new all-time high. But let's see what Adair's up to, guys. We just had this move here coming through. I guess Donald Trump announcing here that Mexico will not be required to pay tariffs on anything that falls under the U.S., Mexico, and Canada trade agreement. This was also reported, I guess, seconds earlier than Donald Trump has now confirmed it. So Mexico not being required to pay tariffs on anything that falls under the USMCA. As mentioned earlier today by Commerce Secretary Howard Lutnick, he estimated that probably roughly 50% of the goods that come from Mexico and Canada are under the USMCA. So looks like a decent amount of these tariffs here are going to be exempt for Mexico. And again, as mentioned earlier, this exemption is likely going to end on April 2nd, 2025. I don't have much up-to-date details on that, though, so the more I find out, I will let you guys know. Back to you. Thank you for that, Adira. So VKTX, we took a bit of a beak wetter there at the $0.25. Now we have a cost basis of 16s. It's showing me 16 on the level 1. It is not forthcoming to the high side. In fact, the current 5-minute candle that we're on is bearish in my humble opinion because it is a topping till inverse hammer candle. So I am kind of concerned about this one. I have more shares on this one than I have on the others, so this one is of more importance to me. I have my stop placement exactly where I like it. If it gives up the ghost at $30, I'm more interested in it. Less at the 20 and more at the volume weighted average price, which is a little bit lower than the $0.50 right now, probably 29, mid 40s, but I probably front run that at the $0.50. That's my kind of move right there. We'll see what happens there. VKTX, we're back into this one. We're about 10 pennies out of the money on this one. I still have my plain DCA into the volume weighted average price, but it's got 2 candles now defending at 16, bottoming tail candles that go into 16 and bounce off. So we'll see if 16 wants to hold. That's going to be the look there. The other one that we're involved in, ALXO. I've been waiting forever and ever at this 142. It's going unprinted despite the fact that the high of the day is 144. It's showing me 42s right now on the Ask Alas. I'm not getting printed. We're going to have to cross it. Adira, what's going on? Some more context here on that tariff announcement, Sharif. So in case you missed it, Donald Trump was posting about the Mexico being exempt here from some of these tariffs. So just to recap this post, he said that after he spoke to President Claudia Sheinbaum of Mexico, he's agreed that Mexico will not be having or required to pay tariffs on anything that falls under the USMCA or the U.S.-Mexico-Canada trade agreement until April 2nd. That's when the reciprocal tariffs will go into effect. That's the same deal as well that he gave U.S. automakers. Here's the interesting part. So he says, quote, I did this as an accommodation and out of respect for President Sheinbaum. Our relationship has been a very good one. So
Interestingly enough, not mentioning Trudeau or Canada here. So we'll have to wait and see what happens with Canada. But interestingly, they seem specifically for Mexico and actually primarily based on his conversations with President Sheinbaum. We're going to have to wait and find out what happens here for Canada. But regardless, right now, anything that falls under the USMCA agreement, which is estimated earlier roughly 50% of the goods, will not be required to pay tariffs here until April 2nd when everything goes to effect. As I see more updates, I will let you guys know. Back to you. Get it, Claudia. Get it, Claudia. Get it, Yeah, get it. She's doing well, you know, good for her. Looking out for her country. Be nice if someone looked out for us. No, I didn't say anything. So we're going to continue to watch here. TNXP. Where are we long here? Is Joseph 69s. I wet the beak there all the way up to 17. So it's going to have to hold VWAP over here. TNXP, the bamboozler in chief, but we're all right on it. Looking to do a little bit better. This one is doing well though. There we go. We get the break of the high of the day on ALXO. This is my last out, sadly, on this one. We'll take out 46s. Good trade there. Look to do a little bit better because this one, I don't know about this one. I don't know. Viking, I don't know what you're doing over there, Viking, but you're bamboozling me. In any event, we're long 69s right now. I've got my stop through the $0.50. Let's see if Viking can pop up, or sorry, TNXP, excuse me, can pop up through $16. It's holding at VWAP, but I thought that about the 10 exponential, and it did give way at the 10 exponential. So this one looking like it wants to have a bit of a deeper retracement. We're showing 85s right now. Where am I waiting over here? I'm waiting at 98s. So the fact that I haven't got printed at 98s means it hasn't crossed 16 yet. We'll see if it does. I've layered the orders. Here we go, 92. Let's come on up. 95s now. All right, we're just waiting at 98. So up in this, you know what? Let's see if we can get a print there. Joseph, what do you got on your? Yeah. Same thing here, cooking up here in JD, guys. One thing I want to just talk about positioning. I'm not in. I'm playing a breakout, right? I mentioned this yesterday time and time again. So if we break this trend line here, which it looks like we're going to right now, then I have to get out of the trade and then just look for another trade. I was hoping that we can continue the pop, but it doesn't seem to be the case. It may want to grab some more liquidity below this zone here, and then maybe it'll take that leg higher. But it's just a slow burner, right? So now you can see that we're opening up below this trend line. We need this to hold here, guys. So it's just kind of bouncing around. So what I decided to do is like, hey, what's IBIT up to? We think that it's relatively strong and going to look to trade this here as we hover around the volume weighted average price. So I like it right now, right where it stands. So I'm going to hop in just a little bit here on IBIT to see what we can muster up here, because I do also like this 5-minute hammer candle on IBIT. As you can see, this right below the volume weighted average price, slightly isolated, couldn't crack to a new low on this name here, and then traded above VWAP for most of the intraday session. So that is what we're going to continue to look at here on IBIT. I want to sit on top of it before I decide to enter the trade, and we haven't done that yet. Still holding on by a thread here in JD, so not looking too bad. BTC, Johnny H says Rocket Moon, 750 calls, says somebody, Pizza Rat. Okay, I like that. I like that, Pizza Rat. Have you ever had Batty Alley's, Sharif? No, I haven't. Wow, it's like the best pizza in the city. Oof. Dave Portnoy yeah, I'm a big fan of carbs, so I go out. Yeah, I know your guy. Yeah, I know you're about that rice life and the bread. So nah, I love pizza. No, I've never tried that one. What's it called? Rat Alleys? Batty Alleys. Rat Alleys. No. Okay, but anyways, guys. Yeah, so Bitcoin's starting to pull in a little bit here. It couldn't crack the volume weighted average price and hold above it, but we're still holding strong here on JD. If we get some volume to step in at some point, then I think we're going to be sitting pretty. We're only up about 0.5%, but it's better than being negative, right? So that is a good sign for this name. And then we'll just hop back into IBIT. So multiple tests. As long as we don't crack this 5-minute hammer candle to the low side, then I'm fairly confident in the setup, and then that we can maybe take multiple tests and then sit above it right here. So as you can see right now, it's having a hard time constructing a new low, and that's what I like to see. So as long as we don't crack here around that 51.20 level, then I think we'll be okay, and look for that long just above the volume weighted average price. We get that elastic effect in the indicator, and that's kind of what I'm looking for. If we hold below it longer, then it's just going to be an invalid thesis, and then we'll just have to find something else that's potentially setting up. I do like that the overall markets are trading around the volume weighted average price,
because that's where I like to get in my entries the most. So we'll keep that in mind. Yes, Verne, you asked me to take a look at TXG for you. I'll do that right now. TXG, 10x geonomics. Okay, this is a 10x. I don't think I've ever seen that. Have you seen a 10x levered before, Sharif? What? Yeah, that is insane. I don't even know. Clearance for that. Yeah, yeah, it's very interesting. But what we can see here, guys, from just a basic TA standpoint, is that it's not very liquid, right? So keep that in mind. Again, this is pre and post market, so we'll take that into consideration as well too. But when we open, that liquidity comes in. I'm not too familiar with what the company actually does, so we'll take a look at that real quick. But if I'm just looking at the stock from a technical standpoint, I don't want to be necessarily in it just yet. We got a gap here that needs to be filled. But again, buying at the lows and when there's blood in the street isn't obviously a horrible thing either. I'm going to go over what this company actually is before I send it back to my guy, TXG. Oh, no, that's not it. TXG. Sorry for the dramatic pause. All right, guys. So 10x Genomics Inc. Okay, so that's just the name of it. It's not actually 10x. It's a life science technology company. The company integrated solutions, including instruments, consumables, and software for single cell and spatial biology systems. It's a single cell portfolio powered by Chromium. Platform includes Chromium X series, whatever that may be. 1.35 billion market cap, so it's not really that small here. Again, if you're buying and allocating down here, I don't think you can go overly wrong. You have a defined risk profile from a technical standpoint. Other than that, I don't know enough about the company to be like, hey, I think this is a buy. But again, as of right now, not too horrible if you're in at these lows, Sharif. I think we have an IPO because Banger plays. He's like, TBH, big halt up. So it's like, what is this TBH business? And I loaded it up and it's got no historical data. I just have to deal with, okay, so I just got stopped out for the remaining amount here on TNXP, so we'll give back a little bit there. I was able to get some on the pop-up, but we'll give back a little bit. Let me have a look at TBH. So it's halted up apparently, yes. It is halted at $4.24. As you can see there, not much in the way of data, because this bad boy just opened up at 11:35, so it's 5 minutes deep, and I have no information on it. I just know it's called Bragg House Holdings. Thank you, Adira. I appreciate it. It's done 358,000 shares of volume on the day. Obviously, it's only been open for 5 minutes, so it's not too bad. Let's throw out the ticker there. It goes by the ticker TBH. We'll find out exactly all the other info. What is this? Oh, I got some stuff here. So, media tech platform Bragg House IPO priced at $4 per share. Adira's got it. We're going to send it to her as soon as I get. Ram said whenever. Go ahead, Ram. To be honest here, some pretty interesting info here on Bragg House Holdings. TBH is the ticker for this one. They are a media and esports platform apparently aimed at casual gamers. So they raised $6 million here by offering 1.5 million shares at $4 per share. So this is definitely a smaller cap. IPO 1.5 mil shares, $4 per share, valued at $42 million based on the pricing of this IPO. Apparently, they're a Gen Z focused platform offering live streaming capabilities, gamification features, and custom tournament services. So definitely geared for gamers. Ramin saying shorted in my ear. And this company did generate about $400,000 in revenue for the last fiscal year. And that the most recent data I have is actually 2023. So unclear what the revenue was 2024. 2023, $400,000 in revenue, valued at $42 million, guys. Back to you. You know what's Thank you, Adira. You know what's funny about this stock here? So Bragg, I believe it was on the TSX at one point. Really? Yeah, and my buddy was a big advocate of it years and years ago. Remember I told you that group when I first joined? Yeah, so that was like his #1 pick, and he was all about Bragg. Yeah. So now I guess it's on a different exchange. Yeah, they're on the NASDAQ now. So yeah, big boy stuff there, guys. So yeah, good luck there on Bragg, Sharif. Yeah, was it? I want to cut. Yeah, absolutely. Thank you, Daily Fix for $2 super chat. MindMed working on a gap up. I don't know what OI means. What is OI? Do you know what that means? OI, like acronym? OI, open interest? Open interest. Yeah, that's probably you. Open interest at 5, and he doesn't really say. I'm involved in this name, though. I got 6 and change, so I'm almost basically flat on it. That's after having, kind of been up nicely into the $10 area. Alas, I was greedy, and I did not take profits. Okay, TBH. I think it did open up. And then halted again. Let me just make sure. TBH, because it's not updating. It is trading right now. Here we go.
So I'll get to MindMed in one hot second. We're still moving around here on TBH. It looks like it's a decent spread, 10, 15 pennies, just basing it on how it's trading at the moment. 465 high a day. The halt level, as you can see there with those little dashes, that's 424. I use the halt level sometimes as an intraday level of support and resistance, but there's really no data to go on here. This is an IPO, so everything is de novo. So trade this carefully. I don't know how to trade IPOs. I'm just going to put that out there flat out. I try to see where the momentum is going, but it's not my cup of tea. So I'll likely not trade this, but if there's a setup of note here, I'll try. But for the most part, probably not. So TBH and focus. Now let's have a look at MindMed. So MindMed, brother, I got to tell you, I'll get Joey options to talk about the open interest and everything like that. But MindMed for me, Ram, please, is stuck in a range. All right. It has different ranges off which it's based, like that 6.5 area. As you can see, there's multiple 6.5, 7, multiple times that we bounce off this area. We were using it previously as resistance. You can kind of see this period over here where 7, 6.5 acted as resistance previously. You can see we as well from June 2024 to essentially mid-July 2024, we were using it as support. Again, same thing over here. Basically, from when we took it November, this was the November pop-up when Donald Trump won the election, because everybody thought, our RFK is going to do a lot of stuff with psilocybin and some of these alt medications. So we got that pop-up. We sold off. We found that base again, 6.5, 6.25. Most of the closing prints are above 6.5. And then we're stuck back in that range again. This was the move up when he was confirmed by the Senate to be the Secretary of Department of Home and, what's it called? Health and Human Services. So up into 1060 we go, and then down again, we test 6. So this one stuck in a bit of a range. I'll submit to you that the trade here was news related. It was kind of a buy the rumors, sell the news. It has no quality earnings, a quality company that we can say, oh, what a fantastic quarter, let's buy this up, blah, blah, blah. So that's going to come down the road if it comes down the road, because it's going to have to get legislative approval. It's going to have to get regulatory approval, all the nuances required for a new product, and one that's still technically illegal, right? And I don't know if it's whatever Schedule 1, 2, whatever you guys do down there south of the border. Here we have it in different things called the CDSA, Controlled Drugs and Substance Act, but that's neither here nor there. The point is, it is a buy the rumor, sell the news trade, or so it seems to me, until I think it gets some quality fundamentals under its belt, and it still doesn't have that. Joseph, what did you see from the open interest? If you're not busy, bro. Yeah, no. Tell me what's the ticker again? I'll be gladly doing. MNMD, MNMD. Why do you got to do that, man? Okay, well, so open interest coming this expiry cycle. We got a lot at 10 here, Sharif, to be honest with you. What did they refer to in the chat there? Did they say a specific strike? Yes, 5. 5? Oh, 5. Yeah, we'll take a look. He said there's a lot of open interest at 5. Okay, there is, on the put side for this expiration cycle, about 1,000, but it's not the most liquid stock. Take that into consideration as well, too. Sharif, I'm seeing more open interest on the call side with a March 15th expiration, all right, guys, with 8,000 open contracts right now. All right, so okay. Right, so are we going to call that a wall? Maybe. For this name, maybe. Again, it's not relative to all the other strikes. It does have the highest levels of open interest. What we can do is we can go a little farther dated out, and yeah, everything kind of pales in comparison at that point. But as for 5, there is some open interest there. Sharif, there is a little bit more just above. What's it trading at right now, to be exact? $6.76. So we are closer to that $7 strike price than we are 6 technically.
Toda mulher esconde esses 3 pontos fracos. E o motivo é simples. Se você descobrir quais são, ela perde o poder sobre você. Isso não é teoria, é psicologia, biologia e estratégia social pura. E o mais perigoso, elas já sabem disso instintivamente. Só quem está no escuro é você. Hoje, eu vou abrir esse jogo. E quando você entender, nunca mais será manipulado por uma mulher. Mas atenção, só faz sentido continuar aqui se você tiver coragem de enxergar a realidade como ela é. Se existe algo que uma mulher nunca vai admitir, mas que molda grande parte do seu comportamento, é o medo de perder sua atratividade. Esse medo não é apenas superficial. Ele está enraizado na biologia, na psicologia evolutiva e na estrutura social que nos cerca. Desde os primórdios da humanidade, a sobrevivência das mulheres esteve fortemente ligada à sua capacidade de atrair e manter a atenção de um parceiro de alto valor. Isso porque, ao contrário dos homens, que podiam espalhar seus genes indefinidamente, as mulheres tinham um tempo biológico limitado para gerar descendentes. O antropólogo David Buss, em sua obra The Evolution of Desire, explica que a juventude e a beleza feminina sempre foram sinais biológicos de fertilidade e saúde. Ou seja, quanto mais jovem e atraente, maiores as chances de garantir proteção e recursos de um parceiro de alto status. Agora, avance para os tempos modernos. A biologia continua a mesma, mas a sociedade mudou drasticamente. Hoje, a mulher, em regra, não precisa mais de um homem para sobreviver financeiramente, mas isso não elimina o impacto psicológico desse medo. Pelo contrário, ele se intensificou. Em um mundo onde a competição feminina nunca foi tão agressiva, com redes sociais, filtros, cirurgias plásticas e um mercado sexual globalizado, qualquer mulher sabe, consciente ou inconscientemente, que sua atratividade tem prazo de validade. E aqui está o ponto frágil. Diferente dos homens, cujo valor tende a crescer com o tempo, à medida que acumulam experiência, status e poder, a mulher sente que seu relógio está contra ela. Cada aniversário que passa, cada nova ruga que surge, cada mulher mais jovem e atraente no ambiente social, ativa esse medo. Isso gera ansiedade, insegurança e um comportamento baseado na validação constante. Isso explica por que tantas mulheres buscam atenção incessante, seja através de curtidas, mensagens, interações superficiais ou até mesmo mantendo ex-parceiros orbitando ao redor delas. Isso não significa que elas querem esses homens de volta. Significa que elas precisam saber que ainda podem tê-los. O psicólogo Jordan Peterson aponta que a validação social feminina está intrinsecamente ligada à sua percepção de valor. Ela não quer apenas se sentir bonita, ela quer que o mundo reafirme isso constantemente. E é aí que muitos homens caem na armadilha. Eles confundem o desejo feminino por atenção com interesse genuíno. Mas a realidade é que muitas mulheres querem apenas a validação, não o homem em si. É por isso que algumas delas nunca estão sozinhas, mas ao mesmo tempo dizem que nenhum homem presta. A verdade é que elas não temem a falta de um parceiro, mas sim a falta de atenção, porque a ausência de atenção significa a perda do seu valor social. E aqui está um detalhe brutal: esse medo nunca desaparece. Ele pode ficar adormecido durante a juventude, quando a atenção masculina é abundante, mas volta com força total conforme os anos passam. A mulher que hoje rejeita um homem com desdém pode ser a mesma que, anos depois, tenta reencontrá-lo, porque percebeu que não tem mais tantas opções. Agora que você entende que o medo da mulher de perder sua atratividade é um dos motores do seu comportamento, a questão é: como você pode virar o jogo a seu favor? A resposta é simples. Faça com que ela sinta que pode te perder. Esse medo é a chave para manter o interesse e a atração feminina, porque uma mulher só valoriza aquilo que não tem garantido. Se ela percebe que você está sempre ali, disponível, previsível, a atração morre.
Isso acontece porque, no fundo, a mulher quer aquilo que outras mulheres desejam. Um homem que se comporta como um prêmio não precisa correr atrás. Ele é disputado. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Quando uma mulher sente que está perdendo o controle sobre um homem, ela ativa mecanismos emocionais para recuperá-lo. Pode ser através de testes, jogos psicológicos ou até mesmo provocando ciúmes. Mas o erro da maioria dos homens é cair nesse jogo e reagir exatamente como ela espera. Se ela percebe que pode manipular suas emoções com facilidade, ela te classifica como um homem de baixo valor. O segredo, então, é não reagir. O poder da indiferença estratégica entra aqui. Quando uma mulher percebe que você não está desesperado por atenção, que você não se dobra diante de suas manipulações e que sua validação não é gratuita, algo muda. Ela começa a sentir que precisa te conquistar. E o que era um jogo de controle se torna um jogo de atração. Agora, ela começa a investir. Ela começa a testar sua importância na vida dela, porque o medo da irrelevância é mais forte do que qualquer outra emoção. E o mais interessante, isso funciona em qualquer estágio da interação, seja no início de uma conquista, dentro de um relacionamento, ou até mesmo quando uma mulher tenta te testar para ver até onde ela pode ir. Sempre que você reage menos do que ela espera, sempre que você não se mostra afetado pelas jogadas emocionais, você sobe no ranking de valor. Porque, no fundo, mulheres não respeitam homens que podem controlar emocionalmente. Elas se atraem por aqueles que não são manipuláveis. Esse é um jogo de poder. E a partir do momento que você entende como funciona, você nunca mais vai se comportar como um homem desesperado por atenção. Você se torna aquele que tem o controle. E a mulher percebe que precisa te conquistar, porque se não fizer isso, outra fará. Mas se você acha que esse é o único medo que define o comportamento feminino, está enganado. Porque se o medo da perda da atratividade já é forte, o medo da solidão e da insegurança emocional é ainda mais profundo. E é sobre isso que falaremos agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, se inscreva no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Eu conheço os 3 pontos frágeis. Eu te agradeço antecipadamente, você é o além da média. Se existe um medo que assombra toda mulher, mais do que a perda da atratividade, é o medo de ficar sozinha. Esse medo não é apenas emocional, é biológico e social, moldado por milhares de anos de evolução. A neurocientista Louann Brizendine, autora de The Female Brain, explica que o cérebro feminino é estruturado para priorizar conexões sociais e emocionais de forma muito mais intensa do que o masculino. Isso significa que, enquanto um homem pode encontrar propósito e satisfação em trabalho, conquistas ou hobbies, a mulher tem uma necessidade visceral de se sentir conectada e validada emocionalmente. Isso acontece porque, historicamente, mulheres que eram rejeitadas ou isoladas tinham menos chances de sobrevivência. O medo da solidão, portanto, não é apenas psicológico, ele é instintivo. E é exatamente por isso que, apesar de toda a conversa moderna sobre independência feminina, as mulheres ainda priorizam relacionamentos acima de qualquer outra coisa. Não é coincidência que a maior fonte de angústia para muitas mulheres seja a incerteza emocional dentro dos relacionamentos. Enquanto o homem pode simplesmente se afastar quando algo não dá certo, a mulher sente um peso muito maior quando enfrenta a possibilidade de perder um parceiro. Isso acontece porque, no fundo, ela não quer apenas um relacionamento, ela quer segurança, estabilidade e previsibilidade. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais um homem demonstra ser emocionalmente previsível e disponível, mais ele ativa o desinteresse feminino. Isso porque a mulher precisa sentir que seu parceiro é emocionalmente forte e difícil de abalar. O sociólogo Erving Goffman, um dos maiores estudiosos da interação social, descreveu esse fenômeno como a gestão da impressão. Quanto mais um indivíduo demonstra autossuficiência e domínio sobre suas emoções, maior é o respeito que ele inspira nos outros.
No contexto dos relacionamentos, isso significa que um homem que não precisa da mulher para manter sua estabilidade emocional se torna mais valioso aos olhos dela. E é aqui que muitos homens erram. Eles acham que para manter uma mulher ao seu lado, precisam estar sempre disponíveis, sempre presentes, sempre reafirmando seu amor. Mas a realidade é brutal. Quanto mais garantido um homem é, menos ele é valorizado. Isso acontece porque, para uma mulher, a segurança emocional não vem de palavras bonitas ou de promessas vazias. Ela vem da percepção de que seu homem é sólido, independente e impossível de ser abalado. E agora vem a parte que realmente importa. Como você usa esse conhecimento a seu favor? A resposta está na liderança emocional e no controle da dinâmica. Se uma mulher sente que tem domínio total sobre um homem, ela perde o interesse. Isso não significa ser frio ou distante, mas sim ser um homem que define os termos da relação e não reage emocionalmente a cada variação de humor dela. Isso significa que quando ela cria drama, você não entra no jogo. Quando ela te testa, você não reage de forma carente ou insegura. Quando ela tenta te provocar para ver sua reação, você mantém sua postura. Porque, no fundo, o que realmente dá segurança emocional para uma mulher não é um homem que se ajoelha diante dela, mas um homem que ela sabe que é forte o suficiente para não se curvar. E é exatamente essa força emocional que faz com que o medo da solidão dela jogue a seu favor. Se ela percebe que você não precisa dela para ser emocionalmente estável, o instinto dela vai ativar um medo ainda maior, o medo de perder um homem raro. E é aí que o jogo vira. Agora, é ela que começa a lutar pela sua atenção, pelo seu respeito, pelo seu compromisso. E se você souber como manter essa posição, você nunca mais será um homem descartável. Porque no final das contas, as mulheres sempre correm atrás dos homens que elas sentem que podem perder. Mas ainda há um terceiro medo que precisa ser explorado. Um medo ainda mais profundo, porque não é apenas instintivo, é um conflito interno que destrói a mente feminina. E é sobre isso que falaremos agora. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. A mulher moderna vive um dilema que ela mesma raramente admite. De um lado, a sociedade a incentiva a ser independente, forte, autossuficiente, a não precisar de homem algum. Do outro, sua própria biologia e instintos a puxam na direção contrária. Ela pode ter uma carreira brilhante, status e dinheiro, mas, no fundo, a necessidade de um homem que a lidere ainda está ali. Esse conflito cria uma fragilidade silenciosa, mas que, se compreendida, pode ser usada a favor do homem que sabe jogar. A antropóloga Helen Fisher, especialista em biologia do amor, explica que, apesar das mudanças sociais, a estrutura cerebral feminina ainda responde aos mesmos padrões de milhares de anos atrás. No passado, as mulheres dependiam diretamente dos homens para proteção e provisão. E essa dependência criou um instinto profundo de buscar parceiros que transmitam segurança e liderança. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade moderna programou a mulher para rejeitar essa ideia, para provar que pode fazer tudo sozinha. O resultado? Uma geração de mulheres que desejam um homem forte, mas que, ao mesmo tempo, lutam contra esse desejo. Isso explica por que tantas mulheres dizem que querem um homem sensível, compreensivo e emocionalmente aberto, mas, quando encontram um, acabam rejeitando. Elas não querem apenas um provedor financeiro ou emocional. Elas querem um líder. Mas como a narrativa atual tenta negar esse desejo, muitas acabam se sabotando e sabotando seus relacionamentos por não entenderem a própria natureza. Esse conflito também justifica o comportamento contraditório de muitas mulheres. Elas dizem querer independência, mas no fundo esperam que o homem tome a frente. Elas falam sobre igualdade, mas continuam testando os homens para ver se eles têm a força necessária para controlá-las emocionalmente. Esse paradoxo se manifesta em pequenos detalhes. A mulher que ganha dinheiro,
mas quer que o homem pague o jantar, a que prega a liberdade, mas sente atração por um homem que impõe limites, a que afirma que não precisa de ninguém, mas não suporta a ideia de estar sozinha. E aqui vem a parte que a maioria dos homens ignora. Esse conflito é uma fraqueza que pode ser explorada a seu favor. Se uma mulher quer um líder, mas não pode admitir isso, a solução é simples. Você assume essa posição sem pedir permissão. Muitos homens tentam negociar sua autoridade, buscam aprovação feminina para tomar decisões, perguntam o tempo todo o que elas querem ou deixam que a mulher dite o ritmo da relação. Esse é um erro fatal. Porque se a mulher sente que precisa ser a líder do relacionamento, ela perde o respeito. O jogo certo é diferente. Você impõe sua presença. Você decide os rumos da relação. Você não discute sobre sua posição. Você apenas a ocupa. E o detalhe mais importante? Você não reage quando ela tenta desafiar essa dinâmica. Porque ela vai testar, ela vai provocar, vai dizer que não precisa de um homem mandando nela. Mas, no fundo, ela quer um homem que tenha coragem de fazê-lo. Isso significa que quando ela se rebelar contra a sua liderança, você não se justifica, não pede permissão, não recua. Se ela se irritar porque você tomou uma decisão sem consultá-la, você mantém sua postura. Se ela disser que está acostumada a comandar, você não entra no jogo emocional. Porque no momento em que você tenta provar que é um líder, você já perdeu. Liderança não se explica, se demonstra. E quando você domina essa arte, algo curioso acontece. A mulher, que antes parecia indomável, começa a se acalmar ao seu redor. Porque, no fundo, ela quer alguém que assuma o controle da relação para que ela possa relaxar em sua feminilidade. A única razão pela qual ela finge que não quer isso é porque a maioria dos homens não tem coragem de ocupar esse espaço. E aqui é importante deixar algo claro. Não se trata de agressividade, mas de postura. Liderança não é sobre gritar, impor medo ou ser autoritário. Pelo contrário, os homens verdadeiramente dominantes são calmos, seguros e inabaláveis. Eles não precisam se exaltar porque sua presença já transmite autoridade. Quando falamos de assumir o controle, estamos falando de um comportamento firme e natural, não de imposição forçada. O objetivo não é sufocar a mulher, mas permitir que ela relaxe sabendo que está ao lado de um homem que sabe o que quer e para onde está indo. Se você entende esse jogo, você já está na frente de 99% dos homens. Porque enquanto os outros se ajoelham tentando provar que são bons o suficiente, você simplesmente se torna o homem que ela sente que precisa seguir. Agora você entende o que realmente acontece nos bastidores da mente feminina. Esses 3 pontos frágeis não são teorias soltas, são padrões reais que governam os relacionamentos e explicam muito do comportamento feminino. E o homem que entende isso não só para de ser manipulado, como também passa a jogar o jogo de forma estratégica, sabendo exatamente como se posicionar. Aqui, no Além da Média, nossa missão é simples: transformar homens comuns em homens de alto valor. Homens que entendem as regras do jogo, que não caem em armadilhas emocionais e que assumem o controle das próprias vidas. Esse conhecimento não é para qualquer um, é para aqueles que querem estar no topo. Se você chegou até aqui, significa que você faz parte desse grupo seleto. Então agora, eu quero que você comente aqui embaixo, qual desses 3 medos você já percebeu nas mulheres ao seu redor? Vamos fortalecer essa comunidade, trocar ideias e elevar o nível do nosso jogo. E claro, se esse conteúdo abriu sua mente, já deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse conhecimento precisa alcançar mais homens. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui nós vamos além do óbvio, além do comum, nós vamos além da média. Você já sentiu aquela vontade ardente de ver alguém se arrepender amargamente por ter te ferido? O desejo de inverter completamente o jogo e provar que, no final das contas, foi essa pessoa que realmente perdeu?
A maior dor que alguém pode sentir não vem de discussões acaloradas, de gritos ou de uma vingança impulsiva. A verdadeira tortura psicológica acontece quando essa pessoa percebe, tarde demais, que subestimou você. Eis a dura realidade. Quem te feriu acreditava que você sempre estaria ali, que poderia te manipular e te pisotear sem sofrer as consequências. Mas hoje eu vou te mostrar como fazer essa pessoa se afogar em arrependimento, remoendo cada palavra dita e cada atitude tomada. E o melhor, sem precisar se rebaixar ou correr atrás. O que vou compartilhar aqui é um jogo psicológico poderoso, validado e eficaz, capaz de deixar qualquer um que te desrespeitou completamente sem chão. Se você já foi enganado, menosprezado ou descartado por alguém que achava que poderia viver sem você, fique comigo até o fim, pois no momento certo, você saberá exatamente como agir. Acredite, nada dói mais do que a frieza e a indiferença de alguém que um dia foi subestimado. Antes de prosseguirmos com o conteúdo, eu preciso te falar uma coisa. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor, sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você, então, se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável, só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Agora, vamos ao primeiro golpe. A palavra final é sua. Sabe qual é o erro que a maioria comete depois de ser ferido? Ficar buscando explicações, insistindo em um desfecho, esperando que a outra pessoa reconheça o que fez. Mas aqui está a verdade dura e crua. Quem te feriu não se importa com a sua dor, pelo menos não enquanto perceber que ainda exerce algum domínio sobre você. E é exatamente por isso que o movimento mais poderoso que você pode fazer é tomar para si a última palavra. Mas, ironicamente, essa palavra é o silêncio absoluto. A mente humana detesta lacunas. Quando você se retira sem discutir, sem dar justificativas, sem oferecer a outra pessoa a chance de te atingir novamente, um vazio insuportável se instala na cabeça dela. Ela esperava uma reação. Queria te ver irritado, magoado, implorando ou tentando entender. Mas quando você simplesmente desaparece e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido, o jogo muda de um jeito que ela nunca imaginou. Já dizia Sêneca, nada é mais poderoso do que ignorar aquilo que não merece atenção. E é exatamente isso que você precisa fazer. O que mais destrói quem te feriu não é um confronto direto, não é um textão cheio de mágoa ou um plano de vingança. O que realmente acaba com essa pessoa é perceber que você se tornou inalcançável, que a presença dela já não faz diferença e que, no final, foi ela quem realmente perdeu. Agora imagine duas situações. Na primeira, você reage impulsivamente, tenta argumentar, busca explicações. O que acontece? A outra pessoa percebe que ainda tem controle sobre você, se sente validada e, no fundo, até se alimenta do seu sofrimento. Já na segunda, você simplesmente se levanta e vai embora, sem mensagens, sem respostas, sem qualquer sinal de que ela ainda tem espaço na sua vida. O que acontece? Um curto-circuito mental. A dúvida começa a corroer. Será que cometi um erro? Por que ele não disse nada? O que está acontecendo? E quando a dúvida se instala, o arrependimento vem logo atrás. O silêncio se torna um espelho onde essa pessoa é obrigada a encarar os próprios erros sem distrações. E ninguém quer lidar com isso. Se você deseja que essa pessoa se arrependa, dê a última palavra sem abrir a boca. Simplesmente desapareça. Porque quem realmente vence essa batalha não é quem grita mais alto, mas quem sabe sair sem olhar para trás. Agora, vamos ao próximo golpe, ainda mais implacável. A estratégia silenciosa que faz qualquer um se arrepender de ter te subestimado. Algumas pessoas parecem incapazes de sentir culpa, pisam em quem se importa com elas e seguem como se nada tivesse acontecido.
mas todas elas possuem um ponto fraco. Só sentem o peso do erro quando perdem algo que consideravam garantido. Se alguém te feriu, foi porque se sentiu confortável para isso. Essa pessoa acreditava que você sempre estaria ali, que poderia te tratar de qualquer forma, sem sofrer consequências. Mas existe um golpe silencioso que desmonta qualquer um, não importa o quão frio ou narcisista seja, a perda total de acesso à sua energia, ao seu valor, à sua presença. Pense bem, o que machuca mais? Ouvir alguém falar sobre como está sofrendo, ou ver essa pessoa se transformar, ficar mais forte e inacessível sem dar explicações? A resposta é óbvia. Enquanto você expõe sua dor, a outra pessoa ainda sente que tem poder sobre você. Mas quando você se fecha, evolui e não permite mais que ela tenha acesso ao seu mundo, a mensagem fica clara: você me perdeu para sempre. Isso atinge um dos instintos mais primitivos do ser humano, o medo de perder valor social. Todos querem se sentir importantes, saber que fazem falta. Mas quando você desaparece sem aviso, as perguntas começam a surgir. O que ele está fazendo? Será que encontrou alguém melhor? Será que percebeu que pode viver sem mim? E essa incerteza corrói qualquer um por dentro. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Isso significa que, ao invés de agir impulsivamente, demonstrando fraqueza, você age estrategicamente. Não revida, apenas desaparece. Enquanto essa pessoa espera um ataque, o que recebe é o mais absoluto silêncio. Enquanto espera drama, o que vê é você brilhando, inalcançável. Agora, como aplicar isso na prática? Primeiro, elimine qualquer forma de contato. Redes sociais, mensagens, amigos em comum. Se essa pessoa quiser saber de você, terá que fazer um esforço. E quanto maior o esforço, maior o impacto psicológico. Segundo, direcione sua energia para crescer. Cuide da sua aparência, melhore seus hábitos, evolua financeiramente. Quando essa pessoa finalmente ouvir falar de você, e acredite, ela vai, que seja através do seu crescimento e não dos seus lamentos. E por fim, o passo final. Nunca volte atrás. O maior erro é ceder quando o outro, ao perceber a perda, tenta retornar. Mas lembre-se, arrependimento não significa mudança. Quem te feriu uma vez, fará de novo. Seu papel não é dar uma segunda chance, mas se tornar alguém que essa pessoa nunca mais terá acesso. Esse é o golpe final, sem vingança, sem confronto, apenas a certeza absoluta de que quem te machucou perdeu algo valioso para sempre. O próximo golpe é ainda mais destruidor. A prova silenciosa de que essa pessoa não tem mais importância alguma na sua vida. 3 regras são fundamentais para consolidar essa verdade. A primeira regra é desaparecer completamente. Nada de mensagens indiretas, postagens enigmáticas ou coincidências acidentais, onde vocês acabam se encontrando. O erro de muitos é buscar ser notado logo após o afastamento, mas a ausência só tem impacto quando se torna real e definitiva. Se essa pessoa ainda sente que tem algum tipo de acesso a você, não haverá arrependimento, apenas a sensação de controle. A segunda regra é transformar-se tanto que ela mal consiga te reconhecer. Nada angustia mais alguém que te desvalorizou do que perceber que você evoluiu a ponto de se tornar irreconhecível. Imagine o choque ao te ver mais forte, mais confiante, mais atraente e bem-sucedido. E o pior de tudo, sem qualquer resquício de ressentimento. Isso destrói qualquer ego. Como dizia Epicteto, não explique sua evolução. Ela será notada, não anunciada. A chave está em não tentar provar nada, apenas permitir que o tempo revele a verdade. Quando essa pessoa perceber que você não sente mais a necessidade de impressioná-la, o arrependimento se instalará como uma ferida incurável. A terceira regra, a mais cruel de todas, é tratá-la como um estranho. Em algum momento, essa pessoa tentará um contato. Pode ser uma mensagem aleatória, uma tentativa de puxar assunto, ou uma desculpa qualquer para testar sua receptividade. Esse é o momento decisivo. Se você responde como se nada tivesse acontecido, como se ela fosse apenas um desconhecido qualquer,
o arrependimento se torna insuportável. Ninguém quer ser irrelevante para alguém que um dia se importou. Esse é o segredo. Sem gritos, sem discussões, sem cobranças de desculpas. Apenas se torne tão inalcançável que essa pessoa compreenda, por conta própria, a estupidez de ter te perdido. Agora vamos ao próximo golpe, ainda mais impactante, pois a pior punição para quem brincou com você não envolve vingança direta. Poucas coisas são tão devastadoras quanto perceber que se perdeu completamente o acesso à vida de alguém. O castigo mais cruel não é explodir de raiva ou tentar causar sofrimento, mas fazer com que essa pessoa se sinta invisível para você, como se nunca tivesse existido. Seres humanos têm uma necessidade psicológica inata de se sentirem importantes. Quando alguém te machuca, essa pessoa aposta que você reagirá de alguma forma, com raiva, mágoa ou buscando explicações. Mas quando não há resposta, quando você age como se essa pessoa fosse irrelevante, ela entra em um estado de frustração silenciosa, onde arrependimento e dúvida corroem sua mente. Nada desestrutura mais alguém do que a sensação de que sua presença ou ausência simplesmente não faz diferença. Essa pessoa esperava um confronto, um desabafo, talvez até uma tentativa de vingança. Mas o que recebe? O mais absoluto nada. Sem reações, sem palavras, sem sinais de que você perdeu um segundo de sono por causa dela. E acredite, isso pesa muito mais do que qualquer vingança calculada. É nesse momento que o orgulho dela começa a rachar. A mente humana odeia lacunas, e quando não encontra explicações para o seu desprezo silencioso, começa a se torturar com perguntas. Será que nunca fui tão importante quanto pensava? Essa dúvida pode ser mais dolorosa do que qualquer resposta direta. E se torna ainda mais cruel quando essa pessoa percebe que sua vida simplesmente melhorou sem ela. Nenhuma declaração, nenhuma tentativa forçada de provar algo. Apenas evolução pura e visível. Isso significa que, enquanto essa pessoa pensava estar no controle, você já tinha saído do jogo há muito tempo. Esse tipo de dor dura meses, às vezes anos, porque não há nada pior do que perceber tarde demais que aquilo que foi perdido nunca poderá ser recuperado. E agora vem o golpe final. Nunca permitir que essa pessoa volte. O verdadeiro castigo não é apenas desaparecer, mas seguir em frente de uma forma que a faça se perguntar todos os dias como foi possível te perder para sempre. Agora prepare-se, porque o próximo golpe atinge diretamente o ego de quem um dia te subestimou. Vamos falar sobre psicologia reversa e como fazer com que essa pessoa se sinta um completo idiota por ter duvidado do seu valor. O maior golpe no orgulho de alguém não é ser odiado, mas ser esquecido. Quando você demonstra que seguiu sua vida sem esforço, sem lamentos, sem ressentimentos, você implanta na mente dela a sensação de que talvez tudo o que fez nunca tenha tido real importância para você. Essa incerteza é um tormento silencioso que destrói lentamente. O erro mais comum é querer provar que sofreu, que foi injustiçado, que está machucado, mas isso apenas nutre o ego de quem te feriu. Mesmo que essa pessoa não demonstre, saber que causou impacto em você lhe dá um certo controle. Quando você age como se essa pessoa fosse apenas uma lembrança distante, sem que nada do que aconteceu tenha deixado marcas profundas, a mensagem que fica é clara. Talvez ela nunca tenha sido tão essencial quanto imaginava ser. E aqui está a ironia cruel. Essa incerteza pode levá-la a buscar um último contato, tentar um ajuste final de contas, apenas para garantir que, de alguma forma, ainda ocupa um espaço na sua vida. Mas se deseja aplicar o golpe derradeiro, jamais conceda essa satisfação. Nunca revele que sentiu algo. Nunca demonstre se sofreu ou se ainda sente falta. Pois a verdade é que, quando essa pessoa perceber que pode ter sido apenas uma passagem na sua história, o arrependimento a atingirá de maneira devastadora. Agora, o próximo golpe aniquilará qualquer esperança de recuperação do que foi perdido. A filosofia de Marco Aurélio sobre derrotar adversários sem uma única palavra é um exemplo clássico. O imperador romano e mestre do estoicismo tinha um princípio implacável para lidar com opositores. A melhor resposta a um ataque é a total indiferença. Ele compreendeu algo que poucos percebem.
Aqueles que tentam te derrubar, desrespeitar ou diminuir só possuem poder sobre você se conseguirem provocar uma reação. E se deseja neutralizar completamente alguém que tentou te menosprezar, a solução não está em revidar, se justificar ou buscar vingança. O verdadeiro método é se tornar tão grande, tão inalcançável, que essa pessoa perceba que nunca teve chance alguma contra você. Essa estratégia é devastadora, porque atinge o ponto mais sensível do ser humano, o ego. Quem tenta te derrubar deseja, acima de tudo, ver que você sentiu o impacto, que foi afetado, que de alguma forma ainda se importa. Mas quando você simplesmente ignora, segue sua jornada e evolui ainda mais, essa pessoa não apenas falha em seu objetivo, como também se depara com uma dura realidade. Você se tornou algo que ela jamais poderá alcançar. Para aplicar essa técnica de maneira eficaz, primeiro compreenda que qualquer provocação só gera efeito se você permitir. Se a outra pessoa espera uma reação, deseja ver você abalado e tudo o que recebe é um silêncio absoluto, a frustração começa a consumi-la por dentro. Em segundo lugar, direcione toda a energia que poderia ser desperdiçada em conflitos para aquilo que realmente importa: seu crescimento. A cada passo que dá, a cada conquista silenciosa, essa pessoa percebe que perdeu ainda mais o controle sobre você. O golpe final: nunca olhe para trás. Nunca ofereça a satisfação de saber que, em algum momento, essa pessoa foi relevante o suficiente para te desestabilizar. A maior humilhação para qualquer um não é ser atacado de volta, mas perceber que seu ataque foi tratado como insignificante, como um sopro no vento. E agora vem o momento mais decisivo. O tempo sempre se encarrega de ensinar as lições certas para aqueles que merecem. Há um antigo ditado que diz: não interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Isso porque, muitas vezes, o verdadeiro castigo para quem te feriu não vem de suas mãos, mas da própria vida. Aqueles que agem de forma traiçoeira, manipuladora ou arrogante acreditam estar no controle. Imaginam que podem continuar ferindo sem consequências. Mas o que não percebem é que suas ações criam um efeito dominó que, mais cedo ou mais tarde, retorna como um vendaval. O maior equívoco que você pode cometer é tentar acelerar esse processo. Muitos querem ver a justiça ser feita imediatamente. Querem provar que estavam certos, garantir que aqueles que os feriram paguem o preço. Mas ao fazer isso, acabam tão obcecados pelo outro que desperdiçam tempo valioso que poderia ser investido em si mesmos. A verdadeira estratégia vencedora é deixar a vida seguir seu curso. Quem engana, trai ou desrespeita inevitavelmente constrói sua própria ruína. Essa pessoa pode até parecer bem agora, mas o tempo traz consequências. Relacionamentos fracassam, amizades desmoronam, oportunidades se perdem. E o mais interessante é que, quando isso acontece, a primeira coisa que essa pessoa pensa é: eu tinha alguém leal ao meu lado. Alguém que realmente se importava. E desperdicei isso. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual ao seu adversário. Isso significa que, ao invés de desperdiçar energia tentando fazer justiça com as próprias mãos, você simplesmente foca no seu desenvolvimento. Enquanto isso, a outra pessoa colhe os frutos amargos de suas próprias escolhas. Seja quem for que te machucou, chegará um momento em que ela precisará olhar para trás e encarar tudo o que perdeu. E quando esse instante chegar, você já estará tão distante, tão elevado, que tudo o que restará para ela será arrependimento e solidão. Se há algo que você deve levar consigo de tudo que foi dito, é que a verdadeira vitória nunca vem do confronto direto, mas da transformação silenciosa. O maior erro que alguém pode cometer após ser ferido é acreditar que precisa provar algo, que deve buscar validação ou que precisa de um desfecho. Mas a verdade é que a única resposta que realmente importa não está nas palavras, e sim no impacto da sua ausência. Você não precisa convencer ninguém do seu valor. Seu crescimento, sua evolução e sua capacidade de seguir em frente sem olhar para trás falam mais alto do que qualquer discurso. Quem subestimou você, quem não soube te valorizar, em algum momento será forçado a encarar o erro que cometeu.
Não porque você forçou essa percepção, mas porque a vida tem uma maneira implacável de ensinar lições. O que foi dito aqui não é apenas sobre superar uma decepção. É sobre construir um novo patamar de vida onde você se torna intocável, onde suas emoções não são mais reféns de quem não merece, onde sua energia não é desperdiçada tentando mudar aquilo que não está sob seu controle. Se houve dor, deixe-a se transformar em força. Se houve traição, use-a como um impulso para se tornar ainda melhor. Se houve desprezo, torne-se alguém que não precisa mais da aprovação de ninguém. No fim das contas, aqueles que um dia te feriram não terão outra escolha senão assistir, à distância, a pessoa incrível que você se tornou. Agora, chegou sua vez. Se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma esse conhecimento abriu seus olhos para uma nova perspectiva, faça parte desse movimento. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, curta este conteúdo e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. E, nos comentários, escreva a frase: "Eu me tornei inalcançável", para eu saber que você chegou até aqui e está pronto para assumir o controle da sua própria história. A jornada continua, e você está mais forte do que nunca. Você já teve a sensação de ser negligenciado, desconsiderado ou minimizado por alguém que deveria reconhecer seu valor? No aprendizado de hoje, vamos explorar 9 comportamentos que podem deixar essas pessoas inquietas, fundamentados nos princípios do estoicismo. Essas estratégias são verdadeiras armas psicológicas que vão redefinir a forma como você se posiciona em suas relações e encara aqueles que não te tratam como merece. Imagine ter controle absoluto sobre suas emoções e reações, sem se deixar afetar por atitudes alheias. Já pensou em como seria manter a serenidade e a dignidade, mesmo diante de desafios? Então continue acompanhando, pois essas 9 técnicas vão te ensinar exatamente isso, trazendo mais confiança e paz para a sua vida. Já viveu momentos em que seu esforço e suas qualidades passaram despercebidos? Já se deparou com pessoas que, apesar do seu empenho, não te valorizam? Hoje vamos falar sobre isso e apresentar passos práticos que você pode começar a aplicar agora mesmo para aprimorar suas interações e fortalecer sua autoestima. Fique conosco até o final e descubra como fazer essas pessoas reconsiderarem suas atitudes. Antes de prosseguirmos com o conteúdo, eu preciso te falar uma coisa. Agora, é hora de parar de apenas consumir conteúdo de alto valor sem fazer parte de fato da mudança. Apoiar quem constrói cada detalhe desse ensinamento e busca ajudar outros guerreiros é um ato de nobreza. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu firmo esse compromisso diário com você, então se comprometa comigo. Essa máquina impiedosa chamada algoritmo do YouTube é implacável, só respeita números e só entrega o conteúdo para mais pessoas dessa forma. Apoie e ajude a reerguer muitos nobres homens que precisam dessas duras, porém, sinceras e edificantes palavras. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Atitude 1. O impacto avassalador do silêncio. Você já percebeu que, em certas situações, o silêncio pode ter um peso maior do que qualquer palavra? Imagine alguém tentando te provocar, esperando uma explosão emocional, e você simplesmente mantém a compostura, em completo silêncio, com um olhar sereno. Esse é o poder do silêncio estratégico, uma tática do estoicismo capaz de mudar completamente a dinâmica de qualquer interação. No estoicismo, o silêncio não representa apenas a ausência de palavras, mas sim uma escolha intencional, um sinal de domínio e força emocional. Quando você opta por não responder a uma provocação, demonstra um autocontrole que poucos conseguem exercer. Esse nível de controle desarma e, muitas vezes, desconcerta a outra pessoa, que aguardava uma resposta previsível. Reflita sobre as vezes em que foi injustiçado ou subestimado. Como você reagiu? Se discutiu ou tentou se justificar, entrou exatamente no jogo da outra pessoa. Mas quando escolhe o silêncio, você se recusa a participar dessa dinâmica.
É como um jogo de xadrez onde, em vez de mover suas peças de forma precipitada, você observa, analisa e decide se há necessidade de alguma ação. Além disso, o silêncio oferece tempo para refletir, avaliar a situação e escolher a melhor forma de agir, se for necessário. Ele mostra que suas emoções não são reféns do momento e desestabiliza quem tentou te provocar, pois a maioria das pessoas espera uma reação impulsiva. O silêncio também revela uma força interna que muitos ignoram. Quando você permanece calado diante de uma ofensa, está mostrando que não depende da aprovação ou do reconhecimento externo para se sentir seguro. Sua confiança vem de dentro, não das opiniões alheias, e essa autossuficiência é incrivelmente poderosa, pois se torna imune a críticas. Imagine como isso pode impactar suas relações. Em vez de cair em discussões desgastantes, você mantém sua postura, sereno e firme. Com o tempo, as pessoas começam a te enxergar de outra forma, percebendo que você não se deixa abalar facilmente e que possui uma força interior inabalável. Essa mudança não ocorre apenas na percepção dos outros, mas também dentro de você. Ao adotar essa postura, você experimenta uma tranquilidade e uma confiança genuínas, compreendendo que não há necessidade de provar nada para ninguém. Seu valor não está em palavras ou embates vencidos, mas na forma como conduz sua vida com propósito e serenidade. Então, quando alguém tentar te desestabilizar, lembre-se do poder do silêncio estoico. Faça dele sua maior arma e observe como suas relações e sua própria essência se transformam. O silêncio pode ser seu maior aliado na jornada do autodesenvolvimento, transmitindo ao mundo sua força interior sem que seja necessário dizer uma única palavra. Atitude 2. Equilíbrio emocional. A maestria de permanecer sereno. Você já esteve em uma situação onde alguém tentou te provocar, esperando uma resposta impulsiva? Agora, imagine o impacto de permanecer tranquilo, sem oferecer a reação que esperam de você. Essa é a arte de não reagir, um dos ensinamentos mais valiosos do estoicismo. Pense em um cenário onde, em uma reunião, alguém faz um comentário sarcástico sobre seu trabalho. Todos aguardam ansiosos para ver sua resposta, mas ao invés de rebater no calor do momento, você simplesmente respira fundo, mantém um olhar sereno e escolhe não responder imediatamente. Esse pequeno intervalo de silêncio, essa pausa controlada, é onde reside seu verdadeiro poder. Muitas pessoas acreditam que responder rapidamente é um sinal de força, mas a realidade é o oposto. Reagir impulsivamente demonstra que você está sendo guiado por suas emoções, em vez de controlá-las. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está em manter a calma e a clareza, mesmo diante de provocações. Pense em uma brasa ardente. Se você sopra nela, o fogo cresce, mas se a ignora, ela se apaga. Quando você não reage instantaneamente, dá tempo para que suas emoções se dissipem, permitindo que pense de forma mais racional e haja de maneira que realmente reflita quem você é e o que deseja transmitir. Além disso, quando você não responde impulsivamente, desconcerta quem tentou te desestabilizar. Eles esperavam uma explosão emocional, um contra-ataque, algo que desse validação à provocação. Mas, ao não reagir, você interrompe esse ciclo, deixando claro que não está à mercê do momento. Imagine como essa postura pode transformar suas interações diárias. Em vez de ser visto como alguém facilmente influenciado pelas emoções, você se torna um referencial de serenidade. As pessoas passam a te respeitar mais, enxergando você como alguém que pensa antes de agir, que não se abala por trivialidades. E esse domínio emocional não beneficia apenas suas relações interpessoais, mas também sua paz interior. Ao desenvolver a arte de não reagir impulsivamente, você conquista uma vida mais equilibrada, sem se deixar afetar por pequenas provocações. Isso significa mais serenidade e controle sobre sua própria realidade. Adotar essa postura é um caminho poderoso para conquistar respeito e autoconfiança, além de criar um ambiente interno de tranquilidade e clareza. Portanto, lembre-se, sua força não está nas respostas que dá, mas na capacidade de manter o equilíbrio mesmo diante dos desafios.
Você percebe que tem o domínio sobre suas reações, podendo conduzir sua vida com base em seus valores e não ser refém das emoções externas. Assim, da próxima vez que alguém tentar te provocar, recorde-se da maestria de não reagir. Utilize esse instante para respirar, recuperar a calma e escolher sua resposta com inteligência. Você ficará impressionado com o impacto positivo que isso terá na sua vida e no respeito que passará a receber das pessoas ao seu redor. A habilidade de não reagir impulsivamente é uma das mais poderosas lições que o estoicismo nos ensina, pois nos permite viver com mais harmonia e domínio próprio. Valorizar a autossuficiência. Um caminho para a verdadeira liberdade. Já refletiu sobre o quão libertador é ser autossuficiente? Imagine não depender de terceiros para atingir suas metas e concretizar seus sonhos. Isso não apenas te fortalece, mas também transforma a percepção que os outros têm de você. A independência pessoal é uma expressão clara de poder e confiança, algo altamente valorizado dentro da filosofia estoica. Quando você é autossuficiente, não está sujeito às vontades ou pressões externas. Pense no quão libertador é saber que suas escolhas pertencem apenas a você e que seu destino está em suas próprias mãos. Essa segurança transparece em todas as suas atitudes, fazendo com que as pessoas te enxerguem com mais admiração e respeito. Visualize um jardim que você cultiva com dedicação. Cada planta que floresce é fruto do seu empenho. Esse jardim simboliza sua jornada pessoal. Quanto mais você investe em si mesmo, mais autêntico e sólido se torna o resultado. O mundo ao seu redor não pode deixar de perceber e valorizar isso. Ao escolher com quem compartilhar sua caminhada, você estabelece um padrão. Isso significa que não precisa tolerar qualquer tipo de tratamento, pois sabe que é plenamente capaz de seguir em frente sozinho. Essa percepção faz com que os outros reconheçam seu valor genuíno e desejem fazer parte da sua vida não por necessidade, mas por vontade própria. A autossuficiência também atua como uma barreira contra manipulações. Aqueles que tentam te subestimar rapidamente percebem que sua força vem da certeza de que você não precisa deles para nada. Esse nível de segurança desmonta qualquer tentativa de controle, pois demonstra que você está acima de artimanhas e jogos emocionais. Cada vez que você reafirma sua autossuficiência, transmite uma mensagem poderosa ao mundo. Eu sou suficiente. Esse pensamento ecoa em todas as suas atitudes, consolidando sua autoestima e propósito. As pessoas ao seu redor percebem isso e passam a te enxergar como alguém resiliente, que não se curva diante dos desafios e que possui a capacidade de superá-los por conta própria. Ser autossuficiente não significa se afastar ou recusar ajuda, mas sim ter a certeza de que, se necessário, você consegue trilhar seu caminho sem depender de ninguém. Essa postura inspira e atrai respeito, pois demonstra que você sabe o seu valor e não precisa de aprovação externa para seguir em frente. Desenvolver essa característica não apenas fortalece sua individualidade, mas também redefine suas interações com os outros. Você se torna uma referência de solidez e autoconfiança, alguém que as pessoas desejam ter por perto. No final das contas, a autossuficiência é um dos maiores poderes que se pode conquistar, pois evidencia ao mundo que você é completo em si mesmo. Atitude. 3. Priorizar o essencial. O segredo da clareza mental. Quando você direciona sua atenção para aquilo que realmente importa, algo extraordinário acontece. Sua vida ganha um novo sentido. Em vez de se perder nas pressões e demandas alheias, você começa a estabelecer suas próprias prioridades. Isso fortalece sua base emocional, tornando-o menos vulnerável às distrações e interferências externas. Imagine estar em um evento repleto de conversas superficiais e ruídos incessantes. Ao invés de se forçar a interagir com todos, você escolhe se conectar apenas com aquelas pessoas que realmente agregam valor à sua jornada. Esse foco transforma sua experiência, fazendo com que você saia dali energizado e não esgotado. Agora, aplique essa lógica ao seu cotidiano. Quando você aprende a filtrar o que é essencial, elimina aquilo que não contribui para seu crescimento. Essa prática não apenas otimiza seu tempo e energia, mas também envia uma mensagem poderosa. Você tem clareza sobre o que deseja e não se desvia por distrações insignificantes.
Aqueles que tentam te desvalorizar não sabem lidar com esse nível de foco. Eles esperam que você se envolva em joguinhos e reaja a provocações. No entanto, quando você se mantém firme, essas tentativas se tornam inúteis. Pense em um navio em alto mar. Se ele não tem um destino claro, qualquer corrente pode desviá-lo. Mas quando seu rumo está definido, ele segue imponente, sem se abalar pelas tempestades. Essa é a força que a clareza mental proporciona. Focar no que realmente importa também proporciona uma paz interior inigualável. Ao deixar de lado preocupações triviais e investir no que tem verdadeiro significado, você se sente mais leve e equilibrado. Muitas pessoas jamais experimentam essa tranquilidade, e justamente por isso, sua atitude pode ser desafiadora para elas. Aqui está a chave. Quando você mantém o foco no essencial, se torna uma fonte de inspiração. As pessoas ao seu redor percebem sua determinação e começam a respeitar sua forma de agir. Aqueles que antes tentavam desestabilizá-lo ficam confusos, pois não conseguem compreender como você se mantém tão seguro e imperturbável. Comece a aplicar essa mentalidade. Priorize o que realmente faz diferença e descarte o que não agrega valor. Essa é uma das lições mais impactantes do estoicismo e pode revolucionar sua forma de viver e de ser visto pelos outros. Ao estabelecer esse foco, você não apenas encontra uma nova força dentro de si, mas também transmite ao mundo que é alguém determinado, que não se deixa desviar por nada nem ninguém. Visualize que você possui um jardim. Se não houver cercas, tanto animais quanto pessoas podem pisar nas suas flores, comprometendo todo o esforço dedicado ao cultivo. Ao cercá-lo, você está resguardando aquilo que lhe é valioso. Da mesma maneira, ao definir limites, você protege sua paz interior e seu tempo, dois dos bens mais preciosos que possuímos. Assim que você começa a estabelecer limites, algo surpreendente acontece. As pessoas passam a te tratar com mais consideração. Elas percebem que você não tolera qualquer comportamento e que valoriza seu tempo e energia. Isso pode desequilibrar aqueles acostumados a ultrapassar suas barreiras, pois agora precisam reconsiderar suas atitudes. Atitude 4. Definir limites também proporciona uma sensação de controle. Você não está mais sujeito às vontades e expectativas alheias, mas sim escolhe onde investir sua atenção e esforço. Isso gera uma grande liberdade e fortalece sua confiança nas próprias decisões. Não encare a definição de limites como um ato de egoísmo. Na realidade, é uma das maiores expressões de amor próprio que você pode exercer. Ao se respeitar o bastante para dizer não quando necessário, você está cuidando de si. Isso, por sua vez, permite que você seja uma versão mais equilibrada e presente para aqueles que realmente importam em sua vida. Ao estabelecer limites firmes, você também se torna um modelo para os outros. Eles enxergam que é possível viver de acordo com os próprios valores e prioridades, sem sucumbir às pressões externas. Você se torna uma referência de autenticidade e plenitude. Portanto, reflita sobre os limites que precisa estabelecer. Respeite a si mesmo e observe como o mundo ao seu redor começará a te respeitar mais. Essa prática poderosa do estoicismo não só impacta suas relações, mas, acima de tudo, redefine a forma como você se percebe. Ao adotar esse hábito, você descobrirá uma força interior renovada e uma paz que advém da certeza de que está protegendo aquilo que construiu com esforço. Já se viu sobrecarregado por não conseguir recusar pedidos ou por permitir que ultrapassassem seus limites? Agora, imagine o alívio e o fortalecimento que sentirá ao estabelecer fronteiras nítidas, resguardando seu tempo e sua tranquilidade. Como acha que sua vida mudaria ao se respeitar mais e exigir o mesmo respeito dos outros? Compartilhe suas reflexões nos comentários e, se desejar, divida sua experiência. Atitude 5. O tempo como fonte de sabedoria. Imagine a capacidade de usar o tempo a seu favor, transformando cada instante em uma chance de evolução e crescimento. O estoicismo nos ensina o valor de enxergar o tempo como um aliado, um princípio poderoso que pode desconcertar aqueles que tentam nos pressionar ou menosprezar. Pense na natureza. Uma árvore não apressa seu crescimento. Ela segue seu próprio ritmo, indiferente às estações e tempestades. Com o tempo, torna-se forte, resistente e inabalável. Da mesma forma, aquele que adota a mentalidade estoica
compreende que o tempo é um aliado valioso, capaz de converter adversidades em força e paciência em poder. Quando alguém tenta te provocar ou exigir uma resposta imediata, sua serenidade pode deixá-los perplexos. Enquanto todos ao seu redor parecem apressados para resolver tudo no instante seguinte, você se mantém calmo. Essa capacidade de esperar, de dar tempo ao tempo, demonstra uma força interna rara e admirável. Usar o tempo ao seu favor não significa passividade ou inércia. Pelo contrário, é uma forma ativa de controle. Ao escolher o momento ideal para agir, você exibe um profundo entendimento das circunstâncias e uma confiança inabalável na sua habilidade de enfrentar qualquer situação. É como um jogo de xadrez, onde cada movimento é meticulosamente planejado e realizado no instante certo. Recorde-se de momentos em que tomou decisões precipitadas e depois se arrependeu. Agora, imagine se tivesse aguardado mais, refletido melhor e permitido que o tempo revelasse a melhor escolha. Essa é a essência da sabedoria do tempo. Uma lição estoica que nos ensina o valor da ponderação e do discernimento. No início, sua paciência pode ser interpretada erroneamente como hesitação ou indecisão. No entanto, com o tempo, as pessoas percebem a força da sua tranquilidade e compreendem que suas ações não são impulsivas, mas sim estrategicamente planejadas. Saber que o tempo trará novas oportunidades e respostas é um sinal de verdadeira força. Aqueles que tentam te enfraquecer ou menosprezar acabam frustrados diante da sua paciência, pois percebem que você é como aquela árvore robusta que continua crescendo, independentemente das tempestades. Use essa sabedoria para refletir, evoluir e fortalecer sua resiliência. Demonstre ao mundo que sua paciência não é sinônimo de fraqueza, mas sim uma prova concreta de controle e inteligência. Ao adotar essa postura, você se torna uma referência de serenidade e solidez. Está aproveitando esse conteúdo? Se deseja continuar aprendendo como aplicar esses princípios para revolucionar sua vida, não esqueça de se inscrever no canal e se juntar a nós nessa jornada de desenvolvimento e conhecimento. Atitude 6. Praticando a gratidão. Imagine lidar com uma pessoa negativa, alguém que constantemente busca te desmotivar com críticas e desprezo. Agora, visualize responder a essa atitude com um agradecimento sincero. Pode parecer inesperado, mas cultivar a gratidão pode alterar essa dinâmica e até desconcertar aqueles que não te valorizam. Quando você adota uma mentalidade de gratidão, algo transformador acontece. Sua perspectiva se modifica e você começa a enxergar o lado positivo das situações e das pessoas, até mesmo daquelas que parecem determinadas a te diminuir. Ao demonstrar gratidão, você não apenas eleva seu estado emocional, mas também frustra as expectativas daqueles que aguardam uma resposta negativa de sua parte. Pense na gratidão como uma ferramenta poderosa. Quando alguém te critica e você responde com um genuíno "agradeço pelo seu ponto de vista, irei refletir sobre isso", você desarma completamente a pessoa. Eles esperavam te desestabilizar, mas encontram uma resposta calma e grata, deixando-os sem reação. Ao praticar a gratidão, você também fortalece seus laços positivos. Você passa a valorizar mais os bons momentos e intensifica seu bem-estar. Aqueles que tentam te desmerecer percebem que suas palavras têm pouco ou nenhum efeito sobre você. A gratidão não é apenas uma resposta, mas um hábito diário. Ao despertar, agradeça por mais um dia, pelos pequenos prazeres, como um café quente, um sorriso sincero ou um instante de tranquilidade. Isso transforma a sua energia e a maneira como você encara os desafios. Com o tempo, essa postura positiva se irradia para todos ao seu redor. Agora, recorde uma situação em que foi injustamente criticado. Em vez de reagir com raiva ou frustração, imagine dizer algo como: "Agradeço o seu ponto de vista. Isso me traz uma nova perspectiva para analisar." Essa atitude não só demonstra maturidade, mas também desarma o crítico, pois ele não esperava que você recebesse suas palavras com tamanha serenidade. Essa abordagem também faz com que as pessoas ao seu redor te respeitem mais, pois percebem que você não se deixa abalar facilmente. Você constrói uma base sólida de gratidão e positividade, que se torna um escudo contra ataques e negatividade.
Incorporar a gratidão como um princípio pode ser transformador. Não se trata apenas de ser cortês, mas de mudar sua visão sobre o mundo e a forma como interage com ele. Cada agradecimento erguido é uma barreira contra a negatividade e um reforço para sua tranquilidade interior. Então, na próxima vez que alguém tentar te atingir com palavras desmotivadoras, responda com gratidão e perceba como isso não apenas altera a interação, mas também fortalece sua confiança e serenidade. Atitude 7. A força da resiliência estoica. Quando a vida impõe desafios e barreiras, como você os encara? Para os estoicos, a resiliência é uma virtude essencial, uma capacidade de enfrentar as dificuldades com coragem e serenidade. Não se trata apenas de suportar as adversidades, mas de crescer com elas, revelando a profundidade do seu valor. Pense em um rio que percorre as montanhas. Ele encontra rochas, troncos e quedas, mas não para. Ele contorna os obstáculos, segue seu curso e, eventualmente, alcança seu destino. Assim é a resiliência estoica. Independentemente das dificuldades no caminho, você encontra formas de seguir em frente, aprendendo e se adaptando a cada experiência. Quando aqueles ao seu redor não reconhecem seu valor, pode ser tentador sentir-se desmotivado ou abatido. No entanto, a resiliência estoica ensina a manter a postura firme. Você entende que seu valor não é determinado pela aprovação dos outros, mas pelo seu esforço constante e dedicação às suas ações. Cada dificuldade superada é uma evidência de sua força interior, algo que ninguém pode tirar de você. Essa serenidade surpreende aqueles que tentam te desmerecer. Eles esperam que você se enfraqueça, que desista. Mas ao presenciarem sua resiliência, percebem que seus esforços são em vão. Sua capacidade de seguir adiante, independentemente das circunstâncias, se torna sua maior vantagem. Você não é apenas resistente, você é inabalável. A resiliência estoica não surge instantaneamente. É um exercício diário, uma escolha contínua de enfrentar cada obstáculo com determinação e equilíbrio. Para os estoicos, os desafios são oportunidades disfarçadas, chances de fortalecer a mente e o espírito. Portanto, quando surgir um obstáculo ou alguém tentar minimizar seu valor, lembre-se da resiliência estoica. Veja cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento, uma forma de provar a si mesmo e ao mundo a profundidade da sua força. Atitude 8. A honestidade como pilar ético. Agora, vamos explorar uma das virtudes mais impactantes e transformadoras do estoicismo, a honestidade. Não qualquer tipo de honestidade, mas aquela que é direta, sem artifícios, e que não busca amenizar a verdade. Essa transparência estoica pode ser uma ferramenta poderosa para desarmar críticas e conquistar respeito. Quando você pratica a honestidade sem rodeios, transmite ao mundo que não tem nada a esconder. Isso cria uma aura de confiança ao seu redor, pois as pessoas sabem que podem confiar na sua palavra e que você é genuíno em suas intenções. Não há espaço para manipulações ou jogos. Sua autenticidade se torna clara e incontestável. Atitude 9. Imagine-se cometendo um erro. O instinto comum seria tentar justificar ou minimizar a falha, mas um estoico abraça a verdade. Sim, eu errei. Aqui está o que estou fazendo para corrigir isso. Essa abordagem não apenas desarma críticas, mas também transmite uma admirável responsabilidade. As pessoas respeitam aqueles que reconhecem suas falhas e trabalham para corrigi-las. Essa mesma transparência se aplica aos elogios. Ser sincero ao reconhecer o mérito dos outros fortalece laços e cria um ambiente de confiança. Quando você elogia alguém sem exageros ou segundas intenções, constrói conexões mais sólidas. As pessoas percebem que suas palavras são autênticas, aumentando o respeito e a admiração por você. Viver de forma transparente exige coragem. É preciso estar disposto a encarar verdades desconfortáveis e aceitar críticas de maneira construtiva. No entanto, essa coragem é recompensada com uma vida mais autêntica e significativa. Quando você não precisa sustentar aparências ou mentir para agradar, sua mente se torna mais leve e seu caminho mais claro. Ser brutalmente honesto não significa ser insensível. É possível ser direto sem ser rude.
A chave está na intenção. Quando sua honestidade surge de um lugar de respeito e desejo de crescimento mútuo, ela é bem recebida. As pessoas passam a enxergar você como alguém que se importa o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando ela é difícil de ouvir. Além disso, a prática da honestidade fortalece sua autoconfiança. Quando você vive de acordo com seus princípios e não tem nada a esconder, sente-se mais seguro. Essa segurança se reflete na forma como você se apresenta ao mundo, caminhando com firmeza, sabendo que está sendo fiel a si mesmo. No âmbito profissional, essa virtude pode abrir inúmeras portas. Líderes que adotam a transparência conquistam a lealdade e o respeito de suas equipes, criando um ambiente de comunicação clara e objetivos bem definidos. Essa clareza pode impulsionar a eficiência e gerar melhores resultados. Se deseja integrar essa virtude à sua vida e aprofundar seu conhecimento sobre como o estoicismo pode transformar seu cotidiano, continue acompanhando nosso conteúdo. Compartilhe suas reflexões nos comentários e participe dessa jornada de crescimento e autoconhecimento. Ao longo desta jornada, exploramos conceitos que podem transformar a maneira como você encara a vida. A resiliência diante das dificuldades, a serenidade diante das pressões, a força em estabelecer limites e a coragem de viver com honestidade e gratidão. Cada um desses princípios é uma ferramenta poderosa para construir um espírito inabalável, capaz de enfrentar qualquer adversidade sem perder sua essência. Imagine um mundo onde você não se deixa abalar pelas opiniões alheias, onde você age com propósito e autoconfiança, sem medo de dizer não quando for necessário. Onde você entende que o tempo é um aliado e que cada desafio é uma oportunidade disfarçada para crescimento. Essa é a verdadeira liberdade. Viver de acordo com seus valores, sem ser prisioneiro das expectativas externas. A resiliência estoica nos ensina que as tempestades sempre virão, mas que podemos aprender a dançar na chuva. Que nossa força não está em evitar os desafios, mas sim na capacidade de enfrentá-los com coragem e serenidade. E quando aprendemos a agradecer, até mesmo pelos momentos difíceis, criamos um escudo contra a negatividade e encontramos uma paz interior que ninguém pode nos tirar. Se essas palavras ressoaram em você, se você sentiu o impacto desses princípios na sua forma de ver o mundo, então este é apenas o começo. O estoicismo é um caminho de aprendizado constante, uma filosofia que nos fortalece dia após dia. Agora, faço um convite especial para você. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso. Deixe seu comentário compartilhando sua experiência e sua reflexão sobre tudo o que discutimos. E se você conhece alguém que poderia se beneficiar dessas mensagens, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos construir uma comunidade de homens fortes, conscientes e prontos para enfrentar o mundo com sabedoria e firmeza. A jornada não termina aqui. Ela continua em cada escolha que você faz, em cada limite que você estabelece, em cada momento que você decide viver com autenticidade. Então siga em frente com força, confiança e sabedoria. O mundo respeita aqueles que sabem quem são e vivem de acordo com isso. Você já imaginou como seria se você pudesse ter um controle sutil sobre todas as conversas e situações ao seu redor? No vídeo de hoje, vou revelar 15 truques psicológicos simples que vão te ensinar exatamente isso. Como influenciar pessoas e dominar qualquer cenário com facilidade e discrição. Esses truques são ferramentas poderosas, baseadas em princípios psicológicos comprovados, que vão desde como usar a linguagem corporal até o poder das palavras certas no momento certo. E o melhor de tudo, são técnicas que qualquer um pode aprender e começar a aplicar imediatamente em sua vida diária. Ao assistir a este vídeo, você não só vai entender melhor como a psicologia da influência funciona, mas também como aplicá-la de maneira ética para melhorar seus relacionamentos, seja no trabalho, com amigos ou em casa. Imagine a vantagem que você terá ao saber exatamente o que fazer e dizer em momentos cruciais.
Agora pense em quantas vezes você se sentiu fora de controle em uma discussão ou quis convencer alguém de algo importante para você. Como você se sentiria se tivesse as ferramentas certas para virar o jogo a seu favor? Então, se você está pronto para transformar sua interação com os outros e ganhar confiança nas suas habilidades de comunicação, fique nesse vídeo. Vamos entregar 15 truques psicológicos que podem mudar tudo. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Antes de mergulharmos nos truques psicológicos que prometem te dar um novo controle sobre as situações e interações do dia a dia, é importante entender o que exatamente são esses truques e como eles funcionam. Basicamente, esses truques são técnicas baseadas em princípios psicológicos comprovados que nos ajudam a influenciar o comportamento e as decisões das pessoas ao nosso redor de maneira sutil e, muitas vezes, imperceptível. Agora, quando falamos em controlar situações ou pessoas, não estamos falando de manipulação negativa ou de tirar proveito dos outros de forma antiética. Na verdade, é tudo sobre compreender melhor as dinâmicas sociais e usar esse conhecimento para criar resultados positivos, tanto para você quanto para os outros envolvidos. Isso pode ser extremamente útil em diversas áreas da vida, desde negociar um aumento de salário até manter a harmonia em casa. Por exemplo, você já notou como algumas pessoas têm a habilidade natural de entrar em uma sala e imediatamente ganhar a simpatia de todos? Ou como alguns negociadores conseguem sempre os melhores acordos? Muito disso se deve ao seu entendimento intuitivo ou aprendido dos princípios psicológicos que regem as interações humanas. E a boa notícia é que essas habilidades podem ser aprendidas e aprimoradas. Então, ao longo deste vídeo, vamos explorar 15 desses truques, explicando como cada um funciona e como você pode aplicá-los em situações específicas. Desde aprender a melhorar sua linguagem corporal até saber como e quando fazer as perguntas certas, essas técnicas vão te equipar com ferramentas poderosas para melhorar sua influência social. É crucial, porém, manter sempre em mente a responsabilidade que vem com esse tipo de conhecimento. Usar esses truques para manipular de forma egoísta ou prejudicar alguém pode trazer consequências negativas não só para os outros, mas também para você. Por isso, enquanto exploramos essas técnicas, sempre reforçaremos a importância de aplicá-las de maneira ética e justa. Vamos não apenas aprender a controlar melhor as situações, mas também a fazer isso de uma forma que contribua positivamente para o nosso ambiente e para as pessoas ao nosso redor. Vamos lá, técnica número 1, espelhamento. Vamos começar com o primeiro truque psicológico, o espelhamento. Imagine que você está conversando com alguém e, sem que a pessoa perceba, começa a imitar sutilmente os gestos dela, como o jeito de inclinar a cabeça ou as expressões faciais. Isso é espelhamento. Pode parecer simples, mas esse truque tem um poder incrível de criar uma conexão rápida e profunda entre duas pessoas. Quando você espelha alguém, você está enviando um sinal subconsciente de que está em sintonia com essa pessoa. Isso geralmente faz com que ela se sinta mais à vontade, mais compreendida e mais aberta para se comunicar. É como se, de repente, uma barreira invisível entre vocês dois desaparecesse. E isso pode ser muito útil em diversas situações, seja em uma negociação, um encontro ou até mesmo numa conversa difícil. O truque é fazer isso de maneira discreta. Você não quer que a outra pessoa perceba que está sendo espelhada de forma explícita, pois isso pode parecer manipulativo ou até mesmo invasivo. Então,
Observe com atenção e aplique o espelhamento com naturalidade e moderação. Ao dominar essa técnica, você vai notar como as suas interações sociais podem se tornar mais fluidas e positivas. 2. Uso estratégico do contato visual. Agora que você já sabe como o espelhamento pode suavizar as barreiras na comunicação, vamos ao próximo truque: o uso estratégico do contato visual. Manter um contato visual adequado é tão essencial quanto saber quando espelhar os gestos de alguém. O olho no olho pode transmitir confiança, sinceridade e interesse, elementos cruciais para fortalecer qualquer tipo de relação. O segredo aqui é encontrar o equilíbrio certo. Um contato visual muito intenso pode ser intimidador, enquanto olhar pouco pode passar uma impressão de desinteresse ou insegurança. A ideia é manter um contato visual natural que faça a pessoa se sentir importante e ouvida, mas sem que se sinta desconfortável. Por exemplo, ao conversar, você pode manter o contato visual por alguns segundos, depois olhar brevemente para outro ponto antes de retornar o olhar. Isso mostra que você está engajado na conversa, mas respeita o espaço do outro, criando um ambiente confortável para ambos. Integrando esse truque com o espelhamento, você potencializa suas habilidades de comunicação, tornando suas interações ainda mais eficazes e agradáveis. 3. Escuta ativa. Depois de entender como o contato visual e o espelhamento podem melhorar suas interações, outro truque fundamental é a escuta ativa. Este é o processo de não apenas ouvir, mas realmente compreender e responder ao que está sendo dito. Ao praticar a escuta ativa, você mostra que valoriza as palavras da outra pessoa, o que pode aprofundar significativamente suas conexões. Escuta ativa envolve mais do que só ouvir. Inclui acenar com a cabeça, fazer perguntas pertinentes e reformular o que foi dito para garantir que você entendeu corretamente. Por exemplo, se alguém lhe diz algo importante, você pode responder com "Então, o que você está dizendo é", seguido de um resumo do que ouviu. Isso não só demonstra que você está prestando atenção, mas também ajuda a clarificar qualquer mal-entendido na hora. Integrar a escuta ativa com o contato visual apropriado e o espelhamento cria uma tríade poderosa de comunicação eficaz. Ao colocar essas técnicas em prática, você se torna não só um melhor comunicador, mas também alguém com quem as pessoas gostam de conversar e confiar. Assim, cada interação se torna uma oportunidade para fortalecer laços e construir relações duradouras. 4. Chamando pelo nome. Continuando nossa jornada para aprimorar a comunicação, um truque extremamente eficaz é simplesmente chamar as pessoas pelo nome. Depois de estabelecer uma conexão através do espelhamento, contato visual e escuta ativa, usar o nome da pessoa em sua conversa é como colocar a cereja no topo do bolo. Isso demonstra um nível adicional de interesse e respeito, o que pode fazer toda a diferença. Quando você menciona o nome de alguém, você sinaliza que ela é importante para você. Isso pode fortalecer o vínculo entre vocês, fazendo com que a pessoa se sinta valorizada e vista. Em uma conversa, experimente inserir o nome da pessoa de forma natural, especialmente em momentos-chave, como ao fazer uma pergunta ou ao expressar uma opinião. Por exemplo, Ana, o que você acha disso? Ou Carlos, eu concordo totalmente com seu ponto. Este truque simples, mas poderoso, não só aumenta a eficácia da sua comunicação, mas também ajuda a criar uma atmosfera mais pessoal e acolhedora. Ao lembrar e usar os nomes das pessoas, você mostra que está verdadeiramente engajado na interação, elevando a qualidade de suas relações e deixando uma impressão positiva e duradoura. 5. Limitação de opções. Após estabelecer uma conexão pessoal, chamando as pessoas pelo nome, outro truque psicológico que você pode empregar é a limitação de opções. Esta técnica é especialmente útil quando você deseja que alguém tome uma decisão sem se sentir sobrecarregado ou indeciso.
Ao reduzir as escolhas disponíveis, você não só facilita o processo de decisão, mas também pode direcionar sutilmente a escolha para o resultado que você considera mais benéfico. Imagine que você está em uma reunião e precisa que sua equipe escolha entre várias estratégias. Em vez de apresentar uma lista extensa, que pode levar a debates longos e confusos, você oferece apenas 2 ou 3 opções. Por exemplo, você pode dizer: pensando no que discutimos e nas metas que temos, considero que as estratégias A e B seriam as mais eficazes. Qual delas vocês acham que melhor alinha com nossos objetivos? Isso não apenas simplifica a escolha, mas também faz com que sua equipe se sinta mais confiante e focada. Limitar opções é uma maneira inteligente de guiar decisões sem ser autoritário. Quando combinado com outras técnicas de comunicação, como chamar alguém pelo nome, você cria um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e entendidas, aumentando a probabilidade de chegarem a uma decisão que seja satisfatória para todos os envolvidos. 6. Elogios genuínos. Depois de simplificar as escolhas em situações decisivas, outro truque que pode realmente fortalecer suas relações é o uso de elogios genuínos. Quando você limita as opções para alguém e essa pessoa faz uma escolha excelente, aproveite a oportunidade para elogiar essa decisão. Isso não só reforça a confiança da pessoa em sua escolha, mas também aprofunda a conexão entre vocês. Elogiar alguém genuinamente significa reconhecer um esforço ou uma qualidade específica de forma sincera. Por exemplo, se um colega apresenta uma solução inovadora, em vez de um simples bom trabalho, você pode dizer: Pedro, eu realmente aprecio como você conseguiu pensar fora da caixa e trazer uma solução tão criativa. Isso mostra sua capacidade de inovação e dedicação ao projeto. Esse tipo de feedback específico e sincero não só eleva a moral, mas também motiva a pessoa a continuar se esforçando e contribuindo positivamente. Usar elogios genuínos é uma maneira eficaz de encorajar comportamentos positivos e construir relações mais fortes e respeitosas. Além disso, ao combinar essa técnica com outras, como limitar opções, você cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras e valorizadas, promovendo uma cultura de reconhecimento e apoio mútuo. 7. A técnica do porquê. Após entender a importância dos elogios genuínos para motivar e reforçar comportamentos positivos, vamos explorar outro truque psicológico poderoso, a técnica do porquê. Essa técnica é incrivelmente eficaz porque as pessoas geralmente sentem-se mais compelidas a agir quando entendem o motivo por trás de um pedido. Ela se conecta diretamente com a necessidade humana de razão e propósito. Por exemplo, se você está elogiando alguém por uma escolha bem feita e deseja que essa pessoa tome uma nova ação, explicar claramente o porquê pode ser decisivo. Você poderia dizer: Ana, sua decisão foi excelente porque realmente alinha com nossa visão de longo prazo. Agora, precisamos dar o próximo passo e implementar essa estratégia rapidamente para aproveitar o momento. Isso é crucial porque nos coloca à frente da concorrência e maximiza nosso impacto. Ao fornecer um motivo claro e lógico, você não só justifica sua solicitação, mas também mostra que cada ação tem um propósito bem definido. Isso não só aumenta as chances de as pessoas aderirem às suas ideias, mas também ajuda a criar um ambiente onde as decisões são tomadas com base em entendimento e confiança mútuos. A técnica do porquê fortalece a comunicação e incentiva uma cultura de transparência e colaboração. 8. Apelo com interesses. Agora que vimos como a técnica do porquê pode ampliar a clareza e a adesão às nossas solicitações, um passo adicional para melhorar ainda mais nossa influência nas interações é o apelo aos interesses da outra pessoa.
Este truque está fundamentado na ideia de que as pessoas são mais receptivas e engajadas quando percebem que suas paixões e interesses pessoais estão sendo considerados. Vamos supor que você já explicou o motivo pelo qual uma ação é necessária. O próximo passo é conectar essa ação com algo que seja genuinamente importante para a pessoa com quem você está falando. Por exemplo, se você sabe que um colega de trabalho tem um forte interesse em sustentabilidade, ao propor um novo projeto, você poderia dizer: Carlos, sei o quanto a sustentabilidade é importante para você. Este projeto não apenas alinha com nossos objetivos comerciais, mas também fortalece nosso compromisso com práticas ambientalmente responsáveis, o que eu acredito que você valorizará bastante. Essa abordagem não só demonstra que você respeita e valoriza os interesses individuais, mas também cria um terreno comum, aumentando significativamente a chance de o outro se envolver e apoiar a iniciativa. Fazer apelos que ressoem com os interesses pessoais das pessoas pode transformar uma conversa comum em uma oportunidade de colaboração entusiasmada e significativa. 9. Reciprocidade. Após explorar como apelar aos interesses individuais pode fortalecer nossas propostas e aumentar o engajamento, outro truque psicológico que segue naturalmente é a reciprocidade. Essa é uma norma social poderosa, onde se espera que favores sejam retribuídos. Ao entender e aplicar o princípio da reciprocidade, podemos incentivar uma colaboração mais profunda e significativa. Por exemplo, se você ajudou um colega a alinhar um projeto com seus interesses pessoais, como sustentabilidade, é natural que essa pessoa sinta-se inclinada a retribuir de alguma forma no futuro. Você pode usar esse momento para solicitar apoio para uma iniciativa sua, mencionando sutilmente como vocês já trabalharam juntos anteriormente. Lembra de como trabalhamos juntos no projeto X e conseguimos um ótimo resultado? Estou iniciando algo similar e acredito que sua expertise poderia ser incrivelmente valiosa novamente. Este truque não apenas reforça a ideia de dar e receber, mas também cria um ciclo positivo de apoio mútuo. Ao fazer uso consciente da reciprocidade, você não só fortalece as relações existentes, mas também estabelece as bases para futuras colaborações produtivas e gratificantes. 10. Autoridade. Depois de entender como a reciprocidade pode criar uma rede de suporte mútuo, outro aspecto crucial nas interações é estabelecer sua autoridade. Este truque psicológico não é sobre impor poder, mas sobre demonstrar competência e conhecimento que inspiram confiança e respeito. Quando você é visto como uma autoridade em um assunto, as pessoas naturalmente tendem a confiar em suas opiniões e decisões. Para cultivar essa autoridade, é essencial que você mostre não só conhecimento, mas também confiança na sua área de expertise. Isso pode ser alcançado através de uma comunicação clara, uso de dados concretos e experiências passadas que evidenciem sua competência. Por exemplo, ao apresentar uma proposta, você pode começar com base em minha experiência de 10 anos no setor e nos resultados que obtivemos em projetos anteriores, recomendo que estabelecer-se como uma autoridade não apenas fortalece sua posição em discussões, mas também aumenta a eficácia de suas recomendações e diretrizes. As pessoas são mais receptivas e propensas a seguir os conselhos de alguém que demonstra um profundo entendimento e confiança no que fala. Portanto, investir no desenvolvimento e na demonstração de sua autoridade pode ter um impacto significativo em como você é percebido e quão eficazmente pode liderar e influenciar os outros. 11. Escassez. Agora que já falamos sobre a importância de estabelecer sua autoridade para influenciar efetivamente os outros, outro truque psicológico que pode complementar isso é o princípio da escassez.
As pessoas naturalmente dão mais valor a recursos ou oportunidades que são percebidos como limitados. Quando algo é escasso, a urgência e o desejo de possuir ou participar aumentam significativamente. Você pode aplicar o conceito de escassez ao apresentar ideias ou oportunidades. Por exemplo, se você está liderando um projeto e quer garantir a participação rápida de sua equipe, você pode destacar a exclusividade da oportunidade. Precisamos agir rapidamente, pois só temos espaço para 5 membros nesse projeto especial. E realmente gostaria que você fizesse parte disso devido à sua experiência valiosa. Esse uso estratégico da escassez não só cria uma sensação de urgência, mas também valoriza a oportunidade, fazendo com que as pessoas se sintam privilegiadas por serem consideradas. Combinado com a autoridade que você já estabeleceu, esse método pode aumentar significativamente a eficácia de suas propostas e acelerar as decisões e ações das pessoas ao seu redor. 12. Compromisso e coerência. Depois de explorar como a escassez pode criar uma sensação de urgência e valor, um próximo passo natural na construção de uma comunicação eficaz é entender a importância do compromisso e coerência. Este truque psicológico se baseia na ideia de que as pessoas desejam ser vistas como consistentes em suas ações e palavras. Uma vez que alguém se compromete verbalmente ou por escrito com uma ideia ou ação, é mais provável que siga esse caminho para manter sua imagem de consistência. Você pode utilizar isso ao seu favor, especialmente após criar um senso de urgência com a escassez. Por exemplo, depois de destacar que apenas alguns poucos podem participar de um projeto, você poderia pedir aos interessados que expressem seu compromisso inicial. Diga algo como: se você está realmente interessado em se juntar a este projeto exclusivo, poderia me enviar um breve resumo das suas ideias para ele até o fim do dia? Isso nos ajudará a alinhar nossos próximos passos rapidamente. Ao solicitar esse tipo de comprometimento inicial, você não só confirma o interesse da pessoa, mas também estabelece uma base para ações consistentes no futuro. Esse processo reforça a ideia de que eles são parte ativa e comprometida do projeto, aumentando a probabilidade de continuarem envolvidos e motivados à medida que o projeto avança. 13. Contraste. Depois de estabelecer o compromisso e a coerência nas interações, um truque complementar que pode aumentar significativamente o impacto de suas propostas é o uso do contraste. Esse princípio psicológico ajuda as pessoas a verem mais claramente o valor de uma opção quando comparada diretamente com outra, menos atraente. Você pode aplicar essa técnica ao apresentar opções ou soluções em qualquer contexto. Por exemplo, se você deseja que sua equipe adote uma nova ferramenta de gestão, comece destacando os problemas com o sistema atual, como lentidão ou falta de recursos. Em seguida, introduza a nova ferramenta, enfatizando como ela resolve esses problemas de forma eficaz e oferece funcionalidades adicionais que melhoram significativamente o fluxo de trabalho. Ao apresentar primeiro a opção menos atraente e depois a mais vantajosa, você cria um contraste marcante que torna a segunda opção ainda mais atraente. Isso não só facilita a decisão para os outros, como também os faz sentir como se estivessem fazendo uma escolha inteligente, contribuindo para um compromisso mais firme com a ação sugerida. Esta técnica de contraste, ao ser habilmente integrada às suas estratégias de comunicação, pode ser uma poderosa aliada para persuadir e motivar as pessoas ao seu redor. 14. O poder do silêncio. Após explorar como o contraste pode ser usado para destacar as vantagens de uma opção sobre outra, outro truque psicológico que pode ser surpreendentemente poderoso é o uso do silêncio. O silêncio,
quando utilizado estrategicamente, pode ser uma ferramenta incrível para ganhar tempo, observar melhor as reações das pessoas e até incentivar os outros a revelar mais informações do que pretendiam inicialmente. Imagine que você acabou de apresentar uma proposta e destacou, por contraste, porque ela é a melhor escolha. Em vez de continuar falando imediatamente, você pausa e fica em silêncio. Esse momento de silêncio pode criar uma tensão que leva a outra pessoa a preencher o espaço vazio. Muitas vezes, isso pode levá-la a expressar dúvidas, objeções ou até mesmo concordar com a proposta, dando-lhe informações valiosas sobre como proceder. O poder do silêncio não deve ser subestimado. Ele permite que você mantenha a calma e a coleta em situações de negociação, mostrando confiança e controle. Além disso, pode ser uma forma de respeito, dando tempo para que o outro pense e responda, o que pode fortalecer a relação e a comunicação. Integrar o silêncio às suas técnicas de persuasão não só complementa o uso do contraste, mas também enriquece a dinâmica de qualquer interação. 15. Validar sentimentos. Depois de explorar como o silêncio pode ser uma ferramenta estratégica para melhorar a comunicação, outro aspecto essencial em qualquer interação é validar os sentimentos dos outros. Validar não significa apenas reconhecer, mas também mostrar compreensão e aceitação dos sentimentos de alguém, o que pode fortalecer significativamente as relações. Quando você faz uma pausa para usar o silêncio de maneira eficaz, muitas vezes dá espaço para que a outra pessoa expresse seus sentimentos e pensamentos. Nesse momento, é crucial não apenas ouvir, mas também mostrar que você entende e respeita essas emoções. Por exemplo, se alguém expressar preocupação ou hesitação, você poderia responder com: "Vejo que isso te preocupa e entendo por quê. Vamos ver como podemos abordar essas preocupações de maneira que você se sinta mais confortável." Ao validar os sentimentos de alguém, você não só demonstra empatia, mas também cria um ambiente de confiança e abertura. Isso encoraja uma comunicação mais franca e pode levar a soluções mais colaborativas e satisfatórias. Usar a validação de sentimentos junto com o silêncio permite que você não apenas entenda melhor os outros, mas também os ajude a se sentirem entendidos e valorizados, o que é fundamental em qualquer boa comunicação. Lembre-se, enquanto você explora e pratica esses truques psicológicos, sempre considere a ética e o impacto de suas ações nas relações e situações. Usar essas ferramentas responsavelmente pode melhorar significativamente tanto suas habilidades interpessoais quanto seus resultados em várias situações da vida. Após explorarmos como a validação dos sentimentos pode criar um ambiente de confiança e empatia, é importante avançar para a fase de discussão e reflexão. Esta etapa é crucial, pois permite que todas as partes envolvidas digiram as informações compartilhadas e considerem suas próprias posições e sentimentos mais profundamente. Quando você valida os sentimentos de alguém, naturalmente abre a porta para uma discussão mais rica e significativa. Por exemplo, depois de reconhecer as preocupações de uma pessoa, você pode facilitar uma reflexão conjunta, dizendo algo como: "Agora que entendemos melhor o que cada um de nós sente sobre esse assunto, o que você acha que poderíamos fazer para avançar de uma forma que atenda às nossas expectativas e preocupações?" Esta abordagem não só mostra que você valoriza os pensamentos e sentimentos dos outros, mas também incentiva todos a participarem ativamente na busca por soluções. A discussão e reflexão são etapas onde as ideias podem ser exploradas e refinadas, e onde o compromisso mútuo pode ser fortalecido. Ao encorajar esse tipo de interação, você ajuda a criar uma base sólida para decisões futuras e para o desenvolvimento de relacionamentos mais duradouros e colaborativos.
Chegamos ao final da nossa jornada explorando técnicas de comunicação eficaz. Após discutirmos e refletirmos sobre como cada estratégia pode ser aplicada para melhorar nossas interações, espero que você se sinta mais preparado para aplicar esses conceitos no seu dia a dia. Agora, eu te encorajo a não só pensar sobre essas técnicas, mas também a colocá-las em prática. Comece com pequenos passos. Experimente uma nova técnica em sua próxima conversa e observe os resultados. E se você achou este conteúdo útil, considere compartilhá-lo com amigos ou colegas que também possam se beneficiar dessas informações. Agora te desafio a deixar a seguinte frase nos comentários: eu tenho o poder nas minhas mãos. Assim saberei que assistiu o vídeo até o final e aprendeu todos os truques. Lembre-se, a habilidade de comunicar efetivamente é uma das mais valiosas que podemos desenvolver, tanto para nossas relações pessoais quanto profissionais. Então vamos lá, aplique o que aprendeu e veja a diferença que isso pode fazer. Até a próxima, fique com o Criador. And that's really the only thing that matters to me at the moment. So we're going to continue to let this one run. Let's see exactly what happens here. Where are we long? 32s, okay, 71. Let's just have a look at this for a sec before I flip back to small cap gappers. So 235, certainly a bit of a resistance level there, but the real resistance level seems to be 235.20-ish. That's where the rejections were coming for the most part. And then you had a quick wick up into 40s. That's the only place that it got printed. Yeah, this is coming right back down. That's the end of the trade. Okay, so let's have a look now at this one. There we go. AEON gave me the print at 78. I'm proud of this one. This one I traded the right way, not like Apple, which was traded the wrong way. How many shares do we have left here on AEON? We got some shares. Nice. Okay, so we're going to wet the beak. Here we go with 77s. Let's take out some right there. And now I'm going to set up at 80. So 80 technically will be a high of the day test. 82 is, excuse me, that's incorrect. So I am front running the high of the day with this 80 print. Let's see if it wants to pop off into that area. Not a bad look here on AEON. How about the one that we were talking about earlier, PSTV? What did that one end up doing? I think I have it here. Yeah, happy I got out of that Apple trade. It's right back down. Nope, that's not the one. Where is that one? PSTV, there it is. Okay, so this one did defend that 63 penny area, which is interesting because that's a skosh above the volume weighted average price. I was telling you guys that VWAP was around 62. Now, it popped off that level, but look what it's doing. It's still doing the exact same thing with lower highs and basically lower lows. It is a downward channel, however you look at this. I mean, that's basically what it is. So I don't think the VWAP bounce here is as operative as, you know, it would be if we hadn't such a long pronounced downward channel, Joseph. But, Sharif, you know what time it is? What? E-Signal, new traders, listen up. First month, free. That's right. We're waiving fees. Trade smarter.
naquele inquérito para se manifestar. Então, eles estão invocando o princípio da equidade, da paridade das armas, se não me engano, alegando o seguinte, que para que esse julgamento não seja considerado nulo, o que nós já sabemos que é, porque já não tem o juiz natural, não tem acesso ao processo, não tem ampla defesa e contraditório, mas eles estão pedindo a questão do prazo com base nisso, para que eles tenham tempo. E, além disso, como eles ainda não tiveram acesso a toda a integralidade dos autos, esse prazo só poderia começar a contar a partir do momento que eles tivessem acesso à integralidade dos autos. Esse prazo, na minha visão, não está nem correndo, porque se eles não tiveram acesso aos autos, não está correndo prazo. Essa é a minha posição. Não, está corretíssimo. E se a denúncia tem 272 páginas, professor, imagine a quantidade de documentos probatórios. Não tem nada. Então. Eu li, é uma merda. Eu vou contar aqui de novo, é uma merda. Se o Léo Dias tivesse escrito a denúncia, estava melhor. Aí tem 18 páginas, uma introdução necessária, que fica o Paulo Gonet, democracia, mamãe querida, meu coração. Aí depois ele vem, ele fala. Que falaram do Bolsonaro, é só fofoca, não tem uma prova contra o Bolsonaro. Live que ele falou em 2021, ele usa, inclusive, como se o Bolsonaro nunca tivesse falado que um aparelho eletrônico, ele é manipulável. A PEC que ele soltou em 2015, ele já falava disso. A PEC que soltou, que o STF, né, declarou inconstitucional. Em 2015, ele sempre falou que qualquer item eletrônico é fragilizado de alguma forma, né? Que ele fez a PEC do voto impresso. Então, você percebe que é eu não vou nem falar um circo, porque circo é uma expressão cultural fantástica. Tem palavras para poder falar. Não é nem para palhaçada. Não quer falar mal do palhaço. Não, exatamente. Vivi, o que a pragmática juíza norte-americana diria? Não há por que debater prazo se o processo é nulo. Professor, é isso aí. Não tem, eu voto com os relatores. Vota com os relatores. Então vou fazer você. Eu vou agradecer que você vota com ele, porque eu realmente estou precisando ir ao banheiro. Eu volto já. É possível com a Pátria Cidadania 0800 100 30 47. O Outra Coisa deste sábado terá uma participação especialíssima. Quem é ela? Dani? Renata? Adriana? Ou será a Samba Soltinho? Vem matar a curiosidade e a saudade às 8 da noite deste sabadão no YouTube da Oeste. O Oscar do jornalismo mentira é nosso. Tem uma música que o Calbi cantava, Calbi Peixoto, era assim: não sei que intensa magia seu corpo irradia e me deixa louco assim, mulher. Que vê acredita, né? Mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma e até hoje eu vivo a esperar. Lembra dessa música? Lembra? Você lembra, né? Você que tem a idade da doutora Ana Paula, você já vai se lembrar bem desse grande sucesso da MPB. E tem aquela do lembra do Benito de Paula cantava assim também? Agora chegou a vez o canta, mulher brasileira em primeiro. Você sabe que em homenagem, né? Em homenagem Aí eu vou contar quem é daqui a pouco, a Adriana Raide, que está aqui. Eu já vou mostrá-la para vocês, em homenagem dela, que eu estou cantando essas famosidades, estas grandes chansons do repertório nacional, porque segunda é dia 10. Só não é dia 9, porque é domingo, e o Washington já nos dizia que domingo ela não vai. Então, para vocês guardar, domingo ela não vai. Então, na segunda, dia 10, na próxima segunda, ela vem. Ela vem de segunda a sexta, a partir de segunda, dia 10, das 10 da manhã ao meio-dia, ao vivo aqui no canal da Revista Oeste, porque vai estrear o programa Oeste com Elas. Adriana Raide, seja muito bem-vinda ao meu cabaré. Eu achei que eu me servi uísque, deixei meu cavalo lá fora. É água? Como assim? É água. Light. O Haddad, ele barrou o uísque na aduana.
Tá alto o imposto, a taxação? Tá muito alto. Menino, está altíssimo. Me conta, como é que vai ser esse programa? O que, que vocês vão discutir? Conta. Receitas? Costura? Como servir o seu marido? Me conta, o que vai ter no Oeste com elas? Ou eu estou enganado? Eu conto. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Ana, Pavivi, Felipe, professor Sono, que participou com a gente de alguns pilotos do programa, já está marcado, né? Ele vai fazer a Dona Venta no programa. Um beijo para Arthur Nogueira também, que cedeu o lugar aqui para eu poder conversar com vocês, meu super amigo de tênis do clube. Gostei que ele deixou o que importa, né? É ali? Valeu, Arthur! Bom, o Oeste com Elas estreia nessa próxima segunda-feira, dia 10 de março, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Inaugura essa faixa de horário que é muito bem-vinda, aliás, essa programação aqui na Revista Oeste. É um programa apresentado por elas, mas para todos, né? Quem são elas? Eu tô na frente ali. Quem são elas? Quem? Você sabe, tem uma ideia? A gente andou divulgando um pouquinho no Instagram da Revista Oeste. Elas são Marina Helena, vocês conhecem, economista, foi candidata à prefeitura agora nas últimas eleições municipais. Paula Camacho, comentarista política, já esteve aqui também, né, nessa mesa, assim como a Marina Helena. Duas? Sim, ela é muito legal. Ela é fundadora e apresentadora do canal no YouTube Zona de Polêmica, né? Comentarista também. Tem um lado divertido, suave. A Marina Helena, vocês já conhecem, né? Fala super bem, tem muito conteúdo. Grande experiência, e a gente vai conhecê-la também num perfil um pouquinho mais leve, falando de assuntos variados, porque o programa traz de tudo um pouco, é uma revista eletrônica. Então a gente vai falar daqueles temas que mexem com as nossas vidas, com o nosso dia a dia, né, que são importantes pra gente. Café, azeite. Aliás, nem um cafezinho? Não, nada. Olha. Nada. O café, você viu o preço que tá o café? É luxo. E você quer pedir café ainda? Poxa, tô abusada, né? Nossa, só falta pedir um pão com ovo. Olha. Ou quer comer um pão com ovo, não, quero 2 ovos. Com um fio de azeite em cima? Com um fiozinho de azeite, Pavivi, tô te esperando lá no programa dia 24 também. Eu irei dia 24, do lançamento. lá 24. 24. Estarei lá estarei. Pra gente falar, né, nos Anais de Marx. Queremos saber detalhes sobre o livro, né? Sobre os anais. Sobre os Anais de Pavivi. Não, vocês vão ficar bem por dentro dos anais. Queremos ficar lá dentro. Fique... Ali! Quentinho do calor humano com você. Ai! Olha só os assuntos que a gente vai tratar, né? Saúde física, saúde mental, né? Falei que são temas o professor essenciais. Sono precisa assistir. Ô, professor O professor Sono precisa muito. Ele ficou um mês sem aparecer aqui com doença, agora começou o pé dele... Parece que está saindo. Então, ele precisa muito disso. Não é só para mulher. O professor Suano, ele vai aproveitar muita parte de saúde que ele precisa. Claro. Mas que continua, não é só pra mulher. Adriana, eu lhe interrompi. Saúde física super importante, né? Mental também, né? Essas questões mental todas. Mental eu preciso. Mental você falou comigo. Saúde física olhou para mim. Saúde você mental falou comigo. Mental. Problema mental é essa. Eu, presente. Vamos falar de educação, né? Também tão importante no nosso país. Vamos falar de segurança, economia, um pouco de política também, claro, né? A gente gosta, pessoal do chat, conto com vocês, viu? O chat aqui, a audiência de vocês, do Pavivi, do Faroeste, é muito bacana, presente, leal, participativo. Então, eu espero que alguns, né, possam estar com a gente também de manhã, né? Umas cordas, mas assim, também? mais de 90% é gente boa. Que bom. E aí, não sei o que mais eu repeti, mas segurança, educação, o que mais falamos? Vamos ter também entretenimento, falar de cinema, gastronomia, fofoca, repórteres. Vai contar fofoca, Fofoca, vocês estão no olho, viu? Vocês estão agora na mira. Você sabe que eu gosto. Eu vou sugerir um quadro. Tem um quadro que vocês têm que falar só da primeira-dama. Em homenagem. Lembra que o Silvio Santos fazia a semana do presidente? Era a semana ou era a hora do presidente? Era a semana. A semana. Vocês podiam fazer o minuto da vice-presidente. Não, ela se comporta. O minuto da primeira-dama. O quadro moda. O minuto da primeira-dama. Vai ter humor, afinal de contas, né? Então, vai ter humor? Vai, né? Porque a gente ri pra não chorar, né? Dos desastres todos, né? Do governo, se a gente não rir, a gente já
Fica doente, né? Igual o professor... Não, professor, que isso? Pelo amor de Deus. Ela já entrou no esquema da Mas você continua também na outra coisa. Não continuo. Pois Não. é, agora vocês, não sei se se lembram, né? Participei aqui na Revista Oeste já do 0 a 5 Saúde, do Papo com Ela, do Outra Coisa aos sábados. Estarei lá, excepcionalmente, É a neste Ana sábado. Furtado da Revista Oeste, Eu né? sirvo pra... Mas eu... A Ana é a do samba, não? Eu não lembro quem que era. Ah, não, a do samba é a Patrícia Poeta, né? Coitada. É a Patrícia Poeta. Tá tão chato pra ela. Ela hein? ficou ruim, essa banda. Ela só não levanta e faz assim. Então dá uma sambadinha. Não, não dá uma sambadinha não, porque vai cair tudo aqui. O alemão não vai saber pôr o samba, ele vai pôr valsa, vai te sacanear. Ô, alemão, obrigada pela oportunidade aqui vai também. É de segunda a sexta, Oeste com 10 ao Elas. meio-dia. Ao vivo. Ao vivo. Segunda a sexta, ao vivo, começa às 10 da manhã, vai até meio-dia. Isso. E além das 3 apresentadoras, estaremos sempre recebendo convidados para boas conversas, né, para entrevistas bacanas, construtivas. E também vocês, né? Por favor, já deixo aqui o convite para Vivi, se possível, dia 24. Dia mas 24. Ana, Felipe, professor, já está marcado. Se eu não estiver Luiz preso, também. eu lá estarei. Olha, eu sei coisas horríveis ao meu respeito. Eu posso passar compartilha depois com a gente. pra vocês. Você sabe coisas horríveis a seu respeito? Quem mais sabe coisas horríveis ao meu respeito sou eu. Se você quiser falar mal de mim, você me chama. É. Muito Mas bom. não tem graça você falar mal da pessoa com ela perto. Não tem graça. Não, tem que ser pelas costas. Tem que ser pelas Ela vai ser ministra do Supremo. Ela já está Tem que ser cacifada de ser pelas ministro do Supremo. Está falando de si na terceira pessoa. Mas agora, uma última pergunta aqui. Vai falar de política também? Porque aqui a gente vê, o nosso público, ele gosta muito de política, sabe? gente Vai também, ter né? política também? Com certeza, claro. Primeiro que a gente já começa todo o programa de segunda a sexta, bem cedinho, logo de cara no primeiro bloco, fazendo contato com a Revista Oeste, o nosso site, a redação do site da Revista Oeste. Então, alguém de lá vai entrar e trazer pra gente as principais notícias, destaques legal. da manhã, que é pra ficar de Já olho. dá um aquecimento nas turbinas. Isso, e vamos falar de política, mas a gente não quer assim, sabe? Já tem os programas outros da casa que falam muito sério, com termos já para quem está bastante acostumado. Então, nessa faixa da manhã, a gente pretende traduzir um pouco os termos técnicos para a gente entender bem o que está acontecendo com o Brasil, com o mundo, esses nossos caminhos, né? Traduzir o economês, não é? Como é que o Luiz Arthur faz? Ele descomplica? Ele tem o bordão dele. Ele está tentando colar esse bordão. Faz quantos anos que ele não consegue colar esse bordão? Aqui a gente explica e descomplica. Ele não explica, ele complica, né? Não, o Arthur ele explica, mas ele tá tentando emplacar o bordão. Como que é o bordão, Ele Luiz? quer fazer uma coisa... Ele deixou o cavanhaque do Paulo Cintura, fazer isso, saúde aqui, mas não pega o bordão. Ele tá mandando mal bem nos jogos do tênis lá no clube, viu? É. Ganhando das pessoas, agora que ele operou o joelho, tá todo O vapor. único tênis, eu sou de origem humilde, né? O único tênis que eu joguei é aqueles que a gente amarra no cadarço e joga no fio do poste. É o único que tinha lá. É verdade. Então, meus queridos, não perca. Roda aí o VT Alemão. Segunda-feira tem Oeste com Elas. Vem aí Oeste com Elas, o seu novo programa matinal. Eu, Adriana Reide, junto com Paula Camacho e Marina Helena, vamos estar com você todos os dias, das 10 ao meio-dia, no canal da Revista Oeste no YouTube. Vamos falar de tudo: política, economia, entretenimento, saúde, tecnologia, cultura, bem-estar e muito mais. A estreia já tem data, 10 de março. Anote aí e vem com a gente, porque suas manhãs nunca mais serão as mesmas. Quando ele quiser. No Oeste Alerta desta sexta, você vai ver. O golpe do falso médico. Parentes e pacientes internados em UTI de hospitais de todo o país são alvos de criminosos que exigem depósito para a realização de exames de urgência. Nós vamos conversar com uma vítima que estava com o marido internado e fez um depósito de quase R$4.000. E mais, o repórter farejador no cangote dos mototaxistas, atividade proibida pelo prefeito na cidade de São Paulo. Mas será que muita gente faz esse serviço mesmo com esse decreto de suspensão? Sexta, 13h, no canal da Oeste no YouTube. Para sua segurança, não perca este programa. Meus queridos, agora são 15h57, horário de Brasília. Eu sei que a dor do parto é grande, mas eu tenho que partir. Partindo, então, deixo vocês na companhia meiga doce, agradável da Geisiane Freitas, minha panterona. Ela é meiga doce e agradável na frente da tela também. Porque se você chega aqui meio-dia, tá lá a redação, você fala assim...
Oi, Geisiane, faz... Ela continua escrevendo. Ela é meiga só com vocês. Mas fiquem com ela. Mesmo assim, eu a amo. A gente volta amanhã, ao vivo, às 14h. Fiquem com Deus. Eba! Olá, muito boa tarde. Eu sou Geisiane Freitas e está começando agora mais uma edição do Jornal da Oeste. Hoje é quinta-feira, dia 6 de março de 2025 e nós vamos aos destaques do dia. Após reportagem da revista Oeste, Moraes absolve autista preso durante o 8 de janeiro. Toffoli é citado na OEA como exemplo de desmonte de combate à corrupção no Brasil. Alexandre de Moraes arquiva a investigação contra Ibanez Rocha. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal da Oeste. Alexandre de Moraes absolve Jean Brito da Silva, mais uma vítima de centenas de vítimas do 8 de janeiro. Da prisão, a soltura de Jean, mediante tornozeleira eletrônica, ganha contornos cruéis quando a história do jovem de 28 anos vem a público. Ele é catador de material reciclável e comprovadamente autista com deficiência intelectual moderada. A defesa apresentou ao STF seguidos laudos médicos atestando a condição de Jean, mas ele permanecia preso na Papuda. Foram 6 meses de solidão, incerteza e sofrimento. Somente em fevereiro de 2024, a PGR manifestou-se favorável à sua absolvição. Mas a decisão final só veio agora, neste mês de março. Nós vamos conversar com a advogada Silvia Giraldelli para saber todos os detalhes do processo. É importante que a audiência saiba que esse caso ele teve andamento após uma reportagem da revista Oeste. Então, por meio da reportagem da revista Oeste, foi publicizado o caso e aí sim a gente conseguiu ali que o caso tivesse um pouco mais de andamento. Então, aí provando para vocês a eficiência do jornalismo feito aqui pela revista Oeste, jornalismo independente, sempre bom lembrar. Claro, vamos dar aqui as boas-vindas para a querida advogada Silvia. Silvia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, muito obrigada. Doutora Silvia, a gente quer entender esse caso, né? Como que se deu toda essa bagunça, quais foram os desmandos, se houve ou não algum desmando, e também gostaria que a senhora explicasse se houve qual a condição que o Jean se encontrava. Recentemente nós falamos aqui no nosso jornal a respeito de maus tratos. O doutor Ezequiel explicou aqui para a gente que haviam relatos de maus tratos, ele montou ali um dossiê exemplificando, né, os maus tratos que as vítimas do 8 de janeiro sofrem. Então, gostaria que a senhora falasse do caso do Jean e se chegou a ter algum episódio de maus tratos na prisão dele. O Jean, na verdade, ele ficou esquecido, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele ignorava os pedidos da defesa em relação à situação do Jean, ou seja, o Jean com autismo
ele tinha um laudo, era um laudo simples, era um pequeno laudo, mas já apontava tanto a deficiência intelectual moderada quanto o autismo. E, para mim, né, o sofrimento do Jean ali dentro, a situação que ele viveu ali, na condição dele, não deixa de ser maltrato, né? Isso nós temos visto ao longo desse caso que são inúmeras as situações em que os presos de 8 de janeiro têm que se sujeitar. Nós temos visto pessoas com doenças graves ali dentro e que simplesmente as situações são ignoradas pelo ministro Alexandre de Moraes. E o caso do Jean não foi diferente. O Jean ficou por 6 meses encarcerado, longe da família, longe de tratamento médico, sem entender muito o que estava acontecendo com ele ali no cárcere. Doutora Silvia, a gente gostaria de saber também a respeito agora de próximos passos, porque ele foi preso injustamente, né? Foi preso, portanto, ele é inocente, não cometeu nenhum tipo de crime e estava preso ali com violações de direitos humanos, portanto, a gente gostaria de entender se tem algum próximo passo, tem mais alguma tratativa jurídica para que ele seja ressarcido de alguma forma, afinal de contas ele passou ali, como a senhora bem disse, 6 meses esquecido pela justiça brasileira. Sim, bom, primeiramente é colocar o Jean nessa meia liberdade concedida pelo Alexandre de Moraes. Embora isso seja determinação legal, eu até concordo juridicamente com essa questão dele passar por uma nova perícia médica daqui 2 anos, mas o primeiro passo agora é retirar essa tornozeleira do Jean. O Jean ficou impedido por 2 anos aí de visitar familiares. Por exemplo, o avô dele faleceu recentemente, mês passado, porque nós não conseguimos autorização para o Jean visitar o avô. E colocar o Jean em liberdade para que ele possa retirar essa tornozeleira e possa retomar as suas atividades. Porque o Jean, ele tem um curso de socorrista e geralmente ele para ter uma renda extra, o Jean ajuda o Corpo de Bombeiros durante as festas que existem aqui na região do Mato Grosso, e ele ganha um dinheiro extra, e ele vai poder voltar a trabalhar nessa área, né? Porque ele não estava podendo trabalhar, considerando que a renda do Jean não chega a R$ 800 por mês, e fazia muita diferença na vida dele. Então, o primeiro passo é colocar o Jean, de fato, em liberdade. Doutora Silvia, eu vou convidar agora para conversar conosco aqui os nossos comentaristas do dia, já aproveitar dar boas-vindas ao Bruno Musa e ao Jorge Serrão, hoje aqui conosco durante a nossa edição do Dia do Jornal da Oeste. Bruno Musa, nós estamos com a doutora Silvia Girardelli conversando aqui conosco a respeito do caso do Jean, uma das vítimas aí do Alexandre de Moraes, uma vez que ele estava preso sem nenhum crime, nem aparente, nem transparente, enfim, de forma alguma, mas estava preso, passou 6 meses esquecido pela justiça brasileira. Sua pergunta, Bruno Musa. Muito boa tarde, Geise, Serrão e doutora Silvia, muito obrigado. Bom, a pergunta aqui é direta. O Alexandre de Moraes, ele não é nem um pouco preocupado com respeito às regras, nem muito menos parece ser solidário com qualquer tipo de preocupação alheia à vida das pessoas. Inclusive, nós tivemos uma das vítimas que morreu preso como preso político ao longo desses tempos. Portanto, não acredito nessa bondade de nada, começar a olhar a Constituição e simplesmente ser comovido por uma pessoa, um autista e etc. e tal. Dito isso, a minha pergunta é direta. Você acha que algum tipo de pressão alheia ao que está acontecendo no Brasil, talvez de fora, fazendo algum tipo de pressão no Alexandre de Moraes? E, de novo, me parece um tanto quanto fora do padrão do comportamento dele resolver seguir as regras e ter pena de alguém. É para mim a pergunta? Me desculpe. Sim. Sim, então, ao longo desse processo, não só o Jean, como diversas famílias se encontram numa situação devastadora.
Nós que convivemos, que vivenciamos esse processo, eu e meu esposo, nós temos 45 assistidos do 8 de janeiro. As famílias estão devastadas, destroçadas. E realmente, de fato, o ministro, ele não se preocupa. Ele não tem nenhum viés e por nenhum momento relacionado a direitos humanos. Isso é nítido. Quem vivencia o processo sabe muito bem disso. Quem tem conhecimento jurídico sabe que esse processo é um absurdo, que esse processo foge à legislação, foge a tudo que existe no ordenamento jurídico de legal. Agora, confesso que eu tenho esperança que, através de uma pressão internacional, que o ministro possa enxergar as atrocidades que ele vem fazendo com os casos de 8 de janeiro. Porque é tão absurda a situação jurídica, o cenário é como se nós, advogados, de repente fôssemos jogados num vazio. E tudo aquilo que nós conhecemos da legislação, tudo aquilo que faríamos com o pé nas costas, uma defesa tranquila e simples, ela se tornou impossível. É impossível um advogado atuar no 8 de janeiro, porque tudo é ignorado, tudo é menosprezado, nada é respeitado. Então, a única esperança que nós temos é que, de fato, o socorro possa vir de fora. Jorge Serrão, sua pergunta para a doutora Silvia. Acho que a gente está com um pequeno problema de áudio no Serrão. Foi, Serrão? Acho que a gente está com com pequena interferência no áudio. Bom, doutora Silvia, e aí a gente já viu aqui, então, portanto, em relação ao abandono dos advogados, como a senhora muito bem colocou. No caso do Jean especificamente, o que a gente pode ver, assim, que não respeita a Constituição, quais são os pontos jurídicos levantados que não respeitam o trâmite jurídico mesmo, como deve funcionar e respeitando a Constituição? Bom, primeira coisa que é gritante, a ausência de prerrogativa de foro. Né? São pessoas comuns que, dentro da Constituição Federal, elas não têm prerrogativa de foro, então elas jamais poderiam estar sendo julgadas pelo STF. Segundo, a ausência de provas e a ausência de permissão que a defesa possa produzir provas. Nós não temos o direito de arrolar testemunhas, por exemplo, abonatórias. Nós não podemos trazer para serem ouvidas testemunhas que possam dizer sobre a conduta, sobre como aquela pessoa é na sociedade. As pessoas inicialmente foram taxadas de terrorista e agora de golpistas, e não há a ampla defesa. Nós não podemos usar a ampla defesa. Isso foi mitigado completamente no processo. Além disso, nós temos visto essa tornozeleira, né? Essa situação de tornozeleira, essa medida cautelar, ela é uma medida exagerada. Imagina a necessidade do Jean, um autista, ser colocado em liberdade com várias medidas cautelares, porque não é só a tornozeleira, né? A tornozeleira é a pior delas, mas não poder participar de redes sociais, não poder sair de casa nos finais de semana, não poder frequentar determinados lugares, entre tantas outras aí. Quer dizer, a gente vê aí que a legislação penal, ela aplica esse tipo de medida cautelar, geralmente quando nós estamos diante de um preso, de um acusado perigosíssimo, reincidente. Então, a defesa, ela encontrou barreiras durante todo o tempo. E o caso do Jean, nós só conseguimos mesmo libertar o Jean depois que vocês começaram a noticiar o caso. A revista Oeste foi primordial. Doutor Eude Lobo, psiquiatra forense renomado, que fez um laudo para o Jean. Então, a defesa,
ela, durante todo o tempo, se não fosse a ajuda da imprensa, alguns parlamentares noticiaram o caso do Jean, nada do que conhecemos do direito serviu. Nada. Jorge Serrão, agora a gente te escuta. Sua pergunta, por favor. Agora sim, depois do algoritmo sensor encher o saco só para variar, vamos lá, né? Vamos fazer a pergunta. Essa pergunta vale $1 milhão, hein? Como é que a senhora vai conseguir recorrer desse caso para que o Jean seja eventualmente indenizado se o Supremo Tribunal é a instância máxima do judiciário brasileiro? A senhora encontrou acesso a algum tribunal celestial, por exemplo? Olha, ultimamente nós temos falado, né? Eu e meu marido, nós sempre falamos. As pessoas curiosas perguntam, mas vocês não têm como recorrer? Sim, para Deus, né? Para Jesus, para o alto. Porque, de fato, é o que restou à defesa, recorrer para ninguém. E a resposta de qualquer recurso, embargos, que tem se feito para o STF, a resposta é a mesma para todas as defesas. É um copia e cola. Só muda o nome. E, às vezes, nem isso acontece. Mas o que eu penso em relação a uma possível indenização? Nós precisamos esperar esse trâmite aí de 2 anos, aguardar a nova perícia do Jean, que certamente vai se confirmar, e aí depois nós vamos, com cautela, analisar como vai estar o cenário, ver como vai estar esse cenário, e aí nós vamos pensar numa indenização. Nós conversamos com a doutora Silvia Giraldelli aqui no nosso Jornal da Oeste a respeito desse caso do Jean, que foi preso injustamente aí em decorrência ali do 8 de janeiro e mais uma vítima aí de todos os abusos de autoridades cometidos principalmente na figura do senhor ministro Alexandre de Moraes. Doutora Silvia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-la. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Muito obrigada à Revista Oeste, ao jornal, a tudo que vocês têm feito pela democracia e para ajudar os patriotas, que eles são realmente as vítimas do 8 de janeiro. Muito obrigada. Olha só, o recado então tá dado, né? Você sabe que aqui o jornalismo é jornalismo independente de verdade e que nós não aceitamos dinheiro público, mas nós não aceitamos mesmo. Nós da Revista Oeste temos um recado para você. Quem mora no Brasil tem a sensação de que existem 2 países distintos com o mesmo nome. Um é o dos discursos do governo e das reportagens divulgadas pela maior parte da imprensa. O outro é o Brasil real. Como as notícias chegariam até você se a Oeste não existisse? Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Olha só, é sempre importante reforçar o quanto você, nosso leitor e espectador, é essencial para a nossa missão, para o futuro do jornalismo independente no Brasil. A Oeste cresce a cada dia graças ao apoio de seus assinantes. Sem verbas públicas, nós não aceitamos dinheiro público. Nós garantimos um jornalismo preciso, objetivo e livre de vieses, com conteúdo cuidadosamente apurado por nossa equipe de jornalistas. Com a sua contribuição, estamos ampliando a nossa programação, levando informação de qualidade a um número cada vez maior de brasileiros. Mas ainda há muito a ser feito e queremos que você faça parte dessa jornada conosco. Então, se você ainda não é o nosso assinante, você pode assinar agora por apenas R$ 39,90 por mês. Nós oferecemos condições super acessíveis de pagamento, então é um pagamento facilitado, tem Pix, tem cartão de crédito, tem várias possibilidades de pagamento. Então, junte-se a nós e faça parte de uma missão que coloca
colocar a verdade e a independência em primeiro lugar. Tá aqui na tela para vocês, site, o número do nosso WhatsApp, o QR Code que aparece aqui na tela. Só você entrar em contato com a nossa equipe, que a gente tem aí uma condição especial de pagamento para você se tornar assinante da revista Oeste. Olha só, por falar em grade de programação que cresce, só cresce, cresce muito. Por falar em jornalismo independente, jornalismo que busca a verdade, nós temos uma surpresa para vocês. Olha só, vem para cá ela maravilhosa, Adriana Reide, aqui conosco. Tudo bom, Geise? Tudo bem, jóia? Melissa? Você viu? Eu te chamei tipo o Silvio Santos. Vem pra cá! E eu já vim que vim. A Adri tem uma notícia muito especial para dar pra gente hoje. Qual que é, Adri? Uma novidade, né? Na nossa programação, justamente como você adiantava. Geise, obrigada pelo espaço aqui. Eu sei que o chat, a audiência do Jornal do Oeste é muito participativo, né? Sente saudade da Adri, viu? Fica perguntando, cadê a Adri? Obrigada, igualmente. Mas a gente está curtindo muito também o Jornal do Oeste com a condução da Geise, né? Ô, Geise, a partir de segunda-feira próxima agora, dia 10 de março, estreia na faixa da manhã, né? Novidade, programação matinal agora na Revista Oeste, no YouTube da Revista Oeste, das 10 ao meio-dia, de segunda a sexta. Oeste com Elas, vem aí. Um programa que é como uma revista eletrônica, fala de diversos assuntos, fala sobre os temas que mexem com as nossas vidas, com o nosso dia a dia, que são importantes para todos nós, né? Então a gente vai falar de saúde física, saúde mental, vamos falar de educação, vamos falar de segurança, economia, política. A gente vai se divertir também, vamos falar de cinema, entretenimento, gastronomia, ou seja, assuntos não vão faltar. Porque Oeste com Elas. Quem apresenta o programa? 3 mulheres. Exato. Agora que são elas, hein? Agora que são elas. Marina Helena, já conhecida também aqui da nossa telinha, né? Economista, foi candidata à prefeitura nas últimas eleições municipais. Paula Camacho, comentarista política, fundadora e apresentadora do canal do YouTube Zona de Polêmica. E eu, né? Você já me acompanhou um pouquinho por aqui, no Papo com Ela, no de 0 a 100 com Saúde. Agora eu tenho essa nova missão matinal e conto com vocês. Geise, deixo um convite para você ir lá também participar, falar com a gente de assuntos diversos. Se você tiver algum tema que queira escolher, já vou. Vai ser muito legal, hein? Tá bom? Então é isso, ó só, segunda-feira às 10 horas da manhã e a gente vai ver agora a chamadinha aí do Oeste com Elas. Na próxima segunda, dia 10, estreia Oeste com Elas, no canal da Revista Oeste no YouTube. E olha só quem vai estar comigo, Marina Helena e Paula Camacho. Juntas, vamos trazer um programa matinal cheio de informação, com entrevistas, debates e notícias sobre política, economia, tecnologia, cultura, saúde, gastronomia e muito mais. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, no canal da Revista Oeste no YouTube. Então tá aí, ó, segunda-feira agora, dia 10, a partir das 10 horas da manhã, Oeste com Elas, sob comando Adriana Reide, Marina Helena e Paula Camacho aqui, sendo o Agora que são elas da Revista Oeste. Então você já anota aí na sua agenda, já tem compromisso marcado. Adri, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste, boa sorte e estarei lá com vocês. Obrigada a vocês pelo espaço, obrigada por desejar boa sorte, te espero. Bom jornal, continuem aí que a gente segue acompanhando vocês. É isso, obrigada, Adri. Até, tchau, tchau. Bom, vamos lá então. Olha só, quanto a Daniel Silveira, o advogado de defesa, Dr. Paulo Faria, avisa que a luta pela liberdade do ex-parlamentar segue firme. Agora, junto às autoridades americanas, na plataforma X, Paulo Faria publicou a seguinte mensagem: nos próximos dias enviaremos uma série de documentos aos Estados Unidos que provam os crimes cometidos por agentes públicos do Brasil, especialmente a tortura, a qual é vítima e aplicada por Alexandre de Moraes. Jorge Serrão, tá aí o tweet do advogado, doutor Paulo Faria. É importante a gente lembrar, nós estivemos ontem aqui com o deputado federal do Paraná, Felipe Barros, que conversou, né, conosco a respeito da ação que ele está fazendo com a EUA. Ele já acionou, né, a organização ali americana já para deixar internacionalizado o conhecimento a respeito do caso do Eduardo Bolsonaro. A gente está vendo aí mais uma ação internacional em relação à ditadura que é imposta ao nosso país. Pois é, o Faria está fazendo um trabalho heróico de advocacia, lembrando grandes nomes do passado, como o avô do nosso querido Guilherme Fiuza, o sensacional Heráclito Sobral Pinto, advogados que honravam a profissão, Evandro Lins e Silva, Marcelo Alencar, gente que agiu com peso em defesa de
pessoas que foram injustiçadas pelo Estado brasileiro. Isso a gente não pode esquecer. E essa história não pode se repetir. Daniel Silveira ainda está aqui. E eu gosto de lembrar todo dia: o maior e principal e mais grave algoz do Daniel Silveira não foi o Poder Judiciário do Brasil, foi o Congresso Nacional. 362 ou 364 parlamentares deram autorização para que ele fosse processado e preso. Foi o maior erro da história do nosso Congresso Nacional. Parece que foi um Congresso Nacional que agiu na ditadura, né? Mas não, foi na democracia que está em vigor no Brasil. Isso é de extrema gravidade, a gente tem que lembrar isso todo dia, porque pode se repetir. Daqui a pouco, de novo, o Congresso Nacional pode autorizar que algum parlamentar volte a ser processado, né, pelo Judiciário brasileiro, que as prerrogativas contidas no artigo 53 da Constituição para os parlamentares podem ser desrespeitadas. Já estamos vendo aí uma reedição do caso Daniel Silveira, que pode acontecer com quem? Ninguém menos do que Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente Bolsonaro, que agora está fazendo um trabalho de articulação política lá fora, nos Estados Unidos, por ele ser futuro presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e está sendo alvo de perseguição. No campo administrativo, ele é alvo hoje de um processo administrativo disciplinar na Polícia Federal, onde ele tem o cargo de agente federal. E qual é a ideia disso? Processa, condena e torna o Eduardo Bolsonaro inelegível. Aí, condenado administrativamente, ele pode ficar impedido de disputar, por exemplo, a próxima eleição na disputa que será acirrada por São Paulo pelo Senado. É a previsão do Eduardo Bolsonaro. Mas se houver aí a punição administrativa, ele pode ser prejudicado. Se houver agora uma nova ação contra ele, caçando o passaporte dele, o que vai acontecer? O Congresso vai fazer o quê? Então, eu gosto de lembrar muito que o caso Daniel Silveira foi a vergonha para o Congresso Nacional Brasileiro. É o Congresso da ditadura, da tirania. Bruno Musa, tá aí, muito bem lembrado pelo Jorge Serrão, né, que o Congresso permitiu que acontecesse tudo que vem acontecendo com o Daniel Silveira, e a gente está vendo mais uma ação internacional, mais uma vez aí as autoridades americanas sendo alertadas, envolvidas, digamos assim, no que o Alexandre de Moraes vem fazendo ao nosso país. É que a gente vem falando, talvez isso exerça uma pressão importante aqui dentro do Brasil, mas a gente também não pode esperar que a força virá lá de fora e que por isso entremos aqui numa zona de conforto, onde algo está sendo lá de fora. A gente teve um pequeno problema no áudio do Bruno Musa, então vamos seguir aqui o nosso trem. Ainda sobre os atos de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes arquiva a investigação contra Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, por suposta omissão nos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. O ministro acolheu o parecer da PGR. Para Paulo Gonet, não há elementos que justifiquem a continuidade do inquérito. A gente já tem o Bruno Musa? Ainda não? Então vamos de Jorge Serrão, tá aí, Jorge Serrão, o governador do Distrito Federal, foi afastado, né, assim que aconteceu, o 8 de janeiro, ele foi afastado do cargo, depois ele retomou as atividades, a governança do Distrito Federal, e agora veio aí essa decisão, né, o Alexandre de Moraes acatou a decisão do PGR do Paulo Gonet. Essa decisão é mais uma prova de como funciona magicamente o mundo de Brasília. Naquele momento em que o Ibanez foi acusado ali de envolvimento com o bolsonarismo para participar do tal golpe de Estado para a tomada do poder, criando facilitações para o 8 de janeiro, ele estava em baixa com a turma do sistema de poder. Mas, em Brasília, como eu disse, a mágica acontece. Tem a varinha mágica, girou a varinha mágica, ele conseguiu uma articulação política eficiente, e aí o resultado da articulação política eficiente influencia na cúpula decisória do judiciário. E aí, como se uma fadinha viesse salvá-lo, ele conseguiu se livrar
desse processo aí do 8 de janeiro. Parabéns para ele, parabéns para a Barnabelândia, parabéns para o rigor seletivo ou para o perdão conveniente que funciona no Brasil para os poderosos. Quem não tem poder, entra pelo cano. Ainda sobre as injustiças do Brasil, uma notícia que choca quem acompanha os abusos de arbitrariedades cometidas pelos ministros da Suprema Corte. Condenado a 38 anos pela morte do casal Richthofen, Christian Cravinhos foi solto na noite da última quarta-feira e cumprirá o restante da pena em liberdade. Nós vamos acionar a repórter Tawane Catan, que vai trazer aqui todas as informações a respeito do caso. Boa tarde, Tawane Catan, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. O Christian Cravinhos, ele estava condenado em regime semiaberto na prisão P2 Tremembé, a prisão Dr. José Augusto Salgado, no interior de São Paulo. Mas ele foi solto na noite de quarta-feira, passou para regime aberto, ou seja, ele cumpre o restante da pena em liberdade, fora da cadeia. Ele pode trabalhar durante o dia, mas ele deve cumprir uma série de regras. Por exemplo, ele não pode sair das 22 horas até às 6 horas da manhã, não poderá frequentar bares, deve permanecer na cidade no endereço designados pela Justiça e cumprir os horários combinados para ir e voltar do trabalho. Essa decisão foi da juíza Sueli Zeraik Armani. Ela disse que o condenado, Christian Cravinhos, havia tido um bom comportamento na cadeia e também levou em conta uma avaliação positiva psicológica feita por especialistas sobre o Christian Cravinhos. O Ministério Público de São Paulo se manifestou contra a progressão de pena do Christian Cravinhos, mas a juíza Sueli considerou que não eram suficientes os argumentos do MP de São Paulo sobre essa mudança de regime de semiaberto para regime aberto. Caso o Christian Cravinhos descumpra uma dessas medidas e regras da Justiça, ele poderá voltar para a prisão. Por meio de nota, a defesa de Christian se manifestou, disse que ele havia cumprido de forma objetiva e também subjetiva as leis de execução penal para mudança de regime, que foi baseada única e exclusivamente na lei, essa decisão, e ainda que em liberdade, segundo a defesa, Christian Cravinhos deve cumprir com as regras e determinações pela Justiça. Lembrando que no regime aberto, ele tem de fato essa opção de trabalhar durante o dia, mas cumprir essas outras demais regras. Geise. Muito obrigada, Tawane Catan, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Uma boa tarde e até amanhã. Jorge Serrão, tem muitas perguntas passando aqui pela minha cabeça a respeito desse caso. Primeiro porque nós estamos falando de um assassino ali a sangue frio. Ele participou de um ato de assassinato de pessoas que estavam dormindo. Um assassinato extremamente brutal que parou o país e até hoje é lembrado como um dos piores casos de crimes da história do nosso país, infelizmente. E aí algumas perguntas, né? Se ele pode conversar com as pessoas, se ele pode dar entrevista à imprensa, se ele pode usar redes sociais. O Felipe Martins, por exemplo, não pode. Pois é, daqui a pouco vai acabar podendo. Ele, na pior hipótese, cumpriu a pena. Olha para a foto dele. Você vê uma pessoa que envelheceu aí décadas. O sistema prisional brasileiro não é fácil. O caso deles é emblemático do quanto a gente deveria ter aqui uma revisão do sistema penal brasileiro. Nosso código é de 1942, é do tempo da ditadura, do Estado Novo do Getúlio Vargas. Já deveríamos ter tido uma atualização desse código para determinadas situações que são completamente inaceitáveis. Ele participou de um crime hediondo. Ele cumpriu pena, puxou cadeia, foi punido pelo crime que ele cometeu. Mas isso basta? Essa punição para ele foi suficiente? Será que ele está definitivamente recuperado? Ou, melhor perguntando, tem direito à recuperação quem tira a vida de alguém? Essa é uma grande discussão que a gente não consegue ter no Brasil. Por quê? Porque aqui é um país que tem muitas leis em vigor, mas o cumprimento efetivo é muito falho. Temos uma legislação processual que é vergonhosa. A maioria dos crimes acaba até prescrevendo e não punindo efetivamente quem cometeu o crime. E, para piorar, um sistema judiciário que tem que se mostrado cada vez mais injusto na maioria das situações. Muito rigoroso com o pobre e
muito condescendente com quem tem grana. Se os irmãos Cravinhos tivessem grana nessa história, talvez já estivessem soltos há muito tempo. Não foi o caso dessa história, um crime que mexeu com a sociedade brasileira, uma filha, elaborando e promovendo a morte dos pais com a ajuda do namorado e do irmão dela. Seria algo impensável, mas a moça já é motivo de livro, filme, daqui a pouco também estará solta, de repente pode virar até uma popstar nesse Brasil da injustiça e da impunidade. É nota -13 para essa porcaria. Enquanto ministros, deputados da base governista e presidentes da Câmara e do Senado curtiam um carnaval, líderes da oposição deixaram os bloquinhos e a folia de lado e focaram no que interessa ao pagador de impostos. Afinal de contas, os boletos da Rosângela custam caro e é preciso fiscalizar para não sermos passados ainda mais para trás. A repórter Sara Pérez fala ao vivo agora com o Jornal da Oeste, começando pelo deputado federal Luciano Zucco, que acionou o TCU para rever um contrato relativo à COP30 que beira R$500 milhão. Boa tarde, Sara Pérez, seja muito bem-vinda ao nosso Jornal da Oeste. Sara? Vamos então para o nosso giro de notícias. Vamos lá, olha só. A gente vai dar um giro de notícias aqui pelo Brasil. Brincadeira cara. Em Itapema, Santa Catarina, uma criança entrou em um Porsche estacionado, engatou a marcha ré e colidiu com o muro de um condomínio. O incidente foi registrado por câmeras de segurança, mostrando o menino após o acidente. O menino não se feriu, mas o carro não tinha seguro. No início da quaresma, o Rosário da Madrugada alcançou um novo recorde de participação, reunindo mais de 1 milhão de fiéis. A transmissão ao vivo, conduzida pelo Frei Gilson, contou com 1 milhão de telespectadores. Gustavo Lima fez uma aparição surpresa em uma das lojas Avan. O cantor andou de moto na garupa de Luciano Hang e ainda cantou alguns clássicos a capela para os funcionários que fizeram coro para acompanhar o artista. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, e hoje vai rolar o tchê. Olha só, nós somos quase 14 mil telas aqui no nosso Jornal da Oeste. A gente agradece, claro, a audiência de vocês aqui conosco, mas pede também aquele like maroto, né? Então dê o seu like. Nós somos somente 3 mil likes aqui no nosso programa, então dê o seu like aqui no nosso vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que toda a programação da Revista Oeste tem relevância e mais pessoas possam chegar à ilha de liberdade do jornalismo independente da Revista Oeste. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Muitos brasileiros sonham com uma vida na Europa, seja para buscar novos desafios ou apenas por qualidade de vida. Por isso estamos recebendo o Tiago aqui, que vai explicar qual a melhor opção para isso acontecer. Tiago, bem-vindo. Muito obrigado, Dri, obrigado audiência. Um prazer estar aqui na Revista Oeste e para falar de um assunto maravilhoso que é a cidadania europeia. A Pátria Cidadania é especializada em reconhecer a cidadania italiana e portuguesa. Nós temos escritórios aqui no Brasil, em São Paulo, escritórios também na Itália e também em Portugal. Há mais de 8 anos nós já reconhecemos mais de 9 mil cidadanias italianas apenas. E pasmem, gente, mais de 31 milhões de pessoas têm direito à cidadania italiana. O jornalista André Rizek fez uma postagem que pede respeito à memória de Rubens Paiva e diz que o silêncio é bem menos indigno que zombar da tragédia de quem deu a vida pelo país. Tá aí, ele fala que Rubens Paiva foi assassinado pela ditadura militar por defender a democracia. O mínimo que um brasileiro com um pingo de decência pode fazer é respeitar a memória dele. O silêncio é bem menos indigno que zombar da tragédia de quem literalmente deu a vida pelo país.
Em resposta, um internauta parafraseou a declaração, mas citando a morte de Clériston Pereira, o Clezão, que estava preso pelos atos de 8 de janeiro. Ele fez o seguinte comentário: Clériston Pereira foi assassinado pelas mãos do Estado e da justiça brasileira e sem ter cometido nenhum crime. O mínimo que um brasileiro e jornalista com um pingo de vergonha na cara pode fazer é respeitar a memória dele. O silêncio é bem menos indigno que zombar dele. Clériston ainda está aqui, Jorge Serrão. A grande questão dessa polêmica toda desse filme não é o talento da Fernanda Torres, não é o talento do Selton Mello, tampouco o talento do Walter Salles, que de fato sempre fez cinema. A questão não é essa, nunca foi essa a questão. O filme está denunciando ditadura. E sim, houve uma ditadura, houve pessoas que desapareceram, que sofreram. A grande questão é, está acontecendo agora. Ainda estamos aqui, Jorge Serrão. Ainda estamos aqui. Não sei até quando, mas ainda estamos aqui. O fato é gravíssimo. E no Brasil, a gente precisa ter um debate sério sobre o que realmente está acontecendo em nosso país. Somos hoje uma democracia pujante? Ou alguma democracia, pelo menos? Somos um país que está respeitando o Estado de Direito? A legalidade vem sendo respeitada com legitimidade em nosso país? As leis vêm sendo cumpridas por quem? O judiciário está cumprindo o seu papel como deveria? O parlamento, como eu lembrei ainda agora no caso da Daniel Silveira, também está cumprindo a sua função como tinha de ser? E o Poder Executivo, o que está fazendo? Está sendo só o marionete do sistema de poder acima, controlado pelo sistema que manda de verdade no Brasil? Então é hora da gente debater esse tipo de questão, a injustiça, a arbitrariedade, a tirania. A tirania, o Barão de Montesquieu definiu claramente como uma parceria esquisita entre o executivo e o judiciário para promover o autoritarismo. Isso ele já definiu lá no Espírito das Leis. E aqui no Brasil, o que está acontecendo com as nossas leis? Cadê o espírito delas? Cadê o que está acontecendo? Vamos ter que recorrer aí a um centro de mesa para tentar fazer com que o Brasil volte a ser um Estado de direito de verdade? É triste, muito triste. Por isso que é fundamental lembrar, Rubens Paiva ainda está aqui, mas o Clériston também está aqui, o Daniel Silveira ainda está aqui, e daqui a pouco quem pode estar aqui é o Jair Bolsonaro. Não demora, não. O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs a utilização estratégica de armas nucleares para defender seus aliados na Europa e subiu o tom contra Putin. Discurso alinhado com a Ursula von der Leyen, presidente da União Europeia. Vamos à análise do nosso querido analista político Guilherme Fiuza. Boa tarde, Guilherme Fiuza. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. É um prazer estar com você e com a sua audiência. Fiuza, então, que história é essa aí que está acontecendo, essa confusão toda, esse imbróglio? Conta aqui pra gente, pra nossa audiência. Geise, eu vou te fazer uma pergunta de ordem pessoal, aí se você preferir não responder, você pode devolver para mim. Você compraria um carro usado do Emmanuel Macron? Não. Não, está respondido, você é sagaz. E é claro que você não compraria um carro usado do Macron, porque ele é um blefe. O Macron é um blefe. E é importante a gente falar dele. Eu estou acompanhando o jornal aqui e é um blefe atrás do outro, né? Então, mas a gente tem aí essa missão espinhosa de expor o que é blefe e se apresenta como democracia, solução, empatia e etc, etc, né? No caso do Macron, ele é um blefe porque, para começar, né, ele, em relação ao Brasil, ele, num determinado momento, chegou a divulgar notícias falsas sobre queimadas na Amazônia, né? Aqui a gente não conhece desinformação, fake news, notícias falsas, né? Ele pegou dados defasados e divulgou na época do governo anterior, que era o que era conveniente para ele. Depois ele esteve no Brasil, passeou na Amazônia, de mão dada com o Lula, né? Para o mundo todo ver. Voltou ao Brasil na reunião do G20, num momento em que as queimadas na Amazônia batiam recorde.
E ele não disse uma palavra sobre isso, porque o presidente, né, era o Lula. Então, ele é um blefe. A gente viu até, ele aparecia na época do G20, aí essa imprensa, né, coitada, ia cobrir o jogging do Macron em Copacabana, dizendo qual era o tecido do short do Macron. Todos afetam sempre uma gravidade, né, mas vivem mergulhados na frivolidade. Como é ele, um marqueteiro, ficou fazendo, enfim, encenando situações ali com o prefeito do Rio, aquele oba-oba conhecido. Ora, um estadista que se diz, né, se coloca como um dos agentes mais importantes em relação a uma guerra, que ele diz que é uma guerra, enfim, que é uma encruzilhada da humanidade e tal, é esquisito esse comportamento dele. Agora, o que é importante a gente notar é o seguinte: depois da eleição do Donald Trump, eles estão dobrando a aposta numa brincadeira sangrenta. Isso aí é uma brincadeira sangrenta. Por quê? O que tem que ser perguntado ao Macron? Ele disse, né, nesse pronunciamento também, ele fala sobre o aumento do orçamento militar. Então, a pergunta a ser feita ao Macron, que é um dos senhores dessa guerra da Ucrânia, é a seguinte: onde é que é a saída? Porque são mais de 3 anos de guerra, com sangue correndo e inocentes morrendo no fronte e fora do fronte, a população ucraniana sendo massacrada por isso. E onde é que está o horizonte da vitória, da suposta conquista de soberania da Ucrânia contra a Rússia? Isso é uma mentira, gente. Isso aí é uma balela. Então, é claro que a origem dessa guerra, e o Donald Trump tem falado tudo isso, e o J.D. Vance, o vice dele, também, caminhando pela Europa, conversando com estadistas. O Trump recebeu o Macron, recebeu esses líderes pusilânimes, né, do Reino Unido, tem o da Alemanha também. Estão todos consorciados no projeto dessa guerra, que é uma guerra infame. Toda guerra é terrível, mas essa guerra ela é uma completa armação. Ou seja, é uma região tensa, evidente, do globo. A Rússia, né, é um regime bruto, que tem a relação com seus vizinhos, na relação com seus vizinhos, alguns acordos de convivência. Não pode colocar a OTAN armada até os dentes na esquina do Putin e da Rússia. Não pode, porque é um acordo. O que é justo, o que é certo? Não, o mundo ideal não existe. Mas com esse acordo, digamos assim, a população da Ucrânia vivia 3 anos atrás muito melhor do que hoje. Mas isso vai valer? A luz no fim do túnel está à vista? Não, não está. Vão sair melhores ali na frente, com liberdade, com soberania. Não tem nenhum indício disso. Então, de fato, nesse momento é uma encruzilhada. É claro que o Trump está colocando o poder democrático da nação norte-americana para, finalmente, né, para expor esse arranjo sórdido em torno dessa guerra, que faz a festa política desses Macron, Trudeau, Biden fez, né? Quer dizer, eles ficam fingindo que eles estão libertando o Ocidente contra o império do mal na Rússia. Não é nada disso que está acontecendo. É uma sangria sem fim, e agora o Trump está retirando a ajuda. E aí eles ficam, o Macron, a cada 10 entrevistas que o Zelensky dá para essa imprensa falida, que fica criando essa ideia de uma resistência impossível, pelo menos a olho nu, não se consegue enxergar essa possibilidade. Aí, a cada aparição, aí aparece o Zelensky lá do lado do Trump, de braços cruzados, sem compostura nenhuma, trajado de forma totalmente inadequada e não respeitosa, falando por cima dos outros. É um arranjo teatral, né? E, de fato, a eleição do Trump está colocando a possibilidade da paz. E o que a gente vê, Geise, para concluir, é o seguinte:
esses aí, que são os sócios desse projeto, que não é um projeto pela soberania da Ucrânia, não tem como se vislumbrar em 3 anos de guerra essa possibilidade, só enterrando o dinheiro do contribuinte americano e europeu para uma guerra insana com inocentes morrendo na ponta. O que a gente vê é que um personagem como o Emmanuel Macron, ele deseja a guerra. Ele deseja a guerra, ele não deseja a paz. Demonstre que deseja a paz. Não tem nenhum sinal possível. Então é o seguinte, o estrategista da guerra ele precisa ficar na retaguarda justamente para fazer a estratégia. Se é uma guerra sem estratégia, vai para o fronte. O Macron acha que é uma guerra que pode ser ganha, vai para o fronte, se arma e vai para o fronte junto com os inocentes que estão morrendo aos montes nessa guerra insana. É isso, e olha só, sábado tem outra coisa. O Outra Coisa deste sábado terá uma participação especialíssima. Quem é ela? Dani? Renata? Adriana? Ou será a Samba Soltinho? Vem matar a curiosidade e a saudade às 8 da noite deste sabadão no YouTube da Oeste. O Oscar do jornalismo mentira é nosso. Tá aí, sábado, às 8 horas da noite, tem outra coisa. Guilherme Fiuza comandando aí outra coisa, junto com os nossos colegas aqui da Revista Oeste. Fiuza, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Você sabe que é sempre uma alegria, uma honra tê-lo aqui conosco. Então, a audiência até sábado e a você até semana que vem. Isso aí, alegria, a honra são minhas, Geise, parabéns pelo trabalho. E não é só você que tem a Adriana Reide, não. Eu também vou ter a Adriana Reide no sábado. Até lá a todos, um abraço. O cenário político português está em chamas. O governo do primeiro-ministro português, Luís Montenegro, apoiado por Úrsula, pode estar com os dias contados. Assunto, claro, para o nosso correspondente aqui do Jornal da Oeste na Europa, Sérgio Tavares. Boa tarde, Sérgio Tavares. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Boa tarde Brasil, boa tarde Gesiane. Exatamente, é uma crise política que arrisca levar Portugal às terceiras eleições legislativas antecipadas em 3 anos, desde 2022. E então isto porquê? Porque o atual primeiro-ministro de Portugal está a ser acusado de conflito de interesses e de infração de regras de declaração de rendimentos. Esta é uma polémica que já começou há 2 semanas, após se descobrir que o Grupo Solverde, é uma empresa de casinos e hotéis, está a pagar 4.500 euros por mês à empresa familiar do primeiro-ministro, que é Spinum Viva, uma empresa que é detida pela sua mulher e filhos. E notícias de hoje revelam que o próprio Luís Montenegro, através das suas influências pessoais, foi ele que angariou todos os clientes dessa sua empresa familiar e que então está a acumular até muito mais, diz que acumula pelo menos 9.000 euros de avanças mensais desse grupo de casinos e hotéis. E entretanto, então, após as polémicas com essa empresa, a própria Solverde, essa empresa de casinos e hotéis, rompeu o contrato com a empresa de Luís Montenegro e isto é um indicador de que algo está errado, algo até pode ser ilícito, porque senão eles não se apressavam a romper esse contrato. É como diz o ditado popular, quem não deve, não teme. E paralelamente, Luís Montenegro, como eu referi, está a ser então acusado também de infringir regras de declaração de rendimentos ao usar várias contas à ordem que não estavam declaradas à entidade de transparência para a compra de vários imóveis em Lisboa. E então, perante este escândalo, foram apresentadas 2 moções de censura contra o governo, a primeira apresentada pelo Partido Chega e a segunda apresentada pelo Partido Comunista Português, e embora elas tenham sido rejeitadas, o primeiro-ministro de Portugal conseguiu evitar essas moções de censura. Ele anunciou, no sentido contrário, uma proposta de moção de confiança ao governo. Só que essa proposta essa moção de confiança vai ter uma derrota garantida. E o que é que isso significa? Que vai precipitar o país para eleições antecipadas, que já foram até admitidas pelo próprio Presidente da República e até já foi referido o mês de maio como a possibilidade para a realização
dessas mesmas eleições. E porquê que essa moção de confiança será chumbada? Porque isto é um governo que não tem aliados. É uma falsa direita ao PSD, é um governo que está alinhado com a nefasta agenda globalista. Basta, por exemplo, lembrar que na campanha eleitoral eles tiveram aqui em Portugal a presença de Ursula von der Leyen como apoiante, e nós sabemos que ela é o expoente máximo do mal aqui na Europa. E então, o atual primeiro-ministro Luís Montenegro, ele diz que, e cito, as eleições antecipadas podem ser um mal necessário para evitar o clima de suspeição sobre o governo. Só que isto significa que se ele quer ir a novas eleições, há uma razão, é porque ele quer fugir ao inquérito parlamentar que está a ser pedido para explicar todas estas polémicas. E caso não haja eleições, ele vai ser sujeito a esse inquérito parlamentar. Ou seja, ele só pode ter algo a esconder porque está a preferir ter uma crise política do que prestar esclarecimentos ao país. E foi precisamente isso que André Ventura, líder do Partido Conservador Chega, tem referido. André Ventura tem sido o maior crítico de Luís Montenegro e eu peço aqui à nossa produção precisamente para ouvirmos as declarações de André Ventura. Há dúvidas sérias e fundadas de que o Primeiro-Ministro seja uma pessoa íntegra ou pelo menos transparente. Há dúvidas sérias e fundadas sobre se o interesse público foi salvaguardado ou se foi o interesse privado que ficou salvaguardado. Há dúvidas e dúvidas não explicadas. O país não tem nem deseja uma crise política. E o que aconteceu é que o Governo, entre ter que dar explicações e atirar o país para uma crise política, preferiu atirar o país para uma crise política. Ora, estas foram declarações fortíssimas de André Ventura. Contudo, aqui eu tenho que fazer uma nota, porque embora o Chega de André Ventura seja o partido que mais tem lutado contra a corrupção em Portugal, contra o globalismo, contra a Agenda 2030, não nos podemos esquecer que, assim que Luís Montenegro foi eleito primeiro-ministro de Portugal, André Ventura e o Chega propuseram fazer um governo conjunto com o PSD. Foi uma proposta que Luís Montenegro rejeitou, mas que na altura causou muita perplexidade a muitos apoiantes do Chega, quando André Ventura sugeriu integrar um governo deste partido aliado, por exemplo, de Ursula von der Leyen. E então agora, ironia do destino, André Ventura é o maior crítico precisamente desse governo que ele queria integrar e pede, André Ventura, que Luís Montenegro seja demitido e que sejam convocadas novas eleições. É caso para dizer ainda bem que André Ventura e o Chega não integraram este governo. Mas terminando, eu devo dizer que vergonhoso mesmo é o próprio Luís Montenegro querer recandidatar-se a essas possíveis novas eleições depois de todos estes escândalos, destas suspeições e desta falta de transparência. Isto só mostra que Luís Montenegro é mais um avançado do sistema e não admira, porque eu volto a dizer, ele é um dos puppets, um dos fantoches preferidos de Ursula von der Leyen. E desta forma, Portugal arrisca-se, como eu disse então no início, a realizar as suas terceiras eleições legislativas em 3 anos. Vejam bem a instabilidade política, porque, como se diz aqui em Portugal, PSD e PS, embora o PS seja de esquerda e o PSD supostamente de direita, são 2 partidos iguais, são 2 partidos que alternam o poder há 50 anos e são basicamente a mesma coisa. São partidos do sistema, são partidos que respondem até a ordens superiores, supranacionais dos senhores do mundo, são 2 partidos meros fantoches globalistas e não admira então que estejam sempre, mas sempre envolvidos em escândalos criminosos e que levam então o país a esta instabilidade política. Sérgio Tavares, vou convidar o Jorge Serrão para se juntar aqui conosco. Ele tem uma pergunta para você. Meu amigo Sérgio Tavares, exatamente em cima disso que você acabou de apresentar agora como argumento bem objetivo sobre a pouca mudança em Portugal. As novas eleições podem representar mudanças efetivas? Existe essa possibilidade de uma direita mais conservadora como Chega ampliar o seu espaço ou por aí tendemos à mesmice?
Boa tarde, Jorge Serrão, meu caro amigo. É uma pergunta extremamente pertinente e eu creio que Portugal vai seguir a lógica e a tendência do que já tem vindo a acontecer por toda a Europa fora, como vimos agora, por exemplo, na Alemanha, com a direita conservadora a crescer ainda mais. E se o Partido Chega, que em 2019 tinha um deputado, chamava-se André Ventura, depois passou para 12, e em 2023 passou para 50, portanto um crescimento de 1 para 50 em poucos anos, prevê-se que com estas eleições antecipadas, que previsivelmente irão acontecer, o Partido Chega cresça ainda mais, porque continua aqui em Portugal uma imigração desregulada, continua a corrupção, continuam os escândalos, continuam os problemas sociais e partidos como o Chega são vistos cada vez mais como partidos alternativas sérias e fiáveis para um futuro governo. Não será, na minha opinião, suficiente para o Chega se tornar governo, mas com certeza vai continuar a fazer o seu caminho sustentado e a crescer e a tornar-se uma força política cada vez maior. Porque, como eu disse, são 50 anos de alternância entre PS de esquerda, PSD de falsa direita, sempre marcados por corrupção, por escândalos e por mal-estar neste país e instabilidade política. E isso só vai beneficiar, então, partidos outsiders como o Chega, embora tenha sempre, mas sempre, a imprensa contra si, sempre. Tal como acontece no resto do mundo, a imprensa rotula o Partido Conservador do Chega de extrema-direita, de xenófobos, de racistas, quando eles são extremamente conservadores e querem equilíbrio, querem a soberania nacional, querem que os valores sejam valorizados, os valores tradicionais da família, etc. E, portanto, prevê-se que todo este escândalo beneficie, respondendo então diretamente à tua pergunta, Jorge, partidos conservadores como o Chega, seguindo essa tendência na Europa. Bruno Musa, sua pergunta para o nosso querido Sérgio Tavares. Grande Sérgio, muito prazer estar contigo novamente aqui. Bom, nós vemos que essa antecipação de eleição ou moção de censura se tornou algo muito corriqueiro nos últimos anos, né? Portanto, claramente há uma crise institucional em vários países, desde a França, a Alemanha, Reino Unido, a própria Espanha, que eu acompanho mais, passando por uma crise forte agora, o próprio Portugal. Você acha que essa é uma condição obrigatória para essa janela de Overton que parece que está se movimentando mais à direita? Com certeza, tudo isto, Bruno, muito gosto em ouvir-te, tudo isto beneficia a direita e resulta neste crescimento que estamos a assistir por toda a Europa, porque são escândalos atrás de escândalos em todos os governos esquerdistas que passam pelos países europeus. Nós vimos, por exemplo, em Espanha, que o Pedro Sánchez perdeu as eleições e traiu a vontade do povo, fazendo alianças com separatistas, com independentistas, e só assim é que se conseguiu manter no poder. Vimos a mesma jogada com Macron em França, que Le Pen ia ganhar as eleições e depois na segunda volta movimentaram os imigrantes, movimentaram as minorias para conseguir então evitar essa vitória praticamente garantida do partido de Le Pen. E vemos depois por todo o resto da Europa, vemos Itália, vemos a Polónia, a Hungria, a Alemanha, todos estes a Holanda, todos os países a virarem à direita numa guinada à direita, porque a esquerda tem sido tão má que ela própria se aniquila a ela própria. E depois estas agendas todas que seguem, que são agendas que nós sabemos que são encomendadas pelos senhores do Fórum Económico Mundial em Davos, pelo grupo Bilderberg, etc. A agenda climática, as agendas pandémicas, agendas de imigração descontrolada, agenda de ideologia de género, tudo isso está a virar-se contra eles, porque eles estão-se a meter com o que há de mais precioso na nossa vida, que é a família, os filhos, a nossa liberdade, os nossos direitos. E, portanto, é tudo tão mau, que eles próprios estão a autodestruir. E conseguem-se autodestruir com um pormenor, que é tendo a imprensa, o consórcio da imprensa do seu lado, o que é ainda mais inacreditável. Porque partidos, por exemplo, aqui como o Chega, que passaram de um deputado para 50, com a imprensa a bater neles todos os dias, a rotulá-los de nazis, de xenófobos e tudo, e mesmo assim eles crescem. Portanto, vejam bem a dimensão dos disparates e dos tiros nos pés que estes próprios governos de esquerda não estão a fazer aqui por toda a Europa. E a Europa está um caos, é uma Europa que alimenta guerras, alimenta medos pandémicos, alimenta farsas climáticas, alimenta ideologias de género nefastas, alimenta a imigração desregulada que cria caos social, violência, criminalidade, descaracterização até da soberania dos países. Portanto, é uma Europa à imagem de Ursula von der Leyen, que deve estar à beira de um ataque de nervos porque está a perder o controlo dos seus fantochezinhos espalhados por toda a Europa.
Muito obrigada, Sérgio Tavares, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até semana que vem. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado. Trump emitiu um ultimato ao Hamas para libertar os reféns ou o grupo terrorista enfrentará consequências severas. A mensagem diz: Shalom Hamas, significa olá e adeus. Você pode escolher, liberte todos os reféns agora, não depois, e devolva imediatamente todos os corpos das pessoas que vocês assassinaram ou acabou para vocês. Jorge Serrão tá aí, o pronunciamento muitíssimo claro, e ele ainda assina no final ali com letras garrafais, colocando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, dando o recado. Jorge Serrão, o loirão chegou. Lourão chegou chegando, só faltou ter assinado ali The Big Blonde. A coisa é séria no Oriente Médio. O governo de Israel já reafirmou que não vai dar trégua. O objetivo final deles é acabar com o Hamas, neutralizar essa ameaça. A declaração de Trump é uma reafirmação disso. Então, essa trégua que está acontecendo até agora, ou o Hamas toma jeito, decide definitivamente cumprir o acordo como ele tem que ser, ou o Hamas vai ser eliminado, dessa vez com a ajuda norte-americana. Aí o bicho vai pegar. Bruno Musa, lembrando que antes de ontem o Donald Trump fez o discurso ao Congresso, primeiro discurso que ele fez ali ao Congresso americano, mais uma vez reafirmou todos os seus compromissos diante dos seus eleitores, diante ali da sociedade americana que o colocou no cargo de presidente dos Estados Unidos. E foi um discurso muito legal, né? Vale a pena a gente, quem não teve oportunidade de assistir na íntegra, mas vale também a gente entrar nos meandros de cada um deles. O trabalho do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental que ele tem feito, me parece muito importante sob o ponto de vista de exportar ideias interessantes, de cortar e diminuir o tamanho do Estado. Mas vale lembrar também que ali, somando tudo, segundo o próprio site DOGE, eles não chegam ainda, ao longo de 4 anos, em um montante total, próximo a isso, 7 trilhões de dólares de corte de gasto. Ora, mas 7 trilhões é muita coisa. Sim, 7 bilhões é muita coisa, mas representa 0,1% do gasto federal americano. 7 bilhões, 0,1% do gasto federal americano. Portanto, eu acho que ainda é mais importante olharmos essas ideias de corte de gasto e que elas sejam exportadas para outros países, como já tem sido feito, por exemplo, com o Milei na Argentina, como tem sido feito em determinado grau com o próprio Bukele em El Salvador, né? E ideias que estão sendo incorporadas em outros países, principalmente vindo aí dos Estados Unidos. Mas ele terá que atacar de frente os gastos do Medicare, do Medicaid, que são gastos aí da Previdência, que representam basicamente 3/4, além dos juros da dívida americana, 3/4 do orçamento total. Então é algo bastante complexo. Repito, vai ter que atacar algo que não é popular. O que ele tem feito até agora, maravilhoso. Ninguém quer um Estado sustentando políticas de gênero no Congo, ou etc. Várias outras formas que ele citou, não sei quantos milhões para países africanos lutarem contra, acho que na Libéria, para ter mais confiança no próprio sistema político de lá. Os Estados Unidos não teria que gastar milhões com isso, provavelmente houve muita corrupção no meio desse caminho, o dinheiro foi se perdendo ao longo do tempo, e essa mensagem é extremamente importante. Mas, repito, assim como Milei atacou na Argentina, cortando 25% do tamanho do Estado em apenas um ano, Trump, se quiser cortar verdadeiramente os grandes gastos americanos, terá que continuar nessa jornada e atacar frentes que não são populares. Mas eu acho que é uma ótima iniciativa e isso tem sim reverberado em outros países a importância da diminuição do tamanho do Estado, da burocracia estatal, para otimizar a liberdade e mais, otimizar os negócios, que isso gera renda e gera emprego. Durante seu discurso ao Congresso dos Estados Unidos, Donald Trump mencionou a comunidade transgênero várias vezes e destacou a uma ordem executiva que reconhece apenas 2 sexos imutáveis e outra que proíbe mulheres trans de participar de esportes femininos. Na ocasião, o americano apresentou Peyton McNabb, uma jogadora de vôlei da Carolina do Norte que teve a carreira interrompida após ser acertada por uma bolada de uma jogadora
trans. Tá aí a imagem para vocês na tela. Ela recebe uma bolada na cabeça de uma jogadora trans e, em decorrência dessa bolada que ela recebeu na cabeça de um homem biológico, ou seja, um homem biológico deu uma bolada na cabeça de uma mulher biológica. Em decorrência disso, ela não pôde mais, Jorge Serrão, competir. Então, ele mencionou esse caso durante ali o discurso, né, quando ele falou a respeito desses decretos, porque a carreira dessa moça foi interrompida em decorrência desse episódio que aconteceu com ela. E a grande contradição é que o tema woke, uma das bandeiras woke é exatamente a equidade. O esporte é baseado na equidade. Só que quando você tem um trans competindo com uma mulher, a equidade foi para o saco. Me perdoem a expressão, mas é literalmente isso que aconteceu. Então perde-se a equidade. Nem o discurso woke consegue sustentação para ele próprio. Então, essa polêmica que Trump está levantando é muito necessária. É hora de termos o esporte voltando a ter o equilíbrio e a equidade necessárias para que isso possa acontecer, ser esporte de verdade e não uma competição completamente desigual entre gêneros. O Donald Trump deixou bastante claro que não é para as universidades passar a ter, dentro das ligas esportivas dela, homens biológicos que se identifiquem como trans competindo com mulheres biológicas, que o recurso, inclusive o recurso financeiro, né, a verba, seria cortada no que depender do Donald Trump. O mundo chegou numa tamanha bizarrice que parece que, se contássemos isso há 10, 15 anos atrás, iriam talvez nos internar como loucos se falássemos que o ser humano chegou a tal nível desse. Como o Serrão muito bem falou, essa esquerda identitária, né, cheia de ranço, o que ela fez foi transformar, em nome de uma eventual igualdade, qualquer tipo de diferença entre as pessoas sendo discriminatório. Portanto, se eu sou diferente de você, significa que alguém seria melhor do que o outro, melhor do seu ponto de vista humano, digamos assim, e que isso seria uma disfunção ou seria um próprio tipo de racismo. Mas é uma tremenda de uma mentira para puro controle. As pessoas são diferentes, nascemos diferentes, cada um tem a sua vontade, cada um tem os seus anseios, a sua maneira de ver o mundo, e isso que faz da gente a beleza de vivermos e evoluirmos enquanto sociedade como um todo. Diferente do que essa esquerda identitária quer simplesmente colocar. Mas a verdade, ela aparece. E ela realmente agora apareceu com esse caso extremamente triste. Tantos outros aconteceram, tantos outros acontecerão, porque essas ideias malucas não acabam do dia para a noite, ainda continuarão vigentes por um bom tempo, mesmo que diminuindo, como eu vejo isso diminuindo com força, mas você tem uma clara diminuição desse processo que chegou à exaustão. Chegou num nível simplesmente irracional. E a gente tem que começar a enxergar de novo a natureza humana e a natureza das coisas. Somos todos diferentes. Aquele papo de quando criança, ninguém é melhor do que ninguém. Mentira! Tem gente que é melhor do que o outro em determinada atividade, mas isso não faz com que o outro seja um ser humano pior. Ele vai ser pior em jogar bola, melhor em cozinhar, não importa. As diferenças estão aí e devem ser encaradas como algo natural do ser humano. Tanto é que a divisão do trabalho vem nisso. Se eu sou bom em produzir um produto A e você é bom em produzir um produto B, você produz o B e eu o A e a gente aumenta a produtividade da sociedade. Mas não, esses globalistas domados pelo motivo do próprio controle acabaram colocando essa agenda nefasta que parece que atingiu o seu pico. Mas, infelizmente, as causas ainda aparecerão, mas eu acho que a gente vê cada vez mais movimentos retroagindo com relação a isso. O nome do ministro Dias Toffoli foi citado durante uma audiência da Comissão de Direitos Humanos na OEA. A organização acusou o Brasil de permitir um desmonte no combate à corrupção. O gerente da pesquisa da transparência, Guilherme France, citou como exemplo a decisão monocrática de Toffoli de 2023, que anulou as provas do acordo de leniência da Odebrecht. A decisão abriu precedentes para a extinção de diversos processos de casos de corrupção, como o do Antônio Palocci
e Léo Pinheiro. Nenhuma novidade, né, Jorge Serrão? A gente sempre reverberou aqui em todos os nossos noticiários da Revista Oeste que o Toffoli deu ali o aval para desmontar toda a operação ali da Lava Jato. Tudo, absolutamente tudo que a gente apurou de corrupção nos últimos anos foi simplesmente jogado no lixo. E de novo, não é o Toffoli. O Toffoli está assumindo ali o protagonismo, mas a decisão é conjunta do Supremo Tribunal Federal. O Brasil, lamentavelmente, é um país leniente, apesar dos acordos de leniência, com a corrupção. A corrupção aqui é sistêmica, endêmica e qualquer outro adjetivo que você queira dar. Ela está no DNA dessa oligarquia rentista medieval que domina o Brasil. Então, ela é uma grande desgraça a ser extirpada. E qual é a novidade de algum tempo para cá? É que o poder judiciário, a máquina judiciária brasileira, tem sido absolutamente complacente com isso, com a corrupção, com as coisas erradas e com a consagração da impunidade. A Lava Jato foi o grande exemplo de como o Estado brasileiro pareceu que ia atacar a questão da corrupção, mas logo, logo ele se reacomodou e voltou a fazer o que sempre fez: corrupção organizada combinada com o crime cada vez mais organizadíssimo. Nota -13 para essa lixarada. Bruno Musa, nenhuma novidade, né? Casos de corrupção no Brasil que simplesmente fingiram que não aconteceu. Zero novidades, mas isso está muito claro. Isso a gente fala aqui há muito tempo, independente da pessoa se tem um espectro mais à esquerda ou à direita ou ao centro, não importa, ela sabe que o Brasil é um país corrupto por natureza, só que agora está simplesmente chancelado, está aberto assim para todo mundo ver. Processos, como muito bem falou nessa matéria, processos de pessoas que foram lá e assumiram o roubo em processo de delação. Olha, eu estive lá, eu roubei. Esses processos foram anulados. Espera lá, se a pessoa que está sendo acusada já foi condenada, assumiu, devolveu o dinheiro, como é que você anula processos? Portanto, isso é o país da corrupção. É o país onde fazer negócios apenas se faz quando você tem incentivos para poder domar todas as burocracias que foram impostas ao longo do caminho para facilitar a corrupção. Então, isso é um país realmente completamente ineficiente, disfuncional por completo, mas tentando olhar por um lado positivo aqui, talvez seja o caminho árduo e duro para que nós consigamos, ao longo de algumas gerações, nos livrarmos disso. Mas vale a pena a gente entender e fazer uma autocrítica que quem fala que o Brasil é o país do crime e o crime no Brasil compensa, eles têm razão. Talvez a gente tenha que assumir verdadeiramente, todos, como população, que está no DNA brasileiro, fazer negócios com corrupção, para que a gente possa sair desse câncer que o Brasil se tornou. E como muito bem o Serrão falou, não adianta falar que é um. Não, é um grupo de pessoas que sequestrou o Estado e sequestrou as instituições, em que muitas vezes a polícia, que é colocada como vilã por parte de muitos da esquerda, é aquela polícia que prende, mas que logo depois o judiciário vai lá e solta. Portanto, na minha opinião, um dos grandes problemas que nós temos aqui é o próprio judiciário brasileiro. O Toffoli é um deles, assim como tantos outros. O Brasil, infelizmente, é o país onde o crime compensa. Olha só, nós somos 14 mil telas aqui no nosso Jornal da Oeste, mas somos somente 6 mil likes, você sabe, né? Tem como dar um like aqui no nosso programa, porque o algoritmo do YouTube entenda que toda a grade de programação da Oeste tem relevância e mais pessoas possam se juntar à ilha de liberdade que é a Revista Oeste. Se você ama viajar para a Europa, mas sofre toda vez com a burocracia dos vistos, o Andrade do Pátria Cidadania tem um recado para você. Boa tarde, Andrade, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para a nossa audiência. É exatamente isso. Muitas pessoas têm, vontade, aquele desejo de dinheiro para viajar pelo mundo todo, pela Europa. E você já parou para pensar, mesmo você que tem dinheiro, se você começasse algo fora do país, você já pensou em morar, em levar sua família para a Europa e morar principalmente na Itália? A gente fala tanto da Itália aqui justamente porque a Pátria Cidadania é especialista em ajudar você de casa a solicitar a sua cidadania italiana. E uma coisa que eu sempre falava aqui, eu estou corrigindo conforme a gente vai entrando, é o seguinte: os números de brasileiros que têm direito à cidadania italiana. Eu falava que 30 milhões de brasileiros têm o direito e que 17 milhões não sabem disso. Eu faço uma minuta aqui corrigindo isso.
30 milhões de brasileiros têm o direito, mais 17 milhões, além desses 30, não tem nem sobrenome italiano, ou seja, são 47 milhões de brasileiros que têm o direito em fazer a solicitação italiana. E a Pátria Cidadania ajuda você com tudo isso. A Pátria Cidadania monta a sua árvore genealógica e ajuda você a descobrir se você tem o direito ou não de fazer a solicitação da sua cidadania. Vamos lá, entrou em contato pelo telefone 0800 100 3047 ou escaneou o QR Code aqui, caiu direto na nossa central. Tá falando com o nosso atendente, montou sua árvore genealógica, descobriu quem era o seu antepassado que era italiano, tem esse direito de solicitar, isso a Pátria Cidadania vai decidir para você, vai ajudar você a saber se você tem o direito ou não, porque não basta só você ter descendência italiana. O seu antepassado que era italiano tem que ter nascido num determinado ano, tem várias burocracias lá que é fácil de resolver, porque a Pátria Cidadania desburocratizou tudo isso. Vamos lá, tem o direito? Deu a entrada no processo? Em menos de 2 anos você vai estar com o seu passaporte vermelho em mãos. Menos de 2 anos. Não é igual antigamente, que todo mundo falava que era 10, 15 anos, que era muito caro. Às vezes você pagava e não saía, não. Com a Pátria Cidadania não tem isso. Você liga, entra em contato, monta sua árvore genealógica. Se tem esse direito, o que acontece? Abre o processo, em menos de 2 anos está aqui, ó, com o seu passaporte vermelho em mãos. Aí a gente vai para as vantagens, que são muitas, a gente sabe. Você pode viver em qualquer lugar da Europa, pode morar na Itália, você tem direito e acesso à educação, à saúde, as portas do mercado de trabalho se abrem quando você é cidadão do país. Então, gente, são só vantagens. E outra coisa, até mesmo para entrar nos Estados Unidos, você não precisa de visto. Entra no site, faz o aviso quando vai, quando volta e acabou. Não passa nem pela fila da imigração. Então não perde tempo não. Pega o telefone agora se você tem esse desejo, esse sonho de começar uma vida fora do país, ou de recomeçar, ou de dar continuidade na sua vida com a sua família. A Pátria Cidadania pode ser uma excelente opção para te ajudar nesse momento. Então, liga 0800 100 3047 ou escaneia o QR Code aqui e fala com a nossa central, porque a Pátria Cidadania pode te ajudar, viu? É isso, só ligar agora, 0800 100 3047 para garantir aí todos os benefícios do passaporte vermelho. Enquanto ministros, deputados da base governista e presidentes da Câmara e do Senado curtiam o carnaval, líderes da oposição deixaram os bloquinhos e a folia de lado e focaram no que interessa ao pagador de imposto. Afinal de contas, os boletos da Rosângela custam caro e é preciso fiscalizar para não sermos passados ainda mais para trás. O deputado federal Luciano Zucco acionou o TCU para rever um contrato relativo à COP30 que beira R$500 milhão. R$500 milhão para organizar um evento em Jorge Serrão, de novo COP30 aí, que há uns 3 meses mais ou menos já foi apelidado de Janjapalooza 2.0. Pois é, uma vergonha. E o deputado Zucco pediu exatamente ao Tribunal de Contas da União que peça o afastamento de Leonardo Osvaldo Barquini Rosa do cargo de secretário executivo do MEC. Por quê? Porque ele foi diretor exatamente dessa ONG, a tal de OEI, que recebeu o dinheirinho básico, né? Até julho de 2024, essa empresa já tinha recebido 133,4 milhões em apenas 6 meses após a indicação dele. E agora o governo Lula destinou mais 478 milhões para essa empresa, que é uma ONG, a OEI, sem licitação. Então, esse caso tem que ser apurado com todo rigor. O deputado Zucco foi para cima do Tribunal de Contas da União e vamos ver se essa apuração vai realmente acontecer. A COP30 já vai mostrando aí que o governo Lula prepara mais coisas erradas, deixando Lula com o rabinho na reta para, de repente, sofrer um impeachment por irregularidade. Ele está fazendo força, vai acabar conseguindo. Bruno Musa, tá aí essa grana toda, e vale lembrar que o Lula esteve lá no estado que vai acontecer o COP30 e falou a respeito da pobreza, falou que eram pobres mesmo, que não eram para as pessoas se envergonharem da pobreza, que ele ia tocar o evento e estava tudo bem para ele e tudo certo. Para ele parece que ele está sempre ou tudo certo, ou ele já não está bem em suas condições, suas faculdades mentais, o que para mim é uma opção, ou ele realmente perdeu todo e qualquer limite da preocupação em falar mentiras.
Vamos lá, o Lula ele é um mentiroso compulsório na sua vida inteira. Ele nunca teve uma atuação que fosse, digamos, da maneira mais honesta. Nunca. Ele sempre usou da corrupção, da mentira, da manipulação, a sua forma de vida para chegar aqui onde ele chegou. Só que, vamos lembrar lá no seu primeiro governo, quando ele fez aquela cartinha para a democracia, vou respeitar os mercados, ali ele estava fingindo ser quem ele é para poder ganhar algum tipo de confiança e tentar meter o seu projeto de poder, como fez depois indicando a Dilma, tudo que a gente conhece. Agora, no final da sua vida política, querendo ou não, ele tem muito mais passado do que futuro, uma condição humana, se tornou claro que ele perdeu o freio, perdeu qualquer freio de falar as suas bizarrices e as suas mentiras. Mentiras que são facilmente descaradas hoje no mundo da internet, que dificilmente eram naquela época. Quando ele ia numa cidadezinha do interior de um estado do norte, dificilmente aquela mensagem chegava como realmente tinha sido para as pessoas no país inteiro. Hoje não, hoje em questão de segundos a gente percebe o descalabro e a mentira que ele faz. A verdade é uma só. As pessoas estão começando a perceber que ele realmente sempre foi uma fraude. Infelizmente demoraram, mas sempre foi. Eu recebi uma frase agora interessante, uma tiração de sarro, mas que não deixa de ser verdade, e ele parece pouco se preocupar. O Milton Friedman tinha uma frase que falava: não existe almoço grátis. E aí logo depois, nesse meme, eu vejo a foto do Lula escrito: não existe almoço. Essa é a frase do Lula. E é isso que a população está percebendo, que está tudo caro demais por suas ações mentirosas e mostrando, por fim, mais cedo ou mais tarde, que o Lula é e sempre foi uma grande fraude. Ainda sobre as ações da oposição em nome da liberdade de expressão parlamentar, carta de apoio ao deputado federal Marcel Van Hatten tem adesão crescente de assinaturas. Iniciativa do deputado estadual do Partido Novo gaúcho, Felipe Camozato. O deputado Marcel Van Hatten, deputado federal Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, pelo Novo, está sofrendo aí mais uma perseguição das tantas, né? Desde quando o Marcel Van Hatten luta pela liberdade do nosso país, um grande guerreiro pela liberdade do nosso país, mas ele vem sofrendo aí mais uma perseguição por conta dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, quando ele mostrou a imagem do delegado Fábio Schor, da Polícia Federal, apontando que havia irregularidades no relatório que fez Felipe Martins estar preso, né? Porque ele está com tornozeleira eletrônica, portanto é uma meia liberdade, está preso, portanto, e ainda ser indiciado, né? Vale lembrar que o Felipe Martins é um dos indiciados pela PGR, naquele caso do golpe. Jorge Serrão, tá aí, carta de apoio ao deputado federal Marcel Van Hatten, ganhando apoio, ganhando mais assinaturas. Toda carta de apoio é bem-vinda. Vou lembrar, a gente precisa tomar muito cuidado hoje no Brasil, o parlamentar, para não virar um novo Daniel Silveira, né? Pois o Congresso, o pessoal lá não gosta muito do Van Hatten, então vamos autorizar que ele seja excepcionalmente processado pelos seus inimigos políticos, né? Ou seja, vamos transportar o Van Hatten, botar ele no teletransporte, lá para a Alemanha, né? Do famoso bigode. Não dá, isso não pode acontecer, isso é intolerável. Então é necessário todo apoio do parlamento, todo o apoio oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que não sejam cometidas arbitrariedades ou violações da prerrogativa parlamentar, que, aliás, cada parlamentar tem o dever de ofício de lutar por suas prerrogativas. Outros poderes não podem atropelar a prerrogativa parlamentar. Esse é um ponto fundamental que tem que ser lembrado e ressaltado, além do próprio artigo 53 da Constituição, que garante ao parlamentar a liberdade de expressão. Parlamentar existe para elaborar leis, mas também para fiscalizar os poderes do Estado. O próprio legislativo, o executivo e o judiciário. Não tem intocável em uma democracia. Se está tendo intocável, é porque não tem democracia. Bruno Musa, tá aí, Marcel Van Hatten, um dos corajosos do nosso país que luta pela liberdade, que fala ali abertamente, tete a tete. Inclusive, ele protagonizou aquela cena, excelente cena, onde que ele diz que tem que ser preso, então, em flagrante, ou senão era prevaricação. Pois é, eu acho que exemplos como o do Marcel, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, realmente devem ser seguidos. A coragem deve ser enaltecida, que eu acho que é o momento que a gente precisa. Como eu sempre falo, não adianta nos
calarmos nesse momento ou apenas esperar que alguém faça alguma coisa. Eu vejo muito em comentários nos meus vídeos ou nos meus posts falando alguém precisa fazer alguma coisa. E eu sempre paro e retruco de maneira buscando agregar. Você já pensou se esse alguém tem que fazer alguma coisa sou eu, você, todos nós? Porque se um movimento desse toma conta, realmente os políticos estão lá para satisfazer o mínimo da vontade da população, para desejar, para manter o projeto de poder deles. O mínimo eles precisam entregar, o resto era mentira. Mas o mínimo, para fingir que você não vai passar fome, algo eles têm que te entregar com isso. Então, quando esse movimento cresce, eles precisam sim ou sim mudar a forma de ser. Ou então, vir uma Venezuela como com o Maduro fazendo o que faz, mas eu acho que o Brasil tem condições suficientes para não ir nesse caminho. Então, eu acho que vale a pena enaltecer a ação como essa, vale a pena fazer coro a essas mensagens e não ter medo. Porque uma das grandes formas que um Estado autoritário faz para manter o controle é colocando medo na população. A gente viu isso na pandemia, a gente viu isso em vários outros momentos históricos. E agora, exatamente a mesma coisa. É o medo pelo medo. Mas eu acho que isso está começando a virar. Então é isso. Vamos enaltecê-lo, fazer coro e não se cale. Falemos cada um no seu mundo, mas passemos a mensagem adiante. Olha só, chegou aquele momento no nosso programa que o pessoal aí do público feminino fica feliz. Momento do italiano predileto da Revista Oeste, Carlo Caldi, contando todas as notícias do mercado financeiro. Ele que hoje veio com uma gravata homenageando as florestas brasileiras. Boa tarde, Carlo Caldi, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, nosso público. Hoje eu homenageio o dólar e a bolsa que voltaram ao território positivo. Então, hoje estou de verdinho. Aliás, deveria ser de azul, no caso, né? Mas hoje está valendo o verdinho para o otimismo. Hoje tivemos o Ibovespa que fechou o dia, está fechando na verdade, próximo do 0 a 0, começou muito bem, agora está perdendo um pouco de força porque temos incertezas, se imposto vai, imposto fica, imposto alfandegário criado por Donald Trump, então o Ibovespa então, está em compasso de espera também. Vamos dar uma olhada como fechou o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, nesta quinta-feira, leve alta 0,02, mas foi um dia em que o Ibovespa estava operando ao longo de todo o pregão em território positivo, depois perdeu força no finalzinho. Trump anunciou novos impostos alfandegários contra o México e contra o Canadá. Agora parece que voltou para trás, não terão mais. Conversou com a presidente mexicana, com a Claudia Sheinbaum, conseguiram achar um acordo, postergaram de mais um mês. Quem sabe eles já encontrem um arranjo para evitar essa guerra alfandegária. Vai ser difícil, mas o mercado está esperançoso. Então o Ibovespa fecha no 0 a 0 nesta quinta-feira, 123.065 pontos para o índice Ibovespa. Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar voltou a subir 0,32%. Quando tem incerteza no mercado, o dólar faz o quê? Sobe. E hoje o dólar ganhou 0,32%, R$ 5,75. O dólar está tendo dias de retomada, de força, por causa desta nova investida comercial do Trump. Por enquanto, o Brasil está sendo esquecido quase por Trump. Não temos, pelo menos no horizonte, impostos alfandegários que poderiam atingir o Brasil, mas no discurso que fez na noite da quarta-feira no Congresso americano, nas sessões reunidas no Congresso americano, Trump citou nominalmente o Brasil como um dos países, junto com China, Índia, com o bloco europeu, como um dos países que aplicam impostos alfandegários injustos contra os Estados Unidos, porque os americanos são muito mais liberais, no sentido de ter impostos alfandegários mais baixos em relação a mercadorias brasileiras. E, de fato, isso é verdade. Vamos pegar somente o caso do etanol, por exemplo. O Brasil aplica 18% em cima do etanol importado dos Estados Unidos, enquanto os americanos aplicam apenas 2,5% no etanol brasileiro que vai para o território americano. Então, temos um problema de reciprocidade e, com isso, então, todo mundo está aguardando quando os impostos alfandegários de Trump chegarão a atingir o Brasil. Por enquanto, o Brasil está se fingindo de morto, né? Está deitando e não falando nada, esperando que a maré passe. Mas o dólar já está antecipando esse movimento. Vamos dar uma olhada agora no petróleo, porque o petróleo voltou a subir nesta quinta-feira após a forte derrocada da última quarta-feira, mas não consegue voltar aos $70 por barril, $69,52 para o petróleo tipo Brent, listado lá em Londres. O que está acontecendo? Tivemos as promessas do Banco Central da China de
cortar juros para estimular a economia e cortar também os compulsórios, aqueles depósitos que os bancos são obrigados a manter no Banco Central para evitar problemas de liquidez. Se você corta os compulsórios, os bancos têm mais dinheiro em caixa, podem emprestar mais, o juro então vai baixando. Se o juro baixa, a economia melhora, se a economia melhora, temos maior a compra de produtos e serviços, então também de petróleo. E se tudo isso acontece, o petróleo então sobe. É isso que está acontecendo. Além disso, a decisão de Trump de rever os impostos alfandegários aplicados contra México e Canadá levou também uma leve alta do petróleo, né? Lembrando que México e Canadá são exportadores de petróleo para os Estados Unidos, e se os americanos consomem mais petróleo canadense e mexicano, tem menos petróleo em circulação, com isso o preço sobe do petróleo. Então, alta de 0,25% nesta quinta-feira. Minério de ferro, agora vamos dar uma olhada, queda 0,82%, 89%, aliás, para o minério de ferro, $402,10 de Singapura. O que está acontecendo? O minério de ferro depende da atividade econômica da China, né, que vira e mexe, está tendo uma balanceada por causa das tendências da guerra comercial com os Estados Unidos. Lembrando que o minério de ferro fecha em Singapura antes que o dia comece lá em Washington, então ele está olhando para o dia anterior. E ontem, Trump foi muito duro com a China, foi muito duro em relação aos países que têm superávit comerciais importante com os Estados Unidos, e com isso o minério de ferro hoje fechou em queda 0,89%. Bolsas internacionais agora, porque o Dow Jones, o SP 500 lá que fecharam em queda hoje 1,06%, o Dow Jones, o SP 500 cai 1,75%, o Nasdaq 2,47%. Temos dias de forte incerteza nos mercados, né, internacionais por causa dessa negociação em andamento entre Trump e várias potências econômicas que exportam bastante para os Estados Unidos, México, Canadá, China, União Europeia, etc. Lá na Ásia, o dia foi positivo, Xangai sobe 1,17%, Nikkei 0,77% lá em Tóquio, Hang Seng sobe 3,29%. Lembrando que também a Ásia fecha antes que Trump acorde, então é sempre o dia anterior que eles estão olhando na tomada de decisões lá nas bolsas asiáticas. A Alemanha sobe hoje 1,47%, a melhor da Europa, sinal de que temos um governo na Alemanha em formação. As negociações entre a CDU, né, que é o partido de centro-direita, e a SPD, que é o partido de centro-esquerda, estão avançando. O governo poderia ser formado antes da Páscoa, com uma liderança da CDU, enquanto as extremas ficariam de fora. Com isso, a bolsa alemã sobe. Londres, mais um dia negativa, 0,83%. A França sobe 0,29%. E Milão, lá na Itália, 0,68%. Vamos dar uma olhada agora no câmbio. O dólar volta a subir, então, R$ 5,76. O euro sobe ainda mais, 0,46%, R$ 6,22, mesmo em um dia de corte da taxa de juros pelo Banco Central Europeu, e mesmo em um dia de pessimismo por parte da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que disse que o euro poderia se desvalorizar por causa da guerra comercial entre Trump e o resto do mundo. O Bitcoin cai 1,76% nesse momento, $89.020,28. Perde o patamar de $90 mil, então, a criptomoeda mais famosa do mundo. E agora a bolsa no Brasil. A melhor do dia hoje foi a Natura, 4,65% de alta. CPFL ganha 4,04%. Dividendos bons da CPFL, uma elétrica do interior de São Paulo, que está dando ótimos resultados. CVC Brasil sobe 2,89%. Grupo Rumo, 2,69%. E Companhia Siderúrgica Nacional Mineração ganha 2,65%. Por outro lado, Grupo Pombo perde 7,39%, Grupo Pão de Açúcar 3,20%, PSSA perde 2,92% com a petrolífera, Marfrig perde 2,74% e Magalu 2,61%. Hoje, então, o varejo sofreu. Pão de Açúcar e Magalu mostram como a situação não está legal para o varejo. Juros poderiam subir na próxima reunião do Copom. E agora vamos dar uma olhada no gráfico do dia. Gisiane, no ano de 2000, esse era o mapa do mundo em termos de principal parceiro comercial, ou seja, em países do mundo, ou tinham como principal parceiro comercial os Estados Unidos,
ou a China? Em 2000, você está vendo, a maioria dos países do mundo tinha os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Tirando alguns países africanos, o Irã, o Afeganistão, o Vietnã, que tinham a China como principal parceiro, o resto do mundo comerciava mais com os americanos do que com os chineses. Olha o ano passado como a situação se inverteu. Toda a África, toda a Ásia, tirando apenas a Jordânia, toda a Oceania, boa parte da América Latina, inclusive o Brasil, tem como principal parceiro comercial a China, inclusive boa parte da Europa também. Olha a Espanha, por exemplo, a Polônia, os países do leste europeu. Enquanto poucos países do mundo, Canadá, México, por evidentes questões geográficas, a Colômbia, a própria Venezuela, né, que manda muito petróleo para os Estados Unidos, e alguns países europeus são ainda os principais. Tem ainda os Estados Unidos como principal parceiro comercial. E o que isso significa? Que quando tem uma relação comercial tão importante, essa se transforma também numa relação política. E por isso também a gente está vendo algumas mudanças nas políticas de vários países. Por exemplo, o Brasil se aproximando mais da China, né? Entre outras coisas, também países do Oriente Médio se aproximando mais da China do que dos Estados Unidos. Ou seja, precisamos tomar cuidado, porque se a gente se torna dependente do comércio chinês, o nosso governo, a nossa política também será influenciada por esse fluxo comercial. Democracia relativa e queda do Ocidente, viu? Isso é queda do Ocidente. Exatamente. Carlo Cauti, nós somos um programa que sempre tem uma surpresa para você. Sempre nós surpresa. chamamos É o medo das surpresas do programa. Surpresa para Carlo Cauti, portanto. Olha só. Trudeau tá chorando, Carlo Tá Cauti. chorando? Tá chorando. Tô vendo agora. Tá Mas chorando. isso não é nenhuma novidade, né? Não me surpreende se me não Trudeau, no caso. Mas tô achando por quê? Qual que é a razão da choro do... Tarifas fez Trudeau chorar, tá aí derramando Tarifas lágrimas. fazem chorar, né? É isso. São os homens frágeis. Vamos, homens frágeis que choram por tarifas. O avô dele foi lutar na Normandia e o neto chora por tarifas. Esse é o declínio do Ocidente, no caso. Desconcertei agora isso, então. Carlo Cauti, muito obrigada pelas informações. Até amanhã. Aqui. Até amanhã. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. É possível sonhar. Pátria Cidadania 0800 100 30 47. Aliados veem Geraldo Alckmin como candidato ao Senado em 2026. O vice-presidente diz que sua prioridade é permanecer na chapa de Lula, mas, em conversas internas, o político costuma dizer que em sua longa carreira já foi vereador, prefeito, deputado estadual e federal, governador, vice-presidente, ministro e presidente interino. Para fechar a cartela do bingo, falta apenas ser senador. Jorge Serrão, olha só mais um desejo do nosso vice-presidente, que, né, a gente quase não vê o Alckmin. Desde que começou o Lula 3, as notícias que saem a respeito de Geraldo Alckmin geralmente são a respeito de alguma atrapalhada que ele fez, sempre está virando motivo de chacota, Jorge Serrão. Pois é, mas a cartelinha do bingo dele que ele gostaria de fechar de verdade é titular do Palácio do Planalto e não uma candidatura ao Senado por São Paulo, onde ele teria extrema dificuldade de se eleger. Talvez ele não encare essa não. Agora, interessante, a Petelândia, quando vai botando já o Geraldinho de lado, é sinal de que o Geraldinho pode ser uma ameaça constante até para tirar o poder do Lula antes do tempo. Vamos acompanhar isso atentamente. Bruno Musa, tá aí, ó, ele já tirou o chapéu do rap. Essa semana nós demos aqui a notícia de que ele desejou um bom carnaval para as pessoas e aí ele apareceu com a mascarazinha de carnaval. Agora quer ser senador, senhor Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é um ponto de interrogação. Tem alguma coisa por trás aí que eu, pelo menos, ouso dizer que não sei. Depois daquela frase dele, não voltarei à cena do crime, voltou como vice, depois aquela patética e triste cena repugnante de Lula, Lula, gritando, agora ele quer voltar. Parece que tem interesses por trás aí que talvez nós nunca saibamos, coisa que é melhor deixar no ar, mas alguma coisa mostra que Alckmin, de repente, teve que assumir uma posição que talvez não fosse a dele, mas mostrou um caráter, mostrou que pode estar envolvido em coisas que talvez não sejam tão fáceis de lidar. E assim, fica difícil a gente pensar num candidato do Senado que sempre apoiou
O tal do teatro das tesouras, como o Sérgio Tavares falou que funciona em Portugal, que funciona na Espanha, que funciona aqui no Brasil também e que está sendo desmascarado aos poucos. Mais uma vez, Alckmin, para mim, é um desmascarado da política brasileira e aos poucos vai perdendo espaço, assim como o PSDB, que ele fez parte esse tempo todo. A fala do Bruno Musa me fez lembrar o cachorro oculto que fica por trás da criança da Dilma Rousseff, já que ele teria aí interesses ocultos. E ainda vale lembrar que o Geraldo Alckmin deu declaração de que depois de Janja, ele é a pessoa mais próxima do presidente Lula, e o Lula ali contaria, né, segredos, enfim, que só os dois sabem. Depois de Janja vem Alckmin. Olha só, a gente está encerrando aqui o nosso Jornal da Oeste, então vamos nos despedir dos nossos queridos analistas políticos, começando pelo nosso querido Bruno Musa. Bruno Musa, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Tenha uma boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, Geise. Foi um grande prazer, Serrão. Um prazer imenso estar com vocês e até a próxima. Bom descanso. E o nosso querido mestre Jorge Serrão. Muito obrigada, Serrão, pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Meu amigo Musa, minha querida Musa, amanhã tem mais Jornal da Oeste, campeão de audiência. Fica ligado, dá like e vamos arrebentar na audiência. É isso, olha só, o recado tá dado, hein? Somos campeões de audiência no horário, e dê o seu like aqui no nosso programa, porque o algoritmo entenda a relevância do canal da Revista Oeste. Fiquem agora com Oeste Sem Filtro, sob comando de Paula Leal. Eu vejo vocês amanhã ao vivo e em cores aqui neste canal a partir das 16 horas para mais uma edição do Jornal da Oeste. Tchau! Boa noite, eu sou Paula Leal e começa agora mais um Oeste Sem Filtro, com transmissão pelo YouTube, TVs, rádios e web rádios parceiras em todo o Brasil. Vamos juntos comentar os principais fatos desta quinta-feira, 6 de março de 2025. Hoje estão comigo no estúdio Augusto Nunes, Carlo Cauti, Silvio Navarro e da Flórida, Rodrigo Constantino. Confira os destaques desta edição. Bolsonaro tem até esta quinta-feira para responder sobre a acusação de golpe. Dinheiro captado pela Lei Rouanet bate recorde, chega a 3 bilhões de reais. Moraes absolve autista preso durante o 8 de janeiro. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, pretende gastar pelo menos R$900 mil com Vale Cultura de R$50 por mês para cada um dos seus 1.500 servidores. O processo licitatório deve ocorrer no próximo dia 19 de março. O Vale Cultura será concedido por meio de um cartão magnético e poderá ser utilizado na compra de livros, jornais, revistas ou também na obtenção de ingressos para teatros, cinemas ou cursos autorizados pela EBC. O benefício poderá ser usado até mesmo para o pagamento de serviços de streaming, como Netflix e Spotify. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Seja bem-vindo conosco nesta quinta-feira. Consta, vale trazer aqui mais um detalhe nessa informação que a gente abre o programa desta quinta-feira. O valor desse benefício, desse Vale Cultura, é cumulativo. Ou seja, portanto, cada funcionário da EBC pode receber até R$600 ao final de cada ano. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, Cauti, Silvio Navarro, toda a nossa incrível audiência. Veja, a EBC, né, que controla a famosa TV Lula, já foi chamada TV Traço também, ela não tinha mais que existir, cá entre nós, né? Esse é o único destino aceitável para mais essa empresa estatal que vira cabide de emprego, que serve na prática para financiar, aí sim, o verdadeiro gabinete do ódio, né? Uma turma coordenada que recebe dinheiro público para ficar defendendo
o indefensável governo e atacando seus críticos. Quando o governo Bolsonaro esteve no poder, esteve no comando, né, muita gente à direita, eu um deles, né, pressionou para que fosse feita alguma coisa a respeito, né, porque a gente sempre sabe que o problema de você manter uma empresa dessas, uma estrutura dessas, é que eventualmente com a alternância de poder, quando a esquerda está de volta ao comando, ela usa para esse tipo de coisa, né? Então é tudo isso um disparate, é um soco na cara do pagador de impostos, né? Vai ficar sustentando gente que, enfim, não tem nenhuma audiência para ficar vendo Netflix em casa, como se isso fosse um investimento em cultura para depois ir lá fazer o trabalho de assessoria informal de imprensa do governo, né? Ficar defendendo o indefensável, como eu disse. Então, uma vez mais, a única solução definitiva para esse tipo de problema é a privatização. Agora, é óbvio que a gente tem que pontuar aqui que quando a esquerda está de volta no comando, tudo piora quando o assunto é empresa estatal. Os escândalos de corrupção vieram todos de estatais, Mensalão dos Correios, Petrolão da Petrobras, e essa EBC aí sempre foi usado também, repito, para manter cabide de emprego, salários astronômicos para gente que tem audiência traço. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Sempre me lembro da reportagem que você escreveu aqui na UES, a gente já vai resgatar para apresentar aqui para a nossa audiência, porque vale sempre revisitar e a gente sempre faz o link aqui do programa com a nossa revista digital. E você trazia nessa reportagem, Silvio, que a média de salário de um funcionário da EBC é cerca de R$11 mil. E aí pergunto, um funcionário que ganha em média R$11 mil precisa ainda de um vale cultura de R$50 aí pagos com o dinheiro dos pagadores de impostos? Pergunta retórica. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida, Cauti, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. No enunciado, quando você apresentou essa pauta, Paula, você falou em 1.500 funcionários. 1.500 pessoas que são pagas por nós, os pagadores de impostos. A EBC, ela tem um orçamento previsto de 734 milhões de reais e, se você for olhar o valor empenhado, esse valor chega a 1 bilhão de reais. É muito dinheiro para uma emissora de televisão. Entra também a Agência Brasil e a TV Nacional debaixo do guarda-chuva da empresa Brasil de Comunicação, que não serve para nada. É traço, ninguém acompanha, a programação é horrível, não tem audiência e é um desserviço ao jornalismo, porque faz assessoria de imprensa. Só que o governo já tem a Secretaria de Comunicação, já tem um amplo gabinete de assessoria de imprensa. Não precisa de uma televisão que custa muito caro, já acabei de trazer as cifras aqui, para fazer uma nova assessoria de imprensa. Então é disso que se trata. Rodrigo usou a expressão perfeita, é cabide de emprego. A maioria ali é ou ex-funcionários da TV Globo, que acabaram indo parar lá, ou de alguma outra emissora, é jornalista que quer militar e aí já não dava mais para trabalhar na velha mídia e acabou arrumando esses carguinhos. Tá aí, Silvio, enquanto você comentava, a gente exibe na tela a EBC. E é de 2021, hein, Paula? Eu ainda comentei com a produção. E aqui, desculpa, Paula, só para fazer um adendo, porque é importante a gente criticar quando tem que criticar. Um dos erros do governo Jair Bolsonaro foi não ter fechado a EBC, não ter acabado com essa TV estatal. Que é de 2007, né? E segue se arrastando. Carlos Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo, Cauti. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Consta. Só para acrescentar a brilhante fala do Silvio e do Consta e a matéria que já em 2021 mostrava o que era a EBC, a partir de lá só foi piorando. Entre escândalos, super salários e vergonhas que o Brasil passou em direto, ao vivo e a cores. Por exemplo, poucos dias após o massacre do dia 7 de outubro de 2023, o então presidente da EBC, Doyle, publicou uma postagem dizendo não precisa ser sionista para apoiar Israel, é suficiente ser idiota, fecha aspas. Essa foi uma frase do presidente da EBC, também com salário astronômico, ele foi demitido. Mas não é o único caso, temos também o caso da atriz e apresentadora Cissa Guimarães, que fez campanha para o Lula, né, apareceu naquele vídeo com um monte de artista fazendo L, e depois ganhou um carguinho também na EBC com um programa chamado Sem Censura, porque eles perderam até a vergonha
Cissa Guimarães, o salário, a bagatela do salário é de R$70 mil para a apresentadora, que de brinde levou também o maquiador, que vai ganhar R$16 mil. Então, esse é o nível da EBC. E, por último, também quem ganhou um carguinho na EBC foi a Antônia Pellegrino, que é a diretora de conteúdo e programação da EBC, mas antes disso ela era mulher, mulher do deputado Freixo, do Rio de Janeiro. E a Antônia Pellegrino decidiu que a EBC, como se não bastasse isso tudo que falamos, e o fato que é traço no Ibope, vai produzir uma novela. A EBC vai produzir a sua própria novela. Então o Brasil, além de ter chip de boi estatal, terá também novela estatal. Ou seja, é algo que faz salivar copiosamente qualquer soviético da época de Brezhnev, que nem naquele momento conseguiu produzir novela estatal. É isso que é a EBC, e pague seus impostos em dia. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Caute, meu amigo, Costa, meu parceiro querido, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. Você falou 2007, Paula, o que foi? 2007 foi criada a EBC. Pois é, já existia com outro nome. É um problema antigo, é brasileiríssimo. Você tem um cabide de empregos. Eu digo isso porque em 1986, quando eu saí da Veja, o Antônio Carlos Magalhães era o ministro e ele me convidou para assumir a EBC. E eu fui conversar com ele e disse o seguinte: olha, eu no momento estou ganhando zero, porque eu saí da Veja, mas eu tinha, sem saber quanto eles pagavam, né? Falei, mas eu tinha o terceiro salário na Veja, era bom, tal, vou procurar um semelhante. E eu sei que o governo não pode pagar. Eu falei, quanto você ganhava? Eu disse, ele falou assim, não tem problema nenhum. Você vai ganhar mais com o teu salário aqui, e além disso você vai ser consultor, conselheiro, integrante dos conselhos da Telesp, da Telerge, que eram as telefônicas do Rio e de São Paulo, antes da privatização. E só com isso aí, não precisa comparecer à reunião, hein? E só com isso já vai dar. E eu tive de me arrumar com outras desculpas, né? Escola de criança, então, para dizer que eu não queria aceitar. Eu tinha feito um gesto amistoso, ele não sabia por que eu tinha saído da Veja, tá? Eu não ia ser mal educado, mas eu não queria. Eu já achava que deveria ser privatizado antes de saber disso. Ao saber, eu caí para trás. Eu chefiaria, se assumisse o cargo, mais de 1.600 jornalistas. A maior redação que eu chefiei foi do Estadão, que tinha 300 jornalistas, e era muita coisa. Era muita coisa. E naquela época que você precisava de muitos jornalistas, que era jornal impresso, não tinha nada de tecnologia, etc, etc. E fui sabendo ao longo da conversa que você tinha 400 no Rio de Janeiro, a Rádio Nacional ainda existia. Deve ter coisas ali mastodônticas, ainda hoje. E o salário dos diretores, que se tornam funcionários públicos, é bom lembrar, isso aí é um belíssimo emprego para quem só pensa nisso, em sobreviver às custas das tetas do governo, que é isso aí que eles fazem. E por isso eles não privatizam nada. E encontrei a razão final para não aceitar o cargo pelo seguinte incidente. Entra um sujeito na sala e falou assim, ministro, estamos aqui com o programa do Brizola. Era época eleitoral e o Brizola era candidato a alguma coisa e tinha gravado com os equipamentos dessa empresa aí, como é que ele chama hoje? EBC. EBC. O programa eleitoral. Os adversários não podem ver o teu programa. O Antônio Carlos tinha reivindicado, ele já morreu, já prescreveu aí a pena. Ele pegou o programa do Brizola para já gravar a resposta, que saiu imediatamente depois. O Brizola acabou de falar, parecia milagre, né? Ele tinha recebido mediunicamente o teor do que ele falou, porque eles responderam, e aí eu falei, seguinte... Ministro, eu não gosto do Brizola, mas eu não tenho coragem de fazer essas coisas. Tá melhor só não me nomear. E com isso eu me safei dessa. Agora, isto essa empresa que certamente, com os anos Lula,
se tornou muito pior. Bom, e 3 bilhões de reais. Esse é o valor de recursos captados por meio da Lei Rouanet em 2024, destinados a projetos culturais. O número significa um aumento de quase 30% na comparação com o melhor resultado anterior, registrado em 2023. O início deste ano também teve números acima da média para a Lei de Incentivo à Cultura. Só no primeiro bimestre, o Ministério da Cultura já havia registrado a captação de 134 milhões de reais. Foram aproximadamente 70 milhões em janeiro e 66 milhões em fevereiro. Esse valor é 165% maior que os 50 milhões de reais contabilizados nos primeiros meses de 2024. Consta, quero ouvi-lo aí sobre essa arrecadação recorde, né? 3 bilhões de reais em captação de recursos no ano de 2024, só para efeito de comparação, 30% a mais do que em 2023. Seguimos na mesma pauta, né? Não, o resumo dessas duas pautas iniciais pode ser basicamente o seguinte: não existe petista grátis, pelo menos não mais. Eu dou o benefício da dúvida de alguém que acreditou naquela narrativa do PT, de justiça social lá atrás e tudo. Hoje em dia, um sujeito que olha o Lula falar em democracia bajulando Cuba, Venezuela e companhia, né, que viu os escândalos de corrupção do mensalão, do petrolão e tudo mais, falar em combate a corruptos, ninguém mais pode acreditar para valer no PT. Então você precisa disso, você precisa de recursos públicos. No caso da Lei Rouanet, é óbvio que não é tão direto assim, porque é um benefício até originalmente razoável, se você pensar. Liberais aplaudiram. Por quê? Porque era uma forma de você virar e falar, tá, a empresa deve imposto, mas se ela direcionar tanto para a cultura, ela abate isso do imposto. Então quem está pagando, na verdade, é a empresa. Não, não é. Se está deixando de arrecadar para os cofres públicos, é óbvio que é uma forma de distribuir os recursos públicos para os artistas. Outro problema evidente que nós temos quando a gente fala de estímulo, incentivo à cultura, é a definição da própria palavra cultura. Eu tenho uma muito diferente, provavelmente, desses petistas, né, e dessa turma progressista da era moderna. Eles acham que cultura, por exemplo, é levar a criança para tocar em homem nu. Eu não acho que isso seja cultura. Então, o que é incluído dentro desse arcabouço gigantesco e infinitamente elástico, chamado de estímulo à cultura, cabe qualquer coisa hoje em dia. Showzinho de um bando de militante, que é, repito, uma forma indireta de pagar para essa militância. Então, não existe mais petista grátis, e para pagar os petistas que não são nada grátis e nem barato, precisamos da EBC estatal e precisamos da Lei Rouanet absolutamente turbinada. Pois é, Silvio, que disse o Curso, a gente segue aí na mesma pauta, né? Abrimos o programa com o Vale Cultura da EBC e agora a gente traz esse valor aí recorde, 3 bilhões de reais aí captados em recursos pela Lei Rouanet. E não se trata de falar mal da cultura, do programa de captação, do incentivo à cultura. Aliás, o incentivo à cultura nos grotões do país, ele é muito importante. O problema é dar dinheiro para artista do Projac, para cantores que ganham muito dinheiro para fazer militância política, em cima de trio elétrico, como a gente viu no Carnaval, ou fazendo campanha nas redes sociais, musiquinha, videozinho. Esse é que é o verdadeiro problema. Paula, o que chama a atenção é a cifra, porque quando a gente fala em bilhão para cá, bilhão para lá, a gente pensa que a economia brasileira não vai bem, a gente pensa que a saúde pública no Brasil hoje é capenga, o Brasil tem problema com falta de insumos, já noticiamos aqui insumos para diabéticos, para hanseníase, entre outras comorbidades. O Brasil não tem vacina para dengue até hoje e nós temos casos de dengue depois de um ano, já até cansativo. Ficar lembrando que o Brasil é o país da dengue, exportador de mosquito, aliás, para o Paraguai e para a Argentina, entre outras questões. Então, esse dinheiro não poderia ser melhor empregado, não poderia servir à saúde, servir à segurança pública, não poderia fazer uma obra que fosse... Não, é dinheiro que vai para a mão de artista para fazer militância política, como a gente viu no Carnaval, em cima de trio elétrico, inclusive. Augusto. Essa lei já é antiga, né?
está na hora de acabar essa Lei Rouanet. Eu não estou no programa Esta é a Sua Vida, não, nem sou nostálgico, mas eu sou obrigado a contar de novo a experiência que eu tive administrando. Quando eu trabalhei no Bank Boston, era Banco de Boston, eu fui vice-presidente de comunicações por 1 ano e meio. E soube que eu poderia gerir o dinheiro da Lei Rouanet. Fui me informar sobre aquilo que era, falei, não vou mexer nisso aqui, não quis saber. Primeiro apareceram lá 2 representantes da revista Manchete, antes de falar quanto eles queriam, eles já avisaram que seria 20% para mim, o projeto que eles tinham. Aí me aparece o João Moreira Salles, querendo a Lei Rouanet. Ele era filho do dono do banco, o Walter Moreira Salles, antes de se fundir com... Do Itaú, do Unibanco. Hoje era do Unibanco. E aí ele veio lá pedir uma verba do banco, era Banco de Boston, e virou... Eu vim justamente do Sul para fazer essa mudança de nome e a programação que iria celebrar lá os 50 anos do banco no Brasil. Eu falei, mas você está me pedindo dinheiro para um banco? O teu pai não tem um banco, não é de vocês? Ele falou, não, mas eu quero mostrar que eu faço isso sem a ajuda da minha família. Coisa fina, né? Assim, um jeito sério. Ele fez o filme. Não sei se ele pegou dinheiro pedindo para o pai, como ele podia fazer, ou se arrumou com algum banco. Eu não entrei nessa. Mas ele fez. Ele também faz filmes, documentários e tal. Acabou fazendo. Fundador da revista Piauí. Fundador da Piauí, que não precisa dar lucro para existir, porque ele deixou já um fundo, pegou uma parte dele da herança, o banco dele se fundiu, né? Da família se fundiu com o Itaú. Imagina se precisa de dinheiro da Lei Rouanet. E ele deu esse dinheiro que ele quis pedir para mim, ele deu para a revista, que não precisa vender, não precisa nem imprimir. É preciso com a revista, porque ele já deixou dinheiro, teu salário trabalhando lá está garantido até o ano 2040, com um negócio desse tipo. Quer dizer, se eu quisesse, eu poderia ganhar 20% no primeiro negócio, imagina, com a Manchete, aquela turma. No segundo negócio, eu já podia virar cineasta, né? Ou trabalhar na revista que aposenta as pessoas com 18 anos de idade. Se estiver lá, já está aposentado. Esta é a Lei Rouanet. Eu estou aí com o meu amigo Antônio Fagundes, esse é um cara sério. Antônio Fagundes jamais produziu qualquer coisa com a Lei Rouanet. A única reivindicação dele não atendida é que se dê um jeito no meio ingresso. Que o brasileiro é considerado jovem até os 30 anos e velho a partir dos 60. E paga meia. Ele falou, eu só quero o ingresso inteiro para fazer peças com vários atores. Porque eu gosto disso. Essa turma aí pede dinheiro para monólogo. Ele é enfiar no bolso. É um salário desses. Esse é o Brasil. A EBC serve para o programa Desemprego Zero para a companheirada. Esse aqui é como é que é o programa do Constantino? É muito bom. Não existe petista grátis. É isso aí. Cláudio, quer complementar? Não, eu queria relembrar o quanto o governo está gastando. Já gastou em 2 anos de Lei Rouanet. Vamos dar uma olhada só num gráfico rapidinho. O maior valor da história que foi gasto, foi liberado, aliás, pela Lei Rouanet, 23, 24, menos 2 anos do governo Lula, depois do governo Bolsonaro, que gastou muito menos, Lula já torrou 17,5 bi liberados em 23 e 16,9 liberados em 24, claro, para captação, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas esse é o tamanho da encrenca que a Lei Rouanet representa. Lembrando que esse gráfico é do Poder 360, certo? Esse balanço aí sobre a Lei Rouanet. Perfeito. Agora a gente fala sobre balanço, mas do carnaval aqui na cidade de São Paulo, que registrou mais de 2.500 ocorrências envolvendo roubo e furto de celulares durante o carnaval deste ano. Policiais fantasiados, bases móveis e tecnologias de segurança atuaram para diminuir os índices criminais durante os 4 dias de festa. A ação deu resultado.
Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, a Polícia Civil registrou 828 roubos e 1.700 furtos de celular na capital. Apesar do número, os índices são menores do que em 2024. De acordo com o balanço da Secretaria, houve redução de 36% na quantidade de roubos e de 24% no número de furtos na comparação com o ano passado. Durante a operação da Polícia Civil, os agentes prenderam 24 suspeitos e recuperaram 89 celulares e 167 cartões bancários. Silvio Navarro, enquanto trazia a notícia, a gente acompanhava ali as imagens. Para quem está conosco aqui no canal da Revista Oeste, está aí os policiais fantasiados, de Power Rangers, teve Chapolin Colorado, enfim, tudo isso repercutiu muito nos dias. E o melhor, foi traduzido em bons números, de redução do número de roubos e furtos de aparelhos celulares e também de recuperação de prisão, de 24 suspeitos aí com essas ações da polícia aqui em São Paulo. Tá de parabéns a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Aliás, não é o primeiro carnaval que tem bons números, Vamos repetir aqui, Paula. Queda de 36% no roubo de celulares em relação ao carnaval do ano passado, 24% de queda nos furtos. Vamos lembrar que são 700 blocos de carnaval cadastrados, ou seja, é muita gente, tinha muita gente na rua e também tinha muito bandido na rua. E aí, esses policiais fantasiados, eu não sei se a gente tem condições de mostrar, senão está disponível nas redes sociais da própria Secretaria de Segurança Pública, as imagens feitas por drones. Também houve monitoramento por drone nas principais vias de São Paulo. Eles identificavam o criminoso e aí o policial atuava em flagrante. Ou seja, isso é o serviço de inteligência. Agora, importante lembrar, Paula? Você se recorda que nós noticiamos aqui que a Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, não queria o Smart Sampa funcionando durante o Carnaval. Ou seja, não queria que a tecnologia identificasse criminosos. Ainda bem que isso não prosperou, ainda bem que os policiais estavam em campo, menos pessoas perderam celulares, menos roubos, menos furtos, ou seja, é o que a gente espera diante de uma multidão na rua, como eu disse, 700 blocos cadastrados. É muita gente. Então, isso é retrato do bom serviço. E o Supremo, que faz questão de dizer bobagem sobre todos os assuntos, é contra. O trabalho da Polícia de São Paulo, a imprensa, o Estadão exige a demissão do Derrite em editoriais. E a Polícia Paulista tem feito um trabalho exemplar e repetiu isso aí, essa performance no Carnaval. Cauti, alguma observação? Você pulou Carnaval? Não, italiano não pula Carnaval. Está se recuperando ainda. Está se recuperando, Eu estava em serviço ativo aqui na Oeste. Sei. Se eu jogar para o Consta aqui, para te ouvir, Consta, só para a gente fechar aqui esse assunto, a gente traz esse balanço das estratégias que foram utilizadas aqui pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para reduzir a criminalidade nos blocos de carnaval. Teve os policiais fantasiados, as bases móveis, o aumento do efetivo e também o uso da tecnologia combinado, tudo isso combinado para reduzir os números de furtos e roubos durante as festas aqui no Brasil. Pois é, Paulo, eu tinha acompanhado isso, inclusive postagens num tom mais descolado, descontraído do próprio governador. Parabéns ao governador Tarcísio, parabéns ao secretário Derrite, que vem fazendo um trabalho sério e por isso talvez tenha sido alvo aí de tanto ataque da velha imprensa, que parece ter uma certa simpatia pela bandidolatria que tomou de assalto o Brasil. Mas eu confesso que eu estou espantado, deixa eu ver se eu entendi direito para concluir certinho. Colocar de volta um ladrão à cena do crime, em âmbito federal, por exemplo, como diria seu próprio vice, aumenta escândalos de corrupção, piora a gestão do país, tudo, e aumentar o policiamento diminui a criminalidade. Então são realmente conclusões espantosas, e que se a gente pensar um pouquinho mais a fundo, a gente pode acabar concluindo que talvez a solução do país seja essa, não colocar bandidos no comando do Estado e aumentar o policiamento para prender marginais. Vejam só que coisa, Eu vou até pedir para a gente colocar mais uma vez essas imagens bastante interessantes capturadas por drones, é isso, Silvio? A gente vê ali em vermelhinho os suspeitos. Drones e câmeras, E os policiais
ali fazendo a contenção. Eles identificam o criminoso que provavelmente cometeu furto ou roubo, ou então é alguém procurado, foragido da justiça. Também há esse caso. Eles identificam e efetuam ali é a ROCAN, né? Na verdade, ali é a ROCAN, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio das motos, né? Você sabe, acho que eles podiam estender isso aí generosamente às concentrações do PT, né? Que embora Mas lembrem... aí vai prender todo mundo. Não, embora lembrem a comício de vereador do Engrotão, tem ali 100 pessoas, então sempre o Eduardo Suplicy vai ao palanque tentando recuperar o celular e a carteira dele. Levaram. Tem que chamar a Secretaria de Segurança para acabar com o roubo no PT. Se o PT formou algum bloco, pode acreditar que metade desses que roubaram estava lá. 18h14. Eu te convido a participar aqui de Oeste Sem Filtro, mandando um vídeo para a nossa produção. O número do WhatsApp está aqui na tarja, está na nossa tela, é o 11 95786 1993. A gente aguarda o seu contato, vai para um rápido intervalo e volta já. Olha, para você que está acompanhando aqui a Oeste, vamos falar de saúde? Principalmente você que anda sofrendo com a falta de energia, cansaço constante, o estresse, a baixa produtividade. Se você sente muito formigamento pelo corpo, o organismo inflamado, saiba que esses sintomas podem estar ligados à sua saúde intestinal, à baixa imunidade, à má circulação ou até mesmo à ausência de diversas propriedades que são indispensáveis para o seu corpo. Por isso eu quero que você conheça a Biogama Supra, um suplemento de alta performance feito com a melhor bio e nanotecnologia. E ele contém o MSM, o famoso enxofre orgânico que vai fazer uma verdadeira faxina no seu organismo. Vai restaurar e equilibrar sua flora intestinal, eliminando os fungos, as bactérias ruins e toda inflamação. Além disso, o MSM também regula a circulação sanguínea, auxiliando no combate e na prevenção dos vasinhos estourados, varizes, tromboses e com um efeito especial cardioprotetor e cerebral. É excelente, inclusive, para diabetes, porque ele ajuda no controle da insulina e também regula toda a pressão arterial. Olha que incrível! O Biogama Supra também contém condroitina, colágeno tipo 2 e vitamina D3, uma composição riquíssima. Então faz o seguinte, ligue agora no 0800 777 0007. 0800 777 0007. Aponte o seu celular aqui para o QR Code na tela, tira um print aqui do telefone e ligue para saber mais. Você acompanhando aqui a programação, falando que é telespectador, tem desconto de 60%. O frete é grátis para todo o Brasil, tem facilidade no pagamento e olha só o presente que especial, você vai levar esse smartwatch top de linha. É presente para você, ligue agora. 0800 777 0007. Biogama Supra. Está cansado da poupança, do CDI ou da bolsa de valores que fazem seu capital valorizar pouco? Eu quero lhe apresentar a Golden Brasil, que atua desde 2019 no mercado de minérios, onde proporciona para milhares de clientes a oportunidade de lucrar de 20% até 50% ao ano, sempre tendo seu capital seguro nos ativos mais valiosos do mundo, como ouro, diamantes, pedras preciosas e joias, podendo ter seu capital até mesmo com lucros pré-fixados. E atenção, pessoal, os primeiros 20 clientes que vierem da Revista Oeste terão condições especiais, descontos e até mesmo prêmios comprando produtos da Golden Brasil. Então chame já pela central de WhatsApp 0800 606 6048 ou DDD 51 9806 32162. Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. Estamos de volta ao vivo em Oeste Sem Filtro. Agora a gente fala sobre política internacional. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump mandou um recado para o grupo terrorista Hamas. No ultimato, o republicano exigiu a libertação imediata dos reféns israelenses em poder dos extremistas islâmicos. Trump também disse que está mandando a Israel todo o apoio militar americano na guerra do país contra o Hamas. Hoje, o grupo terrorista respondeu às ameaças do presidente dos Estados Unidos.
O Hamas afirmou que a fala de Trump sobre uma possível continuação da guerra na faixa de Gaza serve como apoio para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descumprir o acordo de cessar-fogo. Segundo o grupo terrorista, a melhor maneira de libertar os reféns israelenses é iniciar as negociações para uma trégua duradoura. Couch, começamos essa com você. É importante a gente trazer aqui para a audiência qual o status desse acordo de cessar-fogo que foi firmado ali com o apoio dos Estados Unidos entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Algumas semanas atrás a gente acompanhou, inclusive, o Hamas entregando 4 caixões, 4 mortos, né, inclusive com crianças de menos de 1 ano de idade. Qual o status atual desse acordo? Pois é, Paulo, aquele foi um primeiro acordo, a primeira fase desse acordo, e não teve uma segunda fase, porque não se chega a um compromisso sobre o que deve ser feito com Gaza e com Hamas. Israel quer que Hamas deixe a faixa de Gaza e quer continuar eliminando todos os membros do Hamas, enquanto o grupo terrorista islâmico quer permanecer na faixa de Gaza e manter a população como refém, como escudos humanos. Agora, Trump está levando adiante a estratégia, a doutrina americana histórica. Não se negocia com terrorista. Com terrorista se trata com as armas. Você pega um terrorista e você bombardeia onde ele estiver. Você não trata, negocia. Os americanos não negociaram com a Al-Qaeda, nunca negociaram com terroristas mundo afora, muito menos com Hamas. Ao mesmo tempo, tem que se encontrar uma solução para esse 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza. Mas é interessante notar que Trump está modificando, está alterando, está reaplicando a doutrina de política externa do Theodore Roosevelt, que falava no começo do século passado, fale com suavidade, mas tenha à mão sempre um grande porrete, né? A política do big stick. Só que nesse caso ele está alterando isso, ele não fala nem com suavidade, ele só tem um grande porrete e fala, é assim, acabou. E está tendo resultados. Por exemplo, chegou na presidência, no discurso de posse disse o seguinte, temos o canal do Panamá, é fundamental para a gente, os chineses compraram o porto na entrada e o porto na saída. Ou eles saem daí onde toma o Panamá. Passaram-se 40 dias, os americanos retomaram o Panamá, sem atirar um só tiro de canhão. Uma empresa americana, um fundo chamado BlackRock, foi lá e comprou os portos e os chineses foram bem contentes de vender os portos aos americanos. Problema resolvido. Agora tem a questão na Groenlândia, aqui também tem infiltração chinesa e russa. Vai resolver lá também com os groenlandeses e com os daneses, dinamarqueses, que são proprietários. E agora tem a questão do Hamas, que vai resolver também em poucas semanas. Senão os americanos vão usar o big stick, né, o grande porrete, e vai acabar com a história. Mas no final das contas, tudo isso é irrelevante. E mesma coisa na Ucrânia. Na Ucrânia, o Zelensky quis dar uma de mal educado, mal criado no meio da Casa Branca. O Trump simplesmente cortou fornecimento de armas e munições e cortou fornecimento de informações de